Muitos pacientes hoje relatam que antigamente iam no consultório e aí aquela dor de dente se tornava ali um procedimento mutilador, vamos dizer assim, né? Extração. Exatamente, considerando que o dente é um órgão, né? Então, a gente passou aí por um período anterior, né, de uma odontologia mutiladora. O que a gente vê hoje, né, é uma conscientização muito grande por parte dos profissionais de odontologia. Então, nossa odontologia hoje, ela tem sido muito conservadora, né? Então, e muito mais com um aspecto preventivo do que reabilitador, né? A gente sabe que a população do nosso país ainda sofre aí, né, com relação aos problemas de origem bucal, mas que hoje os nossos profissionais estão muito mais qualificados, muito mais conscientes da conservação dos dentes, né? E com todas as medidas aí possíveis para a gente poder tratar os nossos pacientes aí da forma mais conservadora possível, dentro de uma odontologia relacionada à prevenção, a odontologia preventiva, né? E com relação à dor de dente, esse é o nosso grande problema, né? Alguns dos nossos pacientes ainda chegam nos consultórios só quando a dor ela já existe. O que a gente tem que fazer realmente conscientizar esses pacientes de, além de todos os cuidados com a saúde bucal, de higienização, né, que o próprio paciente consegue fazer em sua residência, as visitas periódicas ao dentista, que é importantíssimo, e fazer com que esse profissional consiga atingir um diagnóstico precoce das principais doenças que afetam aí a cavidade oral. Bom, a gente sabe que os cuidados devem começar desde cedo, né? Então, essa prevenção deve começar desde a infância, né? Quais são as principais medidas desde que o bebê nasce? Que tipo de conduta os pais devem ter? Certo. Na verdade, Paulo, muito legal a pergunta, porque assim, faz sentido hoje a gente pensar numa odontologia materno-infantil, né? Então, os cuidados, eles iniciam desde a gestação, né? Então, os cuidados com a mãe, né? Desde, vamos dizer assim, um pré-natal odontológico. Isso é muito pouco divulgado, pouco falado, né, sobre o assunto, mas os cuidados começam com a mãe, né? Então, todos, além, né, desse fato da importância do pré-natal odontológico, né? A gente coloca também, a gente percebe a família como um dos principais meios ali, né, para a criança poder ter esses hábitos desde a infância. A gente sabe, por exemplo, que o flúor, não sei se ainda tem esse papel fundamental na saúde dental, inclusive na saúde das crianças, né? Ainda é assim, né? Sim. Aí eu lhe pergunto, nas cidades, em quase todas as cidades, o sistema de abastecimento de água acrescenta o flúor. Isso, né? isso. Que isso seja consumido, inclusive, pelas crianças desde cedo. Crianças, pais e mães. Aí eu pergunto, nos lugares onde não se tem, onde a água não é tratada dessa forma, é recomendada a administração do flúor para as crianças? Isso, a fluoretação, na verdade, ela pode ser sistêmica ou tópica, né? A sistêmica está envolvido aí essa questão do abastecimento da água, do abastecimento público, né? A água fluoretada. E, além disso, assim, nesses locais onde não ocorre, né, a fluoretação da água de abastecimento público, ainda nós ressaltamos ainda mais a importância dos cuidados com a intervenção aí de cremes dentais fluoretados e até mesmo algum tipo de medida ali, alguma ação que, inclusive, nossas instituições hoje, elas participam muito de ações, né, nesses locais, para poder realmente levar o conhecimento. Então, a gente parte do princípio que a promoção em saúde bucal é o mais importante e, a partir daí, tomar as medidas preventivas, né? Então, levar kits de higiene bucal para essas crianças, para essa população sem acesso, né? Infelizmente, parece não ser uma realidade, mas a gente encontra na nossa instituição de ensino, a gente faz vários tipos de projetos e a gente leva esses kits a essa população menos
favorecida com relação ao flúor, indicando aí os métodos preventivos mesmo com a ação do flúor. Aí nós vamos ter que utilizar muito mais da ação do flúor tópico do que de origem sistêmica, né? Bom, nós estamos aqui em Brasília, no Distrito Federal, melhor dizendo, enfim, onde o nível de saneamento é um dos mais altos do país. Mas nós temos cerca de 400 mil dentistas em todo o país, uma média de 1 para cada 504 habitantes. Mas essa distribuição ela não é igualitária, ou seja, aqueles dentistas que trabalham no sistema público, lá no interior, recebendo aquele salário do SUS, que é por volta de R$ 6.500 em média, né? Eles recebem aporte do SUS, das instituições, para ministrar essa atenção preventiva, não só das crianças, dos recém-nascidos, dos lactantes, mas também das crianças maiores e dos adultos? Sim, a prevenção primária ela é amplamente, né, exercida aí por esses profissionais, né? Infelizmente, a gente sabe que o número de profissionais talvez ainda não atenda à quantidade de pessoas que têm essa necessidade, né? Mas todas as políticas de saúde, elas são voltadas para essa parte da promoção, da prevenção primária. Então, de alguma forma, isso chega na população, né? Porém, a gente ainda sabe que com um número pequeno e que muitas pessoas ainda não conseguem ter esse acesso. E, voltando um pouquinho ao assunto, Paulo, eu gostaria de ressaltar também a importância, né, das pessoas verem a saúde bucal como totalmente associada à saúde geral do indivíduo, né? Então, a gente sabe... As doenças que os maus cuidados, a falta de cuidados com a saúde bucal pode acarretar a pessoa, né? Isso, uma cavidade ali exposta, né, ao meio bucal, ela é suficiente para poder invadir ali corrente sanguínea e gerar outros problemas sistêmicos. Uma cavidade, ou seja, uma cárie, né? Isso, então a cárie hoje é a doença que mais afeta a população, né? E nós temos aí casos onde o comprometimento sistêmico, a partir de uma lesão cariosa, ela pode existir. Essas bactérias contidas na cárie podem se espalhar para o sistema sanguíneo, pelo coração, pelas válvulas cardíacas, causar um reumatismo, por exemplo? Exatamente. Então, todas essas bactérias estão associadas aos problemas sistêmicos, né, de uma forma geral. Então, muito importante ressaltar que a saúde bucal está totalmente associada à saúde geral do indivíduo. O que cuidados os pais devem ter quando há uma mudança de dentição? Os dentes de leite, chamados de leite, são substituídos pelos dentes já definitivos. Perfeito. Na verdade, como eu disse anteriormente, a família é o principal, né? Os promotores de saúde iniciais aí de uma criança, né? E essa mudança de dentição, isso gera aí muitas dúvidas para os familiares, né? Porque o primeiro dente permanente que vai erupcionar ali, que vai nascer, vamos dizer assim, na cavidade bucal, né? A criança ainda não tem 8, 9 anos. 6 anos de idade, os molares inferiores. Atrasado porque eu já sou avô, não me lembro bem. Isso, e assim, essa idade, a gente sabe que a criança ainda não tem uma maturidade suficiente. Então, os pais, além de ter todos esses cuidados, né, ter o entendimento de que ali, com 6 anos, já inicia a dentição permanente. Muitas vezes o pai chega com um filho no consultório, dizendo, pode extrair esse dente aí, porque vai trocar, então eu não vejo necessidade de mantê-lo. Só que já é um dente permanente, né? Então, as sequelas ali com relação às extrações dentárias já iniciam muito cedo. E a gente sabe que essas ausências dentárias poderão acarretar aí inúmeros problemas para o sistema estomatognático, né? Que gerando aí disfunções temporomandibulares, então dores na face. Ou seja, a articulação aqui da mandíbula pode ficar dolorida, pode haver também a superposição de um dente, os dentes nascer por cima do outro, né? Exatamente. Mas qual a frequência com que os pais devem levar a criança e a partir de que idade ao dentista? A idade, a gente sempre fala que desde o pré-natal odontológico, né? Mas, periodicamente, é interessante a cada 6 meses uma visita ao dentista. Então, as visitas regulares, normalmente a cada
6 meses, que os pais devem levar os filhos, né, principalmente nesse período de transição aí das dentições. Bom, a gente fala, quando fala de dentes e fala da função, da mastigação, da boca, os dentes têm duas, além da função da aparência, para a autoestima da pessoa, que é fundamental, tem a questão da digestão, mastigação dos alimentos, que isso é possível quando você tem uma arcada dentária minimamente saudável. A população está tendo consciência disso? Nós já passamos daquela fase em que o paciente chega para, eu preciso arrancar o dente? Sim. Então, assim, fazendo um ponto, né, nessa questão da digestão, então, assim, a gente sabe que a ausência dos dentes vai gerar uma dificuldade da mastigação, né, um comprometimento, e aí vão vir os comprometimentos gástricos, né, então, associados à ausência dentária. Então, a gente sabe que uma boa mastigação, ela vai facilitar muito, contribuir muito para uma boa digestão, isso contribuindo para uma saúde gástrica. Senão então, você passa o alimento direto para o estômago e vai aumentar, o estômago e o intestino vão trabalhar mais. Com certeza, você pode exatamente ter isso. Uma constipação, uma prisão de ventre crônica. Sim, então a mastigação, uma das principais funções, né? A estética também, então, essa questão da socialização do indivíduo, né? Muito relacionado aí à autoestima do indivíduo, à ausência dentária, à fonética. Então, assim, vários e vários motivos, né, para que a gente possa contribuir com essa questão da saúde bucal. Então, além da estética, né, a mastigação, fonética, então tem muito esse lado aí da autoestima e da socialização desse paciente aí ao meio que ele vive, até mesmo para conseguir um emprego, para conseguir se socializar aí ao meio, né, da sociedade. 20 anos atrás, o governo federal, não por acaso, a propósito dessa questão da aparência, lançou um programa chamado Brasil Sorridente. E justamente na época em que as portarias do Ministério da Saúde tentavam colocar em prática pela primeira vez esse programa, essa Política Nacional de Saúde Bucal. Que balanço se pode fazer desse? Bom, mas 20 anos atrás a odontologia era outra, já progrediu muito mais. Conseguimos avançar mais? Conseguimos avançar, com certeza. A conscientização das pessoas é o principal, né? E eu acho que, assim, tem sido as medidas de promoção de saúde bucal, elas têm acontecido e a gente tem aí essa parte da conscientização. Então, hoje, quando a gente entra em uma sala de aula em diversos setores aí, seja escolas públicas, privadas, a gente vê uma diminuição muito grande com relação ao número de cáries, dentes perdidos, né? E a gente percebe que tem tido uma melhora, né? Gradativa, eu acho que ainda requer muito esforço por parte dos programas, né, de atenção, mas que já existe uma melhora significativa aí com relação à conscientização. Agora, o Brasil, por outro lado, eu considero também o país que tem mais dentistas no mundo. Só que a distribuição é irregular porque, enfim, a carreira de um odontólogo, todo mundo tem direito a ter. Isso acontece com os médicos também. Tem direito a progredir, a adquirir novas técnicas, uma prática, inclusive a própria remuneração para o conforto seu e da família, né? Isso aí é a ambição de todos, você não pode. Qual seria a solução para que se consiga elevar o nível técnico de atenção, de sofisticação da assistência odontológica nos municípios que não estão assistidos hoje? Bom, Paulo, então eu diria que assim, hoje nós temos no Brasil a melhor odontologia do mundo, então isso fico muito grato por ter essa notícia, né, por receber realmente que nós somos, no Brasil, nós temos uma odontologia considerada assim uma das melhores do mundo. Isso é vamos dizer assim, um avanço muito grande, né? Tanto é que hoje nós recebemos muitos pacientes de outros países para tratar aqui, né? Então existe até um turismo relacionado a isso, né? E assim, com relação à remuneração, eu diria que, então isso eu estou dizendo como professor, que eu converso com todos os meus estudantes, né, todos os meus alunos, e eu falo que assim, isso vai depender de cada profissional com relação à qualificação. Então, nós temos aí hoje uma oferta
exorbitante de instituições de ensino que ofertam um curso de odontologia, né? E que isso cabe ao estudante passar por aquela graduação e se qualificar cada vez mais. Isso que vai fazer a gente realmente ter o merecido valor, né, da profissão. E a cada dia mais a gente percebe que, assim, temos um grande número de dentistas, talvez não muito bem concentrados em uma determinada área, não bem distribuídos, isso é um fato, né? Mas que existe um campo ainda para todos os dentistas, e eu acho que vale também o cirurgião dentista pensar em outras especialidades, em outras áreas de atuação, dentro da odontologia, que eu acho que existe um tipo de uma remuneração para todos nesse sentido. Mas a qualificação profissional, eu acho que hoje é o grande segredo do sucesso aí profissional. Me corrija se eu estiver errado, mas o aluno de odontologia, para ele trabalhar, ele vai precisar de uma cadeira. Aquela cadeira do dentista. E para ele trabalhar fora do sistema público, ou não trabalhar para uma clínica que seja de propriedade de outros, às vezes nem são profissionais da saúde, para que ele não fique submetido, ele vai ter que ter essa condição, ele vai ter que investir numa cadeira, em equipamentos básicos e tal, e quanto mais sofisticado for, mais caro fica. O aluno, em geral, tem condição de fazer esse investimento? É complicado, assim, porque desde o início, no primeiro semestre, né, do curso de odontologia, a gente já alerta os nossos estudantes dizendo que eles escolheram um curso relativamente com um investimento alto, né? Então, os custos já não começam ali depois que ele forma. Os custos já iniciam durante a graduação. Nós temos listas aí de instrumentais, materiais, com valores puxados, né? E assim, eu diria, Paulo, que quando existe um sonho em um aluno, ele vai fazer tudo para que ele possa conseguir atingir o objetivo dele, a realização do sonho. Então, assim, eu estou na área há 15 anos, eu comecei dando aula aí para o curso de auxiliar de saúde bucal, depois eu passei para o técnico em saúde bucal, graduação, pós-graduação hoje, e na coordenação do curso de odontologia. Então, o que eu percebo? Aquele estudante que ele tem interesse real pela área, ele começa fazendo um curso técnico de saúde bucal, que são muitas vezes promovidos pelo governo, né? Então, hoje nós temos escolas técnicas no Distrito Federal que oferecem o curso técnico de saúde bucal para que esse estudante que sai do ensino médio, ele já possa ter uma qualificação, uma capacitação para que ele possa procurar um trabalho no mercado de trabalho e, consequentemente, ele subir aí, né, dar os próximos passos. Então, ele começa fazendo curso técnico, muitas vezes ele consegue um emprego na área ou até mesmo um concurso público, né? E, a partir disso, ele já consegue fazer o curso de odontologia, né? Cursar, comprar seu material, seu instrumental. E, a partir daí, continua essa busca pelo sonho, né? Então, eu falo que, assim, existem inúmeras possibilidades para que hoje um cidadão ele possa se qualificar e se tornar um excelente cirurgião dentista. A maioria dos equipamentos e acho que dos insumos, né, digamos assim, moldes, material para broca, material para implante, para enxerto, para estética, aquelas porcelanas, tudo isso é importado, né, grande parte. Isso cria uma dificuldade para que esse tipo de prestação de serviços mais na área da estética chegue até as pessoas de menor idade, chegue até o público do SUS. Sim, vamos dar um exemplo, por exemplo, dos implantes dentários, né? Antigamente, não tanto tempo assim atrás, para realizar um implante dentário era para pouquíssimos, né? Era uma pessoa que tinha condição de fazer um implante dentário, era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo realmente muito bom, né? E hoje a gente percebe que já existe uma popularidade
dos implantes dentários, né? Então, a gente percebe que isso se tornou muito mais acessível pelo número de empresas nacionais e internacionais que fabricam instrumentais, que fabricam todos os produtos relacionados, né? E, além disso, uma quantidade maior de profissionais que nós temos aí qualificados para essas especializações. Então, hoje eu diria que existe o acesso muito maior devido à maior quantidade de empresas, de indústrias que vêm fabricando o nosso material, o nosso instrumental, não só internacional, mas também nacional. Nós temos empresas aí, indústrias excelentes aí de ponta nacional. Até que ponto o SUS está capacitado a fornecer implantes e enxertos para os pacientes dele? Sim, nós temos o Centro de Especialidades Odontológicas, que é o CEL, né, que atua aí nessa área de procedimentos mais especializados, mas eu diria, Paulo, que além do SUS, nós temos outras maneiras, outras formas do cidadão procurar. Então, se eu não tenho um implante, se eu não tenho a possibilidade de um enxerto na rede pública, eu posso procurar instituições de ensino. Então, nós temos aqui no DF inúmeras instituições de ensino e cursos de pós-graduação, né? E eles colocam aí somente o preço do custo do material que for necessário ali para a realização. Então, se eu não consigo buscar um procedimento na rede pública, existem outros meios para que eu possa procurar esse atendimento de uma forma extremamente qualificada, em um curso de pós-graduação, onde os professores estarão atuando ali à frente, né, com relação ao estudante da pós-graduação e desenvolvendo aí trabalhos muito bons dentro da área da odontologia. Então, é importante as pessoas, a população saber que não existe só o SUS para que a gente possa gerar o atendimento odontológico de qualidade e, acima de tudo, né, esses procedimentos mais complexos que, infelizmente, o SUS não oferece. Mas, de qualquer maneira, a tendência é que, havendo uma maior procura também e maior produção, esses insumos, todos esses recursos técnicos, essas substâncias e esses equipamentos vão se tornar cada vez mais baratos, enfim. Sim, é exatamente isso que aconteceu com a implantodontia hoje, né? Antigamente, para fazer um implante, a gente tinha que pedir esse implante de fora, né? Como o senhor comentou a respeito das indústrias, né? Tudo importado e tudo mais. Hoje não tem essa necessidade mais. Hoje se popularizou muito diante dessa maior quantidade de indústrias que fabricam, que produzem esses materiais aí e equipamentos que nós utilizamos na odontologia. Ou seja, professor, o senhor dá aula já há quase 15 anos, né? 15 anos, isso. E o entusiasmo desse aluno que chega lá? Legal. Eu acho que, assim, essa é a melhor parte da entrevista, porque é falar do que eu mais gosto de fazer, né? Eu falo que eu sempre uso uma frase que eu tenho a odontologia como profissão e a docência como paixão. Então, esse transmitir, esse transferir, esse compartilhar conhecimento, isso começa conosco, nós professores. Então, uma vez que o meu estudante chega ao centro universitário e ele é bem acolhido e ele sente aquela vibração positiva por parte do corpo docente, a gente consegue transmitir isso. E o aluno, ele fica ali olhando assim, eu quero ser igual ao meu professor futuramente. Parabéns, então, professor, transpira a sua vocação e a vontade de passar seus conhecimentos. Muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço por tudo, Paulo. Obrigado. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.
próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre agricultura, exploração de petróleo, linhão de Tucuruí, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Esses são projetos que estão diretamente beneficiando aos pequenos produtores, que são, como já disse, aqueles que levam o alimento para a nossa mesa. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Ao contrário do que muita gente diz, de que os empreendimentos portugueses tiveram que trazer negros da África para cá, porque os índios não quiseram ser escravos, isso é uma tremenda de uma mentira. Os índios foram escravizados à exaustão, foram mortos aos milhares, sendo explorados pelo trabalho escravo. Os escravos indígenas foram utilizados durante todo o período da colonização. E essa escravização se deu com o fundamento da guerra justa. Grosso modo, se os indígenas se recusam à fé, são contrários à fé, portanto é justo guerreá-los. Como é justo guerreá-los, então significa que é justo matá-los, é justo ocupar os seus territórios e é justo escravizá-los. Eu escravizo o indígena para salvar a alma dele. Agora é lei. Já está em vigor a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. São diretrizes para as queimadas controladas e prescritas, visando a proteção das pessoas e da biodiversidade. O manejo é vital para evitar incêndios florestais de grandes proporções que causam danos à natureza e prejuízos à economia. O Senado votou. Agora é lei. Poucas mulheres se aventuravam na carreira política, não era considerado de bom tom. A luta da mulher não é apenas um princípio, é uma questão social. Temos os mesmos direitos, devemos também ocupar os mesmos espaços. Nós estamos chegando à conclusão que não basta reivindicar os nossos direitos, que é preciso gritar. Nós somos 52% da população e temos uma representatividade no Senado de 13%. Nós estamos falando abertamente que nós queremos sim espaços de poder. Liderança no Senado Federal, não há dúvida nenhuma, é uma grande conquista, nós conseguimos avançar. A gente não quer privilégio, a gente quer justiça, né? TV Senado. Democracia todo dia. Olá, bom dia. Segunda-feira, 25 de novembro, o Senado Notícias está no ar. E hoje é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Esse tipo de crime, infelizmente, ainda está crescendo no Brasil. Campanhas para enfrentar essa realidade começam no mundo inteiro. Mais de 700 mil ameaças, quase 260 mil casos de agressões, 1.467 feminicídios. Todos os tipos de violência contra a mulher cresceram no último ano. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O dia 25 de novembro marca o início da campanha internacional pela eliminação da violência contra as mulheres. As campanhas que nós estamos acompanhando hoje no Brasil, elas promovem e dão coragem, na verdade, à denúncia. Quando você denuncia, você aumenta o número de fato de denúncia. Agora, nós precisamos focar numa coisa, precisamos denunciar e denunciar e denunciar. Porque quanto mais você denuncia, mais, na verdade, você promove a investigação e promovendo a investigação
investigação, você tem a punição. Se você pune, você reduz de fato os casos de violência. O Brasil também aderiu à campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, realizada anualmente em mais de 150 países, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a sociedade contra a violência de gênero. Em audiência pública realizada no Senado, a representante do Ministério das Mulheres destacou as ações do governo para combater esse crime. Até o momento, o governo federal investiu 296 milhões em casas da mulher brasileira desde 2023. E investimos 10 milhões em editais de equipagem, de centros de referência e atendimento às mulheres, o edital para uso das tornozeleiras eletrônicas. Lembrar que nós estruturamos o Ligue 180 e que lançamos por WhatsApp o acesso ao Ligue 180. Os senadores falaram do papel do Senado para contribuir no combate à violência de gênero no país. E é necessário que o Senado da República, aliás, que o Congresso Nacional aperte mais nas leis, seja mais rígidas para punir de uma forma muito forte aqueles que praticam violência contra a mulher. O Congresso, o Senado Federal tem tido um papel de fato muito importante. Em nível internacional, a campanha ela é fundamental na medida em que ela envolve os estados. Né? Quando os estados, na verdade, eles participam, eu digo os países do mundo, de fato, eles participam, a gente cria uma verdadeira rede. A proibição pela Anvisa dos implantes hormonais manipulados, também conhecidos como chips da beleza, foi discutida em uma sessão de debates temáticos aqui no Senado na sexta-feira. O chip da beleza se popularizou como uma terapia de implante hormonal. Uma espécie de chip que, colocado no corpo do paciente, promete benefícios como aumento da massa muscular e alívio dos sintomas da menopausa. O uso da tecnologia de estética chegou a ser proibido pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por trazer possíveis riscos à saúde, como insônia, taquicardia e infarto. A decisão foi tomada a partir de denúncias apresentadas por entidades médicas, que apontam o aumento no número de atendimentos de pacientes com problemas gerados a partir do uso do dispositivo. Os senadores debateram a segurança e eficácia do procedimento estético em uma sessão temática com especialistas. Ficou claro que a Anvisa, naquela preocupação legítima de tentar evitar um dano à saúde pública, acabou cometendo um certo exagero ao fazer uma proibição geral ampla e restrita. E a posição que o CFM adotou naquela época era de modular a decisão para proibir especificamente o uso estético e o uso para ganho de performance e liberar a produção, comercialização, venda para fins clínicos em geral, mesmo não tendo as melhores evidências do mundo para esta prática. Nós não somos contra a administração de hormônios através de implantes, em hipótese alguma. O problema é que não há ainda estudos consistentes, sem vieses, que constatem a segurança do uso de associações de hormônios através de implantes subcutâneos. Há em nosso país o único implante hormonal aprovado pela Anvisa, composto por etonogestrel e que atua como método anticoncepcional. Para uma medicação ser aprovada, ela precisa passar por várias etapas de pesquisa. Estudos clínicos de fase 1, 2 e 3, constatando assim a eficácia e segurança para seu uso. E esse caso aqui, uma paciente que entrou em coma por ocitocina e eu agora acabei de manejar uma paciente há 2 semanas atrás que também entrou em coma. Essa paciente, ela autorizou divulgar os dados, mas ela não quis depor ainda porque ela está fragilizada e esses hormônios eles estão por aí sendo vendidos, colocados e sendo implantados. E pasmem, apesar da proibição de propaganda desses implantes hormonais, isso é livre na internet, vendendo felicidade em milímetros. De acordo com alguns profissionais, o chip da beleza não é usado totalmente para fins estéticos. Há médicos que prescrevem o uso dos dispositivos para tratamentos hormonais.
Nessa caminhada de proibição dos implantes, eu pude perceber o mal que isso pode gerar para as pacientes, ou seja, a ausência desse tratamento pode trazer consequências gravíssimas, pacientes que não respondem a outras terapias, né, que estavam efetivamente desesperadas, muitas até que já possuíam, né, processos na justiça, foi um momento difícil e, ao mesmo tempo, eu concordo com os colegas e vi muitos usos que estavam sendo feitos de forma indevida, misturas absolutamente esdrúxulas. Eu, pessoalmente, trabalho com implantes há mais de 30 anos. A minha mãe tem 90 anos de idade, vai todo dia para uma piscina. Minha mãe até hoje usa implantes hormonais. Não estaria numa piscina fazendo hidroginástica todos os dias, como ela passa, se ela não tivesse usado durante 30 anos implantes para a reposição hormonal dela. Em uma recente atualização, a Anvisa voltou atrás sobre a decisão de proibir, de maneira generalizada, a implantação dos hormônios e estabeleceu novas regras que permitem o uso do chip da beleza apenas para tratamentos específicos. O senador Jorge Seife entende que as medidas restritivas não devem prejudicar os pacientes que fazem o uso do dispositivo para tratamentos hormonais. Essa questão toca diretamente na liberdade médica, pois decisões como essa acabam limitando a autonomia do médico em escolher o tratamento mais adequado para o paciente. É fundamental preservar o direito do profissional de saúde em dialogar com seus pacientes, discutir riscos e benefícios e optar, então, pela melhor opção, em vez de serem submetidos a restrições que nem sempre refletem a realidade clínica. Seguiu para a sanção do presidente Lula o projeto de lei com regras para emendas parlamentares ao orçamento da União. Os senadores votaram destaques na segunda-feira e, no dia seguinte, os deputados concluíram a tramitação no Congresso, rejeitando algumas modificações que haviam sido feitas pelo Senado. A proposta aprovada pelo Senado define regras para a proposição e execução de emendas parlamentares. Desde agosto, por decisão do Supremo Tribunal Federal, emendas de execução obrigatória apresentadas por deputados e senadores ao orçamento estão suspensas. De acordo com o relator, a proposta unifica normas e assegura transparência, atendendo à preocupação do STF. O texto base do projeto foi aprovado na última quarta-feira. Pedidos de votação em separado de alguns trechos da proposta, conhecidos como destaques, foram analisados nesta segunda-feira em plenário. Que o Poder Executivo haja também com celeridade como o Congresso está agindo e se tiver também alguma acordo com o Supremo Tribunal Federal, que também seja célere, porque está um verdadeiro caos no interior do Brasil. Inicialmente, 4 destaques seriam analisados, mas depois de acordo entre os senadores, sobraram apenas 2 para votação. Um deles foi apresentado pelo PL e pedia para retirar do texto a possibilidade de bloqueio pelo Executivo dos recursos na execução das emendas. O bloqueio não estava no texto encaminhado pela Câmara dos Deputados e foi inserido pelo relator. Por 47 votos a 14, ficou decidida a retirada da possibilidade de bloqueio. É evidente que todos nós temos responsabilidades, e quando falo todos nós, dos poderes, né, de darmos a nossa parcela de contribuição para o equilíbrio fiscal do país. Ocorre que existem mecanismos e mecanismos. O que o governo nos propõe através desse artigo, o bloqueio, é uma situação praticamente de confisco, né, do recurso orçamentário. A não aprovação significa que as emendas parlamentares ficam num patamar que não serão, das quais não será possível o contingenciamento e o bloqueio, e as despesas discricionárias da União, todas demais, será possível o contingenciamento e o bloqueio. Está rejeitada a expressão "e o bloqueio". O outro destaque foi apresentado pelo União Brasil. Retira a obrigatoriedade da aplicação de 50% das emendas de comissão em saúde. O texto sugerido pelo partido também foi acatado, com 25 votos contrários e 39 favoráveis.
Quando nós reservamos 50% apenas para uma comissão, são 20 outras áreas temáticas que irão ficar restritas apenas ao bolo orçamentário de 50%. A educação tem recursos vinculados e acrescentados, inclusive, como agora o fez o presidente Lula no programa Pé de Meia. Tanto fará falta, sim, se for retirado da saúde, o percentual de 50%. O importante é que mantenhamos a independência da CMO, para que com isso os parlamentares possam colocar emendas ou fazer até mudanças de rubrica. Isso é importante, porque como estava anteriormente, você não poderia nem remanejar o dinheiro de um transporte escolar para uma merenda escolar. Pelo menos restabelecemos uma boa parte para, com isso, dar a proteção mais aos municípios do Brasil. Um dos itens rejeitados pelos deputados foi o fim da destinação de 50% das emendas de comissão para ações e serviços de saúde, que, como vimos aí na reportagem, tinha sido proposto pelos senadores. A semana tem previstas 4 sessões especiais no plenário e votação do projeto de lei da segurança do PIX. Confira os destaques da semana e a agenda desta segunda-feira. Daqui a pouco, às 10 horas, o plenário deve realizar a sessão especial para comemorar os 20 anos da Pastoral da Pessoa Idosa. E logo mais às 2 da tarde está prevista a sessão não deliberativa no plenário, aquela dedicada a discursos dos senadores. Às 2h30, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada, mais uma audiência pública para debater a reforma tributária. Dessa vez, o foco será o imposto seletivo. Às 4 da tarde, mais uma sessão especial está prevista no plenário do Senado. Esta para celebrar os 100 anos da União dos Escoteiros do Brasil. Nesta terça, às 9 da manhã, a Comissão de Infraestrutura deve se reunir para examinar projetos. O primeiro da pauta é o que regula a convocação de audiências públicas promovidas pelas distribuidoras de energia elétrica e pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Às 10 horas desta terça, o plenário do Senado tem sessão especial marcada para celebrar os 35 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. Às 10 horas desta quarta, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião deliberativa marcada. Um dos projetos em exame é o da Lei de Segurança do PIX. O PL prevê regras e cria mecanismos de recuperação rápida dos valores transferidos no caso de crimes patrimoniais. Às 14 horas desta quarta, a Comissão de Defesa da Democracia tem audiência pública marcada para debater o apoio e rejeição à extrema-direita e seus impactos políticos no Brasil, Chile e Argentina. E às 9 horas desta quinta-feira, o plenário do Senado deve se reunir em sessão especial para comemorar o aniversário de 84 anos da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. A CPI das Bets fez na semana passada a primeira reunião de trabalho e aprovou a convocação de um dos donos do Tigrinho, o empresário Fernando Oliveira Lima. Além do cantor Wesley Safadão e das influenciadoras Deolane Bezerra e Jojo Todinho, entre outros famosos. O primeiro a ser ouvido deve ser o dono do Tigrinho, o empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG. Nós escolhemos o Tigrinho primeiro porque ele é o mais conhecido. Se eu for dar o nome de outras bets, que são inúmeras, as pessoas não vão se ligar. Então é importante, mas o Brasil inteiro conhece o Tigrinho. Então eu acho importante começar pelo Tigrinho, justamente pela projeção que tem, para que a população brasileira compreenda e entenda do que nós estamos falando. Também serão ouvidos pela CPI os influencers Jojo Todinho, Deolane Bezerra, o comediante Tiro Lipa e o cantor Wesley Safadão, além de vários representantes de empresas de apostas. Ao todo, foram aprovados 170 requerimentos entre convites e convocações. Os requerimentos envolvendo integrantes da equipe econômica do governo, de ministérios, da AGU, da Polícia Federal e da Polícia Civil de alguns estados foram transformados de convocação para convite. A posição do governo é de colaborar para que nós possamos nos aprofundar num tema que hoje é do interesse de toda a sociedade brasileira. Essa CPI não é contra governo, não é a favor de governo. Essa CPI, meu querido senador Humberto Costa, é a favor da sociedade. Nós que somos médicos, nós estamos sentindo que a sociedade está adoecendo por conta de uma
falta de regulamentação nessa atividade, que é uma atividade que ela existe em todos os países, mas que, infelizmente, nós precisamos regulamentá-la com muita responsabilidade para proteger a sociedade. Foi aprovado também um procedimento na CPI que vai facultar aos depoentes o direito ao silêncio para os questionamentos que possam incriminá-los e assim evitar que sejam impetrados pedidos de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Isso aqui nós já asseguramos aquilo que sempre se pede nas impetrações de habeas corpus. Já é assegurado a todos. As perguntas objetivas devem ser respondidas, como tramita, como caminha dentro do judiciário, e aquelas que possam incriminar o depoente, ele não precisa falar. Então, só para deixar bem claro o nosso respeito às prerrogativas de quem está sendo investigado, de quem está sendo ouvido. O depoimento do dono do Tigrinho está marcado para amanhã, dia 26. O Senado lançou um filme em 3D que simula uma visita imersiva com a participação virtual de Abdias Nascimento, que foi senador de 1991 a 92 e de 1997 a 99. Abdias Nascimento foi o primeiro senador assumidamente negro da história do Brasil. Era ativista da causa negra e fundou o Teatro Experimental do Negro e o projeto Museu de Arte Negra. Foi poeta, escritor e dramaturgo. Suas pinturas foram exibidas dentro e fora do Brasil e exploram o legado cultural africano com foco no combate ao racismo. Para mostrar todo o trabalho e a vida de Abdias Nascimento, o Senado apresenta um filme em realidade virtual, O Sonho de Abdias, uma jornada imersiva sobre luta, esperança e transformação. O filme foi todo produzido em 3D. A imersão ela não acontece imediatamente. Então, normalmente você vai colocar o óculos, você vai colocar o fone de ouvido e aí você começa um processo de se desprender, de desconectar de onde você está fisicamente para se transportar para essa imersão. Então, ali no primeiro minuto, a gente costuma começar o filme bem devagar, para primeiro você entender onde é que você está, você vai olhar para a cúpula do Senado, você vai olhar para a tribuna, você vai entender e aí as coisas começam a acontecer. E aí, a partir disso, você começa realmente a entender, o seu cérebro começa a dizer para você que você está ali. E é isso que faz essa experiência ser tão especial. Você ter o Abdias Nascimento na sua frente, você ouvir o que ele tem para te dizer, um Rocco Pitanga que é maravilhoso, tão perto de você. O ator Rocco Pitanga interpreta Abdias Nascimento. Ele passou por uma caracterização para ficar mais parecido com um ex-senador. Em O Sonho de Abdias, você acompanha Janaína, interpretada por Sofia Rosa, uma jovem visitante do Senado que é transportada para uma jornada de descoberta e inspiração ao conversar com Abdias Nascimento. A experiência culmina com Janaína visualizando-se no futuro, como uma líder, continuando o legado de Abdias e outros heróis negros. As cenas filmadas no Senado retratam a conversa fictícia entre Janaína e Abdias. Senador. Então você foi o primeiro senador preto? Eu fui muita coisa nessa vida, menina. Fui entregador de doces da minha mãe, faxineiro, economista, poeta. Mas, eu não fui o primeiro negro a passar por aqui. Não é? Então quem foi? Bom, pelas minhas pesquisas, mais de 20 filhos de africanos cumpriram mandato aqui no Senado antes de mim. 20? Uhum. É que nenhum deles assumiu sua condição de afro-brasileiro e nem lutou pelas causas da negritude. Essa forma de imersão, isso possibilita que as pessoas não apenas assistam e conheçam a história da Abdias, mas também proporciona aquele contato, né? Você vai estar ali dentro do Senado, você está olhando para um pioneiro da questão de ser o primeiro senador negro brasileiro, ele estar dentro de um local que ele lutou para que outras pessoas pretas também entrassem, para que ele abrisse esses caminhos e a gente ter essa visão próxima, né? Então, eu acho que ainda é melhor do que ver em tela, ainda que a gente mereça um documentário, um filme sobre a vida de Abdias, é ainda melhor porque você está perto, você está próximo, você está dentro da história que você está vivendo e está podendo revisitar ali de uma forma tão bem feita.
O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil e deve atingir cerca de 71 mil indivíduos entre 2024 e 2025. A campanha Novembro Azul alerta para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, em que um exame simples e barato pode significar a cura completa da doença. Essas são imagens de uma cirurgia de próstata com tecnologia de última geração. Com o auxílio de um robô, o médico afasta com precisão de milímetros todas as estruturas que cercam a glândula até retirar o tumor, sem afetar as terminações nervosas, evitando sequelas e devolvendo ao paciente todas as funções dentro da normalidade. Mas a cirurgia robótica ainda é um procedimento caro e não está disponível nos hospitais da rede de atendimento do SUS de todo o país. O Novembro Azul existe para aumentar a consciência dos homens da prevenção do câncer de próstata. Por que isso? Porque o câncer de próstata, ele não dá nenhum sintoma no paciente. Se ele não fizer o exame preventivo, pode chegar num estágio da doença em que ele não é mais curável. Ao passo que, quando você faz o exame preventivo e você descobre o câncer na fase inicial, a chance de cura desse tumor passa de 95%. A boa notícia é que o exame considerado mais eficiente pode ser realizado em um simples consultório por um especialista, somando-se a um simples exame de sangue. Nem a radiografia, nem o ultrassom ou mesmo a ressonância magnética são tão precisos quanto o toque retal para confirmar a necessidade de biópsia e tratamento se necessário. As principais sociedades mundiais de urologia recomendam a realização periódica anual do exame de próstata a partir dos 45 anos de idade para quem tem fatores de risco para câncer de próstata, sejam ele antecedentes familiares de câncer de próstata, de mama, de ovário, de intestino, de pele, ou pacientes de pele negra, obesos, são considerados populações de maior risco. E para a população em geral, a partir dos 50 anos de idade. Posso aqui afirmar, como urologista que sou, que a medicina praticamente venceu o câncer de próstata, desde que descoberto precocemente. O preconceito tem que ficar de lado. O exame de toque retal para ver a próstata leva menos de 10 segundos. Então não tem por que você deixar de fazer o seu exame preventivo para cuidar da sua saúde. É isso. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre agricultura, exploração de petróleo, linhão de Tucuruí, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Esses são projetos que estão diretamente beneficiando aos pequenos produtores, que são, como já disse, aqueles que levam o alimento para a nossa mesa. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea.
presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. A democracia é a existência e o funcionamento com saúde do Estado democrático de direito. A democracia é, sim, sinônimo de convívio de diferentes, ideias antagônicas, visões contrárias, opiniões conflitantes. A democracia se constrói também com as divergências e divergir no campo das ideias com respeito ao outro. A democracia e os direitos humanos são fundamentais para combater injustiças, discriminações e promover o respeito. Atentar contra a democracia e contra o Estado Democrático de Direito é crime. Aliás, um dos poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil vai continuar e a luta pela democracia é eterna. TV Senado. Democracia todo dia. A lavoura não é quando eu quero plantar, é quando o tempo me permite que eu plante. O senhor tem alguma estimativa de que os setores econômicos do Estado, a infraestrutura do Estado vai estar plenamente recuperada? Então, tem muitas coisas e muito tem que se fazer ainda para que a gente possa recuperar totalmente essa nossa economia. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. O programa Pé de Meia cria uma poupança para estudantes de baixa renda das escolas públicas do ensino médio. Os alunos vão receber 9 parcelas de R$ 200 mensais e mais um depósito de R$ 1.000 no final de cada ano concluído com aprovação. As escolas devem enviar ao governo federal os dados dos bolsistas do Pé de Meia. O Senado votou, agora é lei. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Trabalhar 6 dias e tirar 1 dia de folga. A escala 6x1 é bem comum para milhares de trabalhadores aqui no Brasil. A ideia de acabar com esse tipo de escala ganhou força nas redes sociais e repercute aqui no Congresso. Fique nesta live para entender melhor esse assunto. A gente conversa com o Ricardo Patá, presidente da União Geral do Trabalho, e com a advogada trabalhista Maria Lúcia Beiame. Cibele Nunes está ligada nas redes sociais e traz a sua participação. Bom, sejam todos muito bem-vindos aqui na nossa live. Obrigada por estarem aqui, porque é um assunto que está dando o que falar e a gente quer, poder, assim, explicar um pouquinho o que está acontecendo e quais são os caminhos dessa discussão. Doutor Ricardo, eu queria que você explicasse para a gente
Como que é a legislação hoje sobre jornada de trabalho? E também, porque a gente tem que entender que é diferente. Jornada de trabalho é uma coisa, escala de trabalho é outra, não é isso? É verdade. Essa questão, inclusive, trazida conforme a sua introdução nesse programa, que eu quero aqui cumprimentar todos da TV Senado, é uma TV que tem uma audiência extraordinária, senadores, assessores de senadores, a população de uma forma geral, e é fundamental para que a gente possa dialogar com aquelas pessoas que estão nos vendo na telinha. A questão principal que está sendo colocada é essa tal da jornada 6x1. Mas o pano de fundo para o movimento sindical, em especial para a UGT, que é uma das maiores centrais do Brasil, em especial em comércio e serviços, é a questão da redução da jornada de 44 para 40 horas na nossa compreensão. Porque a PEC sugerida reduz para 36 horas. Mas eu já adianto, do ponto de vista do que é possível no país de hoje, é que a gente possa reduzir a jornada de 44 para 40, coisa que ocorreu em 88, quando foi reduzido de 48 para 44. Então, é uma questão, desde aquele momento, um pleito do movimento sindical. Então, essa questão não é nova. A jornada 6x1 é uma jornada, muitas vezes, estipulada através da negociação coletiva, que, a meu ver, é um dos instrumentos mais poderosos para que se possa equilibrar capital e trabalho e possibilidades efetivas, tanto na ótica do trabalhador e na necessidade do empregador. Só que chegou um momento, pelo cenário que nós estamos vivendo hoje, pela tecnologia, pelas mudanças que ocorrem no mundo, pelas reduções que estão ocorrendo em vários países, que temos que debater e discutir essa questão. Porque quem trabalha, que foi a pergunta que você fez, 6x1, vamos analisar uma mulher, porque normalmente a maior parte dos trabalhadores em comércio e serviços são mulheres. Ela trabalha de segunda a sábado. Em capitais como São Paulo, 2 horas de trânsito para chegar no trabalho e voltar para a tua casa. Chega arrebentada em casa, ainda tem que fazer um monte de coisa na sua casa. Sobra o domingo. O domingo que sobra para ela é para lavar louça, para se dedicar à casa. Ou seja, essa pessoa não tem vida. Por isso, a nossa sugestão, já antecipo, é que ao invés de ter 6x1 e termos um equilíbrio, fazer 5x2. Iniciar um processo de negociação, e o Senado é um dos principais instrumentos do nosso país para fazer esse trabalho, é fazer com que as pessoas tenham vida. Tá certo. Porque essa jornada 6x1, ela está trazendo depressão nas pessoas. Tá bom. Esse é o primeiro. No início, pois não. Tá joia, Ricardo. Eu vou passar para Maria Lúcia Beiame também, para a gente também ir equilibrando aqui o tempo, né? Já que é um assunto muito polêmico. E a gente também vai explicar ao longo do programa o que é essa PEC, qual é a PEC é uma proposta de emenda constitucional. Mas antes eu queria ouvir a Maria Lúcia. Maria Lúcia, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre o que é a escala 6x1 e onde que ela é mais comum. A gente está falando de trabalhadores do varejo, principalmente? Bom dia para todo mundo, bom dia, Patá, bom dia. Na realidade, ela é mais comum na área de comércio e na área de serviço, né? Mas, como você falou no começo, escala é uma coisa, jornada é outra coisa. Então, eu posso ter uma jornada diária com uma escala 5x1 ou uma escala 5x2, né? Eu posso ter compensação de jornada, então a jornada normalmente, a gente, quando se refere a ela, acaba se referindo um pouco à somatória de horas no dia ou na semana, por exemplo. E isso pode ser dividido em diferentes escalas, tá? Por exemplo, a França tem 35 horas de trabalho em 5 dias e não em 4 dias, por exemplo, né? São 7 horas. Então, a gente tem essa diferenciação entre escala, que é o como eu divido a minha jornada semanalmente, ou mensalmente, ou anualmente. O que essa PEC quer, na realidade, ela é reduzir para 32 horas semanais, apesar de estar escrito 36, se você fizer a conta, 4 dias na semana com 8 horas dá 32, tá? De uma maneira abrupta, então acho que esse que é o grande problema. A gente tem questões que devem ser analisadas para essa redução de jornada.
Existem outras PECs, uma delas é a 148 de 2015, que ela prevê se chegar a 36 horas, mas com uma redução gradual. Então, se passaria de 44 para 40, depois a cada ano vai se reduzindo. O porquê é necessário essa redução e o porquê não é necessário hoje para eu acabar com uma escala 6x1, tá? Que eu preciso de uma emenda constitucional. Porque, bem como o Patá falou, o movimento sindical poderia negociar com a categoria econômica uma alteração da jornada. Então, nada impede que eu tenha um trabalho de 5x2, como, por exemplo, acontecem nos escritórios, fazer escalas de 5 dias de trabalho por 2, seja por um acordo coletivo reduzindo para 40 horas, seja com um acordo coletivo, eventualmente, por exemplo, dividindo essas 44 horas, que normalmente acaba dando 8 horas e 48 minutos nesses 5 dias, ou às vezes um dia com menos horas. Então, não há necessidade de uma PEC para que isso aconteça, né? O acordo sindical, ele pode sempre melhorar as condições do trabalhador. O grande problema e aí quando você vai para uma PEC, é você fazer isso de uma maneira linear para todas as empresas, mesmo as que não têm condições de fazer hoje isso, como são as micro e pequenas empresas, que teriam um aumento aí de uns 30% de custo na sua mão de obra, né? E a própria alteração em 1988 na Constituição Federal, quando baixou de 48 para 44, existem vários estudos mostrando que não houve um incremento de número de emprego. Então, a ideia aqui é a gente discutir, na realidade, a questão de como dividir melhor o tempo de trabalho daquele empregado, para que ele possa trabalhar com equilíbrio, né? Mas que seja viável do ponto de vista econômico. E, para mim, a melhor coisa seriam os instrumentos coletivos que poderiam já, desde 1988, estar negociando, como algumas categorias têm convenções coletivas estabelecendo jornadas menores. Tá certo, a gente vai detalhar melhor esses pontos, mas antes eu vou chamar a Cibele, né, Cibele, que ela tem novidades aí das nossas redes sociais. Olá, Sara, Maria Lúcia, Ricardo. Bom, durante a semana nós perguntamos para as pessoas nas nossas redes sociais se elas são contra ou a favor do fim da escala 6x1. E a gente teve até um resultado relativamente equilibrado, 40% das pessoas votaram contra e 60% das pessoas votaram a favor do fim da escala 6x1. Eu tenho uma pergunta aqui para o Ricardo, da Lara de Sergipe. Ela quer saber o seguinte, Ricardo, os setores que trabalham de forma ininterrupta, principalmente saúde, o comércio, como a Sara já citou, como é que ficariam esses setores? Eles estão participando desse debate? Já existe alguma proposta de adequação? Olha, nós já temos, como disse anteriormente, essa questão da redução da jornada de 44 para 40, que são duas coisas. A PEC é necessária para reduzir a jornada que constitucionalmente hoje são 44 horas. A questão da adequação da jornada, isso é um instrumento utilizado que é a negociação coletiva. Várias categorias já trabalham 36 horas, por exemplo, os bancários, a área da saúde, advogados, médicos, engenheiros, todos eles já têm uma diminuição importante da jornada de trabalho. Agora, o que é fundamental nesse debate que nós estamos fazendo do 6x1 é colocar de forma muito clara que no momento que estamos vivendo hoje, com a tecnologia ampliada, com as formas tão diferenciadas que estão ocorrendo ultimamente no mundo, principalmente pós-pandemia, é o momento de nós adequarmos ao trabalho, à saúde do trabalhador. E, além disso, tem uma outra questão que é necessária. No Brasil, um dos elementos mais graves que o trabalhador vivencia é a falta de qualificação e capacitação pelos novos instrumentos de trabalho. Então, a nossa ideia, enquanto GT, representando a maior parte de comércio e serviço do Brasil, é que haja essa diminuição através de PEC, mesmo que a PEC manda reduzir para 36 horas e possa ser 32 por matemática, é fundamental que tenha o debate, porque a PEC entra de um jeito e sai de outro.
A sociedade é importante que debata, o movimento sindical vai estar dentro, mas é fundamental a gente pensar na saúde do trabalhador. Não dá para trabalhar 6x1. E, por último, nesse tema, é importante dizer, quando reduziu de 48 para 44, ela mesma grita da área empresarial, vai quebrar a empresa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não aconteceu absolutamente nada. Foi muito sinérgico a mudança de 48 para 44, e agora, depois, desde 88, e com as mudanças mundiais, chegou o momento de reduzir para 40 horas. Tá, joia, Ricardo. Vamos explicar um pouquinho, porque antes da Constituição de 88, a gente tinha, então, uma jornada máxima de 48 horas semanais. Essa jornada hoje é de 44 horas semanais. A proposta da deputada Érica Hilton está reduzindo de 44 para 36 horas semanais. A gente não está falando de escala de trabalho, estamos falando de jornada semanal. Então, a pessoa poderia trabalhar até 36 horas por semana. Aí, Maria Lúcia, você falou aí da questão da proposta de emenda constitucional. Como é que você vê essa redução de jornada? Vamos falar primeiro de redução de jornada, depois a gente entra na escala. Como é que você vê essa redução de jornada? É factível, não é factível, ou isso teria que se dar apenas por acordo coletivo? Eu entendo que somente por acordo coletivo nesse momento. É o que eu digo. A Constituição Federal ela tem um limite máximo, né? E dali para baixo, qualquer instrumento coletivo pode fazer, como existem hoje instrumentos coletivos fixando a jornada em 40 horas e fixando escalas em 5x2, tá? E essa maior parte das empresas hoje, se você olhar, tirando algumas atividades de serviços, algumas atividades de varejo, a maior parte de escritórios trabalha 40 horas, tá? Algumas fábricas têm escalas diferenciadas, mas na realidade, você baixar de 44 horas, e eu volto a frisar, se você fizer a conta, são 32. Não dá para ter 8 horas de trabalho máxima por dia, por 4 dias na semana, e tá 36. Você baixar 12 horas semanais, né, para o trabalhador brasileiro, que é um dos menos produtivos no mundo, e é um dos menos produtivos no mundo, porque a gente tem 30% de analfabetos funcionais, porque a gente tem 12% somente da população entre 15 e 65 anos com uma alfabetização considerada de alta proficiência. A gente tem um investimento zero estatal, eu não falo de governo, eu falo de Estado, em educação, em instrução, em preparação dessa mão de obra. A gente tem investimento zero da maior parte das entidades sindicais na formação da sua própria mão de obra, né? E a gente tem uma legislação previdenciária que pune o empregador que quer investir, porque ela limita o tipo do curso, o valor que ele pode investir naquele trabalhador, senão toda a diferença é considerada o salário. Então, para que seja factível uma redução de jornada, esse trabalhador tem que ser mais produtivo. Todos os países que fizeram os 4 dias de trabalho exigiram que o nível de produtividade fosse mantido, ou seja, o que você trabalhava em 5 dias, você trabalharia em 4, né? E só foi considerado sucesso quando isso aconteceu. Então, hoje, através de uma PEC, eu não vejo como ser factível no Brasil na situação econômica e de preparo de mão de obra que a gente tem aqui no Brasil. Tá certo. Só para esclarecer, essa questão do 4x3, a gente vai falar já, porque aí a gente está falando de escala de trabalho. Mas antes a gente vai chamar a Cibele, que tem mais informação, né, Cibele? Isso, Sara. Nós fizemos uma outra enquete também essa semana com o nosso público, perguntando para as pessoas se elas acham que um dia de folga é suficiente para recuperação física e mental. E apenas 18% responderam que sim, a grande maioria, 78%, responderam que não, e tivemos 4% das pessoas dizendo que a prioridade é a manutenção do emprego. Eu tenho uma pergunta aqui para o Ricardo, novamente, da Maria do Ceará. Ricardo, ela quer saber o seguinte, nessa discussão toda, qual é o risco de impacto no salário do trabalhador, caso a redução da jornada, da escala, né, a mudança de escala seja aprovada? Bom, é muito importante essa pergunta, e o projeto e o entendimento das centrais sindicais, em especial da UGT,
é que qualquer alteração que possa ocorrer, que nós estamos desenvolvendo para que seja uma redução na PEC para 40 horas, e aí as alterações da jornada sejam através de um instrumento de negociação, mas levando em conta que 6x1 definitivamente acabaria, é que não haja redução nenhuma no salário. Como ocorreu em 88, quando a redução de 48 para 44 não houve redução do salário. E ela foi muito aceitada pela economia, pelo mercado e por todos, e melhorou muito as condições naquela oportunidade. Chegou o momento de nós fazermos uma alteração. E essa pesquisa que você nos apresenta, Cibele, ela é fantástica, porque ela mostra realmente que é impossível as pessoas, num dia por semana, conseguir restabelecer a sua saúde e a sua capacidade de ser um ser humano. É desumano o trabalho de 6x1 hoje. Nós precisamos definitivamente fazer mudanças em prol do mundo que nós estamos no século XXI. Tecnologias extraordinárias, condições do homem viver muito mais, tantas situações boas. Como é que nós vamos ter um trabalho quase que análogo à escravidão? É impossível trabalhar 6x1 em grandes capitais especial, cujo trânsito faz com que grande parte do dia seja perdido no transporte, a pessoa chega realmente arrebentada, com a saúde dilacerada, e não é possível. Nós temos que pensar na saúde. Não é possível, com tantas mudanças no mundo, nós não pensarmos na saúde do trabalhador, na vida do trabalhador, em especial da trabalhadora. Maria Lúcia, vamos olhar um pouquinho aqui para o lado da economia, porque você falou aí que 80%, né, das pessoas elas estão empregadas por micro e pequenas empresas. É viável hoje para micro e pequena empresa essa redução de jornada? Então, não é só uma questão econômica por si só, é justamente essa questão de como que eu vou equilibrar a jornada de trabalho, né, com uma escala. Então, quando a gente fala da escala 6x1, a gente está falando de uma escala de uma empresa que eventualmente funcione de segunda a sábado, por exemplo. Quando você tem o varejo, né, que é o comércio, hoje ele tem uma autorização legal para funcionar domingo e algumas outras atividades na portaria 671, inclusive industriais. Quando você tem essa autorização que você pode trabalhar todos os dias da semana, você trabalha com escalas de trabalho. A escala 6x1, ela existe mais justamente no varejo, porque é onde mais você tem as menores empresas, né? E nesse caso, você não tem, normalmente essa empresa ela não tem condições de ter 2 trabalhadores, ela acaba tendo 1, 2, 3, poucos. A micro e pequena empresa até 10 empregados, por exemplo, né, que é considerado. Então, o que eu entendo? Para essas empresas, o faturamento delas e o tipo de atividades não vai permitir que ela, por exemplo, contrate mais uma pessoa, porque ela não vai ter uma condição econômica de fazer isso. E, ao contrário, ela pode, eventualmente, começar a reduzir salários, né, para um nível básico do piso salarial da categoria ou do salário mínimo, para que ela possa conseguir tentar equilibrar a sua atividade. O aumento salarial que vai acontecer, porque quando você tem essa redução de jornada, você tem um aumento de salário hora, né? Ele acabou, por exemplo, na França sendo equacionado com baixos índices de reajuste salarial por vários anos para que as empresas conseguissem se adequar. Quando a gente teve a Constituição Federal, a maior parte das empresas já fazia menos de 48 horas, como hoje muitas empresas fazem 40 horas, inclusive de maneira voluntária, né, sem instrumentos coletivos. Então, eu volto a frisar, eu entendo que o melhor é o acordo coletivo e um acordo coletivo que olhe para as diferentes empresas. O grande problema no Brasil, com a estrutura sindical da gente, em que a categoria econômica engloba desde a microempresa até uma empresa grande, multinacional, é que você acaba tendo uma dificuldade de fazer esse equacionamento. Então, o acordo coletivo deveria olhar para uma escala. Eu posso hoje manter, por exemplo, para uma micro e pequena empresa, 44 horas semanais com uma escala 5x2, não é? Isso é totalmente viável, né? Eu posso fazer isso. E dependendo do tipo da empresa, eu reduzo nesse acordo para 40 horas por 5 dias. Isso é totalmente possível. Eu não preciso de uma emenda constitucional para isso, porque a emenda constitucional passa uma régua sem olhar para quem. E aí você vai prejudicar as menores empresas, com certeza, até por uma questão econômica mesmo. A conta não vai fechar.
Então, por isso que eu acho que é algo que deve ser discutido de maneira profunda. Por exemplo, eu volto a frisar, a PEC 148, que já está na Comissão de Constituição e Justiça, ela prevê um escalonamento, eventualmente o escalonamento poderia ser maior, a França levou mais de 50 anos para baixar de 45 para 35, né? Não foi de uma hora para outra. Então, eu acho que é possível você estudar essa alteração sem prejudicar as micro e pequenas empresas, que são grandes empregadoras hoje, que movimentam a economia, né? E focar, eu volto a frisar, para mim o instrumento coletivo é a melhor solução, porque a ele sim seria algo feito sob medida para aquela categoria econômica, para aquele tipo de empresa, para aquele tipo de trabalhador, né? E fomentar o desenvolvimento da mão de obra brasileira, que ainda é uma mão de obra muito improdutiva em relação à mão de obra mundial, não só de países desenvolvidos, mas inclusive de América Latina. Tá certo. Cibele? Bom, temos mais uma enquete para mostrar para vocês. Nós perguntamos para as pessoas se elas conhecem alguém que trabalhe na escala 6x1. E a grande maioria respondeu que sim, 90%. Apenas 10% das pessoas responderam que não conhecem ninguém trabalhando na escala 6x1. E eu tenho uma pergunta agora para Maria Lúcia, do Gilson, do Rio de Janeiro. Nós já falamos do comércio, já falamos das pequenas empresas, e ele quer saber da indústria. Como é que ficaria para a indústria esse impacto frente ao cenário econômico desafiador? Seria mais fácil para grandes empresas se adaptarem ou não? Para as grandes empresas, eu acho que a grande questão hoje é uma alteração abrupta e imediata de uma jornada com uma baixa tão grande de 12 horas semanais. Eu acho que isso nenhuma empresa vai conseguir se adequar, tenha qualquer tamanho. Qual é a questão da indústria? Hoje a indústria, e eu trabalho nessa área também, eu tenho alguns clientes nessa área, você tem escalas muito diferenciadas, tá? Por exemplo, a escala 4x3, ela existe na indústria, ela existe com 8 horas de jornada, a indústria às vezes faz jornadas alternadas, 6x3, depois na outra semana 6x2, depois volta para 6x3, ou passa para 4x3, tem escala para todos os gostos, né? O que eu acho para a indústria se adaptar, você tem dois tipos de indústria, que pode trabalhar no domingo ou que não pode. A que não pode trabalhar no domingo, ela vai ter uma adaptação mais fácil em termos de escala, né? Quem trabalha domingo vai ter que escalonar turmas para que isso possa acontecer, mas eu entendo que do ponto de vista econômico, uma alteração imediata, reduzindo 12 horas na semana, não é viável para nenhum tipo de empresa, qualquer tamanho que tenha, especialmente, como ele falou, no momento de economia que a gente está, especialmente no Brasil, né? Passando por algumas dificuldades, aumentos de preços, aumentos de juros, todo esse tipo de coisa. Então, eu acredito, mais uma vez, o caminho não é uma emenda constitucional, o caminho é um acordo coletivo que vai poder fazer uma redução gradual e de acordo com a capacidade das empresas envolvidas na negociação. Ricardo, é o seguinte... Então, a proposta, ela tem uma redução aí, né, de 44 para 36. A União Geral do Trabalho já disse que fecha aí nas 40 horas. 36 vocês não acham viável no momento, não é isso? Agora, eu queria falar rapidamente, que a gente já está chegando no final, do 4x3. Vocês são favoráveis a essa escala em que a pessoa trabalha 4 dias e folga 3? É viável? Bom, mas deixar muito claro que é fundamental que tenha realmente uma PEC. E nessa PEC se debata, se discuta, que se não chega a 36 ou 32 horas, que chegue a 40, que é o pleito das centrais sindicais de longa data. E não há dúvida que as negociações coletivas, elas são fundamentais, só que o movimento sindical, a partir de 2017, com a reforma que desestruturou todo o formato do movimento sindical e da CLT, trouxe para a maior parte dos sindicatos dificuldade muito grande na negociação coletiva. Então, nós estamos numa situação muito diferente de antes de 2017. Então, eu acredito na negociação coletiva, mas tem que ser de forma equilibrada. É importante
que tenha a PEC e é importante que tenha essas discussões de exterminar o 6x1. Pode ter o 5x2, pode ter o 4x3, adequado à capacidade da empresa e à necessidade do trabalhador. E nós podemos também colocar a estrutura governamental para participar. Na pandemia, se não fosse alguns formatos que o governo, como auxílio emergencial, como as questões que para todas as empresas que tiveram que fechar, tiveram alguma ajuda, eu acho que no primeiro momento nós podemos nos estruturar, porque o que nós estamos pensando é na saúde do trabalhador. No momento que nós estamos mudando o mundo, é fundamental que respeite o trabalhador e a trabalhadora. Maria Lúcia, 30 segundos, é viável essa escala 4x3? Com a redução de jornada semanal, não. Você precisaria trabalhar com uma questão de compensação de jornada, né? Eventualmente, se você fizer uma redução mais gradativa, você pode fazer, por exemplo, como existe nos Estados Unidos, né? Você trabalha 4 dias de 10 horas, então você trabalha 40 horas em 4 dias e se folga 3. Mais uma vez, para as empresas de atividade contínua, elas vão ter que fazer escalas 4x3. Na indústria, uma vez a gente já fez um estudo disso, é bastante inviável esse tipo de escala sem muita alteração, né, de turmas. Então, eu acho que nesse momento, a escala 4x3... A gente pode olhar, inclusive, o estudo do 4 Days Week que existe, que mostra o tipo de trabalho que é feito, em que se exige a manutenção de produtividade. Então, eu acho que todas essas propostas são propostas que não podem ser efetuadas de uma maneira impensada, sem um estudo profundo, sem uma análise de setores da economia, de tipos de empresas, de tipo de trabalho, para você verificar. Eu acho que é ideal para as pessoas que estão estudando isso. Olhem, existem vários artigos ingleses, americanos, franceses, enfim, sobre o que deu errado nessa escala em alguns países. Então, eu acho que é importante a gente olhar isso também. Eu agradeço muito vocês aqui hoje. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E você que está aí em casa também, se quiser saber mais, ainda é uma proposta de emenda à Constituição que acabou de ter as assinaturas suficientes, mas ainda tem que ser acolhida na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Então, ainda tem muita coisa pela frente, muita discussão, mas qualquer coisa é só acompanhar aqui pela TV Senado. A gente vai estar acompanhando essa discussão aqui no Congresso, tá bom? O TV Senado Live é o espaço para você interagir com a TV Senado. Até a próxima sexta-feira. Tchau. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre agricultura, exploração de petróleo, linhão de Tucuruí, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Esses são projetos que estão diretamente beneficiando aos pequenos produtores, que são, como já disse, aqueles que levam o alimento para a nossa mesa. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Na história do português do Brasil, por exemplo, não é um só momento em que os povos africanos têm uma fala. Eles estão mudos, eles não dizem nada. E é esse levantamento que eu tenho feito, que eu tenho brigado, tenho dito há 40 anos que eu tenho chamado a atenção para essa invisibilidade das línguas africanas na construção do português do Brasil. Quem foi responsável por tudo isso foi a mulher negra. Uma mulher negra dentro da casa senhorial, mulher negra como escrava de Jó, escrava doméstica, dentro da casa senhorial. Ela que foi responsável por tudo isso, foi essa mulher que, infelizmente, ainda não recebeu a dignidade que ela merece dentro da história do Brasil, da construção do Brasil.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Aviso: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Essa frase, conhecida por muita gente, é encontrada com facilidade em portas de elevadores em quase todas as cidades brasileiras. Mas será que a mensagem está clara e escrita de forma correta? Nessa entrevista você vai saber o que é a linguagem simples, um movimento para tornar a comunicação mais acessível a todas as pessoas. Direito à informação é assunto de cidadania e é sobre isso que eu converso agora com a professora, educadora e comunicadora Heloísa Fischer, precursora da linguagem simples no Brasil. Heloísa, muito bem-vinda ao programa Cidadania, uma grande satisfação recebê-la em nosso estúdio. Eu agradeço muito, Marcelo, o convite, uma honra estar aqui com vocês. Então, vamos começar falando um pouco sobre a história desse movimento, né? Quando começa esse movimento pela linguagem simples, onde é que está a origem desse movimento para tornar a comunicação mais acessível às pessoas? Bem, eu acho que a gente tem duas delimitações, internacionalmente e aqui no Brasil, né? Então, assim, vou começar internacionalmente. A linguagem simples a gente já pode considerar até vovó, porque, assim, se a gente vai olhar na história desse movimento, remonta lá final dos anos 40, né, quando começam as primeiras movimentações dentro da administração pública nos Estados Unidos, no Reino Unido, buscando a inclusão dos cidadãos para que, né, as pessoas entendam melhor a comunicação pública. Só que esse problema, né, o problema do não entendimento, ele é bem mais antigo do que isso, né? Quando a gente também, na minha pesquisa de mestrado, eu fiz um levantamento grande, assim, aliás, foi na pesquisa de especialização, que foi antes do mestrado. No século XVI, você já via na Suécia, então na Inglaterra, que tinha outro, né, não tinha ainda essa configuração nacional, o rei falando, a corte tem que se comunicar de um jeito mais fácil, porque as pessoas não estão entendendo, né? Então, assim, o problema é muito antigo. Mas como esse movimento, a gente começa a ver, né, as primeiras reações, digamos assim, mais organizadas, em torno da década de 40, 50, eu creio que como movimento mesmo, né, a força veio ganhando a partir dos anos 70, tem alguns marcos, tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. E esse movimento, ele começa então em países de língua inglesa, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, e ele vai se expandindo. Para você ter uma ideia, na Suécia, desde os anos 70, o parlamento sueco tem uma pessoa da área, um profissional da área de estudos de linguagem, um linguista, para ajudar que as leis suecas sejam fáceis do cidadão entender. Então, assim, na Suécia também é um movimento que tem cerca de 50 anos. Isso se espalhou para outros países, para outros idiomas, né, para outras culturas. Aqui na América Latina, a linguagem simples está presente, pelo menos assim, de uma maneira organizada, como política pública, desde o início dos anos 2000, acho que 2004 ou 2005, no México. Na Colômbia, por exemplo, é política de atendimento ao cidadão desde 2013. A gente tem redes de linguagem simples muito atuantes no Chile, na Argentina, no Uruguai. Né? Tem inclusive uma cátedra latino-americana de linguagem jurídica simples, reunindo algumas faculdades de direito. Né? Então, assim, é um movimento muito espalhado e, como movimento, o que une todas essas reações, né, essas ações e essas pessoas profissionais e simpatizantes à causa, é que todo mundo tem o direito de entender as informações que orientam o seu cotidiano. Então, assim, é um movimento, uma causa social com esse propósito. Desse movimento deriva um conjunto de boas práticas de redação, na verdade, de elaboração da mensagem a ser transmitida, né, que não é só a redação, de elaboração da mensagem a ser transmitida na forma escrita. A linguagem simples ela tem um foco muito grande na comunicação escrita. Então, assim, no processo de transformação digital do setor público, né, os Estados Unidos foi um pioneiro, nós aqui no Brasil também, né, largamos na frente nisso, mas se a gente for olhar no histórico da transformação digital do governo americano, o movimento linguagem simples, que em inglês se chama plain language,
né? Plain é simples, direto, né? Sem rodeios, né? E language de linguagem. Estava lá, nas premissas de transformação digital do governo americano. No Brasil, isso começa também junto com a digitalização? Não, o que eu queria dizer é que o Brasil foi muito pioneiro na digitalização, né? Nos levantamentos que eu fiz para entender em que momento que a linguagem simples ela entra, né, nas boas práticas de governança digital, não remonta tão lá atrás, né? Porque quando eu falo dos Estados Unidos, eu estou falando de 97, 98, 1997, 1998, e foi nessa época da transformação digital americana, dessa bandeira da linguagem simples, como não adianta só digitalizar os processos. A linguagem que vem junto, a linguagem escrita que vem junto, ela também precisa se atualizar, né? Não pode trazer igualzinho como era na época da papelada, né? Na época do papel, do carimbo, né? É uma questão até não faz muito sentido. Então, nessa época, o então vice-presidente dos Estados Unidos, que era o Al Gore, que era responsável por essa supervisão das boas práticas de linguagem simples dentro do funcionalismo público federal, para você ter uma ideia, era o vice-presidente do país que estava responsável por isso. Então, uma política pública com importância central. Né? Exato. E naquele momento, como estímulo a uma transformação digital, digamos assim, moderna, atualizada, havia prêmios para os servidores que praticavam a linguagem simples, né? E era o vice-presidente que ia lá e premiava os servidores. E ele falou uma frase que se tornou um lema: a linguagem simples é um direito civil. Aqui no caso do Brasil, você comentou essa frase do vice-presidente dos Estados Unidos, que acabou dando uma orientação, um norte para a linguagem simples. No Brasil, a gente tem um artigo da Constituição, o artigo 5º da Constituição, que são os direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos, e o inciso 14, uma parte desse artigo, garante justamente o direito à informação, como um direito basilar, um direito básico, elementar de todos os cidadãos. Como é que a gente começa com esse movimento de fazer com que a administração pública torne mais fácil a comunicação com os cidadãos e cidadãs, né? E completando a pergunta, esse movimento pela linguagem simples, ele fica mais circunscrito à questão do direito, ele está mais voltado para a questão da forma como são escritas as leis, decisões judiciais, ou é no sentido mais amplo, no caso, por exemplo, incluindo os 3 poderes, né? O poder executivo, que é o que mais se comunica com a população. A gente tem placas de obras, publicidade em TV, campanhas, enfim, a execução propriamente dita, né, de todas as políticas públicas. Mas a gente tem aqui o Poder Legislativo, onde as leis são escritas, e daí vem essa questão, onde está sendo aplicada a linguagem simples hoje no país, como é que está o estado da arte? Naquele caminho que eu estava fazendo internacional, assim, eu acho que eu só queria completar que aqui no Brasil a gente vê a linguagem simples como esse movimento que ocorre em outros países e que aqui no Brasil também passa a ter uma atenção, vem de meados da década de 2010, não é? E quando a gente vê o que está acontecendo no Brasil em muito pouco tempo, né? Então, a gente pode usar como marco, por exemplo, o ano de 2016, que foi na pesquisa que eu fiz de histórico de linguagem simples no Brasil, foi o primeiro documento que eu encontrei que mencionava o movimento Plain Language, não é? Porque essa preocupação de simplificar e de dar clareza e concisão, objetividade, isso todos nós temos, né? Isso está na Lei Complementar 95, para falar que as leis devem ser escritas com concisão, com clareza. Está no Manual da Presidência da República, diretrizes de concisão e clareza, né? Nós queremos isso. Mas esse grande movimento, ele traz não só essa preocupação, como ele traz um conjunto de boas práticas, né? E a evolução dessa história vem de um pacto dessa comunidade internacional de linguagem simples de criar uma norma técnica ISO,
assim como nós temos normas ISO de várias áreas, uma norma ISO de linguagem simples. Ela um certificado de qualidade de que a linguagem está sendo... Exato. Uma escrita está sendo elaborada de uma forma que as pessoas consigam compreender. Sim. E quais são os princípios dessa linguagem simples? Esse é um bom ponto, né? Como que seria um passo a passo para as pessoas que querem escrever de forma mais clara, tanto para as pessoas que trabalham na administração pública, mas eu penso que a linguagem simples hoje é uma questão que já ultrapassa, né, o âmbito do setor público. As empresas privadas também precisam se comunicar e quanto mais clareza, principalmente no mundo de redes sociais, como um dos grandes veículos de comunicação, a linguagem simples é essencial. Qual seria esse passo a passo? A norma ISO nos diz que a linguagem simples ela tem 4 princípios. A informação ela precisa ser relevante. Um parênteses, todos os princípios parecem óbvios, mas quando a gente analisa a comunicação pública ou a comunicação de interesse coletivo de uma maneira geral, a gente vê que não é assim. Na né? comunicação científica, o desafio é grande, hein? Então, assim, são 4 princípios. O princípio da relevância. A informação a ser apresentada tem que ser relevante para aquele público a qual ela se destina. A informação tem que ser fácil de encontrar. Quando eu digo fácil de encontrar, pelas pessoas que leem e estão vendo telas, uma varredura visual. Para quem usa leitor de tela, a informação tem que vir em primeiro lugar, né? A informação tem que ser fácil de encontrar. Aí a informação tem que ser fácil de ler. Ela tem que ser compreensível, né? Então, é o princípio da relevância, da encontrabilidade, digamos assim, que tem que ser fácil de encontrar, de localizar, ela tem que ser localizável, ela tem que ser compreensível, e aí a gente entra na redação. Aí a gente entra na questão da construção das frases, da escolha das palavras, né? Numa certa... A norma ISO também cobre uma certa a hierarquia das informações, porque quantas vezes a gente não recebe um comunicado, seja online ou às vezes até um comunicado em papel, que você está procurando a informação e a informação importante ela está lá no final, né? Você precisa fazer aquela caça ao tesouro ali para encontrar a informação de que você precisa. E a norma ISO fala para a gente, olha, a informação tem que ser fácil de encontrar. Uma vez que você encontra a informação, ela tem que ser fácil de ler. E ela tem que ser fácil para o seu público. Né? Porque ela se destina a um determinado público. Agora, na comunicação pública, nós estamos falando da população inteira. Esse é um ponto interessante. Da heterogeneidade. Sim. E, por fim, o 4º princípio é o princípio da usabilidade. A informação tem que ser útil. Essa informação que você passou é aquela informação relevante que o cidadão ou a cidadã precisava. E ela vai saber o que fazer com ela? Ela vai saber como usar essa informação? Então, esse, mais ou menos, é o escopo principal. Existem vários tribunais com iniciativas... Inúmeros. Linguagem simples, Rio Grande do Sul. Inúmeros. Bahia, eu já entrevistei, inclusive, uma juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, que justamente era a pessoa responsável pela implementação da linguagem simples, e o Conselho Nacional de Justiça, que tem um movimento de protagonismo, como você bem colocou, para essa busca por uma linguagem mais simples. O que eu acho que é interessante que está acontecendo aqui em termos de movimento no Brasil é que ele é de baixo para cima e ele é de cima para baixo também. Porque a gente tem força. E são essas, eu acho que é essa conjugação de forças que garante a longevidade de uma proposta, de um programa, de uma cultura, que é quando a base não espera o normativo, né? E a base começa a se movimentar, mas existe também uma portaria, uma lei, uma diretriz, né, um conjunto de recomendações, né? A gente vê, eu falei projeto de lei tramitando no Congresso, né? Eu falei do Executivo, do Legislativo, a gente está falando do Judiciário, a gente está falando do Legislativo, e se a gente for pensar também os tribunais de conta, né, o controle externo, também tem recomendação para uso de linguagem simples no controle externo. Heloísa, vamos fazer aqui uma brincadeira. Eu falei aqui da famosa frase de elevador. É uma frase que você já comentou também no seu perfil do Instagram. E daí, eu escolhi essa frase para a gente trazer aqui como modelo, para levar as pessoas a pensarem um pouco também sobre a linguagem simples. A gente vai colocar aqui um certo desafio para quem assiste a nossa entrevista. Eu vou chamar o gráfico com a nossa arte, trazendo aqui a famosa frase de elevador.
né? Tem alguma variação na escrita, dependendo da cidade, dependendo do prédio, mas basicamente o que a gente encontra até numa pesquisa rápida na internet, que a gente vai encontrar isso. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Até a vírgula ali normalmente nem se coloca, vai tudo direto, né? Essa frase é uma frase clara. A gente vai pensar esse é de interesse de todo mundo, né? Se a gente pensar em termos de público. É uma frase fácil de entender, está escrita corretamente. Essa frase aí, eu acho que é a lei que mais pegou no Brasil, né? Porque ela decorre de uma lei. Ela decorre. Se eu não me engano, começou em São Paulo. Sim. Aí tem lei também no estado, a estadual, se eu não me engano. Tem no estado do Rio de Janeiro, tem no Distrito Federal e tem em vários outros lugares, né? Estados e municípios. Se você for perguntar para um professor de português, uma professora de português, ela vai te dar, assim, 15 problemas que essa frase tem aqui do ponto de vista da gramática, né? Enfim, normativo. Quando a gente analisa essa frase do ponto de vista da usabilidade, né? Da utilidade e da compreensibilidade, né? A gente tem muitas melhorias que a gente pode fazer nessa frase, né? Que ela está na lei e ela é copiada e colada para as plaquinhas que estão nos elevadores, né? E eu acho que ela é icônica dessa questão, né? Dessa cultura que a gente tem aqui no Brasil, né? Que, enfim, é até uma segurança jurídica que a gente vê muitos servidores e servidoras públicas se comunicando com o cidadão na ponta final do processo, fazendo um copia e cola da lei, fazendo um copia e cola da instrução normativa, que foi escrita de um jeito que não é o jeito que a pessoa lá no celular dela vai conseguir ler o SMS, não é? Mas eu acho que essa frase ela é muito exemplar de muitas coisas, né? Entre elas, essa questão de você falar assim, mas isso aí é o texto que está na lei, que a lei manda que tem que ter essa frase afixada. Aí, ela tem muitos problemas de português. Eu vou me atentar aqui à questão da usabilidade, né? Porque você imagina, essa placa é uma placa de segurança. Sim, é um alerta para evitar que as pessoas caiam no fosso do elevador. Porque, de fato, isso ocorre. E isso ocorreu a partir de um fato concreto, né? De uma pessoa que morreu porque caiu no poço. Abriu, o elevador não estava lá. Exatamente, né? E você imagina que hoje em dia a quantidade de pessoas que está esperando elevador de olho no celular. Não está nem prestando atenção no seu elevador, né? Essa frase, essa lei, acho que ela é de 97, se não me engano, 95, 97. Os celulares não eram tão onipresentes quanto atualmente. Então, você imagina, essa frase, ela poderia ser mais curta, ela poderia usar palavras do dia a dia, né? Esse recurso do o mesmo, né? Que quando você abriu aqui o programa hoje, você até colocou numas aspas, né? Porque sim, necessário. Necessário, super necessário colocar, né? Porque esse o mesmo, eu tenho até medo desse o mesmo, né? Você fala, meu Deus, o mesmo está dentro do elevador. Quando eu abrir, né? O monstro do o mesmo vai pular em mim, né? Sim. Então, assim, essa frase, ela não é das mais claras, não é mesmo? Nem das mais objetivas, né? Não sei se o pessoal que está assistindo aqui já parou para pensar como que poderia ser reescrita essa frase. Eu lanço, né? Esse desafio para as pessoas que assistem a entrevista. Como é que você reescreveria essa frase de maneira clara, de maneira simples, que todo mundo possa entender que o recado ali é um recado de segurança para que a pessoa não entre no elevador sem verificar se ele já parou no andar por uma questão de segurança para evitar cair, né, dentro do fosso, que é o grande perigo, né, e baseado em acidentes que já aconteceram e que podem, infelizmente, acontecer. Mas, Heloísa, a gente vai deixar um pouco agora a frase de lado. Deixa o pessoal pensando. Deixa o pessoal pensar. E podem mandar a sua resposta para a gente no YouTube. Comenta lá a entrevista, manda também nas redes sociais do Senado. Quem tiver interesse em participar, é um bom desafio. Mas a gente tem uma questão que é crucial. Quando a gente fala em comunicação para todas as pessoas, a gente vive num país em que, infelizmente, a gente tem taxas de analfabetismo ainda elevadas, a gente tem taxas de escolaridades baixas, né? A gente tem um percentual elevado da nossa população que não completa, às vezes, nem sequer o ensino médio. Como
estabelecer uma comunicação pela linguagem simples, diferenciando do que seria uma linguagem simplória, uma linguagem empobrecida. Né? Uhum. Qual seria a sua recomendação para a gente ter esse movimento, para a gente conseguir chegar a essa linguagem simples, tendo alcance com esse desafio de estar num país onde grande parte da população tem pouca leitura, por exemplo? Uhum. A gente tem 88% da população brasileira com algum grau de dificuldade de compreensão leitora. Isso é número do indicador de alfabetismo funcional do Brasil. E a gente tem 12% da população com uma habilidade que eles chamam de proficiente. Consegue ler texto longo, complexo, consegue pegar várias informações e conectá-las, consegue distinguir fatos de opinião, consegue entender consegue gerar inferência. Então a gente não pode jamais esquecer disso, especialmente quando a gente está falando de setor público brasileiro, né? Mas, além disso, há ainda uma outra camada, né, que eu acho importante a gente falar, porque senão as pessoas tendem a pensar assim, a linguagem simples ela é só para quem tem baixa escolaridade. Mas a gente sabe que no Brasil não é a escolaridade, eu estou falando de alfabetismo. A maioria da população tem alguma questão de compreensão leitora. Mas a gente tem que considerar também que as pessoas atualmente, todas as pessoas, todos nós, sabe-se quem não estiver, atire a primeira pedra. Está todo mundo sobrecarregado, apressado e disperso. Uma das frases que eu mais ouço no meu dia a dia, né, é as pessoas reclamando, falando assim, ninguém lê nada. Quantas mensagens de WhatsApp você mandou para uma pessoa amiga ou no trabalho, e-mail que você manda, comunicado, ofício, está tudo escrito lá. E aí a pessoa faz perguntas que ela fala assim, essa pessoa não leu, né? Então, a gente precisa considerar, claro, essa grande população que tem dificuldade de compreensão leitora. A gente precisa considerar as pessoas que estão apressadas, né? Que eu, assim, vou aqui carinhosamente chamar do batalhão dos distraídos, que somos todos nós. A gente está lendo muito apressadamente, a gente está fazendo, e a gente precisa fazer uma leitura estratégica. Por isso que a gente faz varredura visual, por isso que a gente não lê tudo. Então, a linguagem simples, claro, ela vai facilitar, não é nem que ela vai facilitar, ela é a única maneira de uma pessoa que não tem habilidade leitora conseguir entender como é que ela pede a aposentadoria dela do INSS. Não adianta vir com juridiquês me explicar, porque ou eu vou ter que pagar alguém, né? Eu vou ter que pagar alguém, né? Para me explicar. Mas, de uma maneira geral, a gente vai estar sempre beneficiando as pessoas que estão com uma atenção dispersa, que a gente precisa ajudar a reter informação, né? Então, a linguagem simples, as pessoas têm um certo medo, né? Porque simplificar todo mundo quer. Claro. Simplificar todo mundo quer. Agora, o meu texto ser simples, para quê? Não, meu texto ser simples não precisa, né? Não quero, tenho receio, vai empobrecer, vai perder a qualidade técnica, vai me desqualificar como especialista. Existe esse receio. Eu acho que esse receio, ele decorre de um desconhecimento do escopo da técnica da linguagem simples. Porque muitas pessoas acham que, a linguagem simples, tá, então é trocar uma palavra por outra mais comum. E se eu vou trocar uma palavra por outra mais comum, primeiro, tem institutos jurídicos que são aqueles, você não pode trocar, né? Em qualquer área, na área médica, na área previdenciária, qualquer área. E vai empobrecer meu texto. Quando, na verdade, para você conseguir explicar alguma coisa concisamente e objetivamente, você tem que conhecer muito o assunto. Porque se você não conhecer muito, você não consegue fazer essa redução, né? Então, assim, a linguagem simples, eu acho que o principal é muito mais do que o vocabulário, e muitas pessoas se prendem no vocabulário, vai ficar simplista, vai ficar coloquial, e muito mais assim, primeiro, na estrutura da frase. Se eu tivesse que falar assim, olha, presta atenção em 3 coisas quando você for escrever. Presta atenção no tamanho das suas frases, presta atenção em que medida você está interrompendo o pensamento principal da sua frase e presta atenção no vocabulário que você está usando. Esse vocabulário que você está usando, ele em grande parte, ele pode ser
substituído por termos mais frequentes? Se ele pode, em maior ou menor parte, você substituiu ou você está preferindo, né, umas palavras assim, né, a erudição? Eu acho que é esse conceito da erudição. Falar bonito é falar difícil, né? Então, assim, essas três: tamanho de frase, estrutura da sua frase, se você está interrompendo o pensamento principal, sabe? Você começa a falar você começa a desenvolver uma ideia, aí você coloca uma vírgula, aí você, sei lá, coloca Traz outra ideia. Fecha, aí traz uma terceira que vai complementar essa daqui, fecha, e aí que você vai retomar o assunto. Você imagina as pessoas que estão lendo no celular, rápido, dentro do ônibus, você vai ter que ficar dando scroll no seu celular para conseguir ler uma frase. Né? Complica a vida das pessoas. E vai facilitar, eu acho que a linguagem simples, ela facilita principalmente a vida de quem tem grande habilidade leitora e quem tem precisa se expor a muitos textos densos, complexos, diariamente. Porque esses textos densos, complexos, se a gente for pensar no legislativo, no judiciário, no executivo, eles têm, em grande parte, eles têm, muito possivelmente, a maioria deles é mais prolixo do que precisaria. Entendi. Isso é o que as pessoas precisam entender para comunicar-se, né, para se comunicarem de uma forma mais objetiva. Heloísa Fischer, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa. Infelizmente, o nosso tempo está terminando. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia. A lavoura não é quando eu quero plantar, é quando o tempo me permite que eu plante. O senhor tem alguma estimativa de que os setores econômicos do Estado, a infraestrutura do Estado vai estar plenamente recuperada? Então, tem muitas coisas e muito tem que se fazer ainda para que a gente possa recuperar totalmente essa nossa economia. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Nós vamos conversar com o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Ele foi o coordenador do grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado, que tratou da regulamentação da reforma tributária. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Senador, só para a gente situar aqui os nossos telespectadores, a regulamentação da reforma tributária veio da Câmara e chegou aqui no Senado em regime de urgência. Por isso, ela foi direto para a CCJ. Isso. Mas a Comissão de Assuntos Econômicos fez, né, trabalhou nesse tema, fez aí várias audiências públicas, o senhor coordenou esse trabalho. E eu queria saber quais foram as conclusões depois de tantos debates que foram realizados pela CAI. Olha, a conclusão é que a reforma tributária é necessária, importante para o país, tendo em vista que o nosso sistema é muito complexo e muito burocrático, né? Então é importante fazer. Agora, da forma como foi apresentado, nós teríamos sérios problemas com vários segmentos. Eu fiz 21 audiências públicas com mais de 400 entidades e a gente percebeu alguns problemas na aprovação na Câmara, porque nós estamos regulamentando a emenda constitucional. Sim. Então, na regulamentação, foram aprovados vários, né, o texto que realmente compromete alguns segmentos. Por exemplo, né, o Simples. O Simples, 90% das empresas do Brasil são simples. Então, o Simples continua a mesma legislação, só que, com a reforma tributária, o comerciante, quem vai comprar a mercadoria, vai ter duas opções, ou comprar de alguém do Simples, ou quem está no regime normal. Quem está no Simples não vai dar crédito para quem compra, o crédito é muito pequeno, porque paga pouco imposto. Se eu comprar de alguém que vai me dar o crédito total, 26%, provavelmente eu vou optar pelos 26%, porque eu vou poder me creditar na hora de vender meu produto.
Então, isso acaba o Simples perdendo a concorrência. E isso pode prejudicar muito essas empresas, que é responsável por também quase 90% dos empregos no Brasil. Então, nós temos problema com a construção civil também, que é geradora de emprego, né, eu fiz uma proposta de alteração na redução da alíquota, né, da tributação. Nós temos a questão das prestadoras de serviço, que vão ser muito oneradas, as empresas terceirizadas, né, que prestam serviço para condomínios, por exemplo, elas terão um aumento no mínimo de 20%. E aí eu não sei se essas pessoas vão continuar contratando essas empresas, se ela pode contratar direto não pagando esse imposto. Então tem muitos equívocos, tem a questão também das pessoas com deficiência. Hoje o limite do carro é R$200 mil, a reforma baixou para 70, não tem nenhum carro no Brasil de 70 que cabe uma cadeira de roda. Né? O incentivo é para o carro, não é para a pessoa deficiente. Então, se eu tiver uma perna esquerda amputada, eu não vou ter incentivo porque eu posso dirigir com a direita. Se eu tiver com a direita amputada, tem que fazer a adaptação do carro, então aí eu tenho incentivo. Então, tem esses equívocos. Na área de aplicativos, Uber, ou essas empresas e também os motoqueiros, né? Eles estão tributando 26% sobre 100% do faturamento. Ora, eles não ganham nem 26%. Então, a gente também apresentou uma solução para tributar apenas sobre 25%. E mesmo assim, se estiver dentro do MEI, ou se estiver no Nano MEI, que também é uma figura que ganha até 40.500, não vai pagar imposto, né? Então, tem várias coisinhas que precisam ser mudadas. Há também segmentos da área da saúde e da educação, né? Que o senhor mencionou também. Exatamente. Na área de saúde, por exemplo, a reforma aprovou o incentivo de alíquota de 60% de redução para compras de equipamentos. Só que o correto não é nem compras. A maioria das empresas fazem locação, ou arrendamento, ou leasing, né, porque está sempre atualizado, né, tem manutenção embutido e tal. Então, a gente mudou também para fornecimento, que pega aluguel e pega também compra. Medicamentos, né, tem vários medicamentos com o mesmo princípio ativo, que uns estão com isenção de imposto, outros não estão. Então, a gente está mudando também para o princípio ativo, né, para as áreas áreas de cuidado. Né? Então, câncer, diabetes, que todos os medicamentos sejam o tratamento igualitário. Colocamos também para que todos os medicamentos da farmácia popular também, né, sejam isentas da tributação. Então, tem muitos detalhes, foram 72 emendas que nós apresentamos assim, no relatório, uma coisa assim muito óbvia que tem que mudar. Agora, foram 1.500 emendas. Então, o que acontece? Eu estou ainda trabalhando para que essa matéria vá para a CAI, para ser votado na CAI, que a comissão de mérito é a CAI. Sim. O regime de urgência não existe mais, o governo já retirou. Então, votar na CCJ e ir direto para o plenário, eu acho que é um equívoco e a gente precisa rever isso, porque realmente muito material de construção. Hoje existe uma cesta básica, são 16 produtos que não tem tributação nenhuma, tijolo, areia, argamassa, cimento. Com a reforma agora vai ter 26% de aumento. Então isso vai comprometer todas as lojas que vendem material de construção. Então tem esses equívocos que a gente precisa corrigir. Né? Senador, e como é que estão essas negociações em torno dessa tramitação? O senhor tem conversado com o presidente do Senado? Como é que está isso para que ela passe pela CAI também? Eu fiz questão de ordem no plenário, apresentei essa questão de ordem, o presidente achou por bem continuar na CCJ, votar na CCJ e ir para o plenário. E aí disse que quando chegar no plenário eu posso fazer um requerimento para a CAI, mas aí não tem mais jeito. Eu acho que é precipitado votar isso, está previsto votar dia 4 de dezembro. Né? A gente não pode votar soldadamente, é uma matéria que vai mexer no bolso de todo mundo, quem vai pagar essa conta toda é o consumidor. Então, primeiro, eu espero que o relator acate todas as observações que nós fizemos, as 72 emendas, para amenizar a situação, porque ainda tem alguns setores que ainda não se resolvem com isso. Vamos ter que aguardar a desoneração. A emenda constitucional deu 90 dias para o governo apresentar. Até hoje, vai fazer um ano, não foi apresentado ainda, que poderia amenizar a questão das prestadoras de serviço. Então, e olha que depois ainda vem a reforma do imposto de renda, a reforma do patrimônio, porque isso é apenas o IVA, né, o imposto do consumo. Sim.
Senador, em relação a... Quando a gente observa as audiências públicas que aconteceram aqui, a gente vê que todos os setores têm uma tendência a querer que a sua área seja, de certa forma, aliviada e explica, né? Enfim. Se todos eles forem atendidos, sobra para quem essa conta, né? Quanto mais setores entrarem na faixa de isenção, no regime especial, a alíquota geral tende a subir? Exato, tende a subir. Quanto mais exceções você coloca, maior é a alíquota geral. Evidente que essa de 26,5%, a gente ainda não, a gente desconhece esses cálculos. Por exemplo, na audiência que fiz, uma delas, uma procuradora que tem uma tese de mestrado, doutorado, apresentou os dados de sonegação no Brasil, que chega em torno de 27%. Ora, se nós vamos lançar agora na reforma tributária um sistema que é o split payment, que acaba com a sonegação, porque você só vai poder aproveitar o crédito se a pessoa pagar. Sim. Então não há sonegação. Então, se não há sonegação, vai evidentemente diminuir a sonegação em 27%. Significa que você tem que diminuir esses 26,5% também, pelo menos um quarto, tem que reduzir da alíquota. Né? Por exemplo, a gente está sugerindo também a cobrança monofásica do etanol, né? Porque na lei está previsto só a partir de 2032. E hoje, só em São Paulo e Rio de Janeiro, são mais de 37 bilhões de sonegação do etanol. Então, a gente também está sugerindo começar a cobrar monofasicamente, como é o combustível normal, e aí, com certeza, também são recursos que entram e que podem reduzir a alíquota. Né? O senhor entregou esse relatório para o senador Eduardo Braga, que é o relator na CCJ? Passei para ele, né? Tá a CAI também oficialmente passou, foram 800 páginas aí de documento, mas são 72 emendas, assim, com uma justificativa muito óbvia, que, né, bem didática, eu acho que vai... E deve considerar isso. E como é que está as conversas com ele? Como é que estão as conversas? Ele está fazendo agora algumas audiências públicas na CCJ. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 427 de 2024, de autoria desta presidência e de outros senadores e senadoras, e aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a comemorar os 20 anos da Pastoral da Pessoa Idosa. Fazem parte desta mesa, na sessão especial, os seguintes convidados: Dom José Antônio Peruso, bispo da Arquidiocese de Curitiba e presidente da Pastoral da Pessoa Idosa. Seja muito bem-vindo, Dom Peruso. Além de bispo, arcebispo da Arquidiocese de Curitiba, é também um grande amigo nosso. Senhora Sandra Regina Michelin, aqui à minha esquerda, coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa. Também à minha esquerda, a senhora Regina Riba, assistente social e integrante da equipe nacional da Pastoral da Pessoa Idosa. À minha direita, sejam muito bem-vindas também, né, toda a mesa, né, que compõe a direção desses trabalhos. Aqui à minha direita, a senhora Maria Magali de Fátima Lima da Rocha, coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa no Distrito Federal. E também à minha direita, seja muito bem-vinda, a senhora Regina Siqueira da Silva, que é uma pessoa acompanhada pela Pastoral da Pessoa Idosa. Quero destacar aqui também a presença do senhor Alexandre da Silva, seja muito bem-vindo, que é o secretário nacional dos direitos da pessoa idosa. E quero também saudar, como componentes de uma mesa ampliada, os alunos do ensino médio, do Centro de Ensino Médio 111 do Recanto das Emas, Brasília DF. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas
nessa visita importante ao Congresso Nacional. Convido a todos e todas, para imposição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Quero saudar também as lideranças que estão presentes aqui no plenário do Senado Federal, representando as 20.000 lideranças qualificadas da pastoral da pessoa idosa no Brasil. Números que vão ser detalhados na sequência, com acompanhamento de algumas milhões de pessoas no decorrer desses últimos anos. Então, gostaria de, no nome das pessoas que estão aqui, cumprimentar a todos, todas da Pastoral da Pessoa Idosa que nos acompanham
pelos meios de comunicação do Senado Federal nesse momento e enviar um abraço a todas e todos, dizendo que o trabalho é extremamente importante, necessário, bom para o Brasil, né? E até fazendo apelo para os novos prefeitos ou prefeitos reeleitos, prefeitas, vereadores, para procurarem a liderança da pastoral da pessoa idosa nos seus municípios para trabalharem em conjunto, pedirem o apoio da pastoral para o atendimento com qualidade da pessoa idosa pelo Brasil todo. Então, eu vou ler os nomes das pessoas que estão aqui, se pudesse levantar a mão, ou se for possível se levantar, para que a TV Senado possa apanhar também a presença de vocês. A Milena Rezende de Melo, muito bem, Milena, obrigado. Maria Eunice de Medeiros, Maria Zilmar Aires do Rego, muito bem, nós tínhamos nos cumprimentado, inclusive, antes, e a Maria Zilmar estava comentando que está, no dia 19, completou 74 anos morando em Brasília, tendo vindo do Rio Grande do Norte. Parabéns. Marisa Silva Siqueira, muito bem, que bom. Estelita Bispo dos Santos Cassiano, Dorvalina Gonçalves Gomes, muito bem. Maria de Fátima Silva, seja bem-vinda também, né? Maria de Jesus Costa Leite, lá no fundo, muito bem, que bom que está aí. Eliene Angélica de Lima, muito bem, obrigado pela presença. Raimunda Andrade da Cunha, muito bem, Maria Raimunda. Maria de Lourdes Amaral, Tânia Maria Alves de Souza, muito bom, parabéns. Keila Matos da Silva, quando eu digo parabéns, o parabéns deve ser transmitido a vocês e a todos e todas pelo Brasil, não é verdade? Isso que é importante, a gente faz parte de um grande coletivo a favor da vida. Eniselina Melgaço Martins, bem-vinda. Osália da Conceição Guedelho, lá no fundo, muito bom. Zélia Rodrigues Guedes Cordeiro, Elba Lúcia Moraes Melo, muito bem, Elba. Jusileide Gomes Batista, Maria Badia de Souza Ferreira, muito bem, Maria Badia. E todos podem observar a camiseta também, né, com a logo da Pastoral da Pessoa Idosa. Onde encontrar essa camiseta, todo mundo pode estender as mãos para um trabalho conjunto. Valdete Maria de Jesus, Nilda Rodrigues de Oliveira, muito bem, Nilda. Maria Zeneide de Miranda, Francisca Almeida de Souza, Leda Rodrigues de Oliveira, isso aqui no cantinho, Antônia Batista de Almeida Lisboa, Ana Maria Ferreira Melo, muito bem, obrigado. Maria Magali de Fátima Lima da Rocha, que já está aqui à mesa, e que é coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa no Distrito Federal. Eu quero lembrar a vocês que em nossa história, uma força silenciosa, 20 mil pessoas, pelo menos, pelo Brasil, qualificadas, que tem transformado vidas, levando dignidade às comunidades mais carentes e reforçado, né, os laços de solidariedade em nosso país, as pastorais sociais, surgidas como expressão do compromisso cristão com a justiça social. Essas ações da Igreja Católica têm sido instrumentos de esperança
para milhões de brasileiros e brasileiras, atuando em áreas como saúde, educação, infância, juventude, trabalho, direitos humanos. As pastorais revelam um papel transformador da fé, quando alinhada a medidas concretas e eficazes. Hoje temos a honra de celebrar os 20 anos de uma dessas iniciativas, a Pastoral da Pessoa Idosa, um exemplo eloquente, vibrante, de dedicação ao cuidado de um dos grupos sociais mais vulneráveis. Fundada em 5 de novembro de 2004 e idealizada pela visionária doutora Zilda Arnes, também fundadora da Pastoral da Criança, a Pastoral da Pessoa Idosa nasceu com o propósito de promover o envelhecimento digno e ativo. Com seu belíssimo trabalho, a pastoral busca valorizar aqueles que tanto contribuíram para a construção do Brasil que temos hoje. Inspirada pela metodologia bem-sucedida da Pastoral da Criança, a doutora Zilda trouxe a mesma dedicação e eficiência para atender aos idosos, enfrentando os desafios de uma população que cresce em número, mas muitas vezes permanece esquecida. Hoje, a Pastoral da Pessoa Idosa está presente em 2.840 paróquias do Brasil, em todos os estados brasileiros, com mais de 20 mil líderes comunitários capacitados. Esses líderes já realizaram mais de 18 milhões de visitas domiciliares. São números impressionantes que revelam não apenas o alcance, mas também a profundidade do impacto dessa obra. Nessas vidas são realizados acompanhamentos de saúde, orientações sobre direitos e se estimula a convivência familiar e comunitária. Entre as principais iniciativas da pastoral destacam-se o monitoramento das condições de saúde dos idosos, a promoção de campanhas de vacinação e o incentivo à prevenção de quedas e doenças crônicas. Além disso, a pastoral contribui para a criação, o que é muito importante, de redes de apoio, que envolvem familiares e comunidades, promovendo o protagonismo do idoso e o respeito à sua dignidade. É um trabalho que vai além, com certeza, da assistência, fortalecendo vínculos e construindo pontes de humanidade. Sabemos que o Brasil está envelhecendo rapidamente. Segundo projeções do IBGE, em 2030, o número de idosos vai superar o de crianças e adolescentes no país. Esse dado reforça a importância de iniciativas como a Pastoral da Pessoa Idosa, que atua não apenas na assistência, mas também na promoção de uma cultura que valorize e respeite o envelhecimento. Cuidar dos idosos, promover os idosos, é cuidar do futuro de todos nós, pois em cada ação garantimos que a sociedade reconheça sua história e honre aqueles que a escreveram. Por tudo isso, o Senado Federal não poderia se furtar a celebrar essa data tão significativa. Rendemos hoje nossa homenagem à Pastoral da Pessoa Idosa e a todos e todas que ao longo desses 20 anos dedicaram seu tempo, sua energia e seu amor a essa causa tão nobre. Que este exemplo da pastoral aqui representada
e sendo acompanhada essa sessão por todos os líderes e líderes, né, do Brasil, que este exemplo nos inspire a continuar trabalhando por um Brasil mais justo, mais solidário e mais humano. Eu citei a doutora Zilda Arnes como fundadora também, e lá como pioneira nesta área, eu até diria tia Zilda, né, que é minha tia também, irmã do meu pai. Muitos trabalharam e se dedicaram no decorrer desses 20 anos, a homenagem para todas essas pessoas, milhares, e para todos que estão nesse momento, sendo coordenados pelo arcebispo da Arquidiocese de Curitiba e presidente da Pastoral da Pessoa Idosa, Dom José Antônio Peruso. Uma salva de palmas. E também pela senhora Sandra Regina Michelin, que é coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa. E a doutora Zilda sempre dizia: o que seria da Pastoral da Pessoa Idosa ou da Pastoral da Criança não fossem os líderes e as líderes pelo Brasil todo acompanhando, né, as pessoas idosas. Uma salva de palmas para todos os líderes. Muito bom. Uma sessão especial da mais alta importância, que revela a força, né, do povo organizado, que tem objetivos claros e que faz um trabalho assim de muita qualidade, não só em números, como foi dito, mas pessoas qualificadas, capacitadas. E esse é um investimento, né, que é bastante importante, não é, Sandra? Na Pastoral da Pessoa Idosa. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional. Fundada em 2004 por doutora Zilda Arnes, a Pastoral da Pessoa Idosa surgiu com uma missão clara: promover a dignidade e o cuidado com as pessoas idosas em suas próprias casas. A Igreja Católica tem um papel essencial no cuidado com os mais velhos, valorizando a vida em todas as suas fases. O Papa Francisco, consciente da chamada cultura do descarte, recorda que estes frágeis, eles são os primeiros a apanhar e os últimos a chorar. Na cultura do descarte sempre se põe de lado ou se esquece ou se relativizam os direitos dos mais fracos. Por isso, o Papa Francisco instituiu, para que tomemos consciência, o Dia Mundial dos Avós e da Pessoa Idosa. É sempre no 4º domingo do mês de julho. Com o passar dos anos, a pastoral cresceu. De um pequeno grupo, passou a atender 100 mil pessoas idosas mensalmente, com o apoio de 20 mil líderes voluntários capacitados, espalhados por todo o país. Cada regional conta com um coordenador que garante a atuação organizada da PPI. Desde o início, a pastoral sempre teve o cuidado de deixar muito claro que ela é um organismo da CNBB, porém trabalha de forma ecumênica. Acompanhamos, através de visita domiciliar, as pessoas idosas que têm alguma dificuldade maior, seja por fragilidade, questão de saúde, seja por uma questão de abandono, de pobreza, de isolamento, de viver só. Essa é a clientela preferencial da Pastoral da Pessoa Idosa. E a visita domiciliar, que é o nosso ponto central, a nossa parte principal da pastoral, ela é tão importante que o Papa Francisco chega a dizer que é um verdadeiro ato de misericórdia fazer visita domiciliar às pessoas idosas.
Hoje, mais do que nunca, a pastoral da pessoa idosa é essencial. A população brasileira está envelhecendo e as projeções do IBGE mostram que a demanda por apoio às pessoas idosas crescerá significativamente nas próximas décadas. Eu tenho muito orgulho em ser o embaixador da pastoral da pessoa idosa no Brasil. É muito importante que os idosos tenham uma comunidade tão acolhedora e cuidadosa quanto a nossa pastoral. Já é realidade no Brasil o crescimento da população idosa. E apesar de estarmos vivendo mais e melhor, nossos idosos também estão tendo que lidar com outros desafios como a solidão, o acesso a serviço de assistência à saúde e a manutenção da saúde mental. Por isso eu, como representante desta grande parcela da população, venho ressaltar a importância da pastoral da pessoa idosa. A PPI também contribui para a discussão na área do envelhecimento e auxilia na criação de políticas públicas e sociais. Ela se faz presente em conselhos nacionais, estaduais e municipais, sendo um ponto de referência da rede de apoio e atenção às pessoas idosas em todo o Brasil. Ao olhar para o futuro, a pastoral da pessoa idosa se prepara para atender uma população cada vez mais idosa. A capacitação contínua de nossos líderes é a chave para o sucesso desta missão. Que alegria fazer parte dessa missão. Quero continuar contribuindo com a missão de forma afetiva e efetiva. Minha gratidão a todos que fazem parte dessa missão tão linda e necessária diante do envelhecimento crescente que nós temos hoje em dia. Nós chegamos aos 20 anos da pastoral com essa certeza de que realmente vale a pena fazer as visitas, acompanhar, expandir cada vez mais a pastoral. Nunca os esqueça. Nunca deixe de ter afeto, ternura e aproximação a ele, a ela. Deus nunca deixa sem respostas aqueles que se dedicam ao bem que favoreça os mais fracos. Não esqueça dos idosos da sua família e daqueles que até a família já se esqueceu. Há 20 anos, a Pastoral da Pessoa Idosa promove dignidade, conhecimento e experiência. Junte-se a nós para continuar essa missão de amor e cuidado. Além de já ter saudado o nosso querido arcebispo, coordenador, né, também pela CNBB da Pastoral, Dom José Antônio Peruso, e também de ter cumprimentado a Sandra, que é coordenadora nacional da pessoa idosa, vendo o vídeo, quero lembrar a todos e todas no Brasil de irmã Terezinha Tortelli, que se dedicou intensamente, né, à pastoral da pessoa idosa no decorrer dos anos, assim como o trabalho e a figura do padre Reginaldo Manzotti, que empresta o seu carisma, a sua liderança, o seu trabalho a favor da pastoral da pessoa idosa também. Então, parabéns também a todos eles. Quero saudar a presença da senhora ministra conselheira da República Democrática do Congo, Albertina Kabaki, né? Seja muito bem-vinda. Representando o Ministério da Saúde, a senhora coordenadora de atenção à saúde da pessoa idosa, Lígia Gualberto. Seja muito bem-vinda. Inclusive, vai haver uma audiência hoje à tarde no próprio Ministério da Saúde. Já me desculpo por não estar junto por causa do compromisso aqui no Senado, mas o gabinete estará acompanhando, que é um trabalho sempre articulado, conjunto, de soma, com a Secretaria Nacional da Pessoa Idosa também, aqui representada pelo Alexandre da Silva também. Quero destacar a presença
da assessora do gabinete da ministra do Ministério das Mulheres, Ana Maria Santos Rocha, né, está aqui presente, né? Que bom revê-la muito bem. A reverendíssima irmã Madalena de Jesus Silva, né, muito bem-vinda. E a reverendíssima irmã Maria de Deus Raposo, também aqui presente. Eu quero destacar que a promoção da pessoa idosa é uma responsabilidade de toda a sociedade, como já foi dito. Também da Igreja Católica, mas de todas as igrejas. Todas as igrejas fazem um trabalho importante e necessário nessa área. O essencial é dizermos o nosso grande objetivo é cidadania, dignidade, respeito, políticas públicas para a pessoa idosa, mesmo que alguém não professe uma denominação religiosa. Essa pessoa, em muitas ocasiões, diz: falamos do idoso, estou junto, né? Porque isso independe de religião, é uma questão de direitos humanos, de participação. Então, todos e todas são convidados a juntos estreitarmos os laços para que a população, né, nesse processo de envelhecimento, seja cada vez melhor atendida, não é verdade? Então, é isso que a gente tem que batalhar e lutar juntos, governo federal, governos estaduais, municipais, mas com a força essencial que vem da comunidade, porque a pessoa sendo visitada, né, na sua casa, no seu lar, pela líder, é uma pessoa do conhecimento dela, da relação dela, sabe onde ela mora, sabe qual que é o nome, sabe qual que é a dificuldade, e uma visita regular, porque uma cultura não é de um dia para o outro que se muda, né? É um processo contínuo, né, que tem que ser abordado. Por isso, 20 anos da pastoral da pessoa idosa tem que continuar para todo o Brasil, né? Por isso que a gente pede o apoio de toda a sociedade. Muito bem, passamos em seguida a palavra a Dom José Antônio Peruso, esse grande líder, né, do Brasil, de Curitiba, do Paraná, do Brasil, da Arquidiocese de Curitiba, arcebispo e presidente. Mencionei agora há pouco coordenador, não, é presidente da Pastoral da Pessoa Idosa. Se o senhor quiser, pode ser aqui ou lá na tribuna também. Eu acho que lá na tribuna fica mais tranquilo. Com a palavra, uma salva de palmas. Caríssimo senhor senador e amigo Flávio Arnes, saúdo todos os que fazem parte da mesa, pessoas de alguma maneira envolvidas no cotidiano da pastoral da pessoa idosa. Nós dizemos carinhosamente PPI, como em casa as pessoas recebem algum tipo de cognome, algum tipo de apelido familiar. É uma familiaridade que promove também os afetos. A PPI é o espaço das nossas fidelidades à fé professada. Quero saudar também, com muita gratidão, os mais de 20 mil líderes representados aqui por um grupo aqui do Distrito Federal, de Brasília e vizinhanças, talvez de algum outro estado também, mas aqui são a imagem e a voz dos 20 e tantos mil. Eu recordo quando a doutora Zilda me ligou numa terça-feira à tarde, desde Curitiba. Eu era bispo no interior do Paraná, convidando-me. Os convites dela eram tão enfáticos que era difícil resistir. Ela combinava liderança com autoridade moral. A princípio,
reticente que fui, aleguei muitas impossibilidades. Ela me fez uma pergunta, respondeu-me com uma pergunta. E aqueles idosos que visitam outros idosos não têm muitas impossibilidades? O senhor não é idoso, mas os idosos estão precisando de sua juventude. Gostaria que o senhor se tornasse idoso ajudando a PPI. Então aceitei. No começo pensava, afigurava-me, vou colaborar, eu ajudar outros. Mas vi tantos exemplos e tantos testemunhos que eu fui ajudado, quase sempre por pessoas idosas. E fui percebendo que Deus não fala em voz alta, mas se deixa encontrar nos gestos dos humildes, ou daqueles que querem percebê-lo através da compaixão, que não é ter pena ou ter dó, aquela compaixão que transfigura as pessoas. Os visitados, até sem o querer, tinham uma voz eloquente, uma eloquência silenciosa ou um silêncio eloquente, que estava sempre a nos perguntar: a quem vou oferecer a minha própria vida? Aqueles líderes da pastoral da pessoa idosa oferecem dias preciosos de suas vidas para que os idosos vivam melhor. Quais idosos? As prefeituras, os governos estaduais, também o governo federal, as autoridades e as instituições constituídas, todas elas têm bons programas de apoio à pessoa idosa. Talvez não suficientes, porque as demandas são sempre maiores do que as possibilidades, mas tem. Entretanto, há alguns idosos que não podem ir até os centros de promoção, não podem participar de certas campanhas, certas viagens, certos passeios, certos encontros de entretenimento, estão lá nas suas casas sem forças, e às vezes sem a família, e às vezes um olhando para o outro ou olhando só para a sua própria pequenez e impossibilitados de sair. E quem vai pensar neles? São aqueles idosos que até a voz está a faltar, não porque ficam afônicos, mas porque não conseguem falar nem dos seus direitos. São a estes idosos que a pastoral da pessoa idosa, a eles a pastoral quer chegar. E o faz não porque ninguém tem essa sensibilidade, não. Em alguns casos, esse componente também entra, é verdade. Mas porque cuidar dos idosos não é apenas uma questão de Estado ou de política social. Todos os idosos do mundo ou do nosso país poderiam ser plenamente assistidos e ainda sofreriam de solidão. Eu vi isso na Alemanha, nos tempos em que tive a graça de estudar por lá, fui visitar muitos. Não lhes falta nada, mas falta o afeto. A pastoral da pessoa idosa e esses líderes, os 20 mil líderes, parece que levam o coração na ponta dos dedos. Tudo o que tocam tem um componente de encanto e de ternura e de gratuidade. E esta gratuidade renova a juventude até dos idosos que visitam.
Temos muitos idosos que são visitadores de outros idosos. Aliás, a maior parte, talvez, dos visitadores sejam idosas, quase sempre mulheres. Também na Pastoral da Criança, quase sempre mulheres. Começou com uma mulher. É preciso aqui, entre parênteses, talvez, dizer que a força evangelizadora da Igreja Católica no Brasil é muito mais feminina do que masculina. E os encantos da igreja, motivada por razões de fé para chegar aos pobres, quase sempre é muito mais uma força, uma vitalidade mais feminina do que masculina. Aqui o nosso reconhecimento às mulheres. Mas vamos lá, o que eu gostaria de dizer, e que o Papa Francisco reforça: não esqueçam nunca daqueles que precisam mais da igreja. Vale a pena dizer isso também a todos os governos, não por crítica, mas para tomada de consciência, que nunca esqueçamos daqueles que precisam mais, quer dos governos, quer da igreja, quer de todas as forças vivas que compõem uma sociedade. A questão e o desafio é para todos. Por mais que sejam grandes as diferenças entre pessoas e culturas e sociedades e ambientes de toda ordem, há pontos de igualdade que valem para todos sempre. Na hora de nascer e na hora da conclusão da vida, se não a hora, a fase. Pode ser rico ou pode ser pobre, seja quem for, o nascimento é exigente e sofrido. Mas também a ancianidade. Se isto é um sinal para terminar, eu termino. Esteja à vontade, Dom Peruso. É que me falaram que eram 10 minutos e falta um. Não, pode continuar, então, que estamos escutando atentos. Mas olhe, faz tempo que eu fui ensinado a observar regras. Então eu concluo. O que eu gostaria de dizer, agradecer por um lado, estimular essas líderes e estes, em toda parte, os que acompanham, podemos chegar a todo o país e a todos aqueles líderes. Somos apenas 20 mil para uma multidão que cresce. Se conseguirmos convidar mais pessoas para levar afetos a idosos que com frequência choram muito, se conseguirmos, até Deus vai nos ser grato. Muito obrigado, meninas, meninos da PPI. Muito obrigado, senhor senador. Até o Senado abriu as portas porque a causa é nobre. Agradecemos, Dom Peruso. Eu não estava prestando atenção na campainha aqui, mas poderíamos escutar por muito mais tempo. Tá bom, mas... Parabéns pelo trabalho, pela presidência da Pastoral da Pessoa Idosa. Dom Peruso é uma liderança querida, importante, né, que aborda os assuntos com tanta profundidade também. Parabéns. Muito obrigado. Passamos em seguida a palavra, né, a senhora Sandra Regina Capana Michelin, que é coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa. Dom Peruso é o presidente e a Sandra é a coordenadora. Gratidão, primeiramente, senador, pela abertura, né, desse espaço para a Pastoral da Pessoa Idosa. Gratidão a Dom Peruso pelo convite, né, para estar à frente na coordenação nacional da Pastoral da Pessoa Idosa. Confesso que é um desafio grande estar à frente, mas quando a gente tem amor por aquilo que faz, com certeza a missão acontece. E eu estou aqui por amor
a missão da pastoral da pessoa idosa, que muito mais de belíssima se faz necessária. Hoje, a temática do envelhecimento é crescente demais e nós, enquanto sociedade, enquanto igreja, precisamos sim ter esse olhar para a questão do envelhecimento. Então, estar aqui hoje é uma bênção, é um privilégio estar falando da pastoral. E eu gostaria também de falar da importância do líder da pastoral da pessoa idosa, porque eu, além de estar na coordenação nacional, eu também sou uma líder da pastoral da pessoa idosa e acompanho algumas pessoas idosas. E quando eu recebi o chamado lá em 2009, abracei com muito carinho essa missão. E todos nós, enquanto líderes, fazemos essa missão com amor, com dedicação, com escuta, com acolhimento. Visitar a pessoa idosa mensalmente, como diz, né, tanto o senador como o Dom Peruso, é criar vínculos. Às vezes, eles nos relatam coisas que muitas vezes não têm coragem de falar para a família. Então, nós, enquanto líderes da pastoral da pessoa idosa, criamos esses vínculos afetivos e efetivos, né? Que nos traz assim recompensas pessoais e também prevenção, orientação para aquelas pessoas idosas. Então, ser um líder da pastoral da pessoa idosa é gratificante. Então, deixo aqui já convite também para você que quer conhecer a pastoral, a metodologia da pastoral, fica o convite. E comemorar esses 20 anos de missão, de pastoral da pessoa idosa, é afirmar, né, a metodologia própria e consolidada que temos. E também, né, que nós somos uma referência mundial no cuidado e na valorização da pessoa idosa. Comemorar esses 20 anos de missão é homenagear o líder que mensalmente sai da sua residência, atendeu ao chamado e vai até a casa da pessoa idosa acompanhá-la, levando orientação, prevenção e tudo o que nós oferecemos durante aquela visita. E também, né, olhar, homenagear a pessoa idosa, que acolhe cada um de nós com tanto carinho, com tanto afeto, todos os meses, enquanto fazemos a visita ali, através da sua sabedoria, através da sua inspiração. Eles nos inspiram, nos motivam diante da sua experiência de vida. Então, fazer parte da pastoral da pessoa idosa, além de bênção, é privilégio, porque estar próximo dessas pessoas é ganhar também qualidade de vida para nós que acompanhamos, né? Porque eles têm muito a oferecer. Então, esse momento de estar falando, de estar levando isso, né, a nível nacional, é um privilégio para a pastoral, porque nós temos certeza que chegará, né, a toda a nossa base, que vai chegar para que a sociedade se sensibilize diante dessa questão do envelhecimento. Muito mais também, nós fomentamos políticas públicas, né? Nós saímos só do afeto, mas também queremos qualidade de vida para que aqui, né, neste cenário, se efetivem políticas públicas voltadas para a questão do envelhecimento. Agradeço, né, a oportunidade e que Deus abençoe todos nós. Agradecemos a você, me permita chamar assim, Sandra Regina Capana Michelin, que é coordenadora nacional da pessoa idosa. E eu quero dizer que você tem uma atitude sempre acolhedora, né, chamando as pessoas
e espero que essa chamada, né, também ecoe pelo Brasil todo. Parabéns, parabéns pelo trabalho. Eu solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição da fala do padre Dário Bossi, que é assessor da Comissão para a Ação Sociotransformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Olá, sou o Padre Dário, missionário comboniano e assessor da Comissão para a Ação Sociotransformadora na CNBB. Hoje quero parabenizar de coração pelos 20 anos da Pastoral da Pessoa Idosa. Parabéns ao Dom Peruso como bispo referente, a Sandra como coordenadora, mas sobretudo a todas e todos os agentes de pastoral espalhados no Brasil inteiro que ao longo destes anos, ou também as pessoas novas que estão chegando agora, estão se dedicando com paixão a uma causa que é uma causa de profunda humanidade. Imaginem em 20 anos quantas pessoas passaram junto à pastoral e quanto ainda há de se semear. 20 anos para uma pastoral da pessoa idosa é pouco, né? Ainda somos jovens. Então, com a força dessa juventude, da juventude de uma pastoral que respeita a sabedoria dos idosos, sigamos juntos com as bênçãos de Deus. Muito bem. Agradecemos, né, ao senhor Padre Dário Bossi, que é assessor da Comissão para a Ação Sociotransformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E uma caminhada curta, 20 anos, e com tantos frutos pelo Brasil, né? Quase 3.000 paróquias, 20.000 lideranças. Passa em seguida a palavra a Regina Riba, né, que é assistente social e integrante da equipe nacional da Pastoral da Pessoa Idosa. Com a palavra, né? Bom dia a todos os presentes aqui e também aqueles que estão nos acompanhando em casa, especialmente as lideranças voluntárias da Pastoral da Pessoa Idosa. Quero também fazer menção aqui, agradecendo ao senador Flávio Arnes por essa oportunidade, por essa homenagem à Pastoral da Pessoa Idosa, bem como, né, ao Dom Peruso, presidente, e a Sandra Michelin, coordenadora nacional. Estou aqui, de certa forma, representando também a equipe da Pastoral da Pessoa Idosa, que também faz frente a esse grande trabalho. Somos poucos, né? Mas lá, firmes, na sede nacional, em Curitiba, se somando a cada um que também soma seus esforços para que a pastoral esteja viva e caminhando. Porque, sim, somos, né, um grupo enorme de voluntários, mas precisamos de materiais, precisamos de conteúdo, né, precisamos qualificar esses voluntários para que eles tenham condições de adentrar as casas das pessoas idosas e, com qualidade, né, chegar informação, seja na área da saúde, da assistência social. Quero mencionar aqui, né, que, claro, somos uma entidade ligada à igreja, né, como bem mencionado, mas também somos uma organização da sociedade civil, né, e por isso a gente tem condições de fazer parcerias, estabelecer essas parcerias. E aqui faço menção, né, ao Ministério da Saúde, que está aqui presente, também ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, né, que também está por aqui, e temos, né, nossas parcerias, e isso é muito importante. É fundamental para que a pastoral possa caminhar, né? Então, esse é o meu momento de agradecer, tanto as parcerias quanto a equipe nacional e também todos na base que fazem seu trabalho para além da visita, que também estão buscando, de certa forma, recursos para que a gente possa chegar cada vez mais longe. É isso, muito obrigada. Agradecemos a Regina Riba, integrante da equipe nacional da Pastoral da Pessoa Idosa, extremamente competente, organizada e conhecida de todas as lideranças, né, Sandra? Aí do Brasil inteiro, da Pastoral, e agradecendo a participação dos ministérios. Aliás, considerar essa mesa condutora como uma grande mesa na qual o plenário se inclui também, né? Porque nós temos vários ministérios e também países aqui presentes. Então, novamente, todos e todas bem-vindas e bem-vindas. Passamos em seguida a palavra
né, para Maria Magali de Fátima Lima da Rocha, que nós estamos no Distrito Federal, né? E ela é coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa no Distrito Federal. Seja muito bem-vinda também, Maria Magali. Bom dia a todos. Saudamos ao senador Flávio Arnes, né? Ao Dom Peruso, nosso presidente da Pastoral da Pessoa Idosa, Sandra, coordenadora, né? Regina, né, que é um componente da nossa nacional, a nossa idosa aqui, da senhora Regina Siqueira também, a todas as nossas coordenadoras aqui, paroquiais, né, que nós temos, em Brasília também, as coordenadoras paroquiais, a todos os nossos líderes que aqui estão, a todas as pessoas idosas da nossa pastoral e os demais componentes aqui dessa sessão, né? Em consonância com essa metodologia da Pastoral da Pessoa Idosa, aqui em Brasília, nós estamos ativas em 19 paróquias, né? Então, nós temos a Pastoral da Pessoa Idosa trabalhando, servindo em 19 paróquias aqui em Brasília. Dessas 19 paróquias, nós contamos com a presença de 208 líderes, que são essas pessoas, né, que são capacitadas para fazer as visitas e fazem as visitas mensalmente em domicílio, né, a 757 idosos aqui no Distrito Federal, né? Para atingirmos esse objetivo, nós contamos, né, com divulgação, com a implementação da PPI em novas paróquias, que estamos sempre trabalhando para que nós consigamos levar a novas paróquias e também fazer a reativação de outras pastorais que estão, no momento, sem atividades. Dentro desse contexto, nós visamos melhorar, né, o acompanhamento dos nossos idosos mais fragilizados nas comunidades mais carentes aqui do DF, né? Para fortalecer a missão da Pastoral da Pessoa Idosa, que, além de uma pastoral, também faz um trabalho social, nós tivemos recentemente a graça de ser nomeada aqui para a nossa Brasília, o Distrito Federal, pelo nosso cardeal arcebispo Dom Paulo César, que nomeou o bispo Dom Antônio Aparecido para ser o bispo referencial das pastorais sociais, onde nós estamos incluídos, né? A Pastoral da Pessoa Idosa é um trabalho social também. Então, dentro disso, também foi nomeado o nosso padre Ricardo Ferreira, que foi nomeado pelo o cardeal, como já falei, como assessor eclesiástico referencial da Pastoral da Pessoa Idosa. Então, ele é o assessor que nos ajuda, que trabalha conosco nessa caminhada e nessa missão, né? Agradecemos mais uma vez ao nosso senador, né, a homenagem que faz aqui à PPI, aos 20 anos, né? E aqui também queremos deixar registrados que em 2025 a Pastoral da Pessoa Idosa aqui em Brasília fará 18 anos, né? Então, a gente também estamos aí nessa caminhada com muitos desafios, né? Desafios vencidos e a vencer também, né? Porque a missão continua com esse legado da doutora Zilda, né, que foi mentora, nossa fundadora e a nossa primeira coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa. Então, a gente, seguindo esse legado deixado por ela, a gente vai continuando essa missão, que é tão linda, como foi dita pelas pessoas que me antecederam, né, que é uma missão muito, muito de amor, muito de carinho. Como a Sandra, eu também sou coordenadora diocesana, mas também sou líder. E a gente sente e a gente percebe o carinho desses idosos quando a gente chega em cada casa, que leva aquele abraço, aquele afeto, né? Então, a isso, mais uma vez, obrigada a todos os presentes e ao senador. Agradecemos Maria Magali de Fátima Lima da Rocha. Quero cumprimentá-la, dar os parabéns também pelo trabalho, né? Sempre firmes em frente, né? Coragem, esperança
como a doutora Zilda falava, fé em Deus e pé na tábua, né? Quer dizer, vamos acreditar e vamos trabalhar, né? Muito bem, passo em seguida a palavra à senhora a senhora Regina Siqueira da Silva, né, que é acompanhada pela pastoral. Se quiser falar da própria cadeira aqui, pode falar também, como a senhora preferir, ou da tribuna ou da... Seja muito bem-vinda também, Regina Siqueira da Silva, né, que também é visitada pela pastoral da pessoa idosa. Exatamente, isso não tenho muito o que falar, porque sou uma pessoa visitada pela essa pastoral, não sabe? E então, eu me sinto muito feliz em estar aqui e também de ser uma pessoa... porque elas fazem essa visita com muita alegria, com muita dedicação. E eu, como idosa, também gosto de visitar as pessoas idosas, porque elas se sentem muita alegria quando a gente chega na casa. Eu chego brincando com elas, quando venho embora, elas ficam, não vá não, fique mais, não sabe? Aí a gente sente que a pessoa é tão carente de uma visita, não sabe? Porque as pessoas vivem num canto. Eu, pelo menos, tenho meu esposo, que é doente, que não... É difícil até de falar, dá muito trabalho. E tem Alzheimer. E estou aqui, mas porque Deus me dá força, que eu também já estou uma pessoa idosa. E Deus me dá muita força. Agradeço muito a Deus pelo tempo que tem de vida e pelas pessoas que sou acolhida, não sabe? E eu só tenho que agradecer. E pouco o que falar, porque é isso mesmo. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, minha pastoral, que me acompanha, viu? Muito obrigado a todos que me colocaram aqui. Então, é isso. Posso falar muito? Muito bem colocado, né? Regina, né? Siqueira da Silva, né? Eu acho que as palavras, não é a quantidade de palavras, mas o afeto, o sentimento, né? A vida, a solidariedade que vem junto com as palavras. Isso é que muda o mundo, né? Também não são as palavras, mas são exemplos. Parabéns, Maria Regina, eu estou com Maria Regina da Silva. Eu passo em seguida a palavra ao senhor Alexandre da Silva, que é secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Seja muito bem-vindo também, né? Assim como o Ministério da Saúde, o Ministério das Mulheres e todas as pessoas que nos acompanham nessa sessão especial. Com a palavra, então. Bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Eu quero primeiramente agradecer, primeiro fazer uma audiodescrição, né? Acho que como está sendo televisionado, então falar que estou aqui de frente para a mesa, de frente também para todas as pessoas presentes, sou um homem alto, preto, cabelo comprido, estou usando um terno cinza e uma camiseta branca. Eu quero agradecer, primeiramente, a todas as pessoas idosas presentes nesse espaço. É muito importante encontrá-las aqui. A todas as pessoas idosas que estão nos assistindo. A todas as pessoas idosas que fazem as visitas. Então, parabéns também, agradecer as líderes que estão aqui conosco, os líderes também, e as pessoas que recebem as visitas.
Quero também agradecer o convite pelo senador Flávio Arnes, também presidente da PPI, Dom José Peruso, a coordenadora e colega também, Sandra Regina, colega Regina, que bom encontrá-las mais uma vez, colegas do governo federal, Lígia e demais, e também do governo estadual e municipal, e a todas as pessoas que estão presentes aqui. Bom, eu rapidamente vou fazer alguma fala, dizer do que já foi dito pelo próprio senador, que o Brasil envelhece muito rapidamente. O Brasil tem tido algumas políticas que vêm garantindo esse direito de envelhecer e também iniciativas como da Pastoral, que fazem junto todo esse movimento para um Brasil que cada vez mais fica longevo. Nós temos ações que acontecem de forma diferente, porque precisa ser nos mais diversos municípios, porque os municípios e estados têm uma diversidade muito grande, marcada também pela diversidade dos seus povos, pela constituição histórica de cada local que a gente conhece, mas ainda, infelizmente, por muitas desigualdades. E esse é um ponto central que nos une aqui no evento de hoje. A Pastoral é, para mim, uma entidade de muito respeito, da qual eu já fiz visitas e fui muito bem acolhido lá e conheci cada vez mais o trabalho de vocês. É um trabalho que eu já conhecia, né, do tempo que eu atuo no campo do envelhecimento, mas o que eu quero destacar aqui é a importância da PPI na participação social junto ao governo federal. Então, a PPI hoje, ela faz parte, é um dos membros do assento da sociedade civil dentro do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, estão sempre presentes, sempre uma está lá garantindo com a gente esse papel importante de nos ajudar na deliberação, na construção de políticas e de ações. Então, isso eu quero também deixar aqui, todo o reconhecimento, até no momento muito difícil que tivemos, numa retomada do Conselho Nacional, foi muito importante a presença e a articulação também positiva feita pela PPI junto ao nosso governo. A Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa luta sempre pelo direito de envelhecer de todas as pessoas, pela garantia dos seus direitos e pela possibilidade do exercício da cidadania. Entendo eu que o trabalho feito pela PPI é justamente de fazer isso. Por meio das visitas que são realizadas, vocês garantem que esses direitos possam ser exercidos e as pessoas idosas tenham mais dignidade no seu dia a dia. É também aqui uma oportunidade de falar a todas as senhoras e os senhores que a gente precisa ainda lutar por esse direito de envelhecer para muitas pessoas que ainda é muito desigual. Os senhores, as senhoras, as líderes, os líderes que fazem as visitas sabem muito bem que tem pessoas que têm uma dificuldade de envelhecer e isso muitas vezes precisa ser garantido por todo o trabalho coletivo que fazemos aqui. É também urgente fazermos enfrentamento à discriminação que se dá a partir da idade. O Brasil hoje, como já foi falado pelo próprio senador, envelhece rapidamente. Então, como vamos criar ações efetivas para o enfrentamento a esse idadismo que afeta pessoas já a partir dos seus 30 a 40 e que vai se acentuando nos seus 50, 60, 90 anos. E nós temos que entender cada vez mais que envelhecer é sinal de que as coisas estão dando certo, porque o contrário é a gente morrer precocemente e injustamente. Então, que possamos fazer parte desse momento de revolução da longevidade, do qual o nosso país faz parte, dizer também que o Ministério dos Direitos Humanos, junto a outros ministérios, tem uma série de programas, projetos e ações que vão garantindo o direito de todo mundo, o direito de quem cuida também, que é um ponto central, falado pela senhora Regina, e fico aqui à disposição, coloco mais uma vez a Secretaria à disposição, as colegas que já sabem da nossa abertura para fazer o diálogo e desejo vida longa e vida longeva para a PPI. Muito obrigado. Agradecemos, me permite chamar você, Alexandre da Silva, pela fala, pela exposição, parabéns, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Quero saudar também aqui nas galerias os alunos e alunas
do curso superior de Direito da Faculdade de Direito de Franca, São Paulo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos numa sessão especial para comemorar os 20 anos da Pastoral da Pessoa Idosa no Brasil. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo que foi enviado pelos coordenadores das seguintes dioceses: Senhora Isaura Silva, Diocese de Imperatriz, Maranhão; Senhores Luiz e Luziania, Diocese de Vitória, Espírito Santo; e a Senhora Aldenora Pereira, coordenadora estadual da Pastoral da Pessoa Idosa do Estado da Paraíba. Olha, nós estamos aqui com a coordenadora da Arquidiocese da Paraíba, que não chegou na sexta-feira e não pôde visitar, e a gente veio hoje. E cada dia que a gente vem aqui, a gente sente a presença de Deus. Nessa pastoral tão linda, tão maravilhosa, que leva amor e ternura às pessoas idosas acompanhadas. A festa dos 20 anos foi simplesmente bela, divina, maravilhosa. A gente viu o esforço da coordenação nacional para não faltar nada, ser tudo muito bem, perfeito, maravilhoso. E a gente fica feliz e agradece, primeiro a Deus, por nos dar perseverança nessa missão, né? E a coordenação nacional, que tanto nos ajuda para fortalecer essa missão. Então, vamos em frente e mãos para o alto. Aldeci, fale alguma. Eu só tenho a agradecer, né, por essa oportunidade de estarmos aqui na capela da sede nacional da Pastoral da Pessoa Idosa e agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos todos juntos, sabendo que podemos contar com todos que fazem parte da Pastoral da Pessoa Idosa, aqui na sede e nas demais arquidioceses que a gente viu aí. Isaura Silva, sou vice-coordenadora diocesana da Pastoral da Pessoa Idosa em Imperatriz. E vim para este evento junto com Conceição Formiga, que foi a fundadora da Pastoral em Imperatriz, representando todas as líderes de lá de Imperatriz, todos os líderes e as líderes de lá de Imperatriz. E estamos mandando as fotos, as reportagens, os depoimentos do que foi a festa. Uma festa emocionante, maravilhosa e que representou todo o esforço da equipe nacional que tanto se empenha para que a pastoral seja uma grande pastoral em todo o país. Então fiquei muito feliz, fiz foto com a irmã Terezinha, com Dom Peruso, com a foto da Dona Zilda Armes, tudo isso eu estou mandando para lá, que vai sair nos Instagrams, nas redes sociais da minha diocese. O meu bispo ficou muito feliz e parabenizou a pastoral por essa grandiosíssima festa em nível nacional, que só vem trazer mais brilho, mais entusiasmo para todas as pessoas que fazem a Pastoral da Pessoa Idosa. E essa festa, as palavras de Dom Peruso, as palavras da coordenadora, vêm emocionar e incentivar muito mais pessoas para se engajar nessa luta de cuidar dos idosos, que eles estão precisando, principalmente os idosos mais fragilizados, que é um número muito grande nesse país. E vamos em frente, gente. A pastoral precisa de cada um de nós. Como disse aquela frase,
É a força do voluntariado que vai fazer a pastoral a maior instituição que cuida de idosos deste país. Oi, pessoal, nós somos de Vitória, Espírito Santo, Arquidiocese de Vitória. Esse é o meu esposo Luiz, meu nome é Luziânia. Meu nome é Luiz. Somos da paróquia São José de Maruípe. Estamos aqui, na sede da Pastoral da Pessoa Idosa, viemos fazer uma visita e estamos aqui na Capela do Santíssimo, também para agradecer essa bênção que foi esse aniversário de 20 anos. Estamos muito felizes, com tudo que vimos lá, foi muita emoção, foi muito louvor, foi muito lindo e estamos aproveitando para conhecer a sede hoje e estamos indo embora amanhã, mas com o coração cheio de alegria, cheio de emoção por ter estado aqui nesses 20 anos da Pastoral da Pessoa Idosa. Um beijo a todos. Eu fiquei muito feliz por ter participado, que ver que não era só a mínima quantidade de pessoas eram jovens, a maioria tudo com a idade idoso trabalhando para idoso, E me perdoe a sinceridade, idoso trabalhando para idoso. Eu achei assim muito interessante as pessoas se dedicarem dentro de vários estados que vieram para a festa, para o evento e a organização do evento. Que é o ponto alto é a organização, que a pessoa sempre fala, vou chegar lá, não vou encontrar isso, não vou encontrar aquilo. Mas com certeza pode vir nas próximas, que é gratificante. Um beijo a todos. Amém. Agradecemos, me permitam dizer assim, a vocês, Luiz e Luziania, Aldenora Pereira, Isaura Silva. Eu quero cumprimentar de uma maneira particular a Isaura Silva, porque 15 dias atrás estava retornando a Brasília de avião e havia duas senhoras, uma no lado e outra no outro do meu banco, e falando da pastoral da pessoa idosa. E eu disse para elas, mas vocês trabalham na pastoral? Como é que fazem e tal? Não, nós estamos indo para Curitiba, para os festejos da pastoral, os festejos vão acontecer neste final de semana. E viemos conversando o tempo todo, durante o voo, cerca de 2 horas, sobre a pastoral da pessoa idosa. E a Isaura também, como coordenadora, demonstrou um trabalho extraordinário, uma coincidência. Ela, inclusive, no momento ligou, já dizendo, olha, como o mundo é pequeno, estou aqui no avião e falando ela falou com o sobrinho da doutora Zilda, sobre a pastoral da pessoa idosa. Eu digo, olha, maravilha. Eu quero passar a palavra de novo ao nosso arcebispo de Curitiba, presidente da Pastoral da Pessoa Idosa, Dom José Antônio Peruso. Está ligado. Parece que o senador quer pedir perdão por ter me interrompido, mas não é isso. Já é hora de concluir, só gostaria. À tarde nós iremos ao Ministério da Saúde, temos aqui quem o representa, talvez nos encontraremos lá. Amanhã também. Até para fazer o bem é preciso dinheiro. E vamos pleitear, vamos apresentar, nós sempre encontramos muito boa receptividade. E quem sabe poderemos sonhar com esta ajuda, recursos governamentais para ajudar pessoas que precisam e que é de responsabilidade de todos, governos, igrejas, e não é só uma questão de Estado. Se fosse só isso, nós apenas ajudaremos a evitar dores maiores, mas a pessoa humana não precisa só de assistência. De qualquer maneira, também precisa de afeto, de ternura,
E as visitas que fazemos é para levar também encantos, gratuidades e afeições. O governo, seja ele municipal, seja ele estadual, seja federal, aqueles idosos que são visitados, eles caem menos. Há estatísticas. Visitados caem menos. Até a incontinência urinária entre os visitados diminui. Parece um detalhe ligado apenas a uma condição física de saúde, mas é um bem-estar psicológico que ajuda a pessoa a crescer em autoestima. Os acidentes domésticos são menores, porque há uma motivação interior que, além do cuidado, comunicou também experiências de fraternidade. É muito econômico para todos os governos em qualquer parte do mundo acompanhar as iniciativas de voluntariado. Nós, da Pastoral da Pessoa Idosa, o fazemos também por razões de fé. E é por causa disso, porque cremos no Senhor Jesus, queremos nos aproximar daqueles que precisam muito. Além da assistência humana, também sentir as ternuras de Deus. Eu estou muito confiante. A menina lá do ministério, vamos conversar hoje à tarde e vamos olhar para o futuro com esperança. E vocês, ponhamos-nos em oração para que possamos ajudar outros a rir, sorrir e sentir a paz do Senhor. Eu agradeço mais uma vez, senhor senador, e todos os do governo que aqui vieram, e vocês meninas, meninos, que nos ajudam cotidianamente. É por causa de Deus. Vamos adiante, que Ele os abençoe. Quero novamente agradecer a presença de Dom Peruso, essa figura extraordinária, né? Presidente da Pastoral da Pessoa Idosa e arcebispo de Curitiba, a Sandra, né? Que é coordenadora nacional e se dedica tanto, né? Também como todos os líderes, a Regina Riba, né? Que é também, vamos dizer, da parte administrativa, executiva, organizadora, animadora, né? Tanta coisa, impulsionadora. A Maria Magali, continue firme, estamos juntos aqui no Distrito Federal. A Regina Silva também, né? Parabéns pelas palavras tão bonitas, tão lindas, né? Agradecer a presença dos ministérios aqui, já mencionados, das lideranças da Pastoral da Pessoa Idosa, aqui próximas, e representando as mais de 20 mil lideranças capacitadas. Eu sempre digo assim, lideranças qualificadas, capacitadas, com treinamento, curso, orientação. Isso é muito importante que se ressalte, né? E capacitar 20 mil pessoas não é fácil. Então, a nossa saudação, como a doutora Zilda dizia, e eu já mencionei isto, o que seria da Pastoral da Pessoa Idosa e de outras iniciativas sem esse exército de voluntários, né, que trabalham dentro daquela perspectiva de afeto, né, de solidariedade, de estar junto e conversar, né, e a Regina falou tão bem, né, as pessoas saindo de casa e as pessoas fazendo o apelo, fique um pouco mais, discuta um pouco mais, né, chegue mais aqui também. Então é isso que as pessoas precisam, a solidariedade, né? A amizade, o respeito, a presença, o diálogo, e é isso que a pastoral faz dentro de um trabalho altamente técnico ao mesmo tempo. Eu quero mencionar novamente, fazer o apelo para os prefeitos, prefeitas, eleitos e reeleitos, vereadores, governadores, né? Todos os municípios e estados têm mais de 20 mil pessoas à disposição.
essas 20 mil podem se transformar em 30 mil, 40 mil, 50 mil. É muito melhor para o município contar com esse povo organizado, que faz um trabalho com o objetivo de se assegurar que a dignidade, cidadania, direitos humanos sejam respeitados. Então, trabalho junto, faço apelo para os prefeitos que procurem, né, as iniciativas sociais, tantas. Hoje a gente está falando da pastoral da pessoa idosa. Procurem, vejam, se integrem, trabalhem juntos, dialoguem, discutam, né, para que o grande objetivo, né, da promoção do ser humano, né, seja alcançado. Não só na área da saúde, foi tanto mencionado assim, na área da saúde, mas também na assistência, né, na parte da saúde mental, que é tão essencial para todos nós. Né? Quando alguém diz, eu gosto que você me visite, que você converse comigo, a gente está promovendo a saúde mental. O município se organiza, né, políticas públicas adequadas para esta área, como o Alexandre da Silva já comentou também. Então, esse apelo para que esta sessão especial ressoe, né, tenha eco e coe pelo Brasil todo, para que a gente possa aumentar e trabalharmos juntos. O Brasil precisa de um trabalho articulado, conjunto de todas as forças da sociedade, de todas as igrejas, de todas as pessoas, né, de todos os órgãos públicos, para que o resultado final seja bom e seja adequado. Então, esse é um dos grandes objetivos de uma sessão especial também. Então, eu quero também agradecer a Débora, que me auxiliou aqui, né, que é do Corpo do Senado Federal, os meios de comunicação do Senado Federal, que transmitiram essa sessão e vão fazer esse debate também acontecer como habitualmente, né, os meios de comunicação procuram trazer para o conhecimento os debates que sempre ocorrem na sociedade, particularmente numa área tão importante como é a pessoa idosa. Todas as lideranças aqui sejam saudadas, né? Parabéns por estarem aí. E continuar firmes, né? Continuar firmes, com coragem. Tem que ter coragem para fazer as coisas. Tem que ter esperança, também muita esperança, coragem, esperança. E sermos conhecidos, né? Como a doutora Zilda falava, e lembrando, e Dom Peruso sempre ressalta, a frase, fé em Deus. Fé em Deus significa, vamos acreditar, isso é importante, tem que ser feito. Fé em Deus e pé na tábua. Pé na tábua significa, vamos trabalhar, não é verdade? Trabalhar, concordam? Né? Então, vamos trabalhar também, vamos acreditar que o objetivo é importante e vamos trabalhar para a gente ser conhecido, não é? Todos nós sermos conhecidos por pessoas que acreditam e que trabalham, não é verdade? Então, pessoas de fé e de obras, porque só acreditar sem obras, a fé é morta em si mesma. Grande abraço, tendo cumprido os objetivos desta sessão especial, agradeço novamente a todas e a todos que nos honraram com a participação e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. A lavoura não é quando eu quero plantar, é quando o tempo me permite que eu plante. O senhor tem alguma estimativa de que os setores econômicos do Estado, a infraestrutura do Estado vai estar plenamente recuperada? Então, tem muitas coisas, muito tem que se fazer ainda para que a gente possa recuperar totalmente essa nossa economia. Salão
Coração Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Cria-se um cadastro nacional de pedófilos e predadores sexuais, baseado nos dados do Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro, para permitir a consulta pública do nome completo e cadastro de pessoa física das pessoas condenadas por esse crime. Trata-se de medida que representa uma importante ferramenta para aumentar a segurança da sociedade, especialmente para as mulheres, crianças e adolescentes. Hoje, se você entrar no site dos tribunais de justiça do seu estado, é possível saber se uma pessoa foi condenada por homicídio, por latrocínio, por tráfico de drogas, mas por estupro ou pedofilia, não. Eu chamo a atenção para o seguinte: quem são as vítimas de estupro? Quem são as vítimas de pedofilia? Mulheres e crianças. Então é o seguinte, onde tem uma escola, um pai de família vai lá, acessa e veja se alguém está cumprindo pena por pedofilia, se já cumpriu, está na rua, se mora perto da escola, do lado da escola. Tudo isso hoje é feito nos Estados Unidos e em outros países e que nós demoramos tanto, mas antes tarde do que nunca. Veio em boa hora. Que esse projeto possa realmente servir de lição e que, na sua prática, ele possa funcionar para que a gente tente colocar à disposição da sociedade uma ferramenta da busca de justiça. Agora é lei. A carga horária da formação geral básica do ensino médio, com matérias como português, matemática, história e geografia, passa a ser de 2.400 horas nos 3 anos letivos. A carga total é de 3.000 horas. Caberá ao aluno escolher uma área de estudo nas 600 horas restantes. A norma passa a valer a partir de 2025. O Senado votou. Agora é lei. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim. Mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil em condições desumanas e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre agricultura, exploração de petróleo, linhão de Tucuruí, entre outros temas.
E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Esses são projetos que estão diretamente beneficiando aos pequenos produtores, que são, como já disse, aqueles que levam o alimento para a nossa mesa. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889 representou também o fim da monarquia. Nessa transição histórica, o Brasil mudou seu símbolo, seu hino, sua bandeira e também a sua Constituição. A primeira Constituição da República, professor, é fruto direto da proclamação da República. É fruto direto, porque a proclamação da República ela acontece em 1889 e derrubou a monarquia, que tinha sua própria Constituição. Eu sou Walter Sola, sou professor de História e educomunicador. E hoje a gente vai falar sobre a proclamação da República e a nova Constituinte. E a proclamação da República acontece no momento em que a monarquia estava muito enfraquecida. Estava enfraquecida. Tinha gente do exército chateada porque não foram reconhecidos depois da Grande Guerra do Paraguai. Tinha gente da igreja chateada e tinha também muito latifundiário. Pessoas que perderam suas propriedades, que na época, veja que tragédia, eram pessoas escravizadas. E a liderança foi do Deodoro da Fonseca, um marechal, um militar, que ele mesmo era monarquista e amigo do Dom Pedro II. Então, proclamação da República, 1889. 2 anos depois, a Constituição. Essa Constituição muda também a forma como os senadores vão trabalhar. Agora eles ficam 9 anos no poder e depois tem que existir um revezamento. Mudanças da nova Constituição. A gente tem a mudança do nome do Brasil, de Império do Brasil para Estados Unidos do Brasil. A gente também tem o fim da Igreja Católica como religião oficial, portanto agora o Brasil seria um Estado laico. O texto dessa nova Constituição foi escrito por 2 senadores muito importantes. É verdade que o nome talvez mais relevante da escrita da Constituição seja o de Prudente de Moraes. E olha que loucura, o Prudente de Moraes depois vai virar mais um presidente do Brasil. O Rui Barbosa também ajudou. O Rui Barbosa ajudou muito, inclusive ele era muito elogiado por ser um grande intelectual. A primeira Constituição, depois da proclamação da República, tem a marca definitiva de senadores que entraram para a história dessa casa. Senado, 200 anos. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. Quer dizer, demorou para os índios interpretarem que os brancos estavam aqui para ficar e para tomar a terra e, se possível, escravizar os donos da terra. A história da colonização é a história da conquista contínua, da guerra contínua, para ocupar o território e dominar os povos. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A CPI das Bets foi instalada e vai investigar o efeito das apostas nos orçamentos das famílias e a influência de personalidades no incentivo aos jogos. Os senadores vão apurar também possíveis crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Aqui ao meu lado está a senadora Soraya Tronic, que foi a autora do pedido de criação dessa CPI, foi designada relatora do colegiado. Senadora, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Carla, pela oportunidade de tratar de um assunto tão importante para as famílias brasileiras e tão necessário nesse momento. Senadora, o que mais tem assustado as autoridades em relação a esse tema de jogos? Carla, foi um susto muito grande, mesmo depois de termos votado aqui as bets esportivas, nós jamais imaginávamos a situação
né, no caso concreto, como isso aconteceria, no momento em que estávamos tratando inclusive dos cassinos físicos, e sempre nós achávamos, existiam as teses que nós acabamos acolhendo de que estes seriam menos maléficos. E nós nos deparamos com números absurdos, como no ano passado, 123 bilhões saíram inclusive do comércio nacional para ir para apostas, para jogos de azar. Ou seja, simplesmente os brasileiros rasgaram 123 bilhões de reais. No último mês de agosto, foi detectado a utilização dos cartões de Bolsa Família no montante de 5 bilhões de reais. Então, são questões que nos assustam sobremaneira, considerando ainda que é um caso de saúde pública. Por quê? Porque é um vício. E pior do que qualquer vício de álcool ou droga, que você consegue entender nitidamente que a pessoa está sob efeito de alguma substância, este vício é silencioso e, em tese, novo para a sociedade brasileira. A senhora já apresentou um plano de trabalho que foi aprovado, ele tem, se não me engano, acho que 8 eixos. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essas linhas que a CPI deve atuar. Bom, nós vamos atuar na investigação do crime organizado, né? Parece-nos, a princípio, que existe uma complexidade de eixos ali. São empresas, são pessoas, é lavagem de dinheiro. Então, dentro da lavagem de dinheiro, nós não sabemos quais setores ali do crime estão envolvidos. Nós estamos preocupados também, obviamente, com a parte social, isso é óbvio, com as famílias brasileiras, com a questão, o norte que nós deveremos dar para um problema de natureza de saúde mental e a influência de personalidades e também de menores de idade. Isso nos preocupa sobremaneira. As agências estão fazendo essas contratações, usando menores para praticarem, na verdade, vamos ali, muitas vezes, um estelionato. Outro eixo que nós vamos trabalhar é a questão dos próprios programas em si. Muitos deles, eu não vou aqui julgar e dizer que todos são, porque nós estamos iniciando essa investigação, mas faremos uma auditoria para entender como é que foram construídos. Porque o que nos parece, a priori, é que eles são feitos de forma a fazer a pessoa começar ganhando e se empolgar cada vez mais, e depois dela estar viciada, ela passa a perder. E o impacto social é muito grande, a evasão de divisas, né? E dentro do mundo virtual, eu ainda vou colocar para você algo que foi o senador Irã, que é o nosso presidente. No dia da instalação, ele fez uma meia-culpa. Nós colocamos os cassinos dentro das casas dos brasileiros. Nós precisamos rever essa questão. Então, não há compromisso com erros, sabe, Carla? E nós não imaginávamos, quando tudo acontece, né? Nunca imaginávamos que tomaria essa proporção. Então, esses eixos são os principais e vamos, sim, investigar as empresas, porque já há empresas brasileiras e há empresas, inclusive, trabalhando exclusivamente no desenvolvimento desses programas. Então, bets estão surgindo dia a dia e atrapalhando, principalmente, viciando as classes mais vulneráveis da nossa sociedade. A senhora já sinalizou que não quer dizer quem que vai ser convocado inicialmente, até para evitar que isso atrapalhe, que eles se movimentem. Mas o que a senhora... quem que é CPI, assim, que linha a CPI deve seguir de primeira? Assim? O senador Alessandro Vieira falou que é importante começar pela lavagem de dinheiro. É por aí, senadora? Nós sabemos do crime organizado envolvido. Nós vamos também, acredito que um dos primeiros convites, no sentido de nos dar sustentação, é o COAF. O COAF é muito importante para que a gente possa mapear. Além de tudo, o que é sui generis nessa CPI,
e que virou um bordão aqui em Brasília de que o Poder Executivo não gosta de CPI. Pelo contrário, todos os poderes estão alinhados no entorno dessa CPI. Isso me traz uma alegria muito grande, porque nós estamos trabalhando de forma harmoniosa. Há investigações em curso na Polícia Federal, algumas já estão tramitando, já foram para o MP, denúncias já foram aceitas, enfim. Nós teremos o respaldo da Polícia Federal. Teremos agentes da Polícia Federal trabalhando conosco nas investigações, mas sim, Alessandro tem razão. Nós vamos começar pela lavagem de dinheiro, que é o que nos preocupa demais, porque é dali que é o maior crime ali dentro, é o maior. Dali nós vamos conseguir mapear se houve só uma influência, um crime de estelionato e conseguir pesar ali, sopesar a responsabilidade de cada agente nessa trama toda, porque é muito complexa. Senadora, a CPI, além de investigar, ela também tem a prerrogativa de propor soluções, né? Sim. Dentro do que a senhora falou em relação ao doutor Irã, essa questão de termos colocado os cassinos dentro da casa das pessoas, o que pode ser feito dentro do Poder Legislativo para tentar reverter um pouco essa situação? É lógico, Carla, que nós estamos trabalhando aqui sempre para aprimorarmos a legislação. Então, se nós tratamos disso no passado, o que nós temos que fazer agora é realinhar o curso do andamento dessa liberdade que foi dada aí, que é algo que não se pode... a gente não pode fechar os olhos para as novidades que acontecem, principalmente porque muitas bets elas começaram a ser acionadas e as pessoas começaram a jogar de bets vindas do exterior. É um mundo que é difícil controlar, mas já há casos de sucesso no exterior, como é o caso da Suécia, que colocaram parâmetros. E tudo que é bom, a gente deve copiar e aprimorar. Nós vamos aprimorar a legislação e eu, antes mesmo da abertura da CPI, já tomei uma atitude. Eu protocolei um projeto de lei para proibir que os cartões de Bolsa Família, da assistência social, sejam utilizados para este fim. É lógico que essas pessoas podem ter outra fonte de renda. Se elas tiverem outra fonte de renda, ok, elas têm a liberdade de jogar, ok? Inclusive nas bets esportivas, nós não vamos tolir as pessoas dessa forma, mas os cartões de assistência social, não. Outro projeto que está em tramitação, já tem na Câmara e tem aqui também, da proibição de propaganda. E aí eu acho que a gente toca no vespeiro, porque quem está fazendo a propaganda das bets está ganhando muito dinheiro. As bets, elas conseguem esse alcance por conta dos influenciadores, mas nós precisamos coibir como se coíbe com qualquer vício. É cigarro, álcool. Foi proibido e nós conseguimos controlar de certa maneira. Mas as propostas legislativas serão no sentido de trazermos segurança para as famílias brasileiras, evitarmos a evasão de divisas, como é o caso do que tem ocorrido. Nós estamos rasgando dinheiro, tirando dinheiro do mercado formal, do mercado legal e colocando no mercado absolutamente ilegal e fechando os olhos para isso. Nós não podemos. A questão também de desenvolvermos um projeto em relação a esse vício. Acredito que muitos profissionais da saúde mental, não estavam tão focados nessa espécie de vício. E isso simplesmente virou uma epidemia, se assim a gente pode chamar. Afora, temos que responsabilizar. E algo que precisa ser separado. Nós sabemos que estão tramitando resoluções dentro do Poder Executivo que entrarão em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Eu conversei com o secretário de Jogos e Apostas do Ministério da Fazenda, o Regis Dudena, e ele me disse que estão analisando tudo isso, porém, essas normativas
não entram na nossa alçada. Aqui nós vamos legislar sobre as questões criminais, nós vamos conseguir avançar mais. Então, essa união do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Judiciário, em plena harmonia, nós vamos conseguir coibir, pelo menos travar esse tipo de crime que é o que está acontecendo no nosso país. Senadora, agradeço muito a sua presença e desejo sucesso no trabalho aí durante esse período da CPI. E nós esperamos que vocês, como sempre, cubram os nossos trabalhos e vai ser sempre um prazer trazer para vocês as novidades, o andamento, os próximos passos e contem sempre conosco lá. Estaremos lá, com certeza. Obrigada, senadora. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento. Essa série que a gente está fazendo, Senado 200 anos, a história que transformou o Brasil, é uma investigação sobre os processos, né, do Senado, o que foi produzido em termos de transformações do dia a dia do brasileiro. Entender, não do ponto de vista do poder, mas do ponto de vista do cidadão, como foi a participação do Senado na vida das pessoas. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre agricultura, exploração de petróleo, linhão de Tucuruí, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Esses são projetos que estão diretamente beneficiando aos pequenos produtores, que são, como já disse, aqueles que levam o alimento para a nossa mesa. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim, mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil em condições desumanas e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego. Nós estamos vivendo de maneira silenciosa uma guerra. É uma guerra. Tanto é que há países que já têm defesas que atuam de maneira cooperativa, são corporações em cooperação que se protegem.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. Conheça a fantástica fábrica de Pios no Espírito Santo, que exporta cantos de aves brasileiras para todo o mundo. Amazonas quer proibir uso de auxílio estadual nas apostas online, as bets. Crimes em escolas. Senado analisa projeto que cria regras para divulgação de notícias sobre esse tipo de violência. A sociedade civil e o processo eleitoral no Brasil. O papel de mais de 200 instituições para fazer valer a democracia. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Você já ouviu falar na fábrica de Pios? Diferente, né? É uma fábrica no Espírito Santo que há 121 anos produz instrumentos que imitam o canto de aves do Brasil. Até a rainha da Inglaterra já recebeu um kit de presente. Um projeto de lei que está em análise na Assembleia Legislativa do Estado quer tornar essa fábrica patrimônio cultural imaterial capixaba. Veja nessa bela reportagem da TV Alice. Sabiá, bem-te-vi, maritaca, periquito. Parece até que a gente está no meio de uma mata, mas não. Aqui é a Fábrica de Pios de Cachoeiro de Itapemirim. Fundada em 1903, é a pioneira do gênero na América Latina. É também uma das mais antigas fábricas em funcionamento no estado. Tudo começou com Maurílio Coelho, um lavrador vindo de Muqui que tinha muita criatividade com engenhocas, como conta o bisneto dele. Ele veio para trabalhar na companhia Force Lewis, né, para ajudar os engenheiros ingleses que estavam chegando. E Maurílio, como ele montava máquinas, né, a gente tinha o moinho, fazia moinho de fubá, máquinas pesadas, os tornos aqui todos foram montados por ele. Ele era o cara da vez. E ele foi convidado pelo Bernardo Horta para ajudar os engenheiros que chegaram aqui para trazer energia elétrica, né, para montar aqui uma estação na Ilha da Luz, que era chamada de Ilha da Esperança à época. Esse inventor de cantos, ou melhor, de pios, aprendeu a imitar o som dos pássaros com comunidades indígenas. Imagina quantos testes para criar um som assim. E que ouvido! Capaz de captar o canto de uma ave e imitar o som produzido por ela, usando um pedaço de madeira. Cada pio é uma obra de arte feita à mão em várias etapas de produção. Como ele era um caçador esportivo, ele aprendeu um pouco desse ofício com os índios, só que ele era um cara fora da curva. Ele era um cara que montava máquina, ele era um artesão, um marceneiro de mão cheia. Ele começou a melhorar aqueles poucos instrumentos rudimentares que existiam à época, começou a fabricar pios para melhorar e fabricar outros para outros pássaros. E aí ele começou, o nome dele virou um sinônimo de qualidade. Maurílio colocou em uma só caixa, depois de conhecer todos os biomas do Brasil, a beleza da biodiversidade brasileira. E foi premiado por isso com o grande prêmio na exposição do centenário da independência do Brasil.
Ganhou prêmios de melhor artesão do século. O instrumento não era só vendido para caçador, era vendido para personalidades públicas que chegavam na nossa cidade. Até a rainha da Inglaterra ganhou pio. Então, ganhou coleção, né? Então, assim, ele começou a exportar pios, Tom Jobim, Dedé Sampaio, acho que o Naná Vasconcelos. Essa instrumentação evoluiu na mão dele. Ele desenvolveu pios para diversos pássaros que não existiam até aquela época. O produto foi ganhando fama dentro e fora do Brasil. E se antes os pios eram usados como objeto de caça, nas últimas décadas passaram também a servir para a educação ambiental e como instrumento de percussão. Se tornou aliado de artistas renomados. Mas toda essa história corre o risco de se perder no tempo. A fábrica vem enfrentando dificuldades. Uma delas é a falsificação do produto, que é oferecido na internet como se fosse original e com preços muito baixos. O enquadramento tributário também tem sido um obstáculo para manter o negócio artesanal, pois os impostos cobrados estão na categoria de indústria. E o turista, que era frequente aqui, anda sumido. O administrador atribui isso às obras públicas que estão paradas há 4 anos, quase na porta do local, e dificultam o acesso. A estrutura antiga de madeira também é ameaçada pelo trânsito de caminhões pesados. A gente sabe que a gente está num processo que as pessoas copiam muito as coisas, né? E a gente precisa de um certo abraço, talvez, do Estado para fortalecer a fábrica, né? E o primeiro abraço já pode ser comemorado. É que o deputado Bruno Rezende, que é cachoeirense, anunciou um projeto de lei para transformar a fábrica de pios em patrimônio de relevante interesse cultural, histórico e turístico do estado. E hoje, uma fábrica que exporta pio não apenas para a América Latina, mas para o mundo. Países como os Estados Unidos e a Alemanha recebem os pios cachoeirenses, que são utilizados com o objetivo franco de preservação ambiental, a observação de pássaros, e hoje é um orgulho para Cachoeiro ter uma fábrica centenária como essa. O nosso projeto de lei tem o objetivo de preservar a cultura e estimular o turismo em Cachoeiro de Itapemirim, em cada cantinho do nosso Espírito Santo. Isso aqui é o poeiro ouru ou uruba. Mãe da Lua. Amazonas quer proibir o uso de auxílio estadual em apostas online, as bets. Paraná oferece visita virtual de 360 graus pela Assembleia do Estado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. A Assembleia Legislativa do Amazonas discute proibir o uso do auxílio estadual em jogos de apostas virtuais. A medida é para proteger a saúde financeira das famílias amazonenses. A proposta em discussão é de iniciativa do deputado João Luiz do Republicanos. O parlamentar disse ter acompanhado o impacto do mercado de apostas virtuais pelo Brasil. Segundo o Banco Central, só no mês de agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões em jogos de apostas virtuais. Aqui na ALEAN, os deputados querem impedir que esse cenário se repita entre as famílias amazonenses que recebem o auxílio estadual. O projeto de lei discutido nas comissões vai proibir que o recurso financeiro seja utilizado em jogos de apostas online, as chamadas bets. O beneficiário que descumprir a determinação perderá o auxílio estadual.
A matéria ainda obriga as empresas que exploram esse tipo de mercado no Amazonas a enviar mensalmente relatório à Secretaria de Estado de Assistência Social, SEAS, com a identificação dos apostadores por meio do CPF e os valores apostados. Uma experiência imersiva, uma viagem sem sair do lugar. É o programa Assembleia 360 Graus, um tour pela Assembleia Legislativa do Paraná, feito com estes óculos de realidade virtual, que são levados a eventos de grande público no interior do estado, como a Assembleia Itinerante. Uma ação inovadora para que moradores de cidades distantes da capital possam conhecer e se interessar pelo que acontece no Legislativo. Com tela de alta resolução, sensores e controles intuitivos, é possível visitar os principais espaços da Assembleia com imagens em 360 graus e informações em 3 idiomas. Qualquer pessoa pode assistir também pelo YouTube. É a tecnologia sendo usada como aliada da comunicação. Se o cidadão não pode ir até a Assembleia vai até o cidadão. Crimes em escolas. Um estudo revela que 20% das ocorrências são influenciadas por notícias que saem na mídia. O Senado analisa uma proposta que estabelece regras para a divulgação desse tipo de violência. Pesquisas apontam que de 2010 a 2020, a violência no ambiente escolar cresceu mais de 180%. Dados mostram também que 20% desses atos são influenciados por divulgações na mídia. O projeto em debate no Senado quer estabelecer diretrizes para a divulgação desses crimes. Na audiência pública, representantes de empresas de comunicação alertaram para a necessidade de não afrontar o direito constitucional à informação e alegaram que as empresas já têm protocolos para a divulgação de atos violentos em escolas. Foi divulgado, por exemplo, em abril de 2023, quando teve uma outra audiência pública, que os veículos do Grupo Globo, já tinham há anos como política publicar apenas uma única vez o nome e a foto de autores de massacres, como aquele ocorrido em Blumenau, sempre com o objetivo de evitar glorificar essas pessoas e esses atos, e que hoje a política ela é ainda mais restritiva. O nome e a imagem de autores de ataques, eles jamais serão publicados, assim como os vídeos das ações. Sempre que uma matéria vai ao ar na televisão ou no rádio, seja ela sobre economia, saúde ou infelizmente em casos de violência, essa matéria sempre vai passar pela análise e crivo dos profissionais de jornalismo, para que a população tenha acesso à informação de forma clara e objetiva e não recheada de sensacionalismo ou até mesmo desse fenômeno mundial que aqui no Brasil ganhou uma expressão em inglês, as tais das fake news. O coordenador-geral de combate a fraudes cibernéticas da Polícia Federal alertou que a maioria desses atos criminosos começa com discursos de ódio nas redes sociais. Essa retórica inflamada de redes sociais, estimulada por algoritmos e monetizada, como bem disse o Dr. Samir, que me antecedeu, tem insuflado a visão de que o diferente é, na verdade, o inimigo. E o passo seguinte é um risco enorme de desumanização. Desumanizar quem é diferente, é o imigrante, o nordestino, o negro, o homossexual, o judeu, conforme temos visto nos nossos casos lá da Polícia Federal. E isso tem ocorrido abertamente em redes sociais. Os especialistas concordaram que é preciso regular e responsabilizar as plataformas, mas sugeriram mudanças nessa parte do texto. Aqui nós defendemos que a solução mais eficaz para lidar com a violência escolar e a disseminação de seus impactos nas mídias envolve uma combinação de protocolos preventivos, responsabilização bem calibrada e uma abordagem educativa. Há necessidade de uma reflexão em razão da complexidade jurídica envolvida num comando legal com um conceito indeterminado, O que não significa dizer que não seja importante a criação de um protocolo
eficaz, ágil, né, e a ser debatido, mas esses limites eles não estão claros no texto legal como ele se encontra. Os representantes de plataformas disseram que já seguem regras para tornar a internet um ambiente seguro. De janeiro a junho desse ano de 2024, a gente já removeu proativamente mais de 1,6 milhões de vídeos que violaram as políticas do YouTube no Brasil. As observações aqui colocadas irão melhorar o projeto. E aí eu solicito que enviem ao meu gabinete as suas observações que dizem respeito a pontos que não estão da melhor forma dentro desse projeto, de modo que a gente possa criar um substitutivo e, consequentemente, ter um projeto que seja adequado para combater o que nós queremos combater, com uma técnica legislativa mais correta e, principalmente, que ele seja execuível. A sociedade civil tem um papel importante no processo eleitoral do Brasil. Mais de 200 instituições acompanham o pleito, fazem campanhas educativas para a população e cobram o aperfeiçoamento de leis para fazer valer a democracia. Veja na reportagem da TV Câmara. A sociedade civil atuou mais um ano como protagonista no debate público sobre as eleições. Então, organizações da Rede do Pacto pela Democracia, por exemplo, elaboraram agendas temáticas propositivas para as candidaturas, assim como campanhas para que as pessoas fossem às urnas votar, também campanhas para eleger mais candidaturas de mulheres e pessoas negras, ações de monitoramento da desinformação e checagem de fatos. Então, a sociedade civil esteve presente com ações para defender e fortalecer a democracia, como vem fazendo em todas as eleições. A Helena Salvador representa o Pacto pela Democracia, uma rede com mais de 200 organizações da sociedade civil que monitora o período eleitoral. Segundo ela, as eleições desse ano foram livres e íntegras, mas não perfeitas. Helena lamentou fatos como violência política, desinformação e ataques a urnas eletrônicas e à justiça eleitoral, praticados até mesmo por alguns candidatos. O resultado disso, afirmou, é a perda de confiança no sistema eleitoral e na democracia. Entre as iniciativas da sociedade civil, há também o Observatório das Eleições, fundado em 2018 por meio da cooperação de cientistas políticos e entidades de pesquisa de alguns estados do país. E a Transparência Eleitoral Brasil, ONG conhecida pela vigilância das contas públicas, mas que também acompanha as eleições. E tem ainda o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, que ficou conhecido em todo o país por apresentar a proposta de 2 leis de iniciativa popular, a da ficha limpa e a que tornou crime a compra de votos. Por mais primitivo, digamos assim, por mais grosseiro que seja, lamentavelmente foram muitos os incidentes que chamaram a atenção nacionalmente em virtude dessa prática que teima em sobreviver mesmo em pleno cenário de um avançado século XXI. Como fazer para que dinheiro ilegal não continue irrigando por outros caminhos as eleições? Temos aí algumas notícias, informações sobre a possibilidade até de presença de dinheiro proveniente do crime organizado, financiando algumas candidaturas. Isso é muito grave. Além disso, nós precisamos ver como pode continuar havendo desvio de verbas provenientes do poder público para o universo do financiamento de campanha. Antes isso se dava através das empresas que contratavam com o governo, uma vez que só elas doavam. Isso ficou constatado por dados levantados na época. Mas agora nós precisamos ver quais são as novas formas de desvios. Especialistas ainda comemoram outros avanços no cenário eleitoral desse ano, como a participação da imprensa na checagem de informações e com a evolução de normas estabelecidas pelo TSE. Ana Cláudia Santano, diretora executiva da Transparência Eleitoral, defendeu que é preciso educar os eleitores para a escolha consciente.
A gente faz uma campanha, né, de não vender o voto, de não adotar a violência política como estratégia de campanha e também de olhar para aquela candidatura que você está pensando em votar, se essa candidatura está respeitando as leis das eleições, as leis de financiamento e tal, porque afinal de contas são 4 anos que aquela pessoa vai representar você na prefeitura, na Câmara de Vereadores. E já pode ser um indício, né, de que se a pessoa não cumpre as regras do jogo já na campanha, talvez no exercício do mandato ela fique ainda mais complicada nesse sentido. Então a democracia avança, mas cabe a nós fazê-la avançar mais. O Parlamento de Roraima tem um programa bem bacana para os roraimenses. É o Centro de Convivência da Juventude. A proposta do CCJuve é atender crianças, jovens e adultos com atividades de cultura, esporte, qualificação profissional e um monte de curso interessante. Os alunos de teatro e coral apresentaram o espetáculo Cantando Toquinho, com clássicos da música popular brasileira. Ele vai pousar uma folha qualquer, o desenho do sol amarelo que descolorirá e com 5 ou 6 regras é fácil fazer um castelo. Um espetáculo de teatro, música, coral. E juntar todas essas artes tem seus desafios. É uma integração bem complicada no início, né? Porque são partes diferentes, querendo ou não, né? O teatro e o coral. Mas assim, a gente aprende a trabalhar com eles, vendo o tempo de cada um, né? O tempo das músicas, as entradas, as deixas de falas dos alunos de teatro, né? E isso é bom porque os alunos de coral aprendem a trabalhar também com teatro, né? E o teatro aprende também a trabalhar com coral, com as músicas, com o tempo de música e tudo mais que envolve, né, a arte. São 67 alunos de 2 turmas de teatro e 2 de coral. Foram 2 meses ensaiando separadamente e na reta final, antes da apresentação, todos ensaiaram juntos. E o que se viu na apresentação foi que tudo deu certo. Tô vendo pensamento sobre o teu ar. As canções imortalizadas na interpretação de Toquinho relembram várias parcerias com o poeta, músico e compositor Vinícius de Moraes. Para as famílias, a emoção é ainda maior. Renzo é pai da Ashley, de 9 anos. Ela está há 1 ano no CCJuve e faz balé, ginástica rítmica e gosta muito de cantar. Na casa da gente tem uma caixinha de som, aí eu compro um microfone, aí eu também gosto, entendeu? Aí ela gosta, ela ficava cantando toda hora, pega o microfone aí depois, pai, bota um negócio aí de canto, vê se tem. Justamente um dia tinha uma vaga, aí peguei, levei ela. O espetáculo Cantando Toquinho contou ainda com músicos convidados, o professor de teclado Fabiano Santos, o percussionista Denilson dos Anjos e no violão Renato Poeschi. Para a Daniela e o Antônio, pais do Anthony, de 14 anos, aluno do teatro do CCJuve do Polo Buritis, foi tudo, só emoção. Foi um sentimento assim de realização, na verdade, né? Ele se saiu muito bem e superou as expectativas. E você, Anthony, o que você aprendeu nesse tempo todo de CCJuve, né? Teatro, né? Você faz. O que você aprendeu lá? Eu melhorei mais minha conversação, porque eu era um pouco tímido na escola para fazer trabalho, essas coisas. Daí também minha postura, que aqui já ensina, como fosse uma faculdade para a vida, entendeu? Ensinar a gente conversar em público e essas coisas. Renato é Aragão, o que faz confusão. Carlitos é o Charlie Chaplin. E tem o Vinícius, que é de Moraes. E o tom brasileiro é Jobim. Foi um momento muito especial, né? A gente já esperava, mas a gente se surpreende. Né? Sempre que as crianças se apresentam, a gente se emociona junto, a gente canta junto. Então, para a gente é uma culminância, né? De todo o trabalho, né? De todos os ensaios, né? Do esforço que eles fizeram. E aí eles vieram e fizeram lindo como a gente já esperava. Esse programa é bem bacana para a sociedade roraimense, hein?
Parabéns! Bom, você fica agora com os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é super legal. Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Eu fiquei muito fascinada em vir aqui, foi para conhecer mais a história do Brasil mesmo, né? Porque a gente aprende na escola, só que de fato a gente vem conhecer, vem, como eu posso dizer, dar nome às coisas, dar uma visão às coisas vindo aqui mesmo. Achei muito legal, muito interessante. E a coisa que mais me chamou a atenção foi a última obra, a de 8 de janeiro, porque vocês pegaram, né, a artista pegou uma coisa ruim que aconteceu e transformou isso num movimento artístico. Achei muito interessante. Então, quando a gente vem aqui na prática, a gente tem aquela sensação de pertencimento, né? E aqui que as coisas são mais representadas, né? Os projetos da comunidade vêm para cá, são votados. Não, achei muito interessante. Foi sempre um sonho que eu tive de conhecer aqui os 3 poderes, né? Aí, tendo a oportunidade, eu conciliei o útil ao agradável também, e conhecer um pouco mais da nossa história. Faz a gente se sentir mais parte da nação, conhecer como é feita as leis, desenvolvido, a complexidade entre os poderes, a interligação entre eles também. Isso é bastante motivador e dá uma sensação maior de patriotismo também. Minha terceira vez aqui hoje eu trouxe meu sócio, gostei muito, né, na primeira vez, na segunda vez, aí eu vim agora na terceira vez para trazer ele, e assim, foi muito esclarecedor e muito bom. Olha, a sensação, eu como advogado, de realização, porque aqui estão concentrados os maiores poderes, então pra gente, nós que somos advogados, pra gente é uma realização. Foi uma surpresa saber que foi aqui que aconteceu aquele entrevero do dia 8 de janeiro. E o Vitor nos deu assim, muitas informações, a mim principalmente, que era a primeira vez em Brasília e não conhecia. E as obras de arte foram as coisas que mais me chamaram a atenção. E os espaços muito grandes. É um sentimento de inclusão, porque apesar de eu não ser política e não estar votando, eu estou frequentando o espaço, né, onde isso acontece. Então me dá assim, um certo empoderamento, fico me sentindo que a gente pode. Fiquei encantada com a estrutura e realmente quando a gente visualiza na nossa casa, né, a gente não tem a noção da grandiosidade que é a estrutura que a gente encontra aqui. Então, gostei muito e realmente é você entender o processo democrático, né? Você entender essa construção, então fortalece, traz um sentimento de cidadania muito forte. E é muito importante para a população brasileira ela ser mais participativa, para dessa maneira a gente consiga mudar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre agricultura, exploração de petróleo, linhão de Tucuruí, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Esses são projetos que estão diretamente beneficiando aos pequenos produtores, que são, como já disse, aqueles que levam o alimento para a nossa mesa. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou o senador astronauta Marcos Pontes e sou natural de Bauru. Meu pai, seu Virgílio, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Minha mãe era escriturária da Rede Ferroviária Federal. E eu comecei a trabalhar com 14 anos como eletricista aprendiz para poder ajudar em casa. E a partir de lá eu fui para a Força Aérea, me tornei piloto. Fui selecionado em 1998 pela NASA. Em 2006 eu realizei a primeira missão espacial do Brasil. Eu sou o único astronauta profissional do Hemisfério Sul, fui à Estação Espacial Internacional, eu trabalhei junto com a ONU como embaixador para desenvolvimento industrial, também eu sou embaixador mundial de ensino profissionalizante. Em 2018, a convite do presidente Bolsonaro, antes de ser candidato ainda, me convidou para ser ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, no dia 1º de agosto, dia de aniversário da minha cidade, lá de Bauru, e eu passei então a ser candidato ao Senado. Sempre cumpri missões na minha vida
E aqui é mais uma missão no Senado. Acabei de entrar em 3 comissões, que é a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa e, obviamente, pela educação que eu tenho trabalhado durante tanto tempo. Essas são comissões, para mim, extremamente preciosas. Então, chegando no ambiente de trabalho... Apresentando aqui meu gabinete. O gabinete é simples, não tem que ser com um monte de coisa, tem que ser operacional, né? A ideia é justamente dar continuidade ao trabalho que eu tenho feito ao longo da minha vida, na promoção da ciência, da tecnologia, da educação e a utilização disso para o bem-estar das pessoas. Quando você vai decolar, você está sentado numa bomba de tamanho bem grande e naquele momento lá eu senti o coração pulsando, vamos dizer assim, do Brasil inteiro. E é o que eu sinto aqui no Senado também. Eu sou brasileiro e muito da minha vida, eu passei 20 anos com a NASA, não tenho uma relação excelente com os Estados Unidos e com outros países, como a Rússia, por isso que entrar na Comissão de Relações Exteriores, para mim, aqui era uma coisa extremamente importante. Essa frase está marcada como minha, mas, na verdade, é da minha mãe. Querendo ser piloto, não tinha dinheiro. Pô, moleque, você está sempre com esse livro aí, você está estudando para quê? Eu não estou estudando para fazer a prova da academia, você é piloto. Você é piloto? Cai na real, isso é coisa impossível para você, só para filho de rico, você nunca vai conseguir. Minha mãe, dona Zuleika, olhou bem para mim e falou assim, presta atenção, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Por uma razão muito simples, acreditar que é possível. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Conciliar a preservação da Amazônia com a atividade da mineração parece algo impossível. Mas as novas tecnologias e estudos de impacto ambiental colocam em dúvida a ideia de que as atividades sejam incompatíveis. Preservação da Amazônia e mineração são assuntos de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o ex-ministro de Estado, ex-deputado federal, ex-presidente do IBAMA e atual presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, o senhor Raul Jungmann. Senhor Raul Jungmann, muito bem-vindo ao Estúdio do Cidadania. Obrigado pela sua participação em nosso programa. Imagina, é um prazer e uma honra estar aqui com você discutindo um tema tão atual e tão importante para todos nós. Então, vamos começar a partir dessa pergunta. Né? A gente conversava aqui um pouco antes de começar a entrevista. É difícil trazer para a opinião pública a ideia de que mineração e preservação da Amazônia são atividades compatíveis, conciliatórias. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, sobre o estado da arte da mineração e que evoluções tecnológicas são essas que hoje colocam a atividade de mineração como uma atividade que é compatível com a ideia de preservação do nosso bioma. A primeira coisa a fazer é você separar o garimpo, sobretudo o garimpo ilegal, da mineração. O garimpo ilegal, ele é criminoso, ele está associado a deflorestamento da Amazônia, ele joga minério nos rios, atingindo a fauna e as populações ribeirinhas, ele desestrutura, ele prostitui crianças e jovens nas populações indígenas, assim por diante. Enfim, garimpo ilegal é uma atividade criminosa que tem que ser combatido pela polícia e nós somos radicais a esse respeito. Já a mineração, como nós entendemos e que estão representadas no IBRAM, elas têm que, aquilo que se chama de accountability, elas têm que prestar contas.
elas têm que prestar contas não só internamente ao seu compliance, à sua governança, mas também externamente aos órgãos de controle, ao IBAMA, à ANM, enfim, à opinião pública e à sociedade. Então, mesmo que você tenha impactos e toda atividade econômica tem impacto, efetivamente, a mineração, ela hoje caminha na direção da sustentabilidade. E vou lhe dar um número que eu acho que nos ajuda a entender essa questão. Toda a mineração brasileira ocupa 0,52% do território nacional. É como se você tivesse, sabe o corner, onde você cobra o escanteio? Tá certo? Esse é o espaço que nós ocuparíamos se o Brasil fosse um campo de futebol. E olha, a gente não se desloca de um lado para o outro. A gente fica ali o tempo inteiro. Então, concluindo, mineração sustentável é algo que, inclusive, na Amazônia, você fala aqui comigo de um seminário que nós tivemos com o Fernando Henrique. Não é? O Tasso Azevedo, que é o criador e o grande promotor da MAP Biomas, que tem, digamos assim, dos últimos 25 anos, tudo que acontece na Amazônia, ele tem através de imagens satélite, ele diz que a relação da mineração, obviamente da mineração sustentável, da mineração empresarial, com a Amazônia é positiva, mas evidentemente que o garimpo não é. Então, o nosso entendimento é esse. E mais, a gente tem por norma que nós queremos a floresta em pé, nós queremos o respeito e o empoderamento das populações originárias, tá certo? E nós queremos o respeito à natureza e à Amazônia. Este é algo que está escrito, inclusive, nas nossas políticas públicas. Então, eu sei que existe essa imagem, mas eu acredito que a gente pode demonstrar na prática que ela não representa a realidade que nós temos hoje na mineração brasileira. E do ponto de vista da legislação brasileira, sim, ela hoje, o que temos em termos de legislação ambiental, uma legislação bastante avançada, sem reconhecida dúvida, internacionalmente pelos avanços que tem. Mas a legislação estaria sendo incapaz de coibir, por exemplo, a atividade ilegal do garimpo. É preciso regulamentar essa atividade que está prevista na Constituição, especialmente em terras indígenas? Olha, eu diria que, sobretudo, trabalhando com cooperativas. Nós entendemos que não dá para resolver o problema do garimpo ilegal só com repressão, tá certo? Não, é preciso ter um projeto para um garimpo sustentável e, sobretudo, através de cooperativa. E, infelizmente, nós não temos esse estímulo como gostaríamos de ter. Mas é fundamental entender isso, que existe, sim, um garimpo através de cooperativas que tem preocupações com sustentabilidade, tá certo? Mas nós temos, sobretudo, essa grande chaga que é o garimpo ilegal que destrói a floresta, as populações indígenas. E outra coisa, está associada ao crime organizado. Como você sabe, eu fui ministro da Segurança. E eu sei que esse garimpo está associado ao PCC, ao Comando Vermelho e às outras facções criminosas que ocupam, infelizmente, uma boa parte da Amazônia. O senhor tem uma trajetória que parece que foi desenhada para que o senhor chegasse exatamente onde chegou hoje na presidência do Instituto Brasileiro de Mineração. O senhor passou pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, o senhor passou pelo Ministério da Defesa, isso, presidência do IBAMA. Então, quer dizer, o senhor tem aqui meio ambiente, regularização fundiária e defesa. E segurança. E segurança pública. Também, então, são questões que dizem respeito, são diretamente relacionadas a essa chaga, né, como o senhor colocou, que causa prejuízos à imagem da mineração da Amazônia. Agora, dentro do Instituto Brasileiro de Mineração, o Instituto tem promovido uma série de diálogos, né? O Instituto vai promover agora em novembro, nós estamos gravando essa entrevista em final de outubro, uma conferência, a Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias. Um dos objetivos dessa conferência é justamente fazer uma concertação, trazer vários atores envolvidos nessa questão, desde as comunidades tradicionais, povos indígenas, ambientalistas, as empresas interessadas na mineração, o setor público, o setor privado. Como começou o desenho dessas conferências e em que situação que se encontra esse diálogo com todos esses atores? Começou com uma reflexão. O que é a Amazônia para nós e para o mundo? Para o Brasil, é o grande desafio que nós temos. Da maneira como nós vamos enfrentar e solucionar a questão do desenvolvimento sustentável da Amazônia, o Brasil vai se encaminhar para o futuro ou, enfim, ele vai permanecer no passado.
Então, para o Brasil, é absolutamente fundamental a questão amazônica. Mas a Amazônia também é importante para o mundo, porque ela tem uma grande capacidade de reter carbono, ela tem uma diversidade que é das maiores do planeta, ela tem uma reserva hídrica que é simplesmente fundamental para todos nós. Enfim, a Amazônia é o nosso presente, mas é sobretudo o nosso futuro. E ela é essencial para aquele que é o maior desafio da humanidade, que é superar a emergência climática. Ou seja, o grande desafio da humanidade hoje é exatamente esse. E no centro desse desafio está a Amazônia. Daí que nós saímos com o que eu chamo de uma decisão de abraçar a Amazônia. Então, essa conferência que você falou, ela não tem nenhum objetivo de negócio. O negócio se faz em outro lugar. O que aqui nós queremos discutir, como você disse, com indígenas, com ambientalistas, com governo, com militares, com empresas, com todos, é como a gente encaminha soluções para a Amazônia. Fizemos a primeira no ano passado, que foi, um extraordinário sucesso, e vamos fazer esse ano novamente. São 150 palestrantes, são mais de 30 palestras que vão acontecer, são aproximadamente quase 2.000 pessoas que vão participar. E lá estarão, inclusive falando para os nossos participantes, estará o John Kerry, que foi a autoridade climática dos Estados Unidos, o secretário de Defesa. Lá vai estar exatamente também a ex-presidente da Libéria, prêmio Nobel, tá certo? Em termos, enfim, da paz, etc, etc. E vamos ter também, além disso, a Emily Tubaini, que vem a ser a CEO da European Climate Foundation, e que foi uma grande negociadora na COP de Paris, para você ter um exemplo. Mas, além disso, você vai ter o Mia Couto, um dos maiores... Fazendo um pouco de cultura também. Muita cultura lá dentro, tá certo? Você vai ter lideranças indígenas, você vai ter ministros, você vai ter presidente das nossas mineradoras, como, por exemplo, o novo presidente da Vale, que vai estar lá. Enfim, você vai ter o maior evento pré-COP 30, vai se realizar lá. E qual é o objetivo? É encontrar soluções estruturadas e respostas para a Amazônia. Volto a repetir, nenhuma preocupação em mineração em terra indígena, nenhuma preocupação com o negócio. Isso a gente faz na Expo Zibran, que é a grande feira anual que a gente tem, mas lá não, a preocupação é com a Amazônia. É exatamente entender, como o setor entende, que nós dependemos e precisamos da Amazônia, da floresta em pé, do respeito às populações indígenas e da continuidade da belíssima natureza que nós temos lá. A mineração no Brasil ela está migrando da região sudeste, especialmente o estado de Minas Gerais, para a região norte. Hoje, a produção mineral da região norte é bastante expressiva. O Pará como carro-chefe nessa produção de minério, na exploração de minério. Quais as lições que acidentes como o de Mariana e de Brumadinho trazem para essa nova fronteira da mineração no país? Mariana e Brumadinho são tragédias que nos ensinaram muito e que não pode se repetir. Eu, particularmente, e todo o IBRAM, tenho uma grande preocupação com a questão da segurança. Tanto que nós, para você ter uma ideia, nós criamos um aplicativo chamado Proxy. Você entra na loja da Apple e gratuitamente você baixa ele. Ele permite saber a situação em que se encontra todas as barragens. Então, se elas estão no nível de risco 1, 2, 3, que é o principal, a zona de autossalvamento, se tem fake, se não tem fake, tudo você pode saber lá gratuitamente, que é exatamente o que eu chamo de buscar ter uma honestidade de propósito. Nós queremos isso. A legislação também mudou bastante, mas ainda há um longo caminho. E eu espero que essa semana, que nós estamos conversando agora, no dia 25, a gente venha a ter fechado o acordo de Mariana, pagando as compensações da família, dos municípios, do meio ambiente. Vai ser o maior acordo já feito na história do Brasil, um dos maiores do mundo, que deve chegar próximo a 170 bilhões de reais. Mas o que importa, sobretudo, é jamais repetir aquilo. Jamais repetir aquilo. E nós temos aprendido exatamente com isso. No que diz respeito à questão do avanço para lá, o que eu diria para você é o seguinte, olha, eu tive uma conversa com a ministra Marina Silva, que foi minha colega no Congresso, e eu disse para ela, ministra, eu levei toda a nossa agenda, acabou a agenda? Acabou, ministra, então eu queria falar de um assunto só. Mineração em terra indígena. A senhora pode passar 4, pode passar 8 anos aqui. Nós nunca vamos trazer esse assunto aqui. Eu estou lhe dizendo, nós nunca vamos trazer esse assunto aqui. Não é que nós desconheçamos o que tem na Constituição, no artigo 231, e que permite. Não, nós sabemos e somos a favor. Mas nós não vamos colocar isso em pauta. Nós temos outras coisas a colocar em pauta. Agora, me permita aqui uma sugestão, como seu ex-colega e como cidadão, parte da cidadania, procure regulamentar isso.
porque isso ajudaria muito a tirar a Amazônia das garras do crime organizado e trazer para um desenvolvimento sustentável. Com critério, com rigor, com acompanhamento, com sanções, se necessário, mas faça isso. Não deixe, como quase acontece no governo anterior, que nós teríamos uma decisão que seria catastrófica e nós fomos contra. O chamado PL 191. Sim. Nós publicamente fomos contra isso, porque nós achávamos que ele não era bom para as populações indígenas e que ele favorecia o garimpo ilegal. Então, a nossa posição é muito clara a esse respeito, tá certo? Sim, podemos ir, mas nós não vamos peticionar nesse sentido, embora achamos que é importante fazê-lo, é importante regulamentar para o bem da Amazônia. Bom, dentro dessa questão da legislação, existe hoje um movimento para melhorar as regras de forma que coíbam, porque há uma percepção, inclusive, nessa conferência que nós citamos aqui, que aconteceu em 2022 no Instituto FHC, sim, o Tasso Azevedo mesmo, né, que o senhor falou sobre o MAP Biomas, ele fez uma observação bem interessante. Existe uma percepção, sim, pelo menos era o que existia naquele momento, uma percepção de baixo risco para atividades ilegais, sim, na Amazônia. Sim. O senhor tem uma experiência em segurança pública, sim, e na defesa. Sim. O que está faltando para que a atividade legal mude essa percepção de impunidade e passe a entender que essa atividade pode ser punida e que realmente, diríamos aqui, né, recorrendo a um clichê, o crime não compensa? 3 coisas. Em primeiro lugar, um projeto para a Amazônia. A gente defende, está correto, a tutela. A Amazônia é nossa, mas ela diz respeito ao mundo, certamente. A primeira coisa a dizer é que não há um projeto para a Amazônia. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos falar. Você sabe que nós fizemos um grande desenvolvimento do Cerrado da Soja, por exemplo. Aquilo foi um projeto, tá certo? Eu diria que os governos desenvolveram e tiveram continuidade. Por quê? Porque ali você primeiro teve a Embrapa, exatamente o híbrido da soja, permitindo que ele fosse plantado e colhido lá exatamente no Cerrado. Depois você teve o investimento para o crédito e as empresas entraram porque elas sabiam que tinha uma taxa de retorno produtiva. E nós hoje alimentamos 1 bilhão, não só da soja, mas 1 bilhão e 200 bilhões de pessoas mundo afora. Tá certo? Então ali é isso que eu chamo a atenção. Há um projeto e ele deu resultados. Qual é o projeto que nós temos para a Amazônia? Nós só ficamos falando e temos que falar e temos que realmente reagir em desmatamento zero, em reduzir o desmatamento. Mas isso não resolve a pobreza. Nós temos 29 milhões de amazônidas que estão vivendo lá. Aquelas pessoas precisam de ter condições de vida, porque senão elas são atraídas, elas ficam vulneráveis, elas vão para o crime. Então, primeiro que tudo, o Brasil precisa ter um projeto crível, viável para a Amazônia. O Brasil não tem esse projeto. Em segundo lugar, nós precisamos, sem a menor sombra de dúvida, de conseguir convergir e articular, coordenar as forças de segurança na região, inclusive com os países vizinhos. Por que os países vizinhos? Porque 4 dos maiores produtores de droga do mundo estão exatamente na fronteira da Amazônia. Quais são eles? É o Paraguai, é a Bolívia, é o Peru e a Colômbia. Então, veja, nós precisamos de coordenar tudo isso no bojo de um projeto. E terceiro e último lugar, nós temos que ter, sem a menor e qualquer sombra de dúvida, nós precisamos de investimentos. Investimentos que sejam viáveis, investimentos voltados na produção de alimentos sustentáveis, investimentos que sejam sustentáveis em termos, por exemplo, do mercado de carbono, que a gente tem uma grande possibilidade lá dentro. Nós precisamos de empregos gerados para aquelas populações que estão lá, para que elas não caiam na vulnerabilidade e daí elas caiam exatamente na situação do crime organizado. Então, isso é urgente. E eu diria que essa reunião que nós fizemos no ano passado e esse ano, ela tem exatamente isso por mira. Como a gente vai ter um projeto para a Amazônia? Porque o Brasil não tem um projeto para a Amazônia. E sem um projeto que una a sociedade, o Estado e o setor empresarial, as coisas não vão andar. Uma das bandeiras, né, uma das defesas da atividade mineradora, das empresas de mineração, para que essa atividade aconteça na Amazônia de forma legalizada, de forma organizada, é justamente a geração de riquezas, né? Como uma forma de melhorar as condições de vida da população na Amazônia. A gente falou um pouco aqui sobre a imagem da mineração que vem muitas vezes associada à ideia do garimpo ilegal. Quando a imprensa divulga as atividades de garimpo ilegal, por exemplo, em Terra Yanomami, a opinião pública ela se move contra a mineração de forma geral. E uma das questões que nós trazemos aqui é justamente isso, como mudar a percepção da população
em relação à atividade mineradora, com uma atividade até menos destrutiva para a Amazônia e com a possibilidade de conciliação dessa atividade mineradora com a preservação ambiental. E dentro desse pensamento, dentro dessa reflexão, vem uma preocupação que também vem sendo trazida nesses debates que têm sido realizados, inclusive pelo IBRAM, de que é preciso mudar a imagem da mineração e que, para isso, as empresas mineradoras precisariam avançar para além dos seus territórios, das suas atividades, no sentido de preservar a floresta. Como as empresas podem trazer esse tipo de imagem, por exemplo, na questão da geração da riqueza, que foi o começo dessa fala, né? A geração de riqueza parece que as empresas estão chegando, mas a realidade da população ainda não está sentindo, de fato, esses impactos. Eu conversava com o senhor aqui, por exemplo, o estado do Pará é o estado que mais produz minério hoje, na região norte, mas é o estado que tem o município com o pior IDH do Brasil. Ao mesmo tempo, o município de Tucumã, também no Pará, embora isso não seja relacionado, é preciso colocar, não seja relacionado à atividade da mineração, sim a outras atividades, é um município que tem apenas 16% da sua cobertura vegetal preservada, menos do que a cidade de Belo Horizonte. Como a mineração pode atuar, como o IBRAM, né, enquanto um instituto que reúne as empresas mineradoras, pode atuar no sentido de minimizar esses impactos e gerar riquezas, diminuindo essa situação, por exemplo, de pobreza para a região norte. Primeira imagem, o que é isso aqui? É um copo d'água. Pois é, um mineral dentro de outro mineral. Ou seja, como a mineração ela é uma atividade de empresas para empresas, ela não tem consumidor final. Portanto, ela é invisível. Mas eu quero lhe dizer que não existe sequer civilização sem a mineração. Seus pés estão sob minérios. Em cima da sua cabeça existem minérios. No celular, aí, nesse laptop que você tem pelo menos 14 minérios. Não existe saúde sem minérios. Não há segurança alimentar sem minérios. Fosfato, potássio, que nós somos grandes importadores. E, sobretudo, não tem como você superar a emergência climática que ameaça nós. Está aí o que aconteceu esse ano em termos de incêndio, está aí o que aconteceu no nosso Rio Grande do Sul, tão sofrido, sem minérios. Por quê? Porque não tem bateria, não tem eletrificação, não tem aerogeradores, por exemplo, não tem placas volcaicas. Ou seja, aqui é o nosso drama. Nós estamos em tudo, não somos percebidos em nada. Então, a tendência é que a percepção, e eu não estou discutindo ela, se foque nas tragédias. E Mariana e Brumadinho foi uma ruptura que nós tivemos com a opinião pública brasileira. Nós sabemos disso, nós aprendemos com relação a isso, tá certo? Agora, no que diz respeito à questão de como você procurar essa compatibilização, nós estamos fazendo um levantamento de todos os municípios. O IPSE, que é um instituto muito bacana do Bélgico Veríssimo, ele está levantando a situação social e econômica em 12 indicadores em todos os municípios mineradores brasileiros, para que a gente possa orientar exatamente o que fazer, né, com relação a essa coisa. Mas vou lhe dar um dado também de município. Conhece Paraupebas, onde fica Carajás? Eu conheço de nome, nunca estive lá pessoalmente. Sabe quanto ela recebe de royalties, ou seja, CEFEM? 2 bilhões e 100. Sabe que ela não tem saneamento? Enquanto isso, uma prefeitura de lá participa ano após ano fazendo churrasco para 25 mil pessoas disputando um lugar no Guinness. Esse é um problema que acontece também acontecia no Rio de Janeiro, com a distribuição de royalties do petróleo. Exatamente. E o que a cidade via como o resultado dos recursos era a festa. Exatamente. Então, é um problema de gestão. No geral, aonde você tem mineração, as informações que nós temos, a qualidade de vida é melhor. O que não quer dizer que precise melhorar, e muito. É preciso ter aquilo que a gente chama de licença social. A população tem que participar, você tem que contribuir com saúde, com educação e tudo mais. Mas nós temos uma questão no Congresso Nacional, é que a lei dos royalties, que eu me referi ainda há pouco, ela permite, por ser frouxa, que você desvie para contratar terceirizados em época política, para que você faça disputa em termos de churrasco, para que você use para fontes, sei lá, para o que você quiser. Não, ela tem que ser aplicada, a CEFEM, totalmente, os royalties, em atividades produtivas para o futuro, para quando a mineração acabar, porque ela acaba e a cidade não pode virar uma cidade fantasma. Então, nós lutamos, inclusive, contra isso, tá certo? Contra isso. E eu posso lhe dizer que hoje há uma consciência muito arraigada de que a mineração, sem licença sócio e ambiental, ela não vai para frente. Eu diria que, inclusive, citando Paul Coleman, que é um grande papa, né,
da administração, hoje não é você ir do lucro para a sustentabilidade, hoje é da sustentabilidade o lucro. O seu lucro tem que ser sustentável. E quem não aceitar isso e quem não quiser isso, vai ficar no passado. Não vai ter lugar no futuro. Nós falamos aqui da mineração associada ao tripé do ESG, é uma sigla em inglês, mas fala justamente de responsabilidade ambiental, responsabilidade social e governança. Pois não. Dentro dessa parte de governança, seria também papel das empresas mineradoras, por exemplo, em advocacy, procurar canalizar esses recursos, por exemplo, do CEFEM, para que eles não sejam gastos em churrascos e sim em benefícios para a população? Óbvio que tem que ser. E por isso mesmo que a gente está fazendo um levantamento com 12 indicadores para poder chegar para cada minerador e dizer, olha, o que está faltando aqui na sua cidade é isso. E também chegar para os prefeitos e dizer, olha, prefeito, uma cidade igual a sua, que tem a mesma arrecadação que a sua, que tem a mesma população que a sua, ela vai muito bem em saúde e educação, o senhor não vai, por quê? O que está acontecendo? Exatamente para criar essa consciência, essa discussão. E lhe digo mais, nós somos o único setor hoje na economia brasileira que já levantou a sua pegada de carbono. Nós sabemos que é fundamental. Nós fizemos um trabalho com o Reino Unido e empresas que levantaram a pegada de carbono no escopo 1, 2 e 3 da mineração brasileira. E agora nós vamos exatamente fixar as nossas metas em função disso. Nós temos hoje um conselho socioambiental, né? Conselho socioambiental formado só de pessoas, a maior parte, que são exatamente de fora da mineração, para nos ajudar a discutir as nossas metas. Nós reunimos esse conselho, tá certo? Que, por exemplo, conta com figuras como a ex-ministra Isabela Teixeira, que, aliás, Isabela Teixeira é a curadora do evento lá, com Marília Marreco, que, como eu, fui presidente nacional do IBAMA. Então, eu diria, sem querer aqui dizer, não, está tudo bem, está tudo ótimo, mas nós estamos, o que me parece mais importante, no caminho certo de procurar dotar a mineração brasileira cada vez mais de responsabilidade social e ambiental. Esse é o nosso propósito e eu acredito que estamos dando passos firmes nessa direção. Senhor Raul, eu comentei aqui no começo da entrevista, nós estamos falando de preservação da floresta, preservação ambiental e mineração. Preservação da floresta e mineração são assuntos de cidadania. Sem dúvida. Eu gostaria de saber, nas suas palavras, o que é cidadania. Cidadania é uma via de mão dupla. É o Estado, ele seguir a Constituição e as leis, portanto, respeitando os direitos dos cidadãos que compõem a cidadania e da parte dos cidadãos, também reciprocamente, não é certo? Respeitando a Constituição e as leis do nosso país. E, no que diz respeito à cidadania, ser uma cidadania ativa, uma cidadania que se associa, que se organiza e que defende o avanço da nossa democracia. Porque fora da democracia não há absolutamente nenhuma saída para nenhum povo, nenhuma nação, nenhum país. Para mim, cidadania é isso. Senhor Raul, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e pela sua entrevista. Eu agradeço muitíssimo. Foi ótimo. Obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia. A lavoura não é quando eu quero plantar, é quando o tempo me permite que eu plante. O senhor tem alguma estimativa de que os setores econômicos do Estado, a infraestrutura do Estado vai estar plenamente recuperada? Então, tem muitas coisas, muito tem que se fazer ainda para que a gente possa recuperar totalmente essa nossa economia. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Para investigar, no prazo de 130 dias, a crescente influência dos jogos virtuais em aposta online no orçamento das famílias brasileiras, além da associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro. Pelo PL, reafirmando o acordo aqui da presidência ao senador Irã, vice-presidente do senador Alessandro, meu conterrâneo, e a relatoria senadora Soraya, desejar êxito nesse trabalho da CPI, já que é um problema
extremamente grave. Senhores senadores e senadoras que concordam com a indicação, permaneçam como se encontram. Está aprovado, então, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que nós vamos corrigir um erro que nós cometemos no passado, porque nós não aprovamos os cassinos físicos, que são mais rastreáveis, mais fiscalizáveis, que geram mais emprego, enfim, e nós colocamos cassinos dentro da casa das pessoas. Já havia um consenso entre nós que a nossa autora do requerimento, Soraya Tronic, seria a nossa relatora, então por isso eu chamo aqui a nossa Soraya para compor aqui a mesa. Eu fico muito feliz e muito segura com esse time. Já conversei também com o DG, o diretor-geral da Polícia Federal, o Dr. Andrei, que já irá disponibilizar agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, para que nos auxiliem nas investigações. É importante que a gente tenha um foco muito centrado na questão da lavagem de dinheiro, porque os crimes todos se encontram na lavagem de dinheiro. E, Soraya, eu tenho plena convicção que você, como relatora nesta comissão, nós teremos um grande relatório para o Brasil. Gostoso de fazer uma série sobre o Senado é que a gente está falando de uma série, na verdade, sobre o nosso sistema democrático brasileiro. Eu espero que com essa série a gente apaixone muitas pessoas pela história do nosso país, de 200 anos para cá, mas que também estimule novas pessoas a terem vontade de ou entrar na política, ou fazer política, ou fazer pressão popular, perceber que isso sim faz sentido. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Olá! Quase a metade das crianças brasileiras matriculadas até o 2º ano do ensino fundamental não sabem ler nem escrever. E na conta do baixo desempenho estão carência e qualificação de professores, desigualdades sociais, regionais, pandemia. O que fazer? Os desafios do país para promover a alfabetização na idade certa aos alunos da educação básica brasileira. Crianças brasileiras que não se alfabetizam como deveriam, e isso tem impacto na trajetória escolar do aluno. Dificuldades nos estudos podem levar ao abandono escolar, por exemplo. O tema foi discutido na Subcomissão de Alfabetização do Senado. Ter no país 48% das crianças brasileiras ao final do 2º ano sem saber ler e escrever. Nós não podemos permitir que isso continue. Este país não pode fazer isso com as suas crianças, é uma violação de um direito muito fundamental. A necessidade de muitas políticas para a superação, da regularidade da idade dos nossos estudantes no país, embora tenhamos tido uma melhora, isso ainda não é significativo. A gente considera a educação pública como balizadora da educação desse país. E isso é muito importante da gente ter sempre em mente. Por quê?
No momento que a educação pública for de qualidade, ela vai ser referência e vai aumentar todos os índices de qualidade na educação, que é o que a gente quer dentro do país. Então, para entender melhor o que é a alfabetização na idade certa, em 2023, o Ministério da Educação lançou o Compromisso Nacional para alfabetizar estudantes até o final do segundo ano do ensino fundamental, além de recompor aprendizagens de alunos afetados pela pandemia. Para se ter uma ideia, em 2021, o índice de alfabetizados na idade certa era de 36%. Ano passado, chegou a 56%. O programa ele reúne essa política, né? Ela reúne lideranças tanto do Ministério da Educação quanto de estados, capitais e municípios para a análise dos percursos que nós estamos vivendo e também tomarmos decisões a partir daquilo que nós identificamos, tanto do que foi bom para fortalecer aquilo que foi bom e daquilo que tem como fragilidade e nós precisamos agir frente a essas fragilidades. Não é que os indicadores estão bons, como eu mesmo disse, crianças brasileiras não se alfabetizam na idade certa, mas não é, a queda se explica muito mais em função da pandemia do que propriamente de outros fatores. Falou-se aí em indicador de criança alfabetizada e como ele é medido. Em 2023, com as avaliações aplicadas pelos estados e participação de 85% dos alunos da rede pública brasileira. O Ministério da Educação espera progressivamente, até 2030, alcançar 80% ou mais das crianças da rede pública alfabetizadas na idade certa. É o nosso desejo, enquanto educadores, educadoras, gestores, trabalhadores da educação, estejam alfabetizados ali ao final do segundo ano do ensino fundamental. De fato, é um esforço coletivo, né? Também nós da CNTE temos plena concordância dos esforços necessários, né? Toda a sociedade, ela precisa estar muito presente, todos os gestores, todos os governos, todos os profissionais da educação, pais e mães, né? Então, é um desafio gigantesco para nós, na educação básica do nosso país, que tenhamos sucesso nesta política, né, e nessas definições futuras. Mas tem os imprevistos. Com as tragédias climáticas e a pandemia, por exemplo, vieram o fechamento das escolas, aulas remotas, alterações dos currículos, evasão escolar. Acompanhe. Aqui no Sul, a gente acaba de passar por uma tragédia climática. Não só, a gente passou há 2 anos atrás por uma tragédia pandêmica, e a gente tem essas tragédias que são recorrentes e que podem e que atrapalham na questão da alfabetização. Sobretudo depois da pandemia, a gente teve uma queda mesmo nos indicadores de alfabetização, principalmente porque esse período crítico que cobre um pedaço da educação infantil e o primeiro e segundo ano do ensino fundamental foi o período mais afetado pelo fato das crianças não poderem ir à escola no período de reclusão por força da pandemia. A evasão a gente precisa resolver, porque isso tem a ver, inclusive, com as crianças tendo que ficar em casa para cuidar dos irmãos. A gente precisa entender como é que se dá essa evasão e como é que se resolve. Desigualdades sociais também prejudicam a alfabetização, o trabalho infantil, a violência urbana. Em situações em que a gente ainda experimenta no Brasil crianças trabalhando na rua, mas também trabalhando em casa. Às vezes é uma criança de 8 que cuida do irmão de 4. Às vezes é uma menina de 8, sobretudo meninas, se responsabiliza por todo o trabalho doméstico em casa. Então, esses elementos que não são pedagógicos, toda a sociedade precisa cuidar para que a gente garanta que no pedagógico a aprendizagem aconteça. Tem um desafio adicional, porque as nossas capitais, as nossas grandes cidades, elas são os lugares que mais explicitam as desigualdades, que mais a violência está marcada e que tem desafios adicionais no campo da educação. E um outro agravante, as diferentes condições de ensino pelo país, as disparidades regionais. Em 2023, os estados que apresentaram melhores indicadores de crianças alfabetizadas foram Ceará, Paraná
Espírito Santo. Por outro lado, alguns estados tiveram indicadores abaixo de 40%. É o caso de Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte. Então, como corrigir as diferenças? Por que eu digo que nós temos uma superação? A partir do momento que o programa ele dá a liberdade dos estados e municípios organizarem os seus materiais, organizarem as suas formações dentro desse programa, nós temos a condição também de olhar algo que é fundamental, que são as questões das localidades de cada região do nosso país. Por mais que a alfabetização ela tenha uma especificidade que é única para todos, ela acontece culturalmente dentro de uma perspectiva regional. Fundamental a Renalfa, nossa rede nacional de articulação de gestão, formação e mobilização, que conta com os nossos formadores na área de alfabetização e, por óbvio, fazem a gestão desse processo no país todo, então conseguem representar os municípios, conseguem representar as diferentes regiões do país e conseguem, então, fazer exatamente esse trabalho que é fundamental. A partir das diversidades, a partir das especificidades regionais, fazer um trabalho que nos conduza àquilo que é único na perspectiva de nós aprendermos, né, e desenvolvermos essa perspectiva que é tão importante na alfabetização, sempre respeitando as especificidades de cada local. Como falou aqui a professora Maria Silvia, as especificidades de nosso Brasil, um país continental, com regiões que precisam de modalidades específicas para cada uma. Falamos em índices, desigualdades, mas afinal, qual a importância da alfabetização na idade certa? Existe uma idade certa? O Brasil tem que saber que se faz essencial essa alfabetização na idade certa. Tem pessoas que me perguntam qual a idade certa, entendeu? A gente começa a dizer, a idade certa é aquela que não vai ser necessário. A gente tem que ter um plano de alfabetização para adultos e outras pessoas. A idade certa, digamos que seriam os 5 primeiros anos do ensino fundamental, tá? Ou os 4 primeiros, onde tem a unidocência, tudo dentro do seu tempo, certo? E para que a meta de alfabetização seja alcançada, um gargalo a ser resolvido: a carência de mão de obra. Estamos falando justamente dos professores, os responsáveis diretos pela alfabetização. Quero chamar a atenção, não é a primeira vez que vou falar isso numa comissão, num debate aqui no Senado, de que a gente ainda também vive o apagão de trabalhadores e trabalhadoras da educação, ou seja, professores e professoras. Então, nós também temos uma preocupação bastante grande na necessidade de que neste compromisso, nesta pactuação, para se ter o sucesso escolar dos nossos estudantes, estejam previstos os concursos públicos. Hoje nós temos no país 54% de toda a rede estadual com contratos temporários e 42% de todas as redes municipais com contratos temporários, o que significa trazer uma insegurança muito grande num processo de continuidade, né, do processo de alfabetização e de garantia desses trabalhadores nas escolas públicas do nosso país. Me chamou a atenção a questão de professores com contratos temporários. Olha, gente, para mim, algo grave que foi aprovado nesse país, ainda eu acho que em 2016 foi a terceirização plena, que não chamou muito a atenção da sociedade. A PEC do teto chamou mais atenção do que a terceirização plena. Mas, na verdade, a terceirização plena acabou com as carreiras dos serviços públicos, porque isso permitiu
que atividade fim, que no caso aqui são os professores, na área da saúde, os médicos, possam ser contratados com contratos temporários. Então, como qualificar os professores? Na hora que você qualifica, completa os 2 anos, você passa a ter uma rede já com deficiência, um apagão de recursos humanos. E o governo, o que tem a dizer? O que tem sido feito para resolver a crise de mão de obra na educação? A expansão da EAD, dos cursos em EAD para a formação dos professores, aconteceu de modo muito complicado no Brasil, comprometendo bastante a qualidade da formação docente. Nos parece, né, nós que pesquisamos educação, nós acreditamos que não é possível formar um bom professor com um curso 100% à distância, sem nenhuma interação presencial no ambiente universitário. Então, o ministro Camilo Santana suspendeu a abertura de novos cursos em AD e, nas diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial, não poderá mais haver curso 100% EAD na formação do professor, porque as dificuldades começam na formação inicial, e o MEC está formando 250 mil professoras da educação infantil com foco na leitura, oralidade e escrita dentro do programa LEI. São 250 mil professoras que estão fazendo, neste momento, a formação, apoiado por 34 universidades federais e estaduais. Isso é o compromisso, isso é o que a gente está movimentando no país, tentando garantir esse direito humano fundamental para todo mundo. Nós precisamos manter programas e projetos de estudos para os educadores e educadoras do país. Eu digo, né, eu tenho 30 anos de magistério, mas eu tenho que estudar todo dia, não tem jeito, mas as redes de ensino precisam proporcionar, né, esta qualificação profissional e, nesse sentido, voltado às primeiras séries do ensino fundamental. Entendo que essa qualificação profissional ela passa muito por aquilo que a gente já configurou aqui nas redes de ensino, do financiamento, do regime de colaboração, dos concursos públicos, da necessidade de você ficar na mesma escola por mais tempo, para que este seu acúmulo profissional esteja, de fato, voltado aos projetos educacionais desenvolvidos, né? No caso da formação continuada, no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Ministério da Educação está investindo recursos para garantir que todo professor e toda professora do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e da educação infantil tenha formação continuada com foco em alfabetização. Analisar as condições das escolas e dos alunos, tecnologias, sistemas de avaliação e considerar também a alfabetização para além dos muros da unidade de ensino. A gente espera políticas públicas que sejam permanentes. A gente espera, certo, a compreensão dessas crianças e desses estudantes do letramento, quer dizer, reflexão sobre o conteúdo, leitura, todas essas coisas que significam a alfabetização na idade certa ou efetivamente para garantir a questão da cidadania. Tá? O que a gente tem? Uma realidade muito distante disso. Muito distante, seja porque, às vezes, esses estudantes são preparados para uma avaliação que não reflete exatamente o que está acontecendo, às vezes porque as condições da escola não são exatamente o que a gente espera, às vezes porque as políticas públicas não chegaram lá. A gente precisa de espaços, apoio pedagógico e aí formação continuada para que as pessoas envolvidas dentro desse processo possam realmente, certo, olhar individualmente para cada um desses estudantes e crianças e fazer com que haja o desenvolvimento na idade certa e do jeito certo. A gente precisa garantir que as crianças tenham acesso à leitura e à escrita também fora da escola. Então, existem municípios, governos estaduais
que promovem, por exemplo, programas de distribuição de livros para as famílias, né? O governo federal também está apostando nisso. Nós incluímos as bibliotecas comunitárias e as bibliotecas públicas municipais no PNLD. A questão das tecnologias, isso é a qualidade da infraestrutura física das escolas e o conhecer e o saber utilizar as tecnologias a seu favor é super importante. E quando a gente fala do acompanhamento, ele entra com a questão do transporte. A criança pode evadir ou não chegar na escola porque não teve transporte para chegar. Tem a questão da alimentação, tem a questão da família e da rede de apoio, que é super importante. Atenção às crianças desde cedo, ainda na educação infantil, e aqueles que ficaram para trás. E também dos indígenas, quilombolas, ou seja, inclusão, cidadania, por meio da educação. A alfabetização não começa no primeiro ano do ensino fundamental. A alfabetização começa na educação infantil. É preciso um olhar intencional para que as crianças possam ter acesso a práticas de leitura, de escrita, de oralidade, intencionais, bem preparadas desde a educação infantil. Eu gostei muito da fala do professor Alessandro, porque foi o único aqui que referiu a educação infantil. Tá? A gente não tem como garantir, certo, uma educação de anos iniciais, finais e médio com qualidade, se a gente não tiver uma educação infantil de qualidade efetivamente. Tá? Isso é muito importante. A educação popular precisa ser vista, e a EJA também, como a recuperação desse tempo, se a gente não conseguiu chegar na idade certa. Isso também é um jeito de garantir. Tem uma pesquisa que foi feita que diz que 77% das crianças alfabetizadas conseguem mudar ou ascender, certo, na sua situação socioeconômica, enquanto que as não alfabetizadas não ultrapassam 43%. Então, a alfabetização garante a cidadania dessas crianças e desses estudantes. E, portanto, a gente tem que fazer isso e recuperar esse tempo, caso ele não tenha acontecido na idade certa. A gente tem certas modalidades da educação básica que são muito específicas. A educação escolar indígena, a educação escolar quilombola, a educação escolar no campo, a educação escolar da pessoa surda. Então, essas modalidades da educação, elas precisam de uma modelagem de política só para elas, para garantir a especificidade desse atendimento. E o outro processo é a gente também cuidar daquilo que não é pedagógico, mas que interfere muito no pedagógico. Então, crianças que estão em condição de vulnerabilidade e risco, nós precisamos garantir políticas da área social para atentar para isso. Crianças que têm comprometimento de saúde, sejam aqueles associados à deficiência, sejam outros comprometimentos de saúde, precisam ter bons serviços de saúde para dar conta dessa dimensão. Crianças que vivem em territórios conflagrados, territórios com muita violência, em que a criminalidade está instalada. A gente sabe, os dados mostram isso, que escolas que estão nesses territórios, muitos dias suspendem aula. E quando isso acontece, o prejuízo à aprendizagem é muito grande. E quero corroborar com o que disse a Margot, né? Não é possível que você tenha uma criança que chegue no primeiro ano e que não passou ali pela educação infantil, é muito diferente do que aquele que passou. E um desafio nosso em nível nacional é que tenhamos, né, educação infantil no final do próximo Plano Nacional de Educação, que sai antes, mas até o final do próximo Plano Nacional. A alfabetização se dá lá no município. Então, como cumprir o programa Crianças Alfabetizadas na idade certa em um país continental e diverso, como o nosso? Primeiro, o reconhecimento de que a responsabilidade para alfabetizar as crianças brasileiras não pode ficar somente na conta dos municípios. Se a gente deixar os municípios sozinhos para cuidar desse direito humano de cada criança, os municípios não conseguirão fazer tudo o que precisa ser feito. Então, nós precisamos colocar o governo federal, o governo estadual, a serviço, apoiando os municípios nessa tarefa árdua
que é cuidar da alfabetização das crianças na idade certa. No estado, nós temos, cada território tem 2 articuladores estadual, um representando as secretarias estaduais de educação e um representando os municípios. Então, a gente tenta colocar essa representatividade de forma muito integrada para que a gente possa, de fato, fortalecer o regime de colaboração, como a professora Maria Silvia colocou. Nós realizamos formação com os articuladores estaduais, essa formação segue para os articuladores regionais e para os articuladores municipais. Então, esse essa é uma proposta da política de fato, fortalecer essa articulação, fortalecer a nossa escuta permanente, né, das necessidades que cada contexto apresenta. Alfabetização na idade certa, atenção às crianças na escola e fora dela, um plano nacional e recursos. Penso que temos muitos desafios na educação brasileira ainda, né? A aspiração de um plano de Estado, a aprovação do próximo Plano Nacional de Educação, que ele seja realmente efetivado, a necessidade de novos recursos para a educação pública, esse pacto federativo tão... uma luta intensa de todos nós, de um Sistema Nacional de Educação, de fato, que dê conta da superação das dificuldades educacionais no nosso país. Garantir que a leitura e que a escrita esteja presente em todos os lugares, na casa das crianças, nas suas comunidades, como um objeto social de valor, e garantir o cuidado para essas outras dimensões que a escola não vai conseguir dar conta, mas que a sociedade tem que pôr a mão na massa e dar conta. Criança com bom cuidado de saúde, com assistência social próxima, não esteja no trabalho, não seja obrigada a trabalhar, porque a criança não trabalha, a criança tem que dar trabalho. Então, que a gente cuide juntos para garantir essas coisas. Eu digo todo dia, o que precisamos é colocar nossos alunos e nossa educação no orçamento desse país. Educação é investimento. E a gente sabe que a única maneira de se corrigir inclusão social, reduzir a violência... O que reduz a violência, os países do mundo que reduziram a violência foi com educação pública, de qualidade e com tempo integral. E para isso precisa de recursos também. Eu costumo dizer que educar é diferente de ensinar. Ensinar você ensina para alguém passar num processo seletivo. E educar você forma o cidadão para a vida. É isso. Lugar de criança é na escola e com recursos. Aprender bem do jeito certo, na idade certa. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre agricultura, exploração de petróleo, linhão de Tucuruí, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Esses são projetos que estão diretamente beneficiando aos pequenos produtores, que são, como já disse, aqueles que levam o alimento para a nossa mesa. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência serão acolhidas em locais exclusivos nos serviços de saúde conveniados ou próprios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com a nova regra, as vítimas têm direito a salas que garantam privacidade e restrição do acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial o do agressor. O Senado votou, agora é lei. Era uma vila chamada Linha Vicente, onde eu nasci, né? Na cidadezinha de Alto Bela Vista, mas no município de Concórdia. Eu fui muito pequena, para fazer o meu com 5 anos. E me criei no Paraná. Cheguei numa cidade
de italianos, uma colônia italiana, tanto que eu casei com um italiano, né? Luiz sempre trabalhou com pneus e reforma de pneus. Eu falei para ele, olha, eu vou para qualquer lugar, menos Cuiabá porque é muito quente. Restou Cuiabá e lá fomos nós. Eu, Luiz e as 2 filhas pequenas. Primeiro ano eu chorei, o segundo eu reclamei, o terceiro eu apaixonei pelo Mato Grosso e eu não vou ficar lá o resto da minha vida. Não, mas você sabe, quando eu fui para o Mato Grosso, ninguém tomava chimarrão. Eu aprendi a tomar sozinha e aí nunca mais. Eu sempre fiz a política classista, né? Eu fui a primeira mulher eleita presidente da Associação das Empresas do Distrito Industrial de Cuiabá e a primeira mulher eleita na Associação Brasileira de Reforma de Pneus, que foi a primeira vez que saiu do Sul-Sudeste. Saiba do fundo do coração, você não está sozinha. Estamos todas nós com vocês. Eu nunca quis fazer parte de uma eleição. E aí chegou uma hora que não tive como dizer não e fui junto com que hoje é ministro, né? Então o senador, ministro Carlos Fava, como primeira suplente dele. Hoje ele é ministro e eu assumi o Senado. Isso me lembra todo dia o Mato Grosso, quando eu chego e digo bom dia, Pantanal. Eu estou participando de 5 comissões: meio ambiente, agricultura, assuntos econômicos, comissão de infraestrutura, relações exteriores. São 5 comissões. Que mais mulheres ascendessem a cargos importantes. Então, o que eu quero dizer para os meus queridos matogrossenses, né? Tudo que for para o bem do setor produtivo, políticas públicas que desenvolvam e que atinjam na ponta o cidadão, contem com o senador aqui, porque eu gosto de trabalhar. Olá, boa tarde. Em Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. A Pastoral da Pessoa Idosa da Igreja Católica comemora 20 anos de existência. Para celebrar a data, o Senado realizou em plenário, na manhã de hoje, uma sessão especial. A sessão especial foi solicitada pelo senador Flávio Arnes. A Pastoral da Pessoa Idosa foi fundada pela tia do senador, Zilda Arnes, também fundadora da Pastoral da Criança. A Pastoral da Pessoa Idosa nasceu com o propósito de promover o envelhecimento digno e ativo. Com seu belíssimo trabalho, a pastoral busca valorizar aqueles que tanto contribuíram para a construção do Brasil que temos hoje. O presidente da Pastoral da Pessoa Idosa, o arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, afirmou que o trabalho da pastoral complementa ações governamentais que não conseguem atender a todos os idosos. As prefeituras, os governos estaduais, também o governo federal, as autoridades e as instituições constituídas, todas elas têm bons programas de apoio à pessoa idosa. Talvez não suficientes, porque as demandas são sempre maiores do que as possibilidades, mas tem. Entretanto, há alguns idosos que não podem ir até os centros de promoção, não podem participar de certas campanhas, certas viagens, certos passeios, certos encontros de entretenimento, estão lá nas suas casas sem forças.
e às vezes sem a família. E às vezes um olhando para o outro ou olhando só para a sua própria pequenez e impossibilitados de sair. E quem vai pensar neles? A promoção da pessoa idosa é uma responsabilidade de toda a sociedade, como já foi dito. Também da Igreja Católica, mas de todas as igrejas. Todas as igrejas fazem um trabalho importante e necessário nessa área. A coordenadora da pastoral destacou a importância das visitas domiciliares para o acolhimento e a saúde física e mental das pessoas idosas. Visitar a pessoa idosa mensalmente, como diz, né, tanto o senador como o Dom Peruso, é criar vínculos. Às vezes eles nos relatam coisas que muitas vezes não têm coragem de falar para a família. Comemorar esses 20 anos de missão, de pastoral da pessoa idosa, é afirmar, né, a metodologia própria e consolidada que temos, e também, né, que nós somos uma referência mundial no cuidado e na valorização da pessoa idosa. A pastoral da pessoa idosa está presente em 2.840 paróquias do Brasil, em todos os estados brasileiros, com mais de 20 mil líderes comunitários capacitados. Esses líderes já realizaram mais de 18 milhões de visitas domiciliares. São números impressionantes que revelam não apenas o alcance, mas também a profundidade do impacto dessa obra. E olha só, hoje, 25 de novembro, é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Esse tipo de crime, infelizmente, ainda está crescendo no Brasil. Campanhas para enfrentar essa realidade começam no mundo inteiro. Mais de 700 mil ameaças, quase 260 mil casos de agressões, 1.467 feminicídios. Todos os tipos de violência contra a mulher cresceram no último ano. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O dia 25 de novembro marca o início da campanha internacional pela eliminação da violência contra as mulheres. As campanhas que nós estamos acompanhando hoje no Brasil, elas promovem e dão coragem, na verdade, à denúncia. Quando você denuncia, você aumenta o número de fato de denúncia. Agora, nós precisamos focar numa coisa, precisamos denunciar e denunciar e denunciar. Porque quanto mais você denuncia, mais, na verdade, você promove a investigação, e promovendo a investigação, você tem a punição. Se você pune, você reduz de fato os casos de violência. O Brasil também aderiu à campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, realizado anualmente em mais de 150 países, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a sociedade contra a violência de gênero. Em audiência pública realizada no Senado, a representante do Ministério das Mulheres destacou as ações do governo para combater esse crime. Até o momento, o governo federal investiu 296 milhões em casas da mulher brasileira desde 2023. E investimos 10 milhões em editais de equipagem, de centros de referência e atendimento às mulheres, o edital para uso das tornozeleiras eletrônicas. Lembrar que nós estruturamos o Ligue 180 e que lançamos por WhatsApp o acesso ao Ligue 180. Os senadores falaram do papel do Senado para contribuir no combate à violência de gênero no país. E é necessário que o Senado da República, aliás, que o Congresso Nacional aperte mais nas leis, sejam mais rígidas para punir de uma forma muito forte aqueles que praticam violência contra a mulher. O Congresso, o Senado Federal tem tido um papel de fato muito importante. Em nível internacional, a campanha ela é fundamental na medida em que ela envolve os estados. Não é? Quando os estados, na verdade, eles participam, eu digo os países do mundo, de fato, eles participam, a gente cria uma verdadeira rede. E a gente sonha com isso, né? Que um dia essa violência toda acabe.
E a semana tem previstas sessões especiais no plenário e votação do projeto de lei de segurança. Confira os destaques da semana e a agenda desta segunda-feira. Daqui a pouco, às 14h, tem sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discurso dos senadores. Às 12h30, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião marcada, mais uma audiência pública para debater a reforma tributária. Dessa vez, o foco será o imposto seletivo. Às 16h, uma sessão especial está prevista no plenário do Senado para celebrar os 100 anos da União dos Escoteiros do Brasil. Nesta terça, às 9h, a Comissão de Infraestrutura deve se reunir para examinar projetos. O primeiro da pauta é o que regula a convocação de audiências públicas promovidas pelas distribuidoras de energia elétrica e pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Às 10h desta terça, o plenário do Senado tem sessão especial marcada para celebrar os 35 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. Às 10h desta quarta, a Comissão de Constituição e Justiça tem reunião deliberativa marcada. Um dos projetos em exame é o da Lei de Segurança do PIX. O PL prevê regras e cria mecanismos de recuperação rápida dos valores transferidos no caso de crimes patrimoniais. Às 14h desta quarta, a Comissão de Defesa da Democracia tem audiência pública marcada para debater o apoio e rejeição à extrema-direita e seus impactos políticos no Brasil, Chile e Argentina. E às 9h desta quinta-feira, o plenário do Senado deve se reunir em sessão especial para comemorar o aniversário de 84 anos da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A CPI das Bets ouve amanhã o empresário Fernando Oliveira, responsável no Brasil pelo jogo do Tigrinho. O depoimento está marcado para as 11h. Nessa mesma reunião, os senadores podem votar a convocação do cantor Gustavo Lima. O empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG, foi notificado pessoalmente pela Polícia Legislativa do Senado. A convocação do responsável pelo jogo do Tigrinho no Brasil foi solicitada pela relatora da CPI, senadora Soraya Tronic. O jogo do Tigrinho funciona como um caça-níquel para celular e foi desenvolvido pela empresa PS Soft, sediada em Malta. Segundo a senadora, a empresa One Internet Group, a OIG, de Fernando Oliveira Lima, é suspeita de facilitar operações de apostas online, o que levanta preocupações sobre possíveis práticas ilícitas e lavagem de dinheiro. O Brasil inteiro conhece o Tigrinho, então acho importante começar pelo Tigrinho, justamente pela projeção que tem, para que a população brasileira compreenda e entenda do que nós estamos falando. Os senadores da CPI vão analisar também requerimentos de convites, convocações, pedidos de informações e de quebras de sigilo. Entre eles está o pedido de convocação do cantor Gustavo Lima. Segundo o requerimento de convocação, Gustavo Lima adquiriu 25% de participação na casa de apostas VaideBet em julho de 2024. A empresa está sob investigação sobre lavagem de dinheiro e apostas ilegais. A relação do cantor com os administradores da VaideBet levanta dúvidas sobre a integridade das transações financeiras e seu possível auxílio a investigados na fuga da justiça, o que levou à emissão de um mandado de prisão contra ele, posteriormente revogado. Além disso, Gustavo Lima é garoto propaganda da empresa. E a proibição pela Anvisa dos implantes hormonais manipulados, também conhecidos como chips da beleza, foi discutida em uma sessão de debates temáticos aqui no Senado na sexta-feira. O chip da beleza se popularizou como uma terapia de implante hormonal, uma espécie de chip que, colocado no corpo do paciente, promete benefícios como aumento da massa muscular e alívio dos sintomas da menopausa. O uso da tecnologia de estética chegou a ser proibido pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por trazer possíveis riscos à saúde, como insônia, taquicardia e infarto. A decisão foi tomada a partir de denúncias apresentadas por entidades médicas, que apontam o aumento no número de atendimentos de pacientes com problemas gerados a partir do uso do dispositivo. Os senadores debateram a segurança e eficácia do procedimento estético em uma sessão temática
com especialistas. Ficou claro que a Anvisa, naquela preocupação legítima de tentar evitar um dano à saúde pública, acabou cometendo um certo exagero ao fazer uma proibição geral ampla e restrita. E a posição que o CFM adotou naquela época era de modular a decisão para proibir especificamente o uso estético e o uso para ganho de performance e liberar a produção, comercialização, venda para fins clínicos em geral, mesmo não tendo as melhores evidências do mundo para esta prática. Nós não somos contra a administração de hormônios através de implantes, em hipótese alguma. O problema é que não há ainda estudos consistentes, sem vieses, que constatem a segurança do uso de associações de hormônios através de implantes subcutâneos. Há em nosso país o único implante hormonal aprovado pela Anvisa, composto por etonogestestrel e que atua como método anticoncepcional. Para uma medicação ser aprovada, ela precisa passar por várias etapas de pesquisa. Estudos clínicos de fase 1, 2 e 3, constatando assim a eficácia e segurança para seu uso. E esse caso aqui, uma paciente que entrou em coma por ocitocina, e eu agora acabei de manejar uma paciente há 2 semanas atrás que também entrou em coma. Essa paciente, ela autorizou divulgar os dados, mas ela não quis depor ainda porque ela está fragilizada, e esses hormônios eles estão por aí sendo vendidos, colocados e sendo implantados. E pasmem, apesar da proibição de propaganda desses implantes hormonais, isso é livre na internet, vendendo felicidade em milímetros. De acordo com alguns profissionais, o chip da beleza não é usado totalmente para fins estéticos. Há médicos que prescrevem o uso dos dispositivos para tratamentos hormonais. Nessa caminhada de proibição dos implantes, eu pude perceber o mal que isso pode gerar para as pacientes, ou seja, a ausência desse tratamento pode trazer consequências gravíssimas, pacientes que não respondem a outras terapias, né, que estavam efetivamente desesperadas, muitas até que já possuíam, né, processos na justiça, foi um momento difícil, e ao mesmo tempo eu concordo com os colegas e vi muitos usos que estavam sendo feitos de forma indevida, misturas absolutamente esdrúxulas. Eu pessoalmente trabalho com implantes há mais de 30 anos. A minha mãe tem 90 anos de idade, vai todo dia para uma piscina. Minha mãe até hoje usa implantes hormonais. Não estaria numa piscina fazendo hidroginástica todos os dias como ela passa se ela não tivesse usado durante 30 anos implantes para reposição hormonal dela. Em uma recente atualização, a Anvisa voltou atrás sobre a decisão de proibir, de maneira generalizada, a implantação dos hormônios e estabeleceu novas regras que permitem o uso do chip da beleza apenas para tratamentos específicos. O senador Jorge Seife entende que as medidas restritivas não devem prejudicar os pacientes que fazem o uso do dispositivo para tratamentos hormonais. Essa questão toca diretamente na liberdade médica, pois decisões como essa acabam limitando a autonomia do médico em escolher o tratamento mais adequado para o paciente. É fundamental preservar o direito do profissional de saúde em dialogar com seus pacientes, discutir riscos e benefícios e optar, então, pela melhor opção, em vez de serem submetidos a restrições que nem sempre refletem a realidade clínica. E seguiu para a sanção do presidente Lula o projeto de lei com regras para emendas parlamentares ao orçamento da União. Os senadores votaram destaques na segunda-feira e no dia seguinte os deputados concluíram a tramitação no Congresso, rejeitando algumas modificações que haviam sido feitas pelo Senado. A proposta aprovada pelo Senado define regras para a proposição e execução de emendas parlamentares. Desde agosto, por decisão do Supremo Tribunal Federal, emendas de execução obrigatória apresentadas por deputados e senadores ao orçamento estão suspensas. De acordo com o relator, a proposta unifica normas e assegura transparência, atendendo à preocupação do STF. O texto base do projeto foi aprovado na última quarta-feira. Pedidos de votação em separado de alguns trechos da proposta, conhecidos como destaques, foram analisados nesta segunda-feira em plenário. Que o Poder Executivo haja também com celeridade como o Congresso está agindo e se tiver também alguma acordo com o Supremo Tribunal Federal, que também seja célere, porque está um verdadeiro caos
no interior do Brasil. Inicialmente, 4 destaques seriam analisados, mas depois de acordo entre os senadores, sobraram apenas 2 para votação. Um deles foi apresentado pelo PL e pedia para retirar do texto a possibilidade de bloqueio pelo Executivo dos recursos na execução das emendas. O bloqueio não estava no texto encaminhado pela Câmara dos Deputados e foi inserido pelo relator. Por 47 votos a 14, ficou decidida a retirada da possibilidade de bloqueio. É evidente que todos nós temos responsabilidades, e quando falo todos nós, dos poderes, de darmos a nossa parcela de contribuição para o equilíbrio fiscal do país. Ocorre que existem mecanismos e mecanismos. O que o governo nos propõe através desse artigo, o bloqueio, é uma situação praticamente de confisco do recurso orçamentário. A não aprovação significa que as emendas parlamentares ficam num patamar que não serão, das quais não será possível o contingenciamento e o bloqueio, e as despesas discricionárias da União, todas as demais, será possível o contingenciamento e o bloqueio. Está rejeitada a expressão "e o bloqueio". O outro destaque foi apresentado pelo União Brasil. Retira a obrigatoriedade da aplicação de 50% das emendas de comissão em saúde. O texto sugerido pelo partido também foi acatado, com 25 votos contrários e 39 favoráveis. Quando nós reservamos 50% apenas para uma comissão, são 20 outras áreas temáticas que irão ficar restritas apenas ao bolo orçamentário de 50%. A educação tem recursos vinculados e acrescentados, inclusive, como agora o fez o presidente Lula no programa Pé de Meia. Tanto fará falta, sim, se for retirado da saúde, o percentual de 50%. O importante é que mantenhamos a independência da CMO, para que com isso os parlamentares possam colocar emendas ou fazer até mudanças de rubrica. Isso é importante, porque como estava anteriormente, você não poderia nem remanejar o dinheiro de um transporte escolar para uma merenda escolar. Pelo menos restabelecemos uma boa parte para, com isso, dar a proteção mais aos municípios do Brasil. E um dos itens rejeitados pelos deputados foi o fim da destinação de 50% das emendas de comissão para ações e serviços de saúde, que, como vimos aí na reportagem, tinha sido proposto pelos senadores. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil e deve atingir cerca de 71 mil indivíduos entre 2024 e 2025. A campanha Novembro Azul alerta para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, em que o exame simples e barato pode significar a cura completa da doença. Essas são imagens de uma cirurgia de próstata com tecnologia de última geração. Com o auxílio de um robô, o médico afasta com precisão de milímetros todas as estruturas que cercam a glândula até retirar o tumor, sem afetar as terminações nervosas, evitando sequelas e devolvendo ao paciente todas as funções dentro da normalidade. Mas a cirurgia robótica ainda é um procedimento caro e não está disponível nos hospitais da rede de atendimento do SUS de todo o país. O Novembro Azul existe para aumentar a consciência dos homens da prevenção do câncer de próstata. Por que isso? Porque o câncer de próstata, ele não dá nenhum sintoma no paciente. Se ele não fizer o exame preventivo, pode chegar num estágio da doença em que ele não é mais curável. Ao passo que, quando você faz o exame preventivo e você descobre o câncer na fase inicial, a chance de cura desse tumor passa de 95%. A boa notícia é que o exame considerado mais eficiente pode ser realizado em um simples consultório por um especialista, somando-se a um simples exame de sangue. Nem a radiografia, nem o ultrassom ou mesmo a ressonância magnética são tão precisos quanto o toque retal para confirmar a necessidade de biópsia e tratamento, se necessário. As principais sociedades mundiais de urologia recomendam a realização periódica anual do exame de próstata
a partir dos 45 anos de idade para quem tem fatores de risco para câncer de próstata, sejam ele antecedentes familiares de câncer de próstata, de mama, de ovário, de intestino, de pele, ou pacientes de pele negra, obesos, são considerados populações de maior risco. E para a população em geral, a partir dos 50 anos de idade. Posso aqui afirmar, como urologista que sou, que a medicina praticamente venceu o câncer de próstata, desde que descoberto precocemente. O preconceito tem que ficar de lado. O exame de toque retal para ver a próstata leva menos de 10 segundos. Então não tem por que você deixar de fazer o seu exame preventivo para cuidar da sua saúde. E o Senado lançou um filme em 3D que simula uma visita imersiva com a participação virtual de Abdias Nascimento, que foi senador de 1991 a 1992 e de 1997 a 1999. Abdias Nascimento foi o primeiro senador assumidamente negro da história do Brasil. Era ativista da causa negra e fundou o Teatro Experimental do Negro e o projeto Museu de Arte Negra. Foi poeta, escritor e dramaturgo. Suas pinturas foram exibidas dentro e fora do Brasil e exploram o legado cultural africano com foco no combate ao racismo. Para mostrar todo o trabalho e a vida de Abdias Nascimento, o Senado apresenta um filme em realidade virtual, O Sonho de Abdias, uma jornada imersiva sobre luta, esperança e transformação. O filme foi todo produzido em 3D. A imersão ela não acontece imediatamente. Então, normalmente você vai colocar o óculos, você vai colocar o fone de ouvido e aí você começa um processo de se desprender, de desconectar de onde você está fisicamente para se transportar para essa imersão. Então, ali no primeiro minuto, a gente costuma começar o filme bem devagar, para primeiro você entender onde é que você está, você vai olhar para a cúpula do Senado, você vai olhar para a tribuna, você vai entender e aí as coisas começam a acontecer. E aí, a partir disso, você começa realmente a entender, o seu cérebro começa a dizer para você que você está ali. E é isso que faz essa experiência ser tão especial. Você ter o Abdias Nascimento na sua frente, você ouvir o que ele tem para te dizer, com o Rocco Pitanga, que é maravilhoso, tão perto de você. O ator Rocco Pitanga interpreta Abdias Nascimento. Ele passou por uma caracterização para ficar mais parecido com o ex-senador. Em O Sonho de Abdias, você acompanha Janaína, interpretada por Sofia Rosa, uma jovem visitante do Senado que é transportada para uma jornada de descoberta e inspiração ao conversar com Abdias Nascimento. A experiência culmina com Janaína visualizando-se no futuro, como uma líder, continuando o legado de Abdias e outros heróis negros. As cenas filmadas no Senado retratam a conversa fictícia entre Janaína e Abdias. Senador. Então você foi o primeiro senador preto? Eu fui muita coisa nessa vida, menina. Fui entregador de doces da minha mãe, faxineiro, economista, poeta. Mas, eu não fui o primeiro negro a passar por aqui. Não é? Então quem foi? Bom, pelas minhas pesquisas, mais de 20 filhos de africanos cumpriram o mandato aqui no Senado antes de mim. 20? Uhum. É que nenhum deles assumiu sua condição de afro-brasileiro e nem lutou pelas causas da negritude. Essa forma de imersão, isso possibilita que as pessoas não apenas assistam e conheçam a história do Abdias, mas também proporciona aquele contato, né? Você vai estar ali dentro do Senado, você está olhando para um pioneiro da questão de ser um primeiro senador negro brasileiro, ele estar dentro de um local que ele lutou para que outras pessoas pretas também entrassem, para que ele abrisse esses caminhos e a gente ter essa visão próxima, né? Então, eu acho que ainda melhor do que ver em tela, ainda que a gente mereça um documentário, um filme sobre a vida de Abdias, é ainda melhor porque você está perto, você está próximo, você está dentro da história que você está vivendo e está podendo revisitar ali de uma forma tão bem feita. Que bacana, né? E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia e boa semana!
Inclusive, Natal e Black Friday, essa reta final do ano, pode significar o fechamento do ano para muita rede varejista, né? Então, às vezes, em 3 dias de Black Friday, o varejo chega a faturar mais de um mês inteiro de faturamento de novembro em 3 dias, né? Dado o aquecimento, a gente melhorou muito essa dinâmica no Brasil, né? Com proteção ao consumidor. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Ao longo da história da escravidão no Brasil, muito mais escravos foram alforriados através de negociações com seus senhores do que os 700 e tantos mil que foram os chamados libertos do 13 de maio. Houve um movimento em todo o Brasil de senhores alforriando seus escravos porque já sabiam que a abolição iria acontecer. Então, alforriavam em troca desses escravos permanecerem nas fazendas, nos engenhos, sobretudo nas fazendas do sul, de café, para pelo menos garantirem o trabalho, a mão de obra da próxima safra. Os senhores viram que o movimento dos próprios escravos estava crescendo. Fugas, por exemplo, em massa aconteceram às vésperas da abolição. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência serão acolhidas em locais exclusivos nos serviços de saúde conveniados ou próprios do Sistema Único de Saúde, o SUS. Com a nova regra, as vítimas têm direito a salas que garantam privacidade e restrição do acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial o do agressor. O Senado votou, agora é lei. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre agricultura, exploração de petróleo, linhão de Tucuruí, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Esses são projetos que estão diretamente beneficiando aos pequenos produtores, que são, como já disse, aqueles que levam o alimento para a nossa mesa. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Estar aqui nesse momento, poder estar presidindo esse projeto tão lindo, tão gratificante. Está sendo algo novo, está sendo algo único e está sendo algo extremamente marcante para mim. Realmente estar nesse local demonstra a importância que é o jovem estar engajado com a política, um local onde a democracia reina e deve permanecer reinando. Cada passeio aqui, cada momento é uma janela que abre na nossa mente. Tivemos acesso às constituições, além de, o mais interessante, a versão original da Lei Áurea. A presença de vocês aqui representa uma oxigenação, sobretudo a oxigenação de ideias. As comissões mostraram a importância do diálogo. Todas as ideias foram aprimoradas ali e todo mundo discutindo, concordou até que a gente montou o nosso projeto de lei. Que o Senado, em seus próximos 200 anos, continue a ser um símbolo de democracia e progresso. Então, uma salva de palmas à democracia e à educação. A lavoura não é quando eu quero plantar, é quando o tempo me permite que eu plante. O senhor tem alguma estimativa de que os setores econômicos do Estado, a infraestrutura do Estado vai estar plenamente recuperada? Então, tem muitas coisas, muito tem que se fazer ainda para que a gente possa recuperar totalmente essa nossa economia. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado.
Nasci, Tereza Cristina Corrêa da Costa, em Campo Grande. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, senadora. Eu estudei em Campo Grande o primário todo. No segundo ano do ginásio, eu fui morar nos Estados Unidos para poder aprender inglês. Voltei, terminei o ginásio em Campo Grande e depois vim fazer o científico em Brasília. E decidi estudar agronomia na Universidade Federal de Viçosa. Nesse período eu conheci meu marido, mineiro, me casei no último ano da escola e aí eu levei o mineiro para o Mato Grosso do Sul. Bom dia. Mas eu fui convidada então pelo governador que tinha acabado de ganhar as eleições para ser secretária de Agricultura, Pecuária, Indústria, Comércio e Turismo do Mato Grosso do Sul. Era uma super pasta, né? Um estado pequeno, mas era uma super pasta. E eu fiquei quase 8 anos como secretária, até a data de me desincompatibilizar e me candidatar a deputada federal. Foi um desafio essa eleição, e principalmente por ser mulher, onde eu, como mulher, tive mais dificuldade na minha vida foi na política. Fui ministra da Agricultura, onde eu fiquei também por 3 anos e meio, saí no último dia da desincompatibilização para poder ser candidata ao Senado Federal. Essas iniciativas são importantíssimas. Eu participo da CAI como titular, a Comissão de Meio Ambiente, também sou titular, Comissão de Agricultura, Comissão de Infraestrutura, Comissão de Relações Exteriores. Eu espero que o Código Florestal ele realmente seja implementado. A água é um ativo valiosíssimo que vai ser, nessa década de agora em diante, talvez seja um dos ativos mais valiosos do mundo. Tem país no mundo que não tem água para beber, né? E nós temos aqui 13% da água potável do mundo está no Brasil. Nós temos que cuidar disso como se fosse ouro. Sempre incentivei programas e práticas sustentáveis e fiz também a defesa intransigente da produção agropecuária com a preservação ambiental. Estou agora aqui, nesse momento, no Senado Federal, iniciando um aprendizado muito diferente, enfim, começando tudo de novo. A Lei Áurea acabou com a escravidão no Brasil? Legalmente, sim, mas na prática, a história é outra. O tráfico negreiro inicia-se em pleno período colonial, quando os portugueses precisam de mão de obra para a produção de açúcar e só é proibido mais de 300 anos depois, em 1850. Durante todo este tempo, cerca de 5 milhões de negros são trazidos da África para o Brasil em condições desumanas e vendidos como mercadoria. Em 1888, o Brasil é o único país das Américas no qual existem escravos e passa a sofrer uma intensa cobrança de outros países. A Lei Áurea, portanto, é, na verdade, uma resposta a pressões internacionais e de lideranças negras expressivas, como André Rebouças, José do Patrocínio e Luiz Gama. O fim da escravidão é bastante comemorado em todo o Brasil, menos pela aristocracia rural, que não fica nada satisfeita com a perda de sua mão de obra gratuita e exige indenizações. O clima de festa, no entanto, só duraria até o momento em que os 700 mil escravos, agora livres, descobrissem uma triste realidade. Não havia nenhum projeto de inclusão econômica e social para eles, que agora estavam sem moradia e com pouquíssimas oportunidades de emprego.
Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Nós vamos conversar com o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Ele foi o coordenador do grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado, que tratou da regulamentação da reforma tributária. Senador, obrigada pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Senador, só para a gente situar aqui os nossos telespectadores, a regulamentação da reforma tributária veio da Câmara e chegou aqui no Senado em regime de urgência. Por isso, ela foi direto para a CCJ. Isso. Mas a Comissão de Assuntos Econômicos fez, trabalhou nesse tema, fez aí várias audiências públicas, o senhor coordenou esse trabalho. E eu queria saber quais foram as conclusões depois de tantos debates que foram realizados pela CAI. Olha, a conclusão é que a reforma tributária é necessária, é importante para o país, tendo em vista que o nosso sistema é muito complexo e muito burocrático, né? Então é importante fazer. Agora, da forma como foi apresentado, nós teremos sérios problemas com vários segmentos. Eu fiz 21 audiências públicas com mais de 400 entidades e a gente percebeu alguns problemas na aprovação na Câmara, porque nós estamos regulamentando a emenda constitucional. Sim. Então, na regulamentação, foram aprovados vários, o texto que realmente compromete alguns segmentos. Por exemplo, o Simples. O Simples, 90% das empresas do Brasil são simples. Então, o Simples continua a mesma legislação, só que, com a reforma tributária, o comerciante, quem vai comprar a mercadoria, vai ter duas opções, ou comprar de alguém do Simples ou quem está no regime normal. Quem está no Simples não vai dar crédito para quem compra, o crédito é muito pequeno, porque paga pouco imposto. Se eu comprar de alguém que vai me dar o crédito total, 26%, provavelmente eu vou optar pelos 26%, porque eu vou poder me creditar na hora de vender meu produto. Então, isso acaba o Simples perdendo a concorrência. E isso pode prejudicar muito essas empresas, que é responsável por também quase 90% dos empregos no Brasil. Então, nós temos problema com a construção civil também, que é geradora de emprego, eu fiz uma proposta de alteração na redução da alíquota, da tributação. Nós temos a questão das prestadoras de serviço, que vão ser muito oneradas, as empresas terceirizadas, que prestam serviço para condomínios, por exemplo, elas terão um aumento no mínimo de 20%. E aí eu não sei se essas pessoas vão continuar contratando essas empresas, se ela pode contratar direto não pagando esse imposto. Então tem muitos equívocos, tem a questão também das pessoas com deficiência. Hoje o limite do carro é R$200 mil, a reforma baixou para 70, não tem nenhum carro no Brasil de 70 que cabe uma cadeira de roda. O incentivo é para o carro, não é para a pessoa deficiente. Então, se eu tiver uma perna esquerda amputada, eu não vou ter incentivo porque eu posso dirigir com a direita. Se eu tiver com a direita amputada, tem que fazer a adaptação do carro, então aí eu tenho incentivo. Então tem esses equívocos. Na área de aplicativos, Uber, ou essas empresas e também os motoqueiros, eles estão tributando 26% sobre 100% do faturamento. Ora, eles não ganham nem 26%. Então a gente também apresentou uma solução para tributar apenas sobre 25%, e mesmo assim, se estiver dentro do MEI, ou se estiver no nano MEI, que também é uma figura que ganha até 40.500, não vai pagar imposto, Então tem várias coisinhas que precisam ser mudadas. Há também segmentos da área da saúde e da educação, que o senhor mencionou também. Exatamente. Na área de saúde, por exemplo, a reforma aprovou o incentivo de alíquota de 60% de redução para compras de equipamentos. Só que o correto não é nem compras. A maioria das empresas fazem locação, ou arrendamento, ou leasing, porque está sempre atualizado, tem manutenção embutido e tal. Então, a gente mudou também para fornecimento, que pega aluguel e pega também compra. Medicamentos, tem vários medicamentos com o mesmo princípio ativo, que uns estão com isenção de imposto, outros não estão. Então, a gente está mudando também para o princípio ativo, para as áreas áreas de cuidado. Então, câncer, diabetes, que todos os medicamentos sejam o tratamento igualitário. Colocamos também para que todos os medicamentos da farmácia popular também sejam isentas da tributação. Então, tem muitos detalhes, foram 72 emendas que nós apresentamos assim, no relatório, uma coisa assim muito óbvia que tem que mudar. Agora, foram 1.500 emendas. Então, o que acontece? Eu estou ainda trabalhando para que essa matéria vá para a CAI, para ser votado na CAI.
que a comissão de mérito é a CAI. O regime de urgência não existe mais, o governo já retirou. Então, votar na CCJ e ir direto para o plenário, eu acho que é um equívoco e a gente precisa rever isso, porque realmente muito material de construção. Hoje existe uma cesta básica, são 16 produtos que não tem tributação nenhuma. Tijolo, areia, argamassa, cimento. Com a reforma agora vai ter 26% de aumento. Então isso vai comprometer todas as lojas que vendem material de construção. Então tem esses equívocos que a gente precisa corrigir, né? Senador, e como é que estão essas negociações em torno dessa tramitação? O senhor tem conversado com o presidente do Senado? Como é que está isso para que ela passe pela CAI também? Eu fiz questão de ordem no plenário, apresentei essa questão de ordem, o presidente achou por bem continuar na CCJ, votar na CCJ e ir para o plenário. E aí disse que quando chegar no plenário eu posso fazer um requerimento para a CAI, mas aí não tem mais jeito. Eu acho que é precipitado votar isso, está previsto votar dia 4 de dezembro. A gente não pode votar soldadamente, é uma matéria que vai mexer no bolso de todo mundo, quem vai pagar essa conta toda é o consumidor. Então, primeiro, eu espero que o relator acate todas as observações que nós fizemos, as 72 emendas, para amenizar a situação, porque ainda tem alguns setores que ainda não se resolvem com isso. Vamos ter que aguardar a desoneração. A emenda constitucional deu 90 dias para o governo apresentar, até hoje, vai fazer um ano, não foi apresentado ainda, que poderia amenizar a questão das prestadoras de serviço. Então, e olha que depois ainda vem a reforma do imposto de renda, a reforma do patrimônio, porque isso é apenas o IVA, o imposto do consumo. Sim. Senador, em relação a... Quando a gente observa as audiências públicas que aconteceram aqui, a gente vê que todos os setores têm uma tendência a querer que a sua área seja, de certa forma, aliviada e explica, enfim. Se todos eles forem atendidos... Sobra para quem essa conta, Quanto mais setores entrarem na faixa de isenção, no regime especial, a alíquota geral tende a subir? Exato, tende a subir. Quanto mais exceções você coloca, maior é a alíquota geral. Evidente que essa de 26,5%, a gente ainda não... A gente desconhece esses cálculos. Por exemplo, na audiência que fiz, uma delas, uma procuradora que tem uma tese de mestrado, doutorado, apresentou os dados de sonegação no Brasil, que chega em torno de 27%. Ora, se nós vamos lançar agora na reforma tributária um sistema que é o split payment, que acaba com a sonegação, porque você só vai poder aproveitar o crédito se a pessoa pagar, então não há sonegação. Então, se não há sonegação, vai evidentemente diminuir a sonegação em 27%. Significa que você tem que diminuir esses 26,5% também, pelo menos um quarto, tem que reduzir da alíquota. Por exemplo, a gente está sugerindo também a cobrança monofásica do etanol, porque na lei está previsto só a partir de 2032. E hoje, só em São Paulo e Rio de Janeiro, são mais de 37 bilhões de sonegação do etanol. Então, a gente também está sugerindo começar a cobrar monofasicamente, como é o combustível normal, e aí, com certeza, também são recursos que entram e que podem reduzir a alíquota. O senhor entregou esse relatório para o senador Eduardo Braga, que é o relator na CCJ? Passei para ele, tá a CAI também oficialmente passou, foram 800 páginas aí de documento, mas são 72 emendas, assim, com uma justificativa muito óbvia, que, bem didática, eu acho que vai... Ele deve considerar isso. E como é que está as conversas com ele? Como é que estão as conversas? Ele está fazendo agora algumas audiências públicas na CCJ, evidente que eles estão estudando todo... Eles acompanharam também as audiências nossas, E eu espero, eu não conversei, vou conversar com ele ainda, esperando acabar essa audiência, para a semana que vem ter uma conversa com ele para ver exatamente o que será acatado ou não, porque há controvérsias, há divergências com relação ao governo. O governo quer aprovar rápido e de preferência sem mudar nada. Então eu acho que está equivocado e que a gente precisa ter muita calma nessa hora. Tá certo, senador. Queria agradecer a sua presença aqui no programa e desejar sucesso na tramitação da proposta de regulamentação da reforma tributária. Bacana, eu que agradeço. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever esse programa, é só acessar o nosso site senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento. O momento da abolição foi uma festa em todo o país, uma explosão com grandes concentrações,
caminhadas, passeatas, missas campais, um clímax, assim, uma apoteose de celebrações, acompanhadas no dia seguinte por muito medo por parte dos senhores e das autoridades. O medo de que a festa virasse revolta, que os escravos, além da liberdade, quisessem mais. Quisessem terra, por exemplo, quisessem propriedade, quisessem, sem dizer a palavra, indenização. Quisessem reparação, não apenas deles, aquela geração que foi, né, libertada, mas também reparação pelo acúmulo de exploração ao longo dos séculos. Então houve muito medo e as autoridades se prepararam para isso. Há 200 anos, o Brasil dava seu primeiro passo na criação do Senado. E começava a pavimentar o caminho para uma democracia representativa. O Senado teve um papel decisivo para a manutenção da estabilidade política da maior parte do período monárquico do Império Brasileiro. O maior desafio do Brasil era a manutenção da integridade territorial do país. Ao longo de 2 séculos, em 3 endereços diferentes, o Senado foi palco de discussões que definiram os rumos do país. O Senado está presente em todas as decisões que culminam com a aprovação de leis que vão ser decisivas para o andamento da vida brasileira ao longo do século XIX. O Senado participou dos debates e da votação das chamadas leis abolicionistas. E o Senado teve muita importância na resolução de conflitos. Ao longo de toda a República, todas as grandes crises políticas que aconteceram no Brasil foram resolvidas no Parlamento. E quando o Parlamento não conseguiu resolvê-las, houve a ruptura. Fundamental para a estabilidade política do Brasil, o Senado promoveu o debate, aprovou leis transformadoras, aboliu injustiças, conquistou direitos, atravessou crises, foi calado, fiscalizou, investigou, julgou, reformou, inovou. O conceito de democracia que nós temos hoje não existia no século XIX. Nas últimas décadas, o Senado começa a se transformar, porque ele passa a contar com pessoas que estão mais diretamente ligadas às condições gerais da população brasileira. Ela não deixa de ser representativa, mas vai tentando ser cada vez mais participativa. Quanto mais o tempo avança e se amplia a participação política da sociedade brasileira, mais o Senado se aproxima da real fisionomia da sociedade brasileira. Casa da Pluralidade Política. Espaço de diálogo. Berço de leis que expandiram os horizontes do Brasil. Guardião da democracia. Senado Federal. 200 anos de história. Ao contrário do que muita gente diz, de que os empreendimentos portugueses tiveram que trazer negros da África para cá, porque os índios não quiseram ser escravos, isso é uma tremenda mentira. Os índios foram escravizados à exaustão, foram mortos aos milhares, sendo explorados pelo trabalho escravo. Os escravos indígenas
foram utilizados durante todo o período da colonização. E essa escravização se deu com um fundamento da guerra justa. Grosso modo, se os indígenas se recusam à fé, são contrários à fé, portanto, é justo guerreá-los. Como é justo guerreá-los, então significa que é justo matá-los, é justo ocupar os seus territórios e é justo escravizá-los. Eu escravizo o indígena para salvar a alma dele. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, a escravidão parecia ter acabado no Brasil. Menos para os marinheiros, que 20 anos depois da Lei Áurea, ainda eram cruelmente castigados com chibatadas. João Cândido, um marujo que se tornaria conhecido como Almirante Negro, mudaria de vez essa história. Filho de ex-escravos, ele ingressa na Marinha ainda adolescente e ganha muita experiência em viagens internacionais, aprendendo os procedimentos técnicos dos navios de guerra. Aos poucos, torna-se um líder entre os companheiros. Na época, já circulava a notícia da revolta do encouraçado Potemkin, na qual marinheiros russos, obrigados a comer carne estragada, se rebelaram e tomaram o navio. No Brasil, os castigos corporais já haviam sido abolidos pelo Exército, mas um decreto permitia à Marinha aplicar 25 chibatadas em infratores. Em 21 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Menezes é chicoteado 250 vezes e, no dia seguinte, a revolta explode. Liderados por João Cândido, eles escrevem uma carta ao presidente Hermes da Fonseca exigindo o fim da chibata. Caso contrário, a cidade do Rio de Janeiro seria bombardeada. O pânico é geral. Os mais ricos fogem da cidade, enquanto populares assistem apreensivos ao espetáculo no cais do porto. O governo quer revidar, mas os ingleses, que vendiam os navios para o Brasil em salgadas prestações, pressionam por uma saída pacífica, pois uma guerra civil poderia levar o país a dar um calote na rainha. O Congresso manda um representante para negociar com João Cândido e resolve o impasse. Acaba com a chibata e anistia os revoltosos. A revolta estava terminada, mas a repressão estava apenas começando. No dia seguinte, o presidente Hermes da Fonseca muda a regra do jogo e baixa um decreto que, na prática, permitia que a Marinha expulsasse os rebeldes. Alguns dias depois, uma nova rebelião explode no batalhão naval sem nenhuma ligação com a revolta da chibata. João Cândido, que continuava na ativa, é contra este movimento e até se oferece para combater os revoltosos, mas o governo, além de recusar a sua ajuda, decreta sua prisão. Ele e mais 17 companheiros são mandados para uma cela sem ventilação na Ilha das Cobras, onde ficam trancados, respirando cal e sem alimentação. 3 dias depois, 16 marinheiros estavam mortos por insolação, segundo o laudo de um médico da Marinha. Mas o Almirante Negro era um dos 2 sobreviventes. O homem que se recusava a morrer foi, então, convidado a passar uma temporada no hospício. Mas o hospício o devolve à Marinha, dizendo que ele não tinha nada de louco. A esta altura, João Cândido era uma das pessoas mais comentadas no Brasil. Alguns o condenavam pela sua insubordinação,
mas muitos já o admiravam pela coragem de lutar pelos direitos humanos. Carismático, humilde, o mestre-sala dos mares parecia dançar na frente dos guardas que o escoltavam durante o seu julgamento. Depois de quase 2 anos preso, foi finalmente declarado inocente. Expulso da Marinha, o homem que acabou com a chibata viveu até os 89 anos, como um anônimo vendedor de peixes na Praça 15. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre agricultura, exploração de petróleo, linhão de Tucuruí, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Esses são projetos que estão diretamente beneficiando aos pequenos produtores, que são, como já disse, aqueles que levam o alimento para a nossa mesa. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar têm direito ao sigilo do nome em processos judiciais. Mas a proteção não se aplica ao nome do autor do crime e nem a dados processuais, garantindo transparência em relação ao acusado e ao devido processo legal. O Senado votou, agora é lei. É uma série que vai contar a história do Senado e as histórias que passaram por aqui, de leis, as leis relacionadas ao racismo. É uma série que eu acho que vai convidar também as pessoas de uma forma muito intensa. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senhoras e senhores senadores poderão se inscrever para uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Passamos em seguida à lista de oradores. O primeiro inscrito, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, pela liderança. Boa tarde a todos, todo o Brasil, a todos os senadores e senadoras. Senhor presidente Irão, o que me traz aqui a essa tribuna é exatamente para manifestar a minha indignação e a indignação de todos os produtores brasileiros. E eu, como médico veterinário, sei que a nossa profissão tem trabalhado muito no Brasil para que a gente seja um grande produtor de proteína animal com qualidade. Quero aqui registrar, presidente, que o Brasil tem uma das melhores indústrias frigoríficas do mundo, com uma inspeção sanitária extremamente exigente. E, claro, também com os nossos produtores produzindo proteína animal, e aí eu digo de toda a área, e principalmente no nosso estado do Mato Grosso, somos o campeão de produção de carne bovina, suínos, aves e outras tantas proteínas animais. E olha que, de repente, vem aí uma empresa extremamente importante no mercado mundial, que é o Carrefour, se manifestar contra a compra de carne bovina lá na França. Olha, essa empresa está aqui no Brasil há muito tempo, ganhando dinheiro aqui, onde o consumidor brasileiro sempre prestigiou, porque entendemos que somos um país aberto,
sabemos do mercado hoje integrado mundialmente, precisamos exportar e precisamos comprar também, por isso nós respeitamos todos os países do mundo que temos relações comerciais. Aliás, todos os nossos ministros têm procurado fazer esse trabalho da Agricultura, o ministro da Agricultura, todos que se sucederam aí, ir em visitas como fui com a ministra Cátia Abreu, lá no Japão, na China, em outros mercados, a ministra Tereza Cristina, e aliás, quero aqui dizer, inclusive, senhor presidente, que apresentei esta semana um requerimento que está aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, na CAI, convidando, e se for preciso, e a legislação assim o permitir, senador Girão, convidando o nosso embaixador da França aqui no Brasil para que venha na comissão esclarecer essas posições dessa empresa. É uma posição do país, da França. Aliás, a senadora Tereza Cristina também já apresentou um requerimento da mesma natureza, que é o requerimento 1924 na Comissão de Relações Exteriores. Por isso, eu propus também na Comissão de Assuntos Econômicos para que a gente faça em conjunto essa nossa reunião de esclarecimento. E aqui, então, foi convidado, quero ler aqui, o convite ao embaixador da França no Brasil, o senhor Emmanuel Lenin, para que nos esclareça os motivos por trás dos boicotes dessas grandes empresas. Por isso, aqui, mais do que nunca, nós devemos nos unir, aqui todo o Congresso Nacional, para exigir, né, que essas novas políticas comerciais tenham aqui por parte do Brasil, porque é um país que vem para cá, como veio aqui o Macron há poucos dias, estava lá no Rio de Janeiro, desfilando com o presidente Lula, para vir agora empresas como francesas fazer boicote. Aliás, eu quero aqui também dizer, senador, que eu estive na França há poucos dias, estive na Europa com a ProSoja Nacional e a ProSoja Mato Grossense, e lá nós tivemos com o embaixador Roberto Jaguaribe, que é o embaixador brasileiro em Berlim, na Alemanha, e também com o embaixador Pedro Miguel Costa, que é o embaixador junto à União Europeia. Lá o que nós fomos tratar foi exatamente sobre a exigência do mercado comum europeu para a importação de produtos brasileiros com a questão do desmate zero. Olha, como é que pode ser aqui propriedades que tiveram o desmate legal, de acordo com a nossa legislação, eles lá vão ter que exigir com que o Brasil cumpra a legislação deles? Não, vamos chegar a um bom entendimento, porque nós precisamos sim de todos os países no mundo para exportar os nossos produtos, mas eles também precisam. Por isso, inclusive, é que na relação comercial, mais do que nunca, a palavra de ordem no mundo hoje é segurança alimentar, e o Brasil é campeão disso. Eu gostaria, senhor presidente, de que me desse um pouquinho mais de tempo. Eu quero colocar aqui até a manifestação da deputada Janaína Riva, que é a única deputada na Assembleia Legislativa, falando em nome de toda a Assembleia Legislativa. Eu vou colocar aqui um pedaço do áudio onde ela se manifesta, inclusive coloca aqui o posicionamento também do governador Mauro Mendes, que é importante porque o nosso estado é um estado gigantesco em produção, bem como também de outras autoridades. Eu vou aqui colocar esse áudio. Pedindo o vídeo do Carrefour. Vamos falar então sobre o Carrefour e as restrições impostas à América do Sul e, consequentemente, também ao Brasil e Mato Grosso. Bom, primeiro, eu li um artigo muito bom que ele diz o seguinte: a França, o Carrefour, deixar de comprar carne do Brasil é a mesma coisa do Brasil deixar de comprar rapadura na França. Quer dizer, é insignificante para a nossa economia. A compra hoje da carne pelo grupo Carrefour brasileira representa 0,005 da nossa produção de carne no Brasil e também, é óbvio, da produção do estado de Mato Grosso. Agora, vamos para os dados. Aqui o Fernando Cadori traz para a gente nesse vídeo o percentual de preservação da França e do Brasil. Se o presidente do Brasil sentado com o Macron numa mesa dissesse para ele o seguinte, falei, olha, nós estamos preocupados com a questão ambiental.
Prova disso é que nós usamos menos de 12% do território para produzir, enquanto vocês usam 60%. Prova disso é que a nossa matriz energética é limpa, é hidrelétrica, é eólica e tudo mais. A de vocês é carvão, é nuclear e tudo mais. Agora, nós vamos ver o vídeo do governador falando sobre a lei da reciprocidade. É a chamada lei da reciprocidade. Do jeito que você me trata, eu posso também te tratar. Então, se o Brasil não serve para vender carne para eles, então eles não servem para vender produtos franceses e até por que não dizer, essa empresa não deveria ser bem vista aqui no nosso país. Para finalizar, o nosso secretário de Desenvolvimento, César Miranda, falando também um pouco sobre a exportação da França, que hoje nós consumimos produtos franceses, mas que nós não deveríamos, uma vez que eles não preservam e não têm sustentabilidade na França. Nós não precisamos da França. A França que coma repolho, que coma patê de fígado de pato, que é o que eles dão conta de produzir. Mais um dado para vocês. Quais são os produtos mais exportados da França? É o vinho e o perfume. Agora, você sabia que os dois juntos não superam a exportação da carne brasileira? Para vocês entenderem a relevância da nossa produção. Então, senhor presidente, eu quero pedir até autorização para dar também como integrado todo esse vídeo e o meu pronunciamento que faço aqui e que eu encerro. Mais uma vez, então, cobrando aqui do embaixador da França que esteja presente aqui na Comissão de Relações Exteriores, bem como também na Comissão de Assuntos Econômicos, que pretendemos fazer, então, em conjunto, para fazer o esclarecimento e a posição oficial da França. Porque, é claro, nós queremos aqui, o Brasil é um país pacifista, não temos guerra, procuramos ter uma boa relação de respeito a todos os países do mundo. Agora, não dá para que a gente agora, um país tão grandioso, que ajuda o mundo aqui, principalmente na questão ambiental, temos aqui, com certeza, senhor presidente, Vossa Excelência da Amazônia sabe muito bem, uma das legislações mais rigorosas do mundo. E eles que desmataram tudo e agora vêm impor condições para que nós, os brasileiros que temos aqui a Amazônia, que é considerada o pulmão do mundo, mas nós precisamos que eles invistam aqui em tecnologia, nos ajudando na ciência, para que a gente possa fazer com que essa Amazônia seja realmente, que tenha o seu desenvolvimento sustentável e que não venham para cá piratear a nossa biodiversidade, levando aqui as nossas riquezas e ainda colocando para o resto do mundo essas imposições e essas dificuldades. Então, por isso, eu aqui agradeço imensamente, deixo como lido e peço aqui, presidente, a autorização para integrar todo esse meu pronunciamento, também da deputada Janaína, registro aqui, mais uma vez, a posição enérgica do governador Mauro, a posição muito clara do governador Mauro, em nome de todos os mato-grossenses, mas, enfim, de todos os produtores brasileiros que têm aqui feito com que o Brasil possa ajudar o mundo a tirar a fome do mundo. Agradeço muito, senhor presidente. Presidente, ter uma parte do senador. Um breve à parte ao nosso líder, senador Wellington Fagundes. Primeiro, lhe parabenizar pelo pronunciamento. Eu assisti a entrevista hoje do governador Mauro Mendes na CNN, falando sobre esse assunto, e eu queria lhe fazer uma proposta de encaminhamento, o senhor refletir, tá certo? Eu acho o caso tão grave, porque você teve aqui semana passada o presidente da França, como o senhor estava falando, correndo ali em Copacabana, né? Se puder me dar mais um minuto, presidente, eu prometo encerrar. Correndo em Copacabana, se reunindo, gravando vídeo com o governador do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, arriscando ali o português, o prefeito Eduardo Paes. Por que não pode, efetivamente, fazer graça o presidente do Carrefour, fazendo graça, inclusive o Carrefour emitiu uma nota aqui dizendo que não, isso é uma questão lá da França, não tem nada a ver com o Carrefour do Brasil. Parece piada, né? Então, assim, eu acredito que uma nota de repúdio dessa casa, eu assino, a gente pode fazer em conjunto, né? Eu assino essa nota com o senhor, porque eu acho que é importante que se
coloque aí um ponto final nessa graça que o pessoal está fazendo. O Brasil é um dos países que mais preserva a natureza, a gente sabe disso. Eles não fazem o que a gente faz aqui e vem colocar a culpa na gente. A gente viu o negócio do carbono, mesma situação. Então, eu queria apenas lhe fazer essa proposta, se o senhor achar conveniente, a gente entra junto disso aí. Sim, acho conveniente, senador Girão, até porque comecei o meu pronunciamento falando exatamente do meu repúdio. E se eu tenho aqui o apoio do nosso colega, com certeza eu farei. E eu quero aqui registrar, porque é independente de questão partidária. O ministro da Agricultura brasileiro, que é de Mato Grosso, o ministro Fávaro, ele disse o seguinte: e afirmou nessa segunda-feira que se sente feliz com a reação de frigoríficos brasileiros em suspender o fornecimento de carne ao Grupo Carrefour no Brasil. A movimentação aconteceu após o CEO global do Carrefour, Alexandre Bompard, afirmar na última quarta-feira que a rede deixaria de comprar carne do Mercosul. Aliás, imaginei que era só brasileira, parece que aqui é do Mercosul, pior ainda. O executivo não deixou clara a extensão da medida. Posteriormente, a empresa informou que a restrição vale para as lojas na França apenas. A posição, então, eu vou ler só mais esse trecho. Não é pelo boicote econômico. O problema é a forma com que o CEO do Carrefour tratou o primeiro parágrafo da carta de manifestação dele, que fala em relação à qualidade sanitária das carnes brasileiras, que é inadmissível falar, afirmou o ministro em entrevista à Globo News. A França compra carne do Brasil há 40 anos. Só agora que ele foi detectar isso, então é um absurdo. Ainda mais querer fazer barreira comercial. Eu sou médico veterinário, presidente Girão. Eu sei, eu conheço praticamente toda a indústria no mundo. E a brasileira é a indústria de ponta do mundo, com uma inspeção sanitária que aqui já falei. Aliás, quando foi da pandemia, propus, inclusive, que a nossa indústria pudesse, inclusive, a indústria farmacêutica veterinária, pudesse fazer vacina contra a Covid, porque nós temos o maior parque mundial de vacinas. Então, o Brasil é um país que está na ponta, não podemos aceitar, inclusive, que venham querer manchar a imagem do Brasil. Eu acho que é só esse o objetivo, apenas e tão somente para servir de boicote comercial, como quiseram fazer lá essa lei do desmate zero. Muito obrigado, senador. Presidente Girão, porque eu sei que Vossa Excelência também conhece com profundidade e sabe que isso é inaceitável. Parabéns pela manifestação, senador Wellington Fagundes. Vossa Excelência, que representa tão bem aqui nesse parlamento o agronegócio, a agricultura familiar, juntamente com vários senadores da casa, como a ministra Tereza. E eu quero também manifestar meu profundo desagrado com essa manifestação da França, até porque, senador, eu também estou num estado agrícola. Nosso estado é um estado muito cobiçado pelo capital internacional. Há uma interferência grande do capital internacional em relação ao nosso desenvolvimento, mas mesmo assim, também agora mesmo, eu estava aqui, o senhor estava lendo e eu estava vendo aqui dados, o nosso estado foi o estado que mais cresceu em relação ao PIB do país. Nós crescemos 11,3% do PIB no país, comparado com outros estados, principalmente na questão do agronegócio e da agricultura familiar. O governador Antônio Denário, que é um homem da produção também, está de parabéns, e nós precisamos aqui preservar isso, que é um patrimônio do país. É um orgulho para todos nós sermos o maior produtor de alimento do mundo. Nós alimentamos o mundo e devemos ser respeitados como tal. Parabéns pela sua manifestação. Eu queria fazer as suas palavras aqui, a nossa palavra, de todo o Senado da República, e nós manifestemos isso. Era uma moção de repúdio a essa manifestação infeliz do governo francês. Eu acho que
nós precisamos realmente nos impor, porque eu já estou cansado, e nós tivemos uma CPI das ONGs, de países como a Noruega, como a Alemanha, que queimam combustíveis fósseis, exportam combustíveis fósseis, exploram combustíveis fósseis no Mar do Norte, como a Noruega, e vem aqui, nos dá uma migalhinha desse fundo da Amazônia e vem dizer o que nós devemos fazer com a nossa riqueza. Nós não podemos aceitar tamanha interferência desse país, porque só nós que estamos lá naquelas regiões que sabemos o que é o melhor para o nosso povo. Porque, senador Girão, eu que nasci na beira do rio Solimões, lá no Amazonas, eu vejo muitos países ricos falando em melhorar a vida daquelas pessoas através desses recursos ínfimos que nos mandam para cá em relação às nossas riquezas. E o impacto dessas políticas lá na ponta são irrisórios. A gente termina não sentindo esse crescimento e a melhoria da condição de vida daquelas pessoas, dos nossos ribeirinhos lá da Amazônia. Então, nós temos aqui que realmente estabelecer políticas públicas eficazes para realmente desenvolver e salvaguardar a nossa soberania, que muitas vezes é atacada porque, pasmem os senhores, se os senhores forem na reserva Yanomami, no nosso estado, por exemplo, vocês têm que ter autorização para entrar, sendo senadores da República. É verdade, é verdade. Então, essas coisas devem ser discutidas aqui. O senhor está de parabéns pelo seu compromisso com a Amazônia, pelo seu compromisso com o Brasil. Parabéns, senador Hélio, parabéns, senador Girão, e parabéns também ao nosso senador Paim, que também está aqui presente. E eu tenho certeza que esse pensamento é o pensamento de praticamente a totalidade desse Senado da República. E quero passar em seguida a palavra. O senhor quer fazer mais alguma manifestação? Senhor presidente. Por favor. Senhor presidente, eu gostaria, inclusive, de pedir a autorização para que fosse incluído esses dois apartes, inclusive Vossa Excelência, ao meu pronunciamento. Sem dúvida. E também registrar aqui, senhor presidente, que acabou de chegar aqui o requerimento, que eu citei, já foi numerado, é o requerimento número 173 de 2024, da CAI, de minha autoria, convocando, então, além do senhor Emmanuel Lemain, embaixador da França no Brasil, também o senhor Alexandre Bompard, CEO da Carrefour no Brasil. Então, já está aqui o requerimento e espero que a gente possa fazer essa audiência, se possível, a semana que vem. Muito obrigado, senhor presidente. E vou também fazer aqui o pedido de repúdio e pedir a assinatura dos nossos companheiros. Muito obrigado. Completamente de acordo. Muito obrigado, senador Wellington Fagundes. E agora o próximo inscrito é meu querido senador Eduardo Girão. É porque aqui na ordem de inscrição o senhor estava na frente, mas... Eu posso... O Paim... Vá, Paim, pode ir. Senador Paim, por favor. Paim. Enquanto, presidente, o Paim vai subindo à tribuna, já que nós temos aqui senadores que gostam de futebol, senhor, torcedor do glorioso Botafogo, Paim, torcedor do Caxias, mas está muito feliz lá também com o resultado dos times gaúchos. Ontem nós tivemos uma grande conquista para o estado do Ceará. O Ceará Sporting Clube conseguiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Vão ser, em 2025, 5 clubes nordestinos. Numa tarde e noite emocionante ontem, a minha esposa é torcedora do Ceará, eu fui presidente do Fortaleza, mas não tem como a gente não achar isso importante para o futebol do nosso estado do Ceará. Foi uma conquista que vai gerar 2 vezes o Botafogo indo lá jogar contra os clubes cearenses, 2 vezes o Flamengo, 2 vezes o Corinthians. Então está de parabéns a gigante torcida alvinegra, está de parabéns os funcionários, a comissão técnica, os atletas e também os dirigentes que fazem um trabalho com ética, desde Robson de Castro até o João Paulo, e eu acredito que ganha muito o futebol brasileiro, porque vai ter o Clássico Rei, centenário Clássico Rei, 2 vezes acontecendo dentro da Série A. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, senador. Também não posso deixar, já que se falou de futebol, de parabenizar o Sport Recife, que também foi para a Série A e é o time de coração do meu genro, que cuida bem da minha filha Luiz, doutor Marcelo Siqueira, que também está de parabéns, mais um representante
do Nordeste na Série A do Campeonato Brasileiro. Parabéns à turma do Nordeste aí que está dando uma aula de futebol, assim como o seu, Fortaleza. Meu querido senador Paim. Presidente, doutor Guigan, sou senador Girão, que me cedeu o espaço, e senador Wellington, que fez agora um belo pronunciamento e me dizia aqui, eu tenho certeza que é também a mesma visão do governo, né? Nesse mesmo sentido aí. E por isso estamos todos juntos. É bom quando estamos todos juntos, na mesma toada, com o mesmo objetivo. Isso é bom para o povo brasileiro. Parabéns pelo pronunciamento. Senhor presidente, eu não poderia deixar de falar sobre, que eu venho à tribuna hoje, porque não tivemos sessão quinta e sexta, sobre o assunto que está na ordem do dia, que eu dei como título A Democracia e os Recentes Acontecimentos Políticos no Brasil. Senhor presidente, senadores e senadoras, estou na tribuna no dia de hoje com profunda preocupação diante dos recentes acontecimentos políticos em nosso país, que colocam em xeque os pilares da nossa jovem democracia. Temos assistido e estarrecido a um verdadeiro desfile de atos inaceitáveis que escancaram o quanto ainda precisamos avançar na consolidação de uma cultura de respeito às instituições e ao Estado democrático de direito, a defesa da democracia. Homens-bomba ameaçando o Supremo Tribunal Federal. Planos de golpe de Estado que beiram algo inacreditável, conspirações contra o poder constituído. Planejamento de assassinato de autoridades públicas e lembrando a barbárie que aconteceu nesse país ainda em 2023, com a invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto. O plano que foi articulado, conforme divulgado pela Polícia Federal, era matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Isso significa também confrontar a democracia, significa matar a democracia, atingindo assim milhões de brasileiros. Esses atos não são apenas atentados contra as instituições, prédios ou indivíduos. São atentados contra a própria essência, o coração da democracia. Eles revelam uma perigosa intolerância à pluralidade, um desejo de imposição de ideias pela força, incompatível com o que o Brasil representa enquanto nação livre e soberana. Democracia é diálogo. Vejam aí o caso do Uruguai. O caso do Uruguai, todos elogiaram pelo nível do debate, diálogo, respeito à divergência e numa visão construtiva, numa visão de país. Senhor presidente, de fato, não é compatível com bombas, com conspirações ou qualquer ato de vandalismo. Por isso, é imprescindível que expressemos com toda a veemência o nosso mais absoluto repúdio a toda e qualquer ação que venha na linha de diminuir a importância, a grandeza da nossa jovem democracia. Aqui no Senado, renovamos compromissos inegociáveis com o Estado de Direito, com as liberdades democráticas, que todos os envolvidos sejam responsabilizados pelos seus atos, dentro dos parâmetros da lei. A impunidade não pode encontrar espaço numa nação livre e democrática. A justiça deve prevalecer para garantir que jamais se repitam momentos como esse, que nossas instituições se mantenham firmes, servindo como trincheira da democracia e que nos una enquanto povo. Lembro de novo o Uruguai. A defesa da democracia exige coragem, vigilância e união. Estejamos à altura do desafio. A democracia é um processo contínuo
que se renove e fortalece no exercício da cidadania em todos os momentos. É o povo que está em debate, é o interesse dos nossos milhões e milhões e milhões de brasileiros. Na soberania do voto e na participação ativa do povo, e nas diversas manifestações políticas, culturais e sociais que ela se consolida. Sempre respeitamos os direitos, valorizando a pluralidade que nos define como uma nação. Ela está consagrada na nossa Constituição e eu fui constituinte, no fortalecimento das instituições republicanas e na prática cotidiana da cidadania. A democracia exige atenção, diálogo, constante diálogo, para enfrentarmos aqueles que, na sua ótica, pensam diferente, as desigualdades, e é legítimo pensar diferente. Agora, todos nós, numa democracia, temos também, como vocês sabem, uma luta que trava de forma permanente, combater o racismo e todas as formas de discriminação e preconceito, assegurando assim o respeito à diversidade. Um país justo e solidário se constrói com democracia. É ela que garante o Estado de Direito, a justiça social e a dignidade de cada cidadão. Devemos cuidá-la com firmeza, com carinho, estando como nos ensina a canção, atentos e fortes, para que jamais haja retrocesso. Por fim, quero reafirmar meus cumprimentos ao povo do Uruguai, que demonstrou um forte compromisso com a participação cidadã. A cada eleição, a democracia se fortalece mais nesse país, dando um exemplo para toda a América Latina, de que através do voto é que se transforma a realidade. Cumprimento aqui com muito carinho Yamandu Ossi pela eleição à presidência do Uruguai, representando o movimento de participação popular, integrante da coalizão Frente Ampla. Eu sempre tive uma visão, e escrevi até livros, sobre frente ampla, né? Uma frente ampla que onde todos aqueles que tenham um entendimento comum de uma sociedade mais justa, mais igualitária, sem discriminação, e que seja vinculado à democracia. E frente ampla pode ser também de centro-direita ou de centro-esquerda. Cada um monta a frente ampla que mais entende necessário. Aqui, no caso, ganhou a frente ampla de centro para a esquerda. E foi respeitadíssima a decisão tomada nas urnas, e eu vi ontem, inclusive, os dois se cumprimentando de uma forma muito respeitosa. Por isso que fiz questão de terminar falando desse movimento de participação popular, integrante da coalizão Frente Ampla, e a sua vice, Carolina Cosi. Mas, senhor presidente, como eu havia lhe falado, eu tinha dois assuntos para tratar. O outro assunto, para mim, também é de suma importância, e depois que eu falar, eu vou assumir a presidência para ouvir o seu pronunciamento também. O tema de minha fala hoje, que eu estou há dias querendo falar, eu não tive oportunidade, pela correria nossa aqui no Senado, o tema da minha fala é sobre a redução da jornada de trabalho. Uma medida urgente que, no nosso entendimento, e vou depois descrever aqui todas as propostas que apresentei, avança para melhorar a qualidade de vida de todos. A redução da jornada de trabalho, sem redução salarial, é uma luta antiga dos trabalhadores, quase que centenária. Me lembro aqui que Jesus Cristo disse 7 dias por semana, vamos descansar no 7º dia. De lá para cá, claro, os trabalhadores, empregadores, empresários, mediante um amplo debate, avançaram. Me lembro que na Constituinte, eu fui constituinte, eu já defendia lá essa luta para as 40 horas semanais. Não passou as 40. Eu me lembro do Gastone Ride, que era de um partido do campo progressista, foi o que assinou, foi o primeiro signatário. Iniciamos assim, na Assembleia Nacional Constituinte, de 1988, uma caminhada para reduzir de 48 para 40. Não passou 40, mas passou os 44.
Quando o trabalhador tem, então, mais tempo livre, ele pode se qualificar profissionalmente, passar mais tempo com a família, com os amigos, cuidar da própria saúde, fazer cursos técnicos, enfim, aumenta a qualidade de vida dos trabalhadores. Inúmeros países no mundo estão fazendo isso. Há países que já estão trabalhando com a jornada de 4 dias por semana, que seria 4 por 3. É também uma medida essencial para o crescimento e o desenvolvimento econômico do Brasil. Digo tranquilamente isso, porque tenho estudado esse tema do mundo do trabalho há muito tempo. Me lembro que quando a gente trabalhou na Constituinte com a tese de 48 para 40 horas, que passaram 44, nós já dizíamos que só essa redução já garantia, na época, 3 milhões de empregos a mais. Há uns que diziam que ia haver desemprego. Não houve desemprego. Aumentou o número de trabalhadores e trabalhadoras nas empresas, chegamos a um patamar logo ali, que foi até de 4% só e ainda de trabalhadores desempregados. É bom ver, na minha ótica, que novos parlamentares, como a nobre deputada federal Érica Hilton, estão sintonizados com as demandas históricas dos trabalhadores do campo e da cidade. Vejo também com alegria que essa juventude chega com uma visão clara e bem articulada com as redes sociais, bem articulada com a inteligência artificial, bem articulada com todo o avanço da internet, das novas tecnologias, que quanto mais nós vamos automatizando o mundo do trabalho, mais gera emprego. Mais gera desemprego. Mas como gera desemprego, se você reduz a jornada, você vai construindo o equilíbrio, colocando, no caso que eu dei o exemplo, 3 milhões de novos empregos. Ninguém pode combater a automação, ninguém pode combater a robótica. Senador Girão, eu fui uma vez à França. Eu achei interessante porque eu fui visitar empresários e trabalhadores. E ambos me levaram na beira de um rio, que é praticamente do centro da cidade, ou numa parte central, e tinha um museu. Digo, mas que museu é esse? É um museu, era uma fábrica. Uma fábrica que, no passado, os trabalhadores preocupados com as emissões, com as máquinas modernas, passavam a quebrar as máquinas. Quanto eles mais quebravam, vinha uma máquina mais moderna. Consequentemente, mais produção, mais venda para o empregador e mais desemprego. Daí eles passaram, então, a discutir de forma equilibrada, na linha do diálogo que eu procurei desenvolver nos meus 2 pronunciamentos, a questão da jornada. Então, a França reduzia a jornada e aumentava a produtividade, inclusive com máquinas mais qualificadas. Por isso que eu sempre digo que o diálogo é fundamental. Vossa Excelência me perguntou mesmo, acho que esta semana, como é que eu vi essa questão da PEC de 1 por 6, a escala que diz não, a escala de 6 por 1. Olha, eu acho que é um debate que é legítimo, todo debate é legítimo, né, em todas as áreas possíveis e imagináveis. Não acredito que seja votado esse ano, é um debate que vamos desenvolver e talvez, se não for 6 por 1, seja 4 por 2, enfim, tudo pode acontecer. O deputado Reginaldo Lopes também tem uma proposta no Senado. Nós apresentamos uma proposta em 2015, a proposta de emenda à Constituição de PEC número 148, em 2015, onde eu já previa o seguinte caminho para a redução da jornada. No primeiro momento, reduziríamos, que é uma proposta já da Constituinte, uma redução de 44 para 40. E, a partir daí, iríamos diminuindo 1 hora por ano, até chegar, então, às 36 horas semanais. Se isso vai se dar em 3 anos, em 4 anos, em 5 anos, o diálogo que vai construir com os parlamentares, com o executivo e com os empresários e trabalhadores. Essa PEC que eu apresentei, que está agora na CCJ, está com o senador Rogério Carvalho, que é o relator na Comissão de Constituição e Justiça. Lembra aqui que países que estão testando jornadas menores já estão colhendo bons frutos com essa mudança. E o Brasil também pode alcançar resultados positivos com amplo diálogo, claro, entre empregados, empregadores
e os poderes constituídos. Vou dar um exemplo. A Islândia, ao adotar uma jornada de 4 dias por semana, obteve um crescimento econômico que chegou a 5%, o segundo maior entre todos os países europeus. Isso aconteceu enquanto mais da metade da população ativa passou a trabalhar menos horas sem perder renda. Na Alemanha, empresas testaram a semana de trabalho de 4 dias com o modelo 100, 80 e 100. 100% do salário, 80% da carga horária e 100% de desempenho. Vejam, 100% do salário, mas manteve o 100% de produtividade, que no caso aqui, o termo que eu usei é desempenho. Mais de 70% das empresas decidiram manter a jornada reduzida após o período de testes, pois perceberam que a produtividade se manteve ou até aumentou. Esses exemplos mostram que trabalhar com jornada reduzida não significa produzir menos. Aumenta a produtividade, aumenta a qualidade de vida, menos acidentes de trabalho, menos pessoas procuram se aposentar com rapidez e ainda melhora a saúde. Como eu digo, muitas vezes o resultado é uma produção ainda de maior qualidade do que tinha até aquele momento, com menos estresse e mais satisfação. Empresas que adotaram essa mudança ajustaram seus processos e observaram uma queda na rotatividade de pessoal. Isso significa menos custo com recrutamento e treinamento, além de um aumento na produtividade. No Brasil, podemos adaptar essa ideia à nossa realidade. Reduzir a jornada de trabalho é uma oportunidade para construirmos um modelo mais justo e produtivo. Mas, repito, com muito diálogo, que promova não só o crescimento econômico, mas também o bem-estar e a garantia de direitos. Sou relator, e destaco também, por questão de justiça, do projeto de lei 1105 de 2023, do senador Everton, que também propõe a diminuição da jornada de trabalho sem redução de salário. Esse assunto também está sendo tratado na sugestão legislativa número 12 de 2018, o Estatuto de Trabalho, que tramita na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, onde eu sou relator da matéria. Mas, senador Girão, eu já estou há 5 anos com esse debate. Eu nem estou falando de outros que começaram na Constituinte. Mas no novo Estatuto do Trabalho, o ACLT do século XXI, eu estou fazendo esse debate e tenho viajado o Brasil, mas não trato só de redução de jornada. Trato de uma nova visão do mundo do trabalho mediante a realidade, não chamaria de uma revolução industrial, mas uma revolução tecnológica, né? Com o avanço que temos hoje no setor empresarial, que interessa a empregados e também a trabalhadores, empregados e empregadores. O projeto que sou relator já está com mais de 150 artigos, mas com uma colaboração muito grande de diversos setores da sociedade. Creio que o Brasil pode avançar para um modelo de trabalho mais moderno, inclusivo e humano. Podemos, sim, juntos, com muito diálogo, construir um país melhor, com mais qualidade de vida para todos, para empregados e empregadores. Repito, a redução da jornada de trabalho é uma luta histórica dos trabalhadores do campo e da cidade. Antes da Constituinte de 1988, como eu já havia alertado no início, a jornada era de 48 horas semanais. Durante o debate da Constituinte, fomos para 44 horas semanais. Nos anos seguintes, a luta continuou. E o movimento sindical de todos os setores continuou fazendo esse debate com a marca das 40 horas semanais. Um esforço coletivo com muita mobilização. Em 1994, apresentamos na Câmara, eu era deputado ainda, o projeto de lei 4653, que também propunha a redução de jornada para 40 horas semanais. No ano seguinte, junto com o deputado Inácio Arruda, apresentamos a proposta da PEC 231, mesmo objetivo. Já como senador,
em 2003, uma das primeiras propostas que apresentei foi a proposta de emenda constitucional 75, que propunha o quê? A redução de jornada, com a forma que eu já falei aqui, de 40 e depois 1 hora por ano, até chegar a 36 horas. Em 2005, apresentamos o projeto de lei número 254 de 2005, para criar o que chamei Pacto Empresarial para o pleno emprego, construindo junto, então, um caminho para a redução da jornada mediante um amplo entendimento. Essa proposta vai na linha de tudo que eu falei aqui, 44, com perspectiva de 36. Termino, presidente Girão, enfatizando que essa é uma medida que o Brasil vai considerar com seriedade, com a responsabilidade de todas as partes, e assim haveremos de avançar na construção de um mundo melhor para todos. Que se promova não apenas o crescimento econômico, mas o bem-estar social e futuro de todas as gerações. Esse presente, agradeço aí a tolerância de Vossa Excelência e me coloco à disposição aí para o seu pronunciamento. Claro, meu querido irmão, senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Peço que, se possível, o senhor possa assumir para eu fazer o meu pronunciamento, aproveitando para lhe desejar uma ótima semana de muita paz, harmonia, de produção para todos nós. Senador Girão, a palavra é sua. Agradeço a Vossa Excelência, que eu estava para fazer esse pronunciamento da redução de jornada, isso já mais de 2 meses atrás. E Vossa Excelência disse, não, pode ir ao plenário que eu estarei lá, tu faça o teu pronunciamento e eu farei o meu na sequência. A palavra é sua. Muito obrigado, senador Paulo Paim, senador muito atuante nessa casa. Quero cumprimentar as senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, e brasileiras e brasileiros que nos assistem, nos ouvem aqui diretamente dessa bicentenária Casa Revisora da República, nessa tarde de segunda-feira, no momento que o Brasil está de cabeça para baixo, de que as entranhas estão aparecendo, de que a gente está, infelizmente, vivendo um caos institucional, muito por responsabilidade nossa do Senado Federal, no meu ponto de vista, e nós vamos aqui tentar fazer um apanhado desse dia que começa com a notícia, senhor presidente, de um colega seu, né, de um deputado do Rio Grande do Sul, gaúcho, reconhecido como um dos mais competentes e corajosos deputados federais do Brasil, premiado em várias partes do mundo, ele que também tem um DNA da Holanda, sua família, imigrantes lá do Rio Grande do Sul, que é Marcel Van Hatten, acaba de receber um relatório da Polícia Federal, acredite se quiser, composto por 114 laudas, melhor dizendo, em cumprimento à autorização de abertura de inquérito dado pelo ministro Flávio Dino. Então, olha só, a Polícia Federal conclui pelo indiciamento de Marcel em função de falas consideradas ofensivas ao delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez Shaw. Tal pronunciamento foi feito, adivinha onde? Na tribuna da Câmara dos Deputados. Eu vou colocar aqui o áudio do Marcel e depois citar a legislação, um depoimento legítimo de um parlamentar no Brasil que se diz ter democracia. A situação em que nós nos encontramos no Brasil, em que diz respeito ao Estado de Direito, é crítica. Não à toa, ontem vieram a público todas as matérias de Glenn Greenwald mostrando como juízes auxiliares são capangas de Alexandre de Moraes e fazem aquilo que ele pede, inclusive confecção de laudos. Mas não é só
no seu gabinete que há problemas. Não! Na Polícia Federal também, e já chego lá. Hoje houve mandados de prisão para Alan dos Santos e Oswaldo Eustáquio. Ed Raposo também teve mandados de busca e apreensão. E Marcos Duval, senador da República. Mariana Eustáquio, filho de Oswaldo Eustáquio, tem 16 anos de idade, deputado Ottoni. E teve a casa invadida pela Polícia Federal, como, aliás, o líder da oposição, Jordi, contou que sua casa foi invadida por abuso de autoridade da polícia, que não bateu a porta, mas pulou a porta e pulou a janela e bateu na porta do seu quarto. Líder da oposição na Câmara. Sabe o que todos esses têm em comum? Todos esses que estão perseguidos hoje pela Polícia Federal, todos eles divulgaram a foto de mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Alvarez Chor. Falei dele já ontem, 2 vezes. Falei hoje, mais uma, na Comissão de Relações Exteriores. E fala aqui na tribuna mostrando a foto. E se ele não for covarde, ele que venha também atrás de mim. Eles todos divulgaram, Mariana, inclusive, disse no seu post dos absurdos que ele fez contra seu pai. E aqui não entra a preferência, gosto ou não gosto de Oswaldo Eustáquio, do Alan dos Santos. Todos têm direito ao devido processo. O que fizeram com eles é errado. Os 2 fora do país, foragidos por supostamente disseminar fake news. Vou ficar até segurando isso aqui. Ou por atentado à democracia. Atentado à democracia fazer esse aqui que é policial federal, mas na verdade tem agido como bandido. Olha, coincidência ou não, ele foi atrás. Ele não. O sistema foi atrás do deputado Marcel Van Hatten para intimidar, para perseguir esse corajoso brasileiro que não se dobra a esse sistema carcomido que existe hoje no Brasil. Uma falsa democracia, a democracia relativa que o Lula acredita que nós temos, e ela é muito relativa mesmo. Eu quero dizer que, coincidentemente, depois dessas denúncias, depois de reverberar na sociedade aquela série de matérias da Folha de São Paulo, mostrando os bastidores, a podridão dentro ali do TSE, pararam as reportagens. Cadê a sequência de matérias? Aqueles gigabytes, terabytes. É muito estranho, querem tapar o sol com a peneira, mas a verdade sempre triunfa. A justiça vai vencer nessa nação. Nós estamos diante de uma afronta, senhor presidente. Explícita a Constituição Federal em seu artigo 53, quando diz: deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Isso está mais claro do que o sol. Isso é a Constituição do Brasil, que aqueles que deveriam ser os ministros do STF, os primeiros a resguardar, a defender a nossa Carta Magna, são os primeiros a rasgá-la. O Brasil, senhor presidente, está deixando de ser um Estado de direito para cada vez mais se tornar um Estado policialesco, típico das piores ditaduras do mundo. Essa profunda inversão de valores vem desde 2019, quando teve início o famigerado interminável inquérito das fake news, onde o ministro Alexandre de Moraes assumiu um poder, até hoje, inédito na jurisprudência brasileira. É por isso que aqui o que está reinando é a juristocracia. A lei é o Alexandre de Moraes. Está todo mundo vendo isso. E o Senado, essa casa revisora da República, que poderia fazer alguma coisa, se acovarda. Assiste de camarote, como se nada tivesse acontecendo, como se a lei do Brasil fosse respeitada. Uma lei trabalhada, construída pelos constituintes, com muito esforço,
à custa de muito sofrimento de brasileiros, de muito aprendizado, inclusive de ditadura. E agora aquela turma que falava da ditadura militar, simplesmente faz silêncio ensurdecedor e vergonhoso de uma ditadura do judiciário implantada no Brasil. Esse é o golpe. Esse é o verdadeiro golpe concreto que a gente está vendo acontecer no Brasil desde 2019, porque, mesmo se autodeclarando vítima, o ministro Alexandre de Moraes denuncia, investiga, julga e condena sem direito a nenhum recurso os brasileiros. O último episódio em que a Polícia Federal pede o indiciamento de 37 brasileiros que poderiam estar envolvidos numa tentativa de elaboração de um plano estapafúrdio, que até táxi faltou para ser concluído. Olha que loucura, deixando claro que nós temos que repudiar qualquer ato de violência, qualquer, mas não se sustenta. Um plano para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Vai ter seu inquérito, adivinha por quem? Conduzido pelo próprio ministro Moraes. Ele que seria vítima nessa narrativa. Mas vem cá, depois dele ter citado seu nome por 44 vezes no texto que fundamentou as ações da Polícia Federal, é isso mesmo? Ou seja, são razões explícitas, repito, explícitas, para que fosse afastado do caso, como suspeito. O ministro ele não era para estar, era a última pessoa que era para estar vendo esse caso, num país sério, num país que respeita as leis do próprio país, da Constituição. Qualquer um dos 11 ministros do Supremo, os outros 10, poderia conduzir esse inquérito, menos ele. Mas aí o corporativismo chegou junto. Ali é tudo corporativismo. Você não vê voz dissoante, você não vê. Isso é que deixa o brasileiro indignado. Você vê um Gilmar Mendes chegando e defendendo que tem que ficar na mão do ministro Alexandre de Moraes. Um negócio que não tem cabimento jurídico algum, porque ele se diz vítima. E reconhece claramente em entrevista, dando entrevista, sem ser nos autos, falando sem ser nos autos. Está tudo errado no Brasil, gente. Acorda, Brasil. Cadê os cidadãos de bem desse país? Para escrever artigo, para se manifestar pacificamente nas ruas, para falar com as pessoas, exercer uma influência. Estão destruindo o Brasil, estão destruindo a nossa nação. Insegurança jurídica foi embora daqui a muito tempo. Isso vai emprego. Quem é que vai investir num país que tem uma pessoa que manda e desmanda com a caneta e ninguém faz nada? Senhor presidente, a mesma situação se deu recentemente com a explosão diante da estátua do STF. Aquele cidadão que no início se imaginou que era um suicídio, quero ver o relatório da Polícia Federal, porque quem entende um pouco de segurança, olhando as imagens divulgadas, vê que teve, muito provavelmente ali, um tiro. O senhor Francisco Vanderlei Luiz, uma pessoa que claramente você vê que tinha problemas mentais. Aí já no dia seguinte daquele triste episódio, o ministro publicamente manifestou sua opinião, afirmando que esse não era um caso isolado, mas vinculado aos atos do dia 8 de janeiro. Ele já faz o pré-julgamento, já julga com o pacote todo, de acordo
com a sustentação de uma narrativa que não para em pé, jogando luz para a gente buscar a verdade. Quem errou tem que ser punido. Quem errou tem que ser rigorosamente punido, mas dentro da lei. Ou seja, ele faz um pré-julgamento público do acontecimento, ferindo frontalmente as bases do ordenamento jurídico brasileiro, em que um juiz deve ser absolutamente imparcial e só pode se manifestar nos autos. Mas mesmo assim, o presidente Luiz Roberto Barroso, sempre ele, novamente o indicou para conduzir mais esse inquérito. Eles estão fechadinhos ali. E os outros 9 ministros? Será que nenhum deles teria a devida competência? Na relação dos 37 indiciados, alguns casos chamaram muita atenção. Atenção, Brasil. O primeiro deles é o do padre José Eduardo de Oliveira e Silva, 43 anos de idade, servidor da Diocese de Osasco, em São Paulo. Tem doutorado em teologia moral e durante a campanha presidencial em 2022, ao final do primeiro turno, ele postou em sua rede social uma foto com o altar da igreja revestido com a bandeira do Brasil, escrevendo na legenda o seguinte, abro aspas, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no Senhor e assim resistiremos. Fecha aspas. Um padre. Olha como é emblemático os símbolos disso tudo. O segundo caso é do empresário Carlos César Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal, que atuou na fiscalização das eleições de 2022. É autor de um relatório onde questiona a segurança das urnas. Está proibido questionar coisa nesse país? Está proibido? O terceiro é do empresário e consultor político Fernando Serimedo, da Argentina. Também produziu um relatório onde aponta para um risco de fraude nas urnas eletrônicas. Eu repito, está proibido questionar? No mundo todo se questiona. Estados Unidos foi questionado pela direita, pela esquerda, durante tanto tempo. Agora está proibido, é um túmulo. Que democracia é essa que você não pode questionar? O quarto caso é de um jornalista. Olha outro símbolo, olha outro fato emblemático. Jornalista exilado nos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, que recentemente teve uma participação muito importante numa audiência pública no Congresso norte-americano com deputados. Eu estive lá, nessa audiência. Deputados de um lado e de outro. Dentre as inúmeras denúncias de violação à liberdade de expressão no Brasil, Figueiredo é um dos principais alvos da perseguição política feito por Alexandre de Moraes no inquérito da fake news. Virou política, tudo é política, é um tribunal político, claro. O presidente vai, nós derrotamos o bolsonarismo. Perdeu, mané. Quem é que diz isso? É político. Pode ser um político frustrado, mas está fazendo no lugar errado a política dele. Tira a toga, vem para a eleição. Isso é legítimo, isso é respeitar o seu país, o seu povo. As leis. Para tentar entender o que está acontecendo no Brasil, imaginemos a seguinte situação, presidente. Um cidadão vai até um mercado e pede 1 quilo de arroz. Ao receber o produto, desconfia do peso e pede nova verificação. Mas o dono do mercado decide chamar a polícia, alegando que o cidadão cometeu grave crime de fazer um questionamento. Não pode mais questionar no Brasil? É essa a lógica de uma democracia? Ou é a lógica de uma ditadura que censura as pessoas, que vai atrás, que persegue até deputado federal e senador, porque tem um aqui que está sem rede social, está com uma multa de 50 milhões, está sem salário, está sem passaporte. Isso é uma vergonha para o Brasil. A gente fala isso em outros países. Os parlamentares não acreditam o que está acontecendo aqui no Brasil. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A verdade vai vir. E esses que estão calados,
Esses que estão calados diante de todos esses abusos, os seus filhos, seus netos, a história vai mostrar a violação de direitos humanos que está acontecendo aqui no nosso país, que tem até direito a um brasileiro morto sob a tutela do Estado. Clériston Pereira da Silva, no dia da consciência negra, dia 20, foi o dia de 1 ano da morte dele. Isso é coincidência? Está tudo conectado no universo. Senhor presidente, para encerrar, nós estamos vivendo uma implantação gradual da ditadura da toga, do judiciário. A pior de todas na visão do patrono dessa casa, Rui Barbosa. No próximo dia 27, está previsto, agora, quarta-feira, a cereja do bolo para essa turma do sistema. Essa turma que quer te calar, brasileiro. É isso que eles sempre sonharam, obsessão, para não serem criticados, para fazerem o que querem. A democratização que houve nas redes sociais, eles querem tomar e deixar em poucos veículos que fazem esse jogo de cena, que não para em pé, que eles protagonizam com teses absurdas. Sim, o STF vai julgar a constitucionalidade do Marco Civil da Internet, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, sabem quando? Em 2014, agora! Eles tiram da gaveta essa carta na manga para calar você, brasileiro, para lhe controlar. O que não pode é o STF avançar interferindo mais uma vez no poder legislativo, pois a ampla maioria dos parlamentares desta nação, recentemente na Câmara dos Deputados, rechaçou a aprovação da urgência para o PL 2630, o PL da censura. Mas o sistema não desistiu. Prova disso foi a declaração da deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Abro aspas. A esquerda vai continuar sendo massacrada se não regular as redes sociais. Você quer o que mais? Você quer o que mais que se diga depois dessa? Aí vem, porque é um alinhamento político-ideológico entre o governo Lula e o STF. O senador Flávio Arnes, que os seus convidados já estão aqui na porta e queria ter acesso. Como o seu tempo concluiu, eu faço um apelo a Vossa Excelência para que encerre o seu pronunciamento, para que eu possa liberar a entrada daqueles que vão participar da sessão das 16 horas. Eu lhe peço 1 minuto, senhor presidente. Ok. Lhe agradeço. Ok. Vou colocar já no Pior mais 1 minuto. Que essa declaração foi o que fez a primeira-dama, a senhora Rosângela Lula da Silva, ofendendo gravemente o empresário Elon Musk. Ele que vai ter um importante posicionamento no Estado, lá nos Estados Unidos agora. Olha só o que a Janja falou. Era essa consideração que eu queria fazer, que esse tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Foi para isso que você aprendeu a falar inglês? Para xingar os outros, primeira-dama do Brasil? A repercussão negativa dessa sua fala foi mundial, em veículos de relevância internacional, podendo afetar as relações diplomáticas do Brasil com os Estados Unidos. Por isso eu estou encaminhando, senhor presidente, uma representação ao secretário-geral da Presidência da República para que o governo brasileiro faça a devida retratação e vai também para a Casa Civil. Estou encaminhando hoje esse documento. Uma vergonha. O governo brasileiro precisa se explicar sobre essa declaração que pode trazer gravíssimos prejuízos à nação brasileira que está afundada já com problemas por causa da gastança do governo. O pronunciamento do senador Girão. Essa casa é uma casa democrática, cada um fala aquilo que entende adequado e assume as suas responsabilidade. Assim, todos expressam o seu pensamento. Por isso que estamos no sistema democrático. Se não tivéssemos no sistema democrático, essas falas não seriam ouvidas aqui na Casa do Povo, que é o Congresso Nacional. Assim, encerramos a sessão. Encerramento com convocação.
A presidência informa às senadoras e aos senadores que estão convocadas às seguintes sessões. Sessão especial hoje às 16 horas, destinada a celebrar o centenário da União dos Escoteiros do Brasil. Sessão especial amanhã, terça-feira, às 10 horas, destinada a celebrar os 35 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. E sessão deliberativa ordinária amanhã, às 14 horas, com pauta divulgada pela Secretaria-Geral da Mesa. Cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência declara o seu encerramento. Senador Flávio Arnes, se puder se encaminhar à mesa, em seguida, Vossa Excelência vai presidir a sessão de sua autoria. Muito obrigado a todos. Né, por óbvio, até curva de Laffer, se eu diminuo a tributação, eu tendo a aumentar a arrecadação, tendo a facilitar a produção, tendo a tornar isso para permitir que eu tenha, né, primeiro, permitindo hoje medidas, inclusive em prol aqui, né, para usar o tema da mesa anterior, em prol da saúde. Hoje, qualquer cigarro que não tem fumaça tende a ter menos problemas de cigarros que tem fumaça. O Brasil simplesmente abriu mão disso. Hoje nós temos 6 milhões de usuários de cigarro eletrônico que ninguém sabe, senador Eduardo Braga, quem produz, quem fabrica ou quem distribui no Brasil. Como é que eu vou processar se eu não sei quem são essas pessoas? Pode passar. Nós, da coalizão das frentes produtivas, apresentamos uma série de projetos de lei complementares, um grande trabalho de esforço coletivo feito na Câmara dos Deputados, com alguns senadores participando desse momento. E um dos projetos de lei foi apresentar o projeto de lei complementar 29/2023 do presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado, que fala sobre imposto seletivo. Tem pontos importantes, né? A tributação ocorrer ao menos uma vez, ser monofásica. Principal motivo, ter análise de impacto regulatório. Ou seja, eu tenho que entender qual é o impacto regulatório desse imposto seletivo. Não é da cabeça de alguém assim, não é bom porque é bom para alguém. Não, eu tenho que entender qual é a consequência do ato disso. Seria fundamental fazer isso. E a nossa lei de liberdade econômica, ela diz a necessidade de projetos fazer análise de impacto regulatório. Fazer sempre uma revisão para entender se esse imposto seletivo está servindo para aquilo que se propôs, para aquilo que ele se definiu. Não é para a saúde, para a educação, para o meio ambiente, para essa situação. Então, assim, está funcionando? Está dando certo? Ou é mais para o governo arrecadar? E, por fim, para terminar, senador, participação pública no monitoramento dos estados e o recurso direcionado para quem é impactado. Último slide, por gentileza. O que é que nós, da Frente Parlamentar e do Instituto Livre Mercado, defendemos? Não utilização nunca para essas despesas, esse dinheiro para a despesa corrente do governo. Ou seja, isso não pode servir para a arrecadação do governo. Nunca. O objetivo desse imposto não foi criado para isso, não foi pensado para isso, e a PEC originalmente tinha isso escrito, que ele era extrafiscal. Não regulamentação pelo Poder Executivo. Ou seja, se o governo está em déficit, solução rápida, eficiente, que vai atrapalhar o Brasil inteiro, é aumentar o imposto seletivo e, obviamente, esse imposto, né? Esse imposto seletivo não pode ter caráter arrecadatório. Muito obrigado. Agradeço ao senhor Rodrigo Marinho e passo ao senhor Rinaldo Mancin, do IBRAM. Senador Eduardo Braga, senadores, deputados presentes, muito obrigado pelo convite, senador Eduardo. O senhor conhece profundamente o setor mineral, o senhor foi ministro de Minas e Energia, quase 10 anos atrás, né? Deixar claro que o IBRAM, né, a mineração, os três principais setores da economia, nós estamos aqui representando, né? O setor mineral defende a reforma tributária, foi um porta-voz pró-reforma tributária, atuamos na aprovação da reforma tributária e acreditamos que sim, ela vai trazer um cenário de maior competitividade para o Brasil, né? Onde está o nosso problema, senador Braga? É a questão da inclusão da atividade mineral no imposto seletivo, né? Muito na linha do que o Rodrigo colocou,
a gente está falando de atividades que são completamente díspares, né? Uma coisa é o tabaco, uma coisa é o álcool, né? Que realmente são considerados nocivos à saúde, seu uso tem que ser desestimulado. Outra coisa é o bem mineral, né? Um bem da União, né? É uma atividade de utilidade pública, né? E a gente está vendo uma confusão muito grande, né? Trago aqui alguns números, senador, do setor mineral para a gente compreender, né, o tamanho do impacto disso no setor mineral, né? Investimentos, né? O segundo setor que mais está investindo na economia brasileira, 65 bilhões de dólares vão ser investidos nos próximos 4 anos, né? Saldo comercial da balança comercial brasileira, né? Ano passado, 32% foi a conta minério. 2021, pior ano da pandemia, 81% de saldo positivo foi a conta minério, né? Qualquer tipo de mudança, senador Eduardo Braga, na conta minério pode impactar a balança comercial brasileira, pode impactar as contas públicas. Saldo positivo na balança comercial representa divisas cambiais para o Brasil, alimentam as contas do Banco Central. Saldo positivo no Banco Central, na conta cambial, é um baita escudo de proteção contra momentos aí de dificuldade, né? Senador, esse desconforto de ver minério, né, um bem da União, junto com outros produtos, é algo que nos motiva. E outro ponto, senador Eduardo Braga, transição energética, né? O Brasil tem um conjunto de políticas públicas, compromissos internacionais foram assumidos agora com transição energética, matriz limpa, matriz renovável. É simples, senador Eduardo Braga, não existe energia limpa e renovável que não demande minérios. Ao contrário, minérios são a resposta para a transição energética. É o minério que produz a bateria de lítio, é o minério que produz o painel fotovoltaico, que produz o aerogerador, né? Então, é incompatível. Por um lado, o governo brasileiro tem um conjunto de políticas públicas focado na transição energética, por outro lado, tributar contra minérios, né? Um ponto merece destaque, senador Eduardo Braga, o trabalho feito pela CAI, né? Na liderança do senador Exalci, algumas semanas atrás, a CAI produziu um conjunto de audiências públicas, um conjunto de estudos de alto nível, né? Participamos lá na audiência pública. Qual é a conclusão da CAI? Deve ser excluído minérios do imposto seletivo. Está no relatório aqui do Senado Federal, muito bem feito por sinal, né? Então, de uma forma prática e objetiva, senador, qual é a nossa proposta, né? Excluir, não tributar minérios, né? Outro ponto gravíssimo, né? Até destacado pelo colega da Receita Federal, né? Se eu produzir uma garrafa de uísque aqui no Brasil, senador, se eu produzir um maço de cigarro e exportá-lo, ele é isento do imposto seletivo. Ao passo que se eu minerar aqui no Brasil, minério competitivo, exportá-lo, ele é passível, né, da incidência do imposto seletivo sobre exportação. Uma grande anomalia, bem disse o Rodrigo antes de mim, vamos exportar tributos, né? A equação de competitividade do setor mineral é muito sofisticada. Competimos em mercados globais, nosso preço é taxado, né, nossa carga tributária já é a mais elevada do mundo aplicada à mineração. Imposto seletivo vai fazer aumentar essa carga tributária, vai reduzir a competitividade da mineração brasileira. Novamente, uma das maiores contribuintes para o saldo positivo da balança comercial brasileira. As exportações brasileiras vão ser elevadas, minério de ferro que está na proposta como tributação, né? Pelo menos 9 outras cadeias produtivas dependem do minério de ferro. A cadeia automobilística, a cadeia de aço, a cadeia da construção civil e outras tantas, né, tem no minério de ferro, né, o seu principal elemento, o seu principal insumo, né? Realmente bastante preocupante, senador Eduardo Braga, a questão de vermos aí o Brasil ir por esse caminho, né? Ao contrário, grandes blocos econômicos estão incentivando a produção de minerais críticos, né? A União Europeia, o próprio Estados Unidos na gestão atual, tem um mega programa de transição energética. O mundo quer minérios, o Brasil é competitivo, o Brasil tem uma diversidade mineral gigantesca, e o Brasil pode ser o grande fornecedor de minérios para a transição energética e para a descarbonização, né? Então, senador Eduardo Braga, a gente pede uma reflexão profunda, né, dos impactos na economia nacional, na competitividade nacional,
com a inclusão do imposto seletivo sobre atividade mineral. O que nós antevemos aí de impacto, né? Claro, o aumento dos custos de produção de outras cadeias, de outras indústrias, né? Inflação, né? Aumentar os custos de um setor que repercute tanto na economia, que é alimento para outras 9 cadeias produtivas, pode ser um risco muito alto de impactar a conta inflacionária, né? Redução da competitividade, tributar as exportações. O único país no mundo que estaria tributando exportações com imposto seletivo é o Brasil, né? Insegurança tributária e jurídica, né? Esse exemplo que eu fiz, nada contra os demais setores, né? Por um lado, eu isento bebidas e cigarro do imposto seletivo na exportação, por outro lado, tributo minérios, né? Isso vai dar uma disputa judicial gigantesca, né? Não faz sentido, o Brasil precisa de segurança jurídica, né? Prejuízo na balança comercial brasileira, né? O Brasil precisa de recursos positivos aí na sua balança comercial. Tributar, reduzir a competitividade pode fazer diminuir o saldo positivo na balança comercial, enfraquecendo a conta pública no Brasil, né? Senador, o setor mineral está à disposição para contribuir. Estamos aqui para construir o diálogo e acreditamos que o Brasil ainda tem ótimas oportunidades de deixar de lado essa questão e ficar nivelado com os demais países, com práticas da OCDE, não tributando exportações. Obrigado pela oportunidade, senador Eduardo Braga. Eu agradeço ao senhor Rinaldo Mancin e passo à senhora Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt, presidente da MS Gás e diretora da ABDE. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, senador. Cumprimentar a mesa, a audiência que está aqui, presencial, online. E queria parabenizar também todo esse esforço, a celeridade, a seriedade e a paciência que o senhor tem tido já há muito tempo, eu tenho acompanhado. Há um ano a gente está ali aprovamos a emenda constitucional 132 e agora nos PLs. Eu vim aqui, na verdade, dizer que eu sou muito entusiasta da reforma tributária, que o senhor bem conhece, mas trazer uma reflexão e provavelmente um aprimoramento. É isso que eu queria trazer aqui com relação ao imposto seletivo do gás natural. Eu entendo que a gente não pode botar um imposto seletivo no gás natural. Reiterando aqui o meu colega que acabou de falar e sendo um pouco mais precisa, quando a gente tem lá no anexo 17, bens minerais, tem 2 NCMs, tem 4 NCMs. As 2 finais dizem respeito ao gás natural liquefeito e ao gás natural gasoso. E eu peço uma reflexão para retirar. E vou explicar agora a razão pela qual eu venho fazer esse pedido aqui, em nome também da ABGás, que é a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás de todo o nosso Brasil. O gás natural, senador, ele é uma fonte de energia que faz parte da transição energética, porque ele descarboniza a nossa matriz. Ele é um combustível fóssil, mas ele é um combustível fóssil que ele é menos poluente que outros combustíveis fósseis que estão presentes na nossa matriz. Portanto, pelos próximos 10, 15, 20 anos, o gás natural ele vai trazer uma externalidade positiva para a saúde e o meio ambiente. Não trará uma externalidade negativa, como prediz o nosso imposto seletivo. Como diz o diretor da Agência de Energia Americana, o gás natural é um dos pilares da energia global, onde substitui combustíveis mais poluentes, melhora a qualidade do ar e limita as emissões de CO2. O gás natural emite 44% menos do que o carvão e 27% menos do que o petróleo. E hoje nós temos, infelizmente, uma pobreza energética muito grande na nossa matriz energética. Nossa pobreza diz respeito que temos 20% dos lares do nosso Brasil, eles usam lenha e carvão na sua cocção, que são fontes de energia muito mais poluentes que o gás natural. Os ônibus nas cidades, os caminhões na rodovia, os tratores no campo,
Nossa frota, 70% da nossa frota, ela é a diesel. Uma fonte de energia muito mais poluente que o gás natural. Na nossa indústria, nas mineradoras, nos vários polos. Temos em Goiás ali, Anápolis, Goiás não tem um gás canalizado, mas outros estados como Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, que temos ali o gás canalizado e ainda assim existem empresas mineradoras que preferem usar o carvão, a lenha, até porque o preço é muito elevado. Então, eu não estou aqui, aliás, vale colocar essa observação, falando sobre a alíquota que vai ser colocada, monofasia de REN, lá do diferenciado, né? Não estou falando sobre esse elevado, que já é um imposto elevado. Eu apenas estou falando do imposto seletivo. Não vamos colocar um imposto seletivo neste insumo que ele vai descarbonizar a nossa matriz energética. E isso está sendo dito, senador, não é por mim, não é por uma outra pessoa acadêmica, é por todo mundo. A gente está falando que o mundo fala sobre isso. Agora mesmo tivemos um seminário da Fundação Getúlio Vargas, da FGV Energia, em que ela colocava o gás natural e o biometano, que tem a mesma molécula. Ali, por que a gente não coloca isso como fonte de transição energética? E essas são fontes de transição energética de fato. Se queremos inclusive, produzir mais, tentar comercializar mais o biometano, temos que agora desenvolver as redes de gás natural, porque no futuro são por elas que elas vão transitar. Né, o hidrogênio verde. Temos aqui diversos marcos normativos que estão tentando direcionar isso. O mercado livre está começando a se abrir. Está para se abrir há 30 anos, mas é agora que a gente está lá impulsionando. O MME está sendo veemente nisso. Estão fazendo vários seminários. Semana passada teve um de harmonização regulatória. Amanhã terá outro sobre o biometano. Nós temos o gás para empregar, nós temos o decreto 12.153, nós temos o projeto de lei, o PATEM, que está aqui no Senado, que é justamente um programa para a gente acelerar essa transição energética, e gás natural faz parte dessa transição energética. A gente precisa baratear essa fonte de energia, não só para a nossa indústria, não só para tornarmos mais competitivos, mas também, senão, para o consumo de cada um de nós. Temos aqui diversos acadêmicos falando sobre isso. Né? Anteontem, sábado, tivemos um artigo da presidente da Petrobras mostrando que tem investimentos de 111 bilhões de reais que serão feitos entre 2025 a 2029, e gás natural está ali. Está sendo feito um esforço tremendo do governo, seja com a lei que foi sancionada do combustível do futuro, dentre outras leis, para a gente tentar, de alguma maneira, baratear esse gás natural. E outra questão, dentro da nossa emenda constitucional 132, como o senhor bem sabe, há 5 princípios ali, um deles é a defesa do meio ambiente. E o gás natural, ele neste momento da conjuntura, desses próximos 10 anos, 15 anos, 20 anos, ele vai descarbonizar esse meio ambiente. Ele vai trazer benefício, não é malefício. E o imposto seletivo, ao contrário, ele tem que recair sobre os bens e serviços que prejudicam a saúde e ao meio ambiente, que não é o caso. Mais ainda, não sei se o senhor se lembra, na época de Bolsonaro, na Lei Complementar 194 de 2022, ela foi colocada e o gás natural entrou como um bem essencial. Se ele é essencial, é porque ele não é indesejável. Então, a gente não cabe falar sobre imposto seletivo. E mais, ali ficou vedada a fixação de uma alíquota em patamar maior do que a mediana. Portanto, o gás natural, nesse momento, cobre um papel importantíssimo no combate da nossa pobreza energética, para combater o uso do carvão, do diesel e da lenha. Há uma evidente contradição se a gente colocar um imposto seletivo no gás natural. Portanto, senador, pecado é impor o imposto do pecado sobre o gás natural, e peço uma ampla reflexão dessa casa para que a gente não coloque o imposto seletivo sobre o gás natural. Muito obrigada. Eu agradeço a senhora Cristiane Alckmin Junqueira Schmidt. Passo a palavra agora
ao senhor Eduardo Muniz Cavalcante. Muito boa tarde. Cumprimento aqui e reverencio os trabalhos do senador Eduardo Braga. Cumprimentar todos os presentes, especialmente os colegas de mesa, aqueles que nos assistem pela internet. Quase que numa reflexão, eu queria me permitir que, talvez aqui posicionados, estamos numa posição da Geni, né? E joga pedra na Geni. É fácil atacar o impopular. Difícil é efetivamente enfrentar os problemas decorrentes dessas questões. Não se trata exclusivamente de saúde pública, é muito mais amplo. É uma política pública, sanitária, de educação, de segurança pública. Talvez aqui poucos saibam que o índice de homicídio nas cidades na fronteira do Brasil é de 4 vezes o índice nacional. São 588 cidades brasileiras que vivenciam 400 vezes a mortalidade das demais cidades brasileiras. Não precisaria dar uma resposta para essa questão. É simples. O país e o Brasil faz fronteira com 10 dos 12 países da América do Sul, incluindo Paraguai, Venezuela, Bolívia, Colômbia. Então, é impossível a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal do Brasil, por mais preparada, qualificada, impedir a entrada de contrabandos e produtos pirateados e falsificados. E aqui sem romantizar aquele sacoleiro, tá, gente? Porque a gente tem a falsa percepção de que o contrabandista é aquele sacoleiro que atravessa a ponte do Paraguai para vender cigarros ou produtos ilegais do lado do Brasil. Mas a gente está falando de crime organizado. Porque eles andam de mãos dadas. O crime organizado, ele se favorece do contrabando e da logística do contrabando e empresta para esse a proteção e a segurança que ele precisa para fazer as suas trincheiras e entrarem nas cidades brasileiras. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aqui, como eu disse, discutindo muito mais do que uma política sanitária que o imposto seletivo pode aplicar, mas uma verdadeira política pública sanitária de saúde, de enfrentamento à educação, porque essas mazelas roubam a esperança daquele jovem brasileiro que começa contrabandeando e depois viram um narcotraficante. E qual a matriz teórica do imposto seletivo? Ela vem lá de trás, de 1920, de um economista, Assunção Cecil Pigou, que desenvolveu, para combater as externalidades negativas, o chamado imposto seletivo, excise tax ou sin tax. E aí o Brasil, ao longo das décadas, o deputado Raul, quem eu tive o prazer de, em vários encontros, debater a tributação, sou um pernambucano radicado aqui há mais de 20 anos, tendo passado e assumido cargos públicos no âmbito fiscal e nas procuradorias. Quero dizer que o ICMS e o IPI vivenciam essa ideia do critério da seletividade a partir da essencialidade. O imposto seletivo não, ele não tem essa missão. E por isso o grande cuidado que nós devemos ter. E aqui eu chamo a atenção para o que eu classifico sobre o rebound effect, ou seja, o efeito rebote que o imposto seletivo, senador Eduardo Braga, pode causar na população brasileira. Porque na medida em que a gente eleva o consumo, esperando um efeito positivo e desejado de margens menores, nós podemos trazer resultados sanitários e danosos à população brasileira. O Brasil tem uma tributação completamente assimétrica com os demais países. O Paraguai tributa o cigarro em 13%. O Brasil hoje alcança entre 85% a 90% em determinados estados do país. A produção de cigarros no Paraguai é de 60 a 70 bilhões e o consumo interno no Paraguai é de apenas 2%. 3% é exportado e os demais dos produtos entram no Brasil. E quais as consequências disso? Enfrenta diretamente a baixa escolaridade e o poder aquisitivo de renda. As pessoas que consomem esses produtos
são aqueles que têm menores instruções, e sabemos todos disso, isso aqui. É claro, isso é o objetivo. Isso está em alguns artigos científicos, os quais eu os trago aqui rapidamente, permite-me uma colação. As cores do tabagismo, relação entre raça e consumo de tabaco no Brasil. The color of smoke in relationships between race and tobacco use in Brazil. Os professores André Luiz Oliveira da Silva, Carolina de Lima Mota, Renata Aparecida Pereira, Simone Mitre Nogueira, Josino Costa Moreira. A partir de uma pesquisa na vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, mostrou também que há uma tendência não só no Brasil, mas no mundo. O hábito de fumar persiste entre aqueles com menor escolaridade e renda. O percentual daqueles que se declaram fumantes no Brasil é em torno de 13%. Né? E entre aqueles que estudam, 8,8% na faixa de 9 a 11 anos de estudo, 6,2% naqueles com 12 ou mais anos de estudo. Então, vai caindo o índice de consumo a partir do nível de escolaridade. Então, existe uma relação muito forte entre pobreza e fumo, notadamente porque as classes mais baixas têm menor acesso às informações. E aí entra uma questão, e talvez eu diga, que é o pecado capital do imposto seletivo, ou do imposto do pecado. É imaginar que a tributação por si só vai fazer um indutor do comportamento humano, sobretudo nas classes menos instruídas. Não vai. Isso é óbvio, isso é óbvio. Então, é falacioso e talvez improdutivo pensarmos que aumentar tributo vai induzir necessariamente a falta de consumo, como se no dia seguinte o indivíduo começasse a fazer pilates, vai na academia e começa a beber água. Não é isso. Ele vai continuar a consumir, só que procurando outros produtos, porque não se trata de tributação, como eu disse, mas de instrução. Então, os dados estão aí para isso. Ao lado do imposto seletivo, é preciso fazer, ou seja, e adotar estratégias que o Brasil já adota, que a OCDE determina, ou seja, tributação acima dos 75%. O Brasil hoje tem quase 90%. Proibição de publicidade, patrocínios e promoção de produtos de tabaco. O Brasil também já adota. Adoção de embalagens neutras e alertas visuais em massa. O Brasil também adota. Fortalecimento de programas de cessação do tabagismo. O Brasil também adota. A OCDE recomenda que o índice de tabagismo nos países seja em torno de 10% a menos. O Brasil hoje acumula um índice entre 5% e 9%, ou seja, o Brasil está dentro das recomendações da OCDE, ao contrário de muitos países em subdesenvolvimento que alcançam até 30%. Então, a resposta ao preço depende da facilidade de substituir. O Brasil é muito fácil substituir um produto legal por um produto falsificado. Então, eu concluo, já no século XVI, o médico suíço-alemão Paracelso já advertia que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Então, cuidemos nós de não incorrer numa dosagem tributária sob pena de prescrevermos um receituário que envenene a economia e a população e fortaleça em favor da saúde do crime organizado. É isso, muito obrigado pelas palavras. Agradeço ao senhor Eduardo Muniz Cavalcante e passo a palavra ao senhor Vitor Bica Neto, diretor-presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas. Boa tarde a todos, obrigado, senador Eduardo. Queria só reforçar aqui o que os outros colegas já disseram, parabenizar o senhor pelo trabalho que vem desde o ano passado, toda a sua equipe que eu vejo aí, equipe do Senado, quantidade de reuniões e audiências que foram feitas é impressionante. A gente sabe que o trabalho vai ser muito bem feito por conta de toda essa atenção, senador. Queria inicialmente dizer que o setor é totalmente favorável à reforma tributária. A gente, e o deputado Raul aqui é testemunha disso, passamos décadas tentando aprovar essa reforma tributária e conseguimos agora. Então, não podemos errar, não podemos fazer a coisa errada. E daí, senador, para contribuir com essa discussão, eu queria trazer 5 inconsistências da proposta de
imposto seletivo para o setor de bebidas açucaradas, baseados, inclusive, com dados do governo e de entidades renomadas. Por favor, pode passar? A primeira inconsistência, senador, é a questão de uma ausência de critérios claros para a definição da base do imposto seletivo. Vamos pegar, por exemplo, a cesta básica, que incluiu o açúcar de mesa com 0 de imposto, sendo que esse produto é responsável por a grande maioria do consumo de açúcar no Brasil, e quando se adiciona esse açúcar numa bebida, ela entra com imposto seletivo e com a alíquota cheia, enquanto ela representa somente 1,7% de todas as calorias que o brasileiro consome. Então, aqui tem uma falta de clareza na base da definição do imposto seletivo. Primeira inconsistência, por favor. Segunda, senador, a questão que já até foi falada aqui mais de uma vez, da transformação do imposto seletivo num imposto arrecadatório. A gente tem escutado diversas manifestações do governo, e eu lembro que na primeira audiência, em agosto do ano passado, senador, o senhor discutiu isso com o secretário Abi, da preocupação desse imposto virar um imposto arrecadatório. E a gente tem escutado sempre manifestações que a arrecadação do imposto seletivo tem que chegar à mesma arrecadação do IPI. E pior, que o setor de bebidas açucaradas, refrigerantes, está no imposto seletivo porque ele tinha IPI e deveria ele estar no imposto seletivo. Então, há uma preocupação aqui, senador, de a gente desfigurar o imposto seletivo, principalmente a característica extrafiscal desse imposto. A gente teve aqui renomados tributaristas, como o doutor Zé Maria Andrade, que tem um expert em imposto seletivo, chamando a atenção disso. Agora, veja bem, a Fundação Getúlio Vargas fez um estudo sobre a tributação desse setor. Esse estudo está com o governo, Ministério da Fazenda, Receita Federal, que demonstra que esse setor gera anualmente mais de 18 bilhões de reais. É um setor que paga impostos, gera impostos, e que na nova sistemática do IBS ele já vai ter um aumento de carga tributária. Se comparado com a carga tributária atual e a futura, a gente vai ter um acréscimo de 1,7%, podendo chegar até mais, dependendo da alíquota base. É um setor que já está sendo penalizado sem o imposto seletivo pelo aumento de carga tributária. Por favor. Terceira inconsistência, senador e senhoras e senhores. O imposto seletivo não vai melhorar a saúde dos brasileiros relacionado a bebidas açucaradas. Aqui são dados do Ministério da Saúde, a Vigitel, uma pesquisa que ocorre desde 2007. Nesse período, e é preocupante, a obesidade cresceu no Brasil 105,9%. Em contrapartida, a frequência do consumo de refrigerantes caiu 51,8%. Ou seja, não há uma correlação direta entre o aumento da obesidade e o consumo de refrigerantes, porque vem caindo anualmente. O próprio estudo da FGV reitera isso também, senador. Então, aqui a gente tem uma terceira inconsistência. Por favor. A quarta é que o senhor conhece muito bem a Zona Franca de Manaus. A base dos refrigerantes que estão agora com imposto seletivo é o concentrado produzido na Zona Franca de Manaus, que gera o seu benefício através de um crédito IPI. Da forma como vem hoje a proposta de imposto seletivo, anexada à legislação, principalmente o regulamento do IPI, porque não haverá incidência do IPI, senador, as empresas de concentrado não poderão tomar o crédito de IPI. E isso, na nossa visão, fere o princípio constitucional da manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus. E isso foi, inclusive, senador, trazido aqui pelos juristas Maria Andrade e Heleno Torres, inclusive numa discussões que a gente teve aqui do que precisaria ser feito. Então, a gente entende que aqui há realmente uma inconsistência, que você está tirando o benefício da geração de crédito, porque não há incidência do IPI, é somente do imposto seletivo. Por favor, a próxima. Quinta inconsistência e última, senador. O imposto seletivo vilaniza quem já faz parte da solução. E eu chamo a atenção aqui, primeiro, um grande acordo que foi feito, inédito, o Brasil deveria se orgulhar disso,
do Ministério da Saúde com o setor de alimentos, que retirou 144 mil toneladas de açúcar de 5 categorias de alimentos, senador. Isso não existe no mundo, só o Brasil fez. Ministério da Saúde do Brasil. E a Anvisa fez, ano passado, um estudo que demonstrou que, desses 5 setores, o que mais avançou na redução do açúcar foi o setor de refrigerantes. Ele ficou 37% além da meta que tinha sido estabelecida. Então, ou seja, já há efetivamente um trabalho feito de reformulação de justamente buscar uma solução para a questão da obesidade, mesmo que não haja uma correlação, como eu mostrei lá na frente. E esse é um setor que tem tido uma série de iniciativas de responsabilidade, como, por exemplo, é um setor que não vende mais refrigerantes em escolas até 12 anos, não faz propaganda em audiências até 12 anos, isso é monitorado pela KPMG, e apoia projetos contra a obesidade. E, reforçando até a Vigitel, aquela pesquisa do Ministério da Saúde, senador, saiu agora, recentemente, em diversos jornais de primeira linha, CNN, Estado de São Paulo, Globo, que o Banco de Dados Dietético Global mostrou que, enquanto no mundo a obesidade cresce em crianças e jovens, no Brasil ela vai de uma maneira contrária, há uma diminuição dessa frequência e redução do consumo. O Brasil é exemplo, e eu tenho certeza que é por todo esse tipo de iniciativa que esse setor já adotou. Mas, concluindo aqui, senador, mais uma, por favor. Opa, mais... Então, a gente fica contente, senador, de ver que o Congresso, a sociedade já perceberam essas inconsistências. Trago 3 números aqui importantes. Primeiro, a quantidade de emendas apresentadas pedindo a supressão de bebidas açucaradas. Isso diversos partidos políticos. 15 segundos. Só. Segundo, a própria CAI, no seu relatório, depois de muitos debates, fez essa proposta de retirada do o imposto seletivo de bebidas açucaradas. E, por fim, eu trago o resultado de uma pesquisa do Data Poder, que é um instituto conhecido aqui de Brasília, que 77% da população não aceita um aumento de impostos em bebidas açucaradas como forma de combater a obesidade. Para ele, senador, o mais importante é o governo oferecer informação para que as pessoas possam tomar as decisões adequadas a seus estilos de vida. Então, para finalizar, o último, por favor, a gente, em função dessas 5 inconsistências, a gente reforça o pedido de supressão de bebidas açucaradas do imposto seletivo. Obrigado, pessoal. Eu pediria só um minutinho dos convidados. Político, via de regra, não gosta de falar sobre seus problemas de saúde, mas eu sofri uma cirurgia não faz muito tempo na minha coluna para remoção de um cisto e uma hérnia de disco que extrusou agora durante o processo eleitoral. E eu estou hoje aqui, para vocês terem uma ideia, muitos de vocês me conhecem, eu estou meio sisudo, estou meio sério, mas não pensem que é por absolutamente nada, é porque eu estou aqui no esforço para cumprir o nosso compromisso com a agenda. E eu realmente, nesse final de semana, não passei bem. E, portanto, eu gostaria de agradecer ao meu colega, amigo e companheiro de partido, Confúcio Moura, que gentilmente está vindo aqui para poder dar prosseguimento na audiência pública e poder cumprir a nossa agenda. Porque eu, sinceramente, cheguei já no meu limite. Portanto, eu vou pedir ao meu colega Confúcio Moura que assuma aqui a presidência dos trabalhos, passando a ele que os nomes que estão com 2 asterísticos aqui os que estão remotos e que ainda não participaram, e os nomes que estão com essa bolinha aqui do lado são os que ainda não participaram da mesa. Tá bom? Eu agradeço. Muito obrigado. Obrigado.
tudo bem? Melhor, senador. Bem, boa tarde a todos. O senador Eduardo Braga já explicou os reais motivos da impossibilidade dele dar continuidade à audiência pública. De qualquer forma, os senhores que ainda não falaram e os que estão remotos podem entender que o senador não tomará conhecimento das falas de vossas senhorias. Mas aqui estão presentes a alta assessoria particular do gabinete do senador, além dos consultores legislativos do Senado. E além das telas, ficam à disposição do senador ele ouvirá e também os técnicos farão um resumo das falas de vossas senhorias e passará para o relator, que ele tem prazo bem curtinho para poder fazer o fechamento do relatório da reforma tributária. Eu vou convidar aqui à mesa o doutor Felipe Renaud, diretor da Associação Brasileira de Diretores Financeiros, ABDF. Doutora Viviane está remotamente, a senhora pode aguardar um pouquinho, doutora Viviane. Valdir Salvador está remoto. Doutor Henrique Mendes está remoto também. Doutora Ana Helen Carnas está remoto. José Eduardo Macedo da Cidade está presente? Pode vir aqui adiante, doutor, por gentileza. Doutor Gilberto Tarantino, por favor. O Gilberto Tarantino. Ele não está, Gilberto Tarantino não está, né? Tá, doutor Gilberto, pode vir aqui, doutor Gilberto, por favor. Doutor Carlos Eduardo Cabral Lima, acho que agora já preencheu todos. Tem mais uma vaga aí? Doutor Márcio Maciel. Muito bem, aí a gente fecha aqui. A gente vai alternando entre um presente e um remoto. O tempo é de 8 minutos para cada um. Devido à quantidade de participantes, ilustres convidados, a gente não pode exceder um pouquinho o tempo, senão fica muito tarde e as pessoas que estão aguardando remotamente ficam inquietas e terminam, às vezes, saindo um pouquinho, não é? Mas, assim, nós vamos resumir. Eu passo a palavra imediata ao doutor Felipe Renaud, que eu já falei, ele é presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro. Com a palavra, doutor Felipe. Muito obrigado, senador. Muito boa tarde. Uma honra estar aqui perante Vossa Excelência nessa mesa, em mais uma audiência pública, debatendo temas que são tão caros ao Brasil. Cumprimento também o senador Eduardo Braga, estimo melhoras ao senador. Imagino qualquer cirurgia já é delicada, imagino na coluna. Serei muito breve, até porque os que me antecederam o fizeram com informações valiosíssimas, não queria deixar de cumprimentar também a plateia na pessoa do professor Marcos Valadão e da professora Lina Santin, que eu tanto admiro e tanto debatemos sempre diversos temas de lei tributária, inclusive de seletivo. Bom, o que se pretende fazer na reforma tributária brasileira, a título de imposto seletivo, na verdade, é impor mais uma medida arrecadatória. Não há a menor dúvida que o imposto seletivo que temos no PLP 68, ele é um imposto seletivo que nada conversa com o que Pigu, aqui já citado, estabeleceu, nos trouxe, inovou com relação a uma tributação
que visa coibir práticas sociais que fazem mal à saúde, ao meio ambiente, através, enfim, de medidas que visem coibir as externalidades negativas, compor socialmente esses danos que são causados, isso nada tem a ver na medida em que o imposto seletivo foi deveras aumentado aqui na sua extensão e, portanto, é uma criação brasileira. Não há problema, via de regra, que uma tributação que seja tanto do ponto de vista seletivo como extrafiscal, que é uma pena, faço coro que a extrafiscalidade tenha sido extirpada do texto até o momento. Rogo que o Senado volte com a previsão da extrafiscalidade, mas não há problema que arrecade. O problema é que prioritariamente arrecade. Essa função ela tem que ser secundária, até por conta da capacidade contributiva. Se temos prioritariamente um aspecto arrecadatório, é preciso se observar a capacidade contributiva, até porque estamos falando de um imposto, propriamente dito, que também é um contrassenso técnico, na medida em que se há uma destinação específica que deveria haver, diga-se de passagem, deveria ser uma contribuição. Por que vem como imposto? Porque como o intuito é arrecadatório, naturalmente o imposto seletivo ele vem para frear o aumento da alíquota do IBS e da CBS, de modo a tornar essa alíquota mais palatável e, de certa forma, também compensar os estados e os municípios. Nesse ponto, há uma contradição em si, porque a participação especial e o excesso em óleo da União, eles são calculados, quando a gente fala da extração de óleo e gás, né, do setor de óleo e gás, eles são calculados levando em consideração, deduz-se da base, da participação, portanto, dos entes federativos, todos os custos incorridos, inclusive os tributos suportados. Então, o seletivo, ele ao mesmo tempo que gera arrecadação, ele diminui a participação dos entes federativos. E esse tema é extremamente caro, e essa é a razão que eu agradeço aqui a indicação do Senado para falar, porque é muito caro ao Estado do Rio de Janeiro, mas também a todo o Brasil. A gente está falando de 40% do PIB carioca, 30% da arrecadação que advém do setor de óleo e gás. Senador, além da gente ter impacto no Brasil todo, por conta de campos de extração de petróleo, tanto no Nordeste quanto no Sul do país, de modo que a arrecadação poderá ser impactada em todo o país. Isso porque, como a gente está tratando de commodities, foi muito bem dito pelos que me antecederam, não há como repassar no preço qualquer aumento tributário. A commodity ela já está precificada. O que é uma diminuição é de margem. O que há é uma diminuição do investimento que será realizado, tendo em vista o achatamento da margem. Já é um setor cujo break-even é elevado. É muito difícil se estabelecer, chegar efetivamente a um resultado positivo no setor. Dependemos de diversas multinacionais que investem aqui no Brasil. Só que o Brasil não é o único produtor de petróleo. Tem outros países, e o Brasil já é um dos países mais caros para se investir, para extrair petróleo. Se a gente começa a aumentar a carga tributária, que, aliás, é muito comum no Brasil, a gente aproveita os maiores setores econômicos, que é tributar cada vez mais esses setores para aumentar a arrecadação. O problema é que isso diminui o investimento. Então, na contramão do que se pretende, que aumentar a arrecadação, tende-se a ter uma redução da arrecadação. O imposto seletivo, ele também vai na contramão do que esperamos da reforma tributária. Ele não é transparente, ele repercute na cadeia inteira, sem que se possa visualizá-lo, como iremos visualizar o IBS e a CBS. Então, me preocupa sobremaneira. Voltando ao setor de óleo e gás, como também foi muito bem dito pelos que me antecederam, representa mais de 15% do PIB nacional. Arrecadou mais de 2 trilhões de reais em participações governamentais da década de 2010. Qual é o interesse, então, em frear o crescimento desse setor, que inclusive é um setor fundamental, repito, é um setor fundamental para a transição energética. Não há como se falar, quando a gente fala de minerais, lato sensu, não há como se falar em transição energética sem falar da essencialidade desse setor. Então, como que ele é nocivo? Há uma discussão, senador, e aqui eu faço coro, que quando o artigo 410, inciso 5 do PLP 68, fala em exportação de bem mineral extraído, o que deveria, né, aqui se considerar
com relação a se ignorar a destinação e, portanto, se tributar a exportação propriamente dita, é se interpretar essa destinação como uma destinação final do uso do óleo como matéria-prima, e não efetivamente exportação. Tributar a exportação não só é absolutamente inconstitucional, como economicamente não se sustenta. É absolutamente atentatório contra os próprios interesses econômicos do país. Nós temos uma expectativa de, na próxima década, receber um investimento de 600 bilhões de reais no país só do setor. Então, não faz sentido nenhum se falar em criar um tributo sem fundamento tão só para se arrecadar mais quando o setor é tão essencial. E o impacto tributário ele é imenso. Se eu tenho um aumento de 1% da carga tributária, eu tenho um impacto de 6% nos investimentos. Então, é claro, o ideal seria, como no relatório da CAI, que não houvesse essa previsão. Mas se ela sobrevier, senador, que seja limitada realmente ao 0,25%, coisa que precisa que o Senado efetivamente aprove. Então, senador, eu concluo dizendo que, se nós temos o imposto seletivo, se nós temos o tal chamado excise tax, nesse caso, o foco, o fundamental é termos medidas de compensação. Eu trago aqui como exemplo o IRA, que é um programa norte-americano que visa o investimento em energia verde e que faz com que as empresas, por exemplo, do setor de óleo e gás, tenham uma redução, na verdade, gera-se crédito e, portanto, uma redução da carga tributária global quando há investimento em energia verde. Então, se há aqui, alegando-se, para concluir, senador, alegando-se aqui que há, de alguma forma, dano à natureza, e nós temos uma baixíssima emissão de CO2 na extração, mas considerando que, de toda forma, há dano ao meio ambiente, que o Senado inclua medidas de compensação desse eventual dano, assim como prevê o projeto de lei complementar número 29 de 2024. Muitíssimo obrigado, senador. Obrigado, doutor Felipe. Vamos a seguir, eu chamo e consulto se a doutora Viviane Santiago está disponível remotamente. Doutora Viviane Santiago. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutora Viviane. A senhora está com a palavra. Boa tarde, é um prazer. Ela está com a palavra. A senhora é diretora executiva da Oxfam Brasil. A senhora tem 8 minutos, doutora Viviane, para a sua apresentação. E muito obrigado. Está com a palavra, viu? Fique à vontade. Muito obrigada. Saúdo a todas as pessoas presentes, dizer da nossa alegria, né, enquanto Oxfam Brasil, em nos fazermos presentes nessa audiência, e dizer também que aqui, para além do fato de me apresentar enquanto diretora executiva da Oxfam Brasil, nós também estamos aqui, né, enquanto parte da coalizão 3S, né, por uma reforma tributária que seja solidária, que seja sustentável, né, e pensar dentro dessa lógica também nos chama a atenção que ela precisa ser saudável, né, e gostaria de começar endereçando a necessidade de que a gente pense a vida das pessoas em situação de maior vulnerabilidade, sobretudo, a partir da sua lógica do seu direito à saúde, né? E a saúde é um direito, e o Estado tem um papel, né, enquanto promotor desse direito, garantidor do direito à saúde. Então, pensar, né, o imposto seletivo sobre ultraprocessados é vital, quando a gente pensa no impacto à saúde, especialmente daquelas pessoas mais vulneráveis. Então, eu sempre gosto de me apresentar e apresentar a organização, porque eu acho que é sempre necessário que a gente diga de onde a gente fala, né? Então, eu falo aqui e me reconhecendo enquanto negra, enquanto mulher, enquanto nordestina, enquanto professora, enquanto mãe. E desses lugares eu falo enquanto uma pessoa que experiencia profundamente a desigualdade, enquanto uma pessoa que experiencia profundamente na própria pele, desde antes de ter chegado nessa vida, os impactos de ausência de justiça e de
sobra de desigualdade no país em que nós vivemos. E um dos pontos centrais da atuação da Oxfam Brasil é o enfrentamento à desigualdade. A Oxfam Brasil atua para que nós tenhamos um país com mais justiça, com menos desigualdades, e pensando esse trabalho a partir da lógica de justiça econômica e social, de justiça urbana, de justiça rural e desenvolvimento, de pensar a justiça racial e de gênero e de pensar a justiça climática e a Amazônia. E o ponto de justiça é fundamental para que a gente compreenda o impacto da desigualdade dentro desse contexto. E, nesse sentido, a gente vem endereçando a dimensão do racismo como ponto aqui no nosso país que é fundante e perpetrador, né, das inequidades, das desigualdades do nosso cotidiano. O racismo está inteiramente conectado com o direito à vida, com a integridade física e a saúde, com como você pode ou não acessar e ter garantido esses direitos a depender da cor da sua pele aqui no nosso país. E pensar nesse processo é fundamental para que a gente possa pensar e reiterar o papel do Estado na garantia da vida de todas as pessoas, e especialmente aqui no Brasil, na vida da maioria da população brasileira, a população negra. Nós temos lutado continuamente contra a violência contra as mulheres, e, no entanto, a violência doméstica contra as mulheres negras, ela tem aumentado, né? 63% das vítimas de feminicídio no Brasil são mulheres negras. A gente tem uma média de 4 mulheres assassinadas por dia, né? 2.200 mulheres são baleadas. E, nesse contexto, as mulheres negras são ampla maioria. E, dentro desse contexto, os assassinatos com utilização de armas de fogo, eles também são mais do que a maioria desses casos. Então, é preciso pensar que a gente precisa de um imposto seletivo que incida, né, sobre as armas de fogo, de modo que a gente possa garantir o direito à vida, o direito à integridade física. Nos últimos anos, a gente tem, em um ano, a gente tem cerca de 2.044 pessoas que são amputadas em consequência, né, de ferimentos provocados por armas de fogo. Isso nos dá um total de pessoas ao longo de 15 anos que é maior do que a quantidade de pessoas amputadas nos Estados Unidos, vindas das guerras, de todas essas guerras que os Estados Unidos participam ao redor do mundo. Então, isso no nosso contexto. Pessoas que aqui no nosso país são amputadas em função de ferimentos provocados por armas de fogo. E a gente tem sempre uma ideia de que a ampliação do acesso à arma de fogo amplia a sensação de segurança. No entanto, o estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública vai mostrar que quando a gente tem a mudança na legislação que amplia, né, que possibilita o maior acesso às armas, né, e que aumenta em quase 500%, né, o registro de caçadores, né, e os CACs, a gente tem um aumento proporcional de a cada 1% de armas a mais, a gente tem 1% a mais de homicídios. Então, acesso à arma não significa segurança, mas tem um endereço certo aqui no Brasil quando a gente pensa nas pessoas que são assassinadas, né? Nesse período, a gente tem pessoas que elas poderiam ter estado vivas. A gente pensa que entre 2021 e 2023, a gente tem quase 7 mil mortes a mais aqui no Brasil, completamente relacionados ao aumento do acesso a armas aqui no Brasil. E o aumento de acesso a armas, uma flexibilização nos requerimentos para que você possa adquirir essas armas, e ainda que a gente tenha uma mudança nesse contexto a partir de 2023, a gente ainda tem hoje uma grande quantidade de armas que elas estão circulando de maneira ilegal pelo país, quando a gente pensa na perspectiva de roubos de armas que sumiram, que foram retiradas desses colecionadores. É preciso restringir o acesso a armas. É preciso um imposto seletivo para que a gente possa aumentar os preços e que a gente possa reduzir a circulação. É pelo direito à vida. Quando a gente pensa que entre 2021 e entre 2023, mais de 15 mil crianças e adolescentes foram assassinados no Brasil, sendo
a maioria, quase 83% de jovens negros, né, quando a gente pensa na faixa etária de 15 a 19 anos, 83% de jovens negros assassinados e quase 90% desses assassinatos foram provocados por armas de fogo. É pelo direito à vida. Além disso, a gente tem perdas econômicas, né? Quando a gente pensa nos quase 50 milhões de reais que são gastos anualmente no SUS, né, em processos de cuidado à saúde decorrentes, né, de pessoas que sofreram agravos à saúde relacionados a armas de fogo. É pelo direito à vida. E pensar em todas essas mulheres, crianças e adolescentes que são assassinados nos mostra a dimensão das perdas que nós estamos vivenciando no Brasil. O acesso à arma, o acesso irrestrito a essas armas, consegue produzir morte no presente e vai matando o nosso futuro. A idade dessas mulheres assassinadas é entre 20 e 39 anos, mulheres que poderiam produzir tanto pelo nosso país, tanto pela nossa sociedade. A gente precisa de um outro projeto de sociedade que não tenha a morte, que não tenha na morte o seu centro. E isso é possível quando a gente entende que armas não são segurança pública, que política pública de segurança caminha com muitos outros elementos. Obrigada. Obrigado, doutora Viviane Santiago, pela sua apresentação muito especial. E eu, dando seguimento, eu passo a palavra para o doutor Valdir Salvador, que está remoto também. Ele é consultor institucional da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, a MIG. Ele representa nesta audiência José Fernando Aparecido de Oliveira, que é o presidente. Tá bem. Então, doutor Valdir, o senhor está disponível? Doutor Valdir, lá de Minas Gerais. Doutor Valdir. Bem, então vamos à frente, né? Vou deixar aqui, se ele apresentar e der o sinal, nós voltamos. Eu chamo, nesse momento, o doutor Henrique Mendes de Araújo, também remoto, diretor de Relações Institucionais da Copersucar, representando Mário Campos, presidente da Bioenergia do Brasil. Doutor Henrique, o senhor está disponível neste momento? Doutor Henrique? Estou sim, senador. O senhor pode iniciar, está com a palavra por 8 minutos, doutor Henrique. Fique à vontade. Muito obrigado, senador Confúcio. Eu quero iniciar, como meus antecessores fizeram, agradecendo a oportunidade de estar aqui. Esse processo todo que tem acontecido no Parlamento, especialmente agora no Senado, de um trabalho muito criterioso de toda a equipe envolvida, especialmente a equipe do nosso relator, do relator do projeto, o senador Eduardo Braga, cumprimentar aqui, por meio de sua equipe, seus representantes, o senhor mencionou que estão aí. Senador, sei que o senhor já estava aí, o senhor participou da audiência na semana passada, de uma das relevantes audiências. Sei que o senhor é entusiasta do setor que eu vou falar um pouco aqui, que é o setor de bioenergia. Aliás, começo esclarecendo que eu estou aqui representando 100% dos produtores de etanol e açúcar do Brasil. Há um alinhamento total entre as duas principais entidades, a Única e a Bioenergia Brasil. E é com esse espírito e com essa responsabilidade, senador, uma responsabilidade de um setor que tem hoje mais de 800 mil empregos no seu ecossistema e que nessa discussão tão atual e tão relevante para o Brasil e para o mundo de transição energética tem feito a sua parte e assim seguirá fazendo. Para ser econômico e direto, né, eu tenho 2 pontos para tratar, para apresentar, para endereçar aqui hoje nessa audiência. O primeiro deles é referente a bebidas açucaradas. Eu acho que o Vitor Bica foi muito feliz em trazer um dos argumentos. Eu tenho uma apresentação que eu enviei aí, eu não sei se os senhores estão vendo, se pudessem projetar para os senhores. O primeiro slide, eu não vou passar pelas informações que estão nele, independente de ele estar aí com todas as informações, mas eu tenho 2 destaques que eu gostaria de trazer para o senhor. Doutor Henrique, se a gente projetar o slide, o senhor não aparece. O senhor incomoda se a gente projetar e o senhor não aparecer? Não. Então tá bem. Pode projetar, acho que se o senhor quiser projetar. Bem. Então vamos projetar. Eu agradeço. Você pode continuar. Por favor. Tá bom. Bom, a primeira do slide que está aí, que os senhores vão ver, eu acho que o grande destaque que eu quero trazer é a questão
do Brasil ser hoje o maior produtor mundial e o responsável pelo maior fluxo comercial de açúcar em todo o mundo. Essa condição, ela traz ao Brasil divisas. O açúcar é hoje um dos principais itens da pauta de exportação do Brasil, gerando renda, emprego e, como eu disse, divisas para o Brasil. O segundo ponto, corroborando ao que o meu colega Vitor Pica mencionou, e eu acabo referenciando aqui as mesmas fontes, as pesquisas que ele mencionou, que é relacionado aí à ineficácia da incidência do imposto seletivo para bebidas açucaradas. E por que a gente tem essa afirmação? Por conta de relevantes estudos que estão aí disponíveis, esse material certamente e já foi encaminhado aí para a assessoria do próprio Senado, houve uma significativa diminuição do consumo de bebidas açucaradas nos últimos anos. O índice que a gente reputa aqui é superior a 50%, e nesse mesmo período, senador Confúcio e demais participantes da audiência, a gente teve um aumento de mais de 100% na questão de obesidade, né? Ou seja, mostrando uma desconexão entre a efetividade dessa incidência com o resultado que ela se propõe buscar, né? Eu acho que isso também é importante dizer, o Brasil já adotou, né, já implementou a questão da rotulagem dos alimentos, inclusive para bebidas açucaradas, desde outubro de 2022, como uma medida, essa sim, muito mais efetiva para aquilo que se quer buscar. Então, em resumo, o nosso posicionamento, o posicionamento do nosso setor é de exclusão do imposto seletivo para bebidas açucaradas. O próximo slide, senhores, por favor, é sobre veículos, né? Claramente, o nosso parlamento, corroborando aí, inclusive, a proposta do Ministério da Fazenda, ele optou por ter a incidência de imposto seletivo sobre veículos. Qual que é o nosso posicionamento e que eu gostaria de transmitir aqui? Que haja neutralidade em relação às tecnologias, claro, com foco em CO2 e no ciclo de vida. Para cada palavrinha dessa tem um pouquinho que eu vou falar, mas é muito fácil. Todos os veículos devem estar, se assim for o entendimento do parlamento, devem estar adstritos à incidência do imposto seletivo. Essa incidência, se considerar a sua externalidade ou as suas externalidades ambientais, elas devem considerar todo o ciclo de vida, ou seja, da fabricação ao uso até a destinação do veículo, porque assim, senador, o senhor que, como eu disse, é um entusiasta do segmento de energia, e nós sabemos disso, né, o Brasil vai conseguir entregar aquilo que ele tem se proposto, inclusive com aprovações unânimes do Congresso Nacional, de duas normativas, duas políticas públicas muito relevantes para o nosso país, que são o Combustível do Futuro e o Programa Mover, que estão alinhados com essa perspectiva de que, primeiro, tenhamos neutralidade tecnológica quando a gente fala em regular a mobilidade no Brasil, e dois, que a gente considere que o Brasil é, sim, um grande produtor de biocombustível e que isso traz riqueza, renda e prosperidade para toda a nossa nação. Então, em resumo, o nosso posicionamento é que, se houver o imposto seletivo para veículos, que ele seja para todos os tipos de veículos e que ele considere a emissão de carbono no ciclo de vida como um todo. Essa é a melhor medida do ponto de vista de política pública, no nosso entendimento, corroborado, como eu mencionei, pelas políticas públicas recentemente aprovadas. Com essas palavras, eu encerro aqui a minha participação e reitero o agradecimento à oportunidade de estar aqui hoje. Muito obrigado. Doutor Henrique, muito agradecido pela sua participação nessa audiência pública. E a seguir eu passo a palavra para a doutora Ana Helena Pamplona. Ela é consultora da Associação Nacional de Jogos e Loterias. A senhora está disponível, doutora Ana Helena? Sim, vocês me escutam bem? Isso, muito bem. A senhora pode iniciar a sua apresentação. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Perfeito. Vou compartilhar uma apresentação para vocês. Perfeito. Vou ver se eu consigo. Vocês enxergam bem? Vou colocar desde o início aqui para... Pode, a apresentação está na tela, viu? Todos estamos vendo. Fique bem à vontade. Tá certo, então.
Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos, né? Agradecendo mais uma vez a oportunidade aqui de falar nesse exercício de democracia, que é a audiência pública. Eu venho falar pela ANJL, que é a Associação Nacional de Jogos e Loterias, né? Eu sou professora advogada, sou mestre e doutora em Direito, e quero começar cumprimentando, então, o excelentíssimo senhor senador Confúcio Moura, né, que está representando o Eduardo Braga, a quem eu estimo melhoras. E eu quero dizer que eu venho falar sobre um tema um pouco complicado, que é a questão do concurso de prognósticos. E mais do que falar sobre um tema complicado como técnica, eu venho também falar aqui como cidadã. Por que eu acho importante explicar que eu sou cidadã? Porque todos nós queremos um país melhor. E querer um país melhor significa pensar não no que cada setor econômico pensa ou vai pleitear enquanto setor econômico, mas sim pensar o que a gente pode fazer para ter um país melhor. E aqui eu começo a minha fala dizendo que a existência de jogos, de concurso de prognósticos é um fato, contra fatos, não argumentos. Então a gente tem que pensar qual é a melhor forma de agir dentro desse de fato. E hoje em dia, ser contrário à regulamentação, à legalização dos jogos, é ser a favor a um jogo ilegal. O que eu digo com isso é que a tributação vai diretamente repercutir em como é que a gente vai tratar essa questão e vamos ter aí um país melhor. A minha primeira informação é que nós precisamos ter, o meu objetivo aqui, a minha fala, é que nós precisamos ter um regime tributário específico eficiente. O que é um regime tributário específico eficiente? É aquele que arrecada, mas que estimula a legalização das empresas. E por que legalização? Porque a atuação no mercado regulado significa atuação em algo que é controlado e aos olhos do Estado. E com base nisso, a gente pensou, as empresas, todo o setor se organizou e alinhou com o poder público emendas e propostas para a modificação do PLP, para que ela esteja de acordo com as melhores práticas internacionais. E aí eu sigo mostrando para vocês que o que precisa para que a tributação seja eficiente. Se nós olharmos as experiências mundiais, nós vamos ver que a taxa de canalização, e aí eu digo, a migração do mercado irregular para o mercado regular, ela está diretamente ligada com a eficiência da tributação. Então, quanto melhor, quanto mais eficiente for a tributação, mais empresas teremos sob o olhar do Estado, e aí regulares e arrecadando, e menos empresas teremos no mercado irregular. Então, o que eu lembro aqui é que para arrecadar não significa necessariamente aumentar o tamanho da alíquota, aumentar a base de cálculo e tentar fazer com que o Estado tribute mais, mas sim com que o Estado tribute de forma eficiente. Nesse sentido, eu digo para vocês o seguinte: um regime tributário específico eficiente, ele migra as empresas para o mercado regulado, ele faz com que as empresas estejam sob fiscalização, ele faz com que somente o jogo entretenimento, e aí eu digo, todo o mercado quer, o mercado sério, quer que somente o jogo entretenimento ele exista, que é aquele que respeita a questão de tempo e valor. Tudo que está fora do padrão deve ser banido. Então, nós não queremos que se jogue menos para quem joga fora do padrão, nós queremos que não jogue nada, e nós queremos também proteger o consumidor. Com isso, e daí eu digo para vocês, é que hoje em dia não existe um regime eficiente. Na verdade, a previsão que vem pelo PLP vem de encontro a isso. Na verdade, nós teremos uma ineficiência tributária. Nós precisamos alterar de acordo com as melhores práticas tributárias para que se tenha sucesso desse regime, e com isso a migração para o mercado regular, a maior proteção do consumidor, que nós tenhamos recursos para o Estado e que assim nós conseguirmos aumentar o PIB no Brasil com a ajuda desse setor. Como é que a gente traz essa eficiência pensando que, se todos os países não autoritários do mundo já regulamentaram essa prática, se não me engano tem só um que não regulamentou, significa que os maiores países e todos aqueles que têm sucesso econômico entenderam que é melhor regular do que não regular.
Então, vamos utilizar essas experiências como uma oportunidade. Qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que os países, em geral, eles usam uma tributação única para esse tipo de setor, para as apostas em si. Então, a gente precisa utilizar esses países como referência, mas em termos de carga tributária total. Então, a gente pensa nesse setor como um todo, e aí eu falo em termos de carga tributária total, porque é preciso lembrar que nós já temos, o setor já tem um adicional de 12% previsto na legislação específica, e onerar ainda mais com o imposto seletivo pode vir a prejudicar e trazer aí uma ineficiência. Então, sucesso do regime tributário significa sucesso na regulamentação. Se nós não tivermos eficiência, nós teremos um fracasso na regulamentação. E aí eu trago que nós precisamos pensar na base de cálculo enquanto as especificidades que existem do setor, no creditamento da mesma forma e na alíquota da mesma forma. E eu trago aqui umas breves reflexões sobre o imposto seletivo, daí a minha visão professora não pode esquecer, que é preciso lembrar que o imposto seletivo ele tem um objetivo extrafiscal. O objetivo não é um objetivo arrecadatório. Então, na verdade, novamente aqui, nós não queremos que quem jogue fora dos padrões de tempo e valor jogue menos. Nós não queremos desestimular a conduta, nós queremos que essas pessoas não joguem nada. E qual é aqui o grande problema? É que se for feita uma tributação excessiva, se aumenta uma tributação pelo seletivo, aquilo que a gente quer combater, que são os problemas de saúde, fazer com que as pessoas que desenvolvem algum tipo de doença, elas não participem, elas vão acabar sendo estimuladas a jogar fora do mercado legal e fora do olhar do Estado. Elas vão jogar no mercado ilegal e daí vai ser muito pior. Bom, lembro que a própria Constituição, sabendo das especificidades do setor, ela possibilita esse regime específico e, assim, a adequação de base de cálculo, creditamento e alíquota para aquilo que é possível e para aquilo que é preciso para que se tenha sucesso na regulamentação. Então, essas emendas foram propostas pelo setor com o apoio de diversos senadores para que tenha essa adequação desses setores, dessas questões específicas de base de cálculo, creditamento, alíquota, seletivo, para que se evite inconstitucionalidades e que a gente tenha aí uma eficiência de acordo com as melhores práticas internacionais. Então, o regime tributário específico eficiente, ele canaliza para o mercado regulado, ele possibilita a fiscalização, ele protege o consumidor, ele combate o jogo ilegal e ele arrecada e fomenta a economia. 15 segundos. O que eu quero lembrar para vocês é que um regime tributário ineficiente, ele ajuda o não regulado, ele gera manutenção do que se quer combater, aumenta o jogo ilegal, falta fiscalização, perde a arrecadação, perda da confiança e o não fomento da economia. Eu digo para vocês que o nosso inimigo é o mesmo e quem ganha com o fracasso da regulamentação é justamente aquilo que nós tentamos combater, que é o mercado irregular. Nós queremos um regime tributário eficiente. A ineficiência agrava o que a gente quer combater. Muito obrigada. Muito agradecido, doutora Ana Helena Pampão, pela sua brilhante apresentação. Doutor Valdir, que lá de Minas Gerais já está colocado, mas eu vou passar aqui, doutor Valdir, aguenta um pouquinho aí, que eu vou passar para o doutor José Eduardo Macedo Cidade, que está aqui aguardando, e já eu passo a palavra para o senhor, que está remoto. Então, doutor José Eduardo Macedo da Cidade é presidente da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas. Com a palavra, Vossa Senhoria. Muito bem, muito obrigado. Isso, doutor, fique à vontade. Muito obrigado, senador Confúcio Moura. Em seu nome, quero aqui fazer uma referência especial a todos aqueles que estão participando desta audiência, não deixando de fazer uma referência aqui também especial ao auditor fiscal João Hamilton, que tem acompanhado este processo regulamentação desde o início dessa discussão, quando iniciaram aí esses debates que tanto se faz em relação à reforma tributária no Brasil. Esses poucos minutos que a gente tem aqui disponível são extremamente importantes, mas nos obrigam a primar aí por uma objetividade. Eu represento aqui a Associação Brasileira de Bebidas Destiladas com um único objetivo,
evitar que esta reforma tributária, ora em debate, cometa um equívoco histórico. Concordamos que o imposto seletivo, no caso de bebidas alcoólicas, é disciplinar o consumo das mesmas. Contudo, para que a intenção do legislador produza o efeito planejado, é fundamental que o propósito do tributo não crie impacto negativo entre concorrentes, neste caso, bebidas destiladas, para privilegiar os interesses das indústrias cervejeiras, que irá se beneficiar injustamente de uma situação em que deve prevalecer o bom senso para disciplinar corretamente o consumo de bebida alcoólica. Nesta direção, senhores, vale explanar sobre a proposta inicial apresentada. Ela foi discutida por especialistas, pelos técnicos da Receita Federal, estabelecendo um sistema híbrido para o imposto seletivo sobre o consumo de bebida alcoólica. E vejamos, e aí a apresentação aqui tem alguns slides que vão ir demonstrando esse processo dessa proposta inicialmente apresentada. Primeiro, tecnicamente conhecido como ad rem, foca diretamente na quantidade de álcool puro contido em uma bebida, independentemente da bebida. Assim, esta alíquota específica ela é determinada pelo produto do teor alcoólico, pelo volume dos recipientes. Estou aqui sendo bastante didático para que a gente possa, assim, acompanhar o raciocínio inicialmente proposto para o imposto seletivo de bebidas alcoólicas, que permite que essa tributação varie conforme a quantidade de álcool no recipiente, tributando menos quem tem menos álcool e mais quem tem mais álcool. Quando se faz esse comparativo entre uma garrafa de 1 litro de cerveja e uma garrafa de 1 litro de bebida destilada, considerando um teor alcoólico de 5% da cerveja e um teor alcoólico de 40% de um destilado, se encontra na cerveja 50 ml de álcool e num destilado 400 ml de álcool. A conclusão aqui é lógica, se tributou o volume de álcool de cada recipiente. Já na segunda parte deste sistema híbrido é o ad valorem, que por si só já diz, é valor. E aqui, senhores, é muito clara e objetiva a proposta inicialmente apresentada. Ela irá incidir sobre o preço dos produtos em questão. Próximo slide, por favor. E aqui a gente fez, a efeitos hipotéticos, exemplificativos, uma cerveja de R$ 7,00, uma alíquota de 5, pagaria 35 centavos de imposto. Um destilado de R$ 80,00, com uma alíquota de 5%, pagaria R$ 4,00 de imposto. Está muito claro, muito objetivo nesse processo. Nesse sentido, essa regra de aplicação do imposto seletivo sobre bebidas alcoólicas estaria adequada à intenção legislativa original. Majorar o preço das bebidas alcoólicas por meio da tributação e estimular a redução do consumo dos produtos em questão. Claro, fácil de interpretar. A grande questão aqui, tendo como balizadores o volume de álcool no sistema ad rem e o preço da mercadoria no ad valorem, através desse método, a maior tributação irá recair para a bebida alcoólica com maior quantidade de álcool e com maior preço ao consumidor. Respeitamos essa metodologia, uma vez que ela efetivamente considera a quantidade de álcool em cada bebida e o seu preço para a definição deste ônus tributário.
No somar destas alíquotas e das várias conversas que realizamos com os técnicos quando ainda em elaboração desta proposta, quando soma-se o ad rem com o ad valorem, a gente chega lá numa diferença entre estes dois produtos de 9,7 vezes, considerando ad rem e ad valorem nas proporções em que aqui foram apresentadas. No entanto, senhores, a adição do parágrafo 4º ao artigo 419, essa lógica cai por água abaixo, cai por terra, como diriam outros, com o único objetivo de beneficiar as grandes indústrias cervejeiras. E digo isso porque quando você propõe uma alteração nesse parágrafo 4º, trazendo ad valorem por categoria de produtos e acrescidos de uma progressividade em virtude do teor alcoólico, se fugiu completamente do princípio que lá estava estabelecido na regra inicial. Só essa continha rápida que faço aqui a vocês mostra que 63% vai ser a diferença na tributação entre bebidas destiladas e cerveja. Eu sei que o tempo é bastante escasso, mas quero aqui dizer aos senhores que o Conselho Nacional de Saúde fez uma referência bastante interessante com relação a esse processo e fez uma recomendação aos legisladores que observassem que 90% do consumo de bebida alcoólica no Brasil é centrado em cerveja. Próximo slide, por favor, próximo. Mais um. Eu estou pedindo para passar rápido aqui, senador, para que a gente possa ir direto ao ponto e que possamos aqui dar mais um, por favor. Um próximo. E essa recomendação do Conselho Nacional de Saúde, senhores, ela é demonstrada por este gráfico. De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, 90% do consumo de bebida alcoólica no Brasil é centrado em cerveja. Desde o ano 2000, o consumo nacional desse fermentado aumentou 76%, saindo de 8,385 bilhões de litros para 14,577 bilhões de litros, enquanto as bebidas destiladas saíram de 110 para 772 milhões de litros. Só isso, senhores, já é clara a demonstração de que o consumo de álcool no Brasil é, sim, de cerveja. E, portanto, nós precisamos fazer uma reforma tributária justa. E pedimos aqui, senador Confúcio, que esta comissão e o Senado exclua o parágrafo 4º inserido na Câmara dos Deputados. Quero aqui não me alongar demais, porque o prazo e o tempo que nos foi dado é bastante exíguo. Mas eu gostaria de finalizar, senador, que teríamos uma infinidade de outros argumentos, dados e diagnósticos cientificamente referendados para expor aos senhores e às senhoras a nossa preocupação. Mas a BBD, nós somos cumpridores de regras estabelecidas e, evidentemente, não vamos mais extrapolar aqui o tempo que nos foi concedido. Agradeço a atenção de todos os senhores. O material ficará disponível, senador, para que esta comissão e os técnicos possam fazer a sua análise, mas reiteramos a importância de o relator desta comissão retire o parágrafo 4º do artigo 419 inserido na Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Zé Eduardo, pela apresentação muito clara e didática. E eu chamo agora o doutor Valdir Salvador, que está remoto. Ele é lá da Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais. O senhor pode entrar, doutor. Está tendo aí é o seu som ainda, é isso? Tá bom. O senhor consegue falar?
Nos ouvem bem, por gentileza? Muito bem. Pode continuar, doutor Walter. Obrigado, senador Confúcio. Nosso agradecimento pelos municípios mineradores de Minas e do Brasil poderem estar participando da audiência pública. Queríamos fazer um agradecimento muito especial também ao senador Jader Barbalho, que é um grande líder e o mais legítimo representante nosso no Senado, não só por causa da sua experiência parlamentar, mas um governador de um dos mais importantes estados mineradores do Brasil. Nós, municípios mineradores, somos completamente favoráveis ao desenvolvimento do processo da reforma tributária, acompanhamos tudo o que aconteceu na Câmara Federal, vemos acompanhando o que está acontecendo no Senado, sabemos da importância de se desburocratizar, otimizar o processo tributário brasileiro, mas não podemos deixar de colocar aqui claramente que os municípios mineradores são entes federados que produzem muito, 4% do PIB da exploração mineral é feita através da geologia depositada nos nossos subsolos. São poucos municípios mineradores responsáveis por uma grande concentração da exploração mineral brasileira. A AMIG representa 8 estados brasileiros, 56 cidades, que juntas têm nos seus territórios mais de 80% da exploração mineral do país. Então, ela tem muita legitimidade e 35 anos de história para, com bom senso, chegar aqui e fazer algumas colocações que são para o desenvolvimento econômico mineral, mas com visão do lado público dela. E assistindo desde o primeiro pronunciamento aqui, nós estamos vendo, mais uma vez, que o Senado vai ter que ter muito discernimento, muita calma, muito bom senso, porque sempre a iniciativa privada vem trazer o foco de que não é possível tirar a sua competitividade, não é possível onerar mais impostos, mas aqueles que representam também o que é público sabem da necessidade da eficácia do imposto seletivo para melhorar os aspectos de impactos no meio ambiente e na saúde da população brasileira. No caso da exploração mineral, nós temos algumas poucas colocações aqui para fazer, mas acredito serem muito importantes. Primeiro, que há um equívoco em tributar apenas a mineração de ferro, já que os outros segmentos minerais, como ouro, manganês, lítio, agregados de construção civil, etc., provocam um impacto tão significativo quanto a atividade de exploração de minério de ferro. É um equívoco achar que só o minério de ferro, por ser o carro-chefe da exploração brasileira, ter mais de 70% da sua produção mineral concentrada no minério de ferro, achar que só ele é impactante. Não é. Nós vivemos 35 anos de experiência dia a dia nas cidades mineradoras. É preciso de corrigir, não pode ser só aplicado o IS sobre a exploração de minérios de ferro. Outra coisa que é preciso deixar muito clara aqui é que os municípios mineradores precisam de ser os reais recebedores do imposto seletivo que será arrecadado. Diferente do fumo, diferente do álcool e de outros segmentos que serão impactados aqui, o segmento de minério de ferro e dos outros minerais são constritos, são seguros aos territórios. O álcool e o fumo têm diluído pelo país inteiro o seu impacto. A mineração tem impacto local, no máximo nas cidades circunvizinhas, que são coprodutoras, de alguma maneira, do minério de ferro e dos outros minerais. Então, não existe aqui como não solicitar ao Senado brasileiro que faça uma correção de forma de que aquilo que for arrecadado com imposto seletivo retorne para a origem, que é onde acontece o real impacto, que são os municípios mineradores brasileiros. Esse é um outro aspecto muito importante a ser colocado. Precisamos de colocar aqui também que não é possível permitir que o IS seja descontado da base de dados de cálculo, da base de cálculo da CEFEM. Nós já estamos tendo uma perda enorme. Somos os entes federados que mais perdem com a reforma tributária. Perdemos o ICMS, que costuma ser a maior receita dos municípios mineradores de médio e grande porte do Brasil. Vamos perder o ISS, principalmente porque nas últimas 3 décadas, o ISS, as mineradoras passaram a ter uma grande terceirização e o ISS passou a compor uma das 3 principais receitas dos municípios mineradores. E nós precisamos, então, de que haja uma maneira de se frear a possibilidade de, a hora que se fizer os cálculos da CEFEM, abater o IS sobre esse cálculo.
não tem condição de acontecer isso, principalmente pelo grande prejuízo que os municípios mineradores já têm, e de alguns anos para cá, demonstrados nos relatórios do TCU, o último aconteceu há 30 dias atrás, de que há uma grande sonegação por parte do setor privado da mineração brasileira. Para que os senhores terem uma ideia, esse último relatório trazido a público há pouco mais que 30 dias, mostra que dos anos de 2017 a 2021, dos 39 mil títulos minerários ativos no Brasil, 70% não recolheram um único real de CEFEM. E os outros 30% cometeram uma sonegação em um bem que é da União, concedido à iniciativa privada, que vai entre 30% a 40,5% de sonegação daquilo que deveria ser principalmente colocado nos cofres das prefeituras para se fazer saúde, educação, diversificação econômica, etc., etc., etc. Então, nós precisamos que o Senado se atente a isso, faça com que realmente não seja deduzido da base de cálculo, que o que for arrecadado volte aos municípios mineradores, porque o impacto é localizado, diferente de outros segmentos que serão tributados pelo imposto seletivo. É preciso que realmente não fique apenas restrito à atividade de exploração de minério de ferro, as demais também provocam um grande impacto ambiental e na saúde dos municípios mineradores, e a MIG fez, principalmente durante a reforma, vários estudos contratados ao FMG que mostram, por exemplo, que a mineração brasileira, ao contrário do que já foi dito nessa audiência pública, é uma das menos oneradas do planeta, principalmente dos seus principais concorrentes: Austrália, Canadá, Estados Unidos, China, que consome muito minério aqui, mas tem uma produção razoável de minério, são países que cobram muito mais do que o Brasil cobra de quem faz essa exploração mineral concedida. O bem mineral é do país, como está na Constituição, concedida à iniciativa privada. No âmbito municipal, nacional, quando também vamos verificar quais são os segmentos, principalmente os industriais menos onerados, está a mineração entre os menos onerados. Não é verdade. Os estudos da UFMG, já protocolados nos gabinetes dos senadores e dos deputados federais, mostram que a mineração brasileira não terá nenhuma perda de competitividade com a introdução do IS sobre a sua atividade. E a gente espera que esse imposto seletivo, de fato, venha fazer 15 segundos. Venha fazer eficiência de gastos, eficiência tributária nos solos dos municípios mineradores de Minas e do Brasil. São essas as colocações da Associação dos Municípios Mineradores de Minas e do Brasil. Nós agradecemos muito a oportunidade. Muito obrigado, doutor Valdir, pela sua apresentação em defesa dos municípios mineradores. Se falou de Minas Gerais aqui, mas é do Brasil inteiro. Satisfação. Vamos passar a palavra para o doutor Gilberto Tarantino, que representando a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal. Agora aí vai dar a polêmica aqui com as bebidas destiladas. Alô? Boa tarde. Eu trouxe uma apresentação, se a gente puder colocar. Senador, boa tarde. Assim, eu não vim criar polêmica nenhuma, eu vim unir, tá? Ao contrário dos colegas que estão aqui, que são excelentes profissionais, eu tenho um diferencial: eu sou empreendedor. Eu produzo cerveja, eu sei das dores de uma pequena empresa. Eu estou há 15 anos nesse mercado de bebidas e, inclusive, já fui importador. Esse mercado de cerveja artesanal ele vem crescendo muito e eu aprendi que o que tem um dos grandes valores é a comunidade que a gente consegue criar, principalmente das pequenas empresas. Então, eu estou falando hoje aqui do orgulho da cerveja brasileira. Os números oficiais concedidos pelo Ministério da Agricultura são esses. O Brasil é, sim, o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. O ano passado foram 15 bilhões de litros. E isso gera 2 milhões de empregos, diretos e indiretos. São 1.847 cervejarias.
representa 2% do PIB. Isso representa 50 bilhões de impostos recolhidos. Então, eu tenho orgulho desses números. E aqui a gente vê o crescimento exponencial. Se a gente pegar aqui, em 2023, foram 1.847 cervejarias, em 2013 eram apenas 195. Então, é um mercado importante e isso é uma tendência mundial. A cerveja artesanal ela vem conquistando o mundo todo. Próximo slide, por favor. E olha que número interessante. 1 a cada 7 municípios no Brasil tem uma cervejaria registrada. Então, tem pequenos produtores no país inteiro, nos 26 estados, mais DF, inclusive DF, nós fizemos um festival com 30 cervejarias locais aqui no Parque da Cidade no final de semana passado. Então, esse é um orgulho muito grande para a gente. Próximo slide, por favor. E, inclusive, eu trouxe aqui essa foto, é uma cerveja minha, senador. Tá? É uma cerveja feita localmente, com frutas como goiaba, amora e cumaru, que é a baunilha brasileira. Então, assim, novamente, eu tenho orgulho de ser um pequeno fabricante de cerveja artesanal. Então, a gente tem algumas colocações interessantes. O próximo slide, por favor, que eu gosto de chamar a atenção, né? Eu sempre falo que a cerveja boa é a cerveja fresca. É a cerveja feita localmente. Então, a minha própria marca, que inclusive eu empresto o nome, né, Cervejaria Tarantino, nós produzimos na cidade de São Paulo, na Zona Norte, ali da ZN, na Zona Norte, para toda São Paulo. E só vendemos, inclusive, para a cidade de São Paulo. Ao contrário do que eu já fui no passado e do que acontece hoje, muitas multinacionais importam bebidas destiladas para cá, mas a gente tem que privilegiar o produto brasileiro. Próximo slide, por favor. E temos, sim, vários desafios pela frente, porque a carga tributária é muito grande e, para nós, pequenos produtores, qualquer 1% de aumento representa 20% para o consumidor final. Então, eu peço a atenção dos senadores e dos deputados que estão nos acompanhando para que olhem com muito carinho a questão dos pequenos produtores. Próximo slide, por favor. E, inclusive, senador, nós organizamos um manifesto também, um manifesto em prol do pequeno produtor, não só de cerveja, mas também de cachaça, que eu tenho vários amigos que são donos de cachaçarias e destilarias nacionais, assim como vinícolas. A cachaça, sim, é reconhecida como uma bebida nacional. A cerveja é conhecida como a bebida predileta do brasileiro e o vinho ele vem conquistando também prêmios internacionais, até no sertão da Bahia, senador. Temos vinho de excelente qualidade. Então, isso é motivo de orgulho para a gente. Então, os pequenos produtores são responsáveis por quase 1 milhão de emprego do campo ao copo. Quase todos estão no Simples, 99% das cachaçarias, 95% das cervejarias e 75% dos produtores de vinho estão no Simples. Então, nesse sentido, a gente pede uma atenção sempre diferenciada para tudo que está sendo falado aqui com relação à cerveja. Próximo slide, por favor. E pedimos o acolhimento da emenda de proteção às bebidas produzidas pelos pequenos produtores, 1368, apresentado pelo senador André Amaral. Por favor, senador Confúcio, leia, preste atenção nisso, que a gente está falando de todo o segmento dos pequenos produtores. Próximo slide, por favor. Agora, eu quero falar uma coisa do meu ponto de vista aqui, que vem me incomodando bastante, que a cachaça não está ameaçada pela reforma tributária. São ameaças à produção nacional que elas vêm de multinacionais de destilados. Equilibrar, ter uma isonomia tributária, quer dizer que vai aumentar o preço da cerveja e do vinho
e da cachaça nacional e vai reduzir o preço dos destilados importados. Nós estamos falando de indústrias que têm uma produção gigantesca. E uma curiosidade, por exemplo, no Reino Unido, a cerveja paga menos imposto que o destilado. Por que no Brasil teria que ser diferente? Querem fazer um free shop do nosso país? Essa é uma questão que eu acho interessante. Então, a gente está defendendo a indústria nacional e a gente tem um questionamento muito grande. O que é bom para o uísque escocês não é bom para a cerveja brasileira. Próximo slide, por favor. Próximo slide, por favor. Indústria brasileira de bebidas e de agricultura gera emprego e renda para os brasileiros. Próximo slide, por favor. Somos quase 5 mil pequenas empresas, se a gente contar as cervejarias, cachaçarias, vinícolas e o grande número de agricultores. Próximo slide, por favor. Senadores e senadoras, quem merece proteção? As 5 mil pequenas indústrias e agricultores ou produtos importados? Próximo slide, por favor. Próximo slide. Próximo slide. Se der para colocar tem um vídeo aí, é bem curtinho, clicar na figura do Guilherme Uzeda. Som. Uzeda. Acho que estava muito alto. A gente está vendo a presença de importador de bebida de luxo presente nesse debate. Não podemos encarar que bebidas como uísques importados tenham a mesma tributação da nossa cerveja artesanal. As alíquotas não podem ser as mesmas. Imagina uma cachaça artesanal, um vinho artesanal e até a nossa cerveja artesanal, pagando a mesma taxa tributária de que bebidas importadas. Isso afeta a nossa empregabilidade local. Isso nos deixa muito preocupados. Isso pode até causar a extinção. Por isso que nós, produtores locais, apoiamos a emenda 1368 do senador André Amaral. Viva! Para que a nossa cerveja não venha a morrer. Muito obrigado. Muito bem, doutor. É o doutor Gilberto Tarantino que acabou de falar. Nós estamos chegando ao final, faltam só dois apresentadores, convidados. E assim, já antecipadamente, quero agradecer a todos. Você viu que o volume 19 palestrantes. Foi uma das maiores audiências públicas aqui do Senado, né? Eu sei que todos estão cansados de aguardar as palavras dos outros, mas eu gostei aqui do debate, assim, até contraditório, porque é justamente na contradição que a gente forma um juízo de valor muito importante, né? Então, eu gostei, sim, do debate, assim, sobre os destilados e as cervejas locais, e muito instrutivo para orientar aí o relatório do senador Eduardo Braga nessa reta final. Eu passo a palavra agora para o doutor Carlos Eduardo Cabral de Lima, que é presidente do Instituto Brasileiro de Cachaça, a IBRAC. Bom, boa tarde a todos e a todas. Saudar o senador Confúcio e, ao saudá-lo, saudar os demais senadores que nos assistem remotamente. Dando início à apresentação, se puder passar para o próximo slide, por favor. Senador, como de prática em todas as audiências do IBRAC, a gente traz aqui, né, uma mensagem importante sobre o consumo responsável de bebidas alcoólicas. Então, o Instituto, a gente combate o consumo em excesso de bebidas alcoólicas e sempre traz uma mensagem para aqueles que optarem por consumir bebidas alcoólicas, que sempre façam de forma moderada, com responsabilidade, se beber, nunca dirigir. Próximo, por favor. Falando rapidamente sobre o Instituto, senador, o IBRAC, ele nasce em 2006, é uma entidade hoje que congrega mais de 17 estados, são 13 associações estaduais, regionais e nacionais dentro do guarda-chuva do IBRAC, representa mais de 80% de todo o volume legalmente produzido no Brasil. Isso envolve a grande maioria de micro e pequenas empresas, médias empresas, grandes empresas e até os grupos multinacionais que hoje têm marca de cachaça aqui no Brasil. E o IBRAC tem 107 associados diretos. Se a gente considerar os associados indiretos do IBRAC, a gente está falando de mais de 400 associados indiretos hoje dentro do Instituto, que dá ao IBRAC uma total legitimidade de falar em nome do setor produtivo da cachaça, sejam eles grandes empresas, pequenas empresas ou micro e pequenas empresas. Próximo, por favor.
E é pensando, senador, em todo o movimento da reforma tributária que o IBRAC lançou um manifesto, que é um manifesto colocando que a cachaça está sim em risco de extinção, ao contrário do que foi dito o Gilberto, colega da Abracerva, que me antecedeu. É um manifesto hoje que é assinado não só pelo IBRAC, mas por 13 entidades estaduais e regionais, entidades essas que representam micro e pequenos produtores de todo o Brasil, praticamente. Então, eu convido aqueles que queiram acessar o manifesto da cachaça, que acessem via o link que está aí. Próximo, por favor. Senador, o IBRAC, a gente tem 2 pedidos muito claros e muito transparentes aqui para o Senado Federal. O primeiro deles é a exclusão do parágrafo 4º do artigo 419 do PLP 68/2024, parágrafo esse que foi incluído ali de última hora pela Câmara de Deputados na leitura do 2º e do 3º relatório, e, claro, um tratamento diferenciado para os pequenos produtores. Então, são 2 pedidos, né, a exclusão do parágrafo 4º e um tratamento diferenciado para os pequenos produtores, para que os pequenos produtores tenham, sim, tratamento diferenciado e que para que as bebidas alcoólicas no Brasil sejam tratadas de maneira isonômica. É importante trazer o que é o setor da cachaça hoje, né? Então, um setor que gera mais de 600 mil empregos diretos e indiretos, um setor que tem mais de 500 anos de história, nasce praticamente junto com o nosso país. Primeira indicação geográfica do Brasil, uma bebida que é exportada para mais de 60 países e com mais de 100 empresas exportadoras hoje, 1.267 cachaçarias registradas no Ministério da Agricultura e apenas Amapá e Roraima não possuem produtores de cachaça devidamente registrados. Próximo, por favor. Acho que o Eduardo Cidade ele já falou um pouco do problema, né, senador? Houve uma alteração ali na proposta que foi feita pelo Executivo à Câmara dos Deputados. Foi incluído um parágrafo 4º que faz com que as alíquotas ad valorem, próximo, por favor, possam ser diferenciadas por categoria de produto e progressivas de acordo com o teor alcoólico, o que penaliza de uma maneira muito injusta as bebidas alcoólicas destiladas. Tá? E aqui falo não só pela cachaça, mas também me dou ao direito de, como a cachaça representa o grande volume de bebidas destiladas aqui no Brasil, falar também pelas bebidas destiladas de maneira geral. A percepção que a gente teve com essa alteração é que a alteração vem para beneficiar bebidas de baixo teor alcoólico e distorce completamente o que seria uma tributação ad valorem, uma vez que a tributação ad valorem só deveria considerar valor de produto e não outros atributos a não ser valor de produto. Próximo, por favor. E aqui, senador, eu gostaria que a gente tivesse a presença de produtores de cachaça aqui na audiência, não é possível, mas a gente trouxe um vídeo gravado pelos produtores de cachaça que eu acho que reforça muito bem o nosso pleito. Então, se puder passar o vídeo, por gentileza, eu espero que o áudio funcione. Será que você consegue passar novamente para ver se o áudio passa? Não. Não? Bom, é um pedido, senador, de produtores de vários estados da federação hoje, reforçando esse pedido que eu trago aqui ao Senado Federal. A grande maioria desses produtores, ou a totalidade desses produtores, são micro e pequenas empresas, e o pedido deles é o pedido que o Senado Federal exclua o parágrafo 4º, inserido pela Câmara dos Deputados, e que também haja um tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas. Então, o IBRAC aqui, como legítimo representante do segmento produtivo da cachaça e dos micro e pequenos produtores, a gente reforça que a cachaça está, sim, em risco de extinção e nós reforçamos a necessidade do Senado Federal corrigir o que foi feito pela Câmara dos Deputados. Próximo, por favor. Existem algumas emendas, senador, que foram apresentadas nesse sentido. Uma delas é a do senador Castelar, senador veneziano Vital do Rego, que tem o apoio ali do senador Marcelo Castro e da senadora Tereza Leitão, que pedem a supressão do parágrafo 4º do artigo 419, e uma emenda do senador Castelar, que pede também que empresas optantes pelo Simples Nacional tenham um tratamento diferenciado com uma alíquota de valor indiferente das demais empresas no âmbito do imposto seletivo. Próximo, por favor.
Por que a gente pede isso, senador? Trago aqui 2 estudos, uma nota técnica do Conselho Nacional de Saúde, que traz ali de uma forma muito clara, né, que o imposto seletivo não deve variar conforme o teor alcoólico, uma vez que isso iria reduzir significativamente o impacto sobre a cerveja, que é responsável por 90% do consumo de álcool no país. E aí, o Gilberto trouxe o fato do Reino Unido, né? Por que no Reino Unido hoje você não tem uma tributação tão excessiva para a cerveja lá? Porque a cerveja não representa 90% do consumo de bebidas alcoólicas no Reino Unido. Então, quando a gente olha a tributação de bebidas alcoólicas nos países, a gente precisa olhar a realidade daquele país e o consumo de bebidas alcoólicas naquele país. Então, é simplesmente por isso que o Reino Unido você tem hoje um tratamento que não é um tratamento em que a cerveja é extremamente onerada. Mas aqui no Brasil, esse consumo precisa ser olhado e quem traz isso é o Conselho Nacional de Saúde. Há também um estudo do Sindifisco que pede com que a tributação não varie de acordo também com o teor alcoólico. Se puder passar, por favor. Eu acho que um grande estudo que merece uma atenção do Senado Federal é esse estudo que foi publicado, que trata da contribuição dos tipos de bebidas alcoólicas para o consumo, uso abusivo de álcool e danos relacionados ao álcool, uma comparação em 5 países. Então, quando eu digo que a tributação precisa olhar o padrão de consumo de bebidas alcoólicas naquele país, eu simplesmente estou me pautando, senador, nos estudos que foram publicados. Esse estudo é um estudo que foi, inclusive, patrocinado ou financiado por uma grande indústria cervejeira hoje no mundo, e o estudo traz exatamente isso. Foi um estudo feito em 5 países que diz que uma maior implementação de intervenções baseadas em evidências para reduzir o consumo de cerveja aqui no Brasil pode ter um maior impacto sobre o consumo nocivo e problemas relacionados ao álcool. Tá? Próximo, por favor. O INCA também traz algo nesse sentido, traz aqui um ponto, inclusive, não só do ponto de vista de tributação, mas um olhar que o Senado ou o Congresso Nacional deverão, ou pelo menos devem, ou poderão se debruçar em breve, que é a questão de publicidade no Brasil, que é um ponto extremamente importante para a gente também. Próximo, por favor. E é isso. E aqui a gente deixa a pergunta, né? Se a cerveja representa mais de 90% do consumo de bebidas alcoólicas no Brasil e o imposto seletivo tem como objetivo reduzir o consumo nocivo de álcool, por que a atual proposta está incentivando o consumo dessa bebida? Né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Agradecer mais uma vez, senador, a oportunidade. Tenho aqui em mãos um documento que é o Manifesto da Cachaça, assinado, né, por mais de 13 entidades estaduais e regionais. Essas entidades verdadeiras representantes dos micro e pequenos produtores de cachaça no Brasil, que reforçam que a cachaça está, sim, em risco de extinção com a atual proposta em discussão pelo Senado Federal. Obrigado. Muito agradecido, doutor Carlos Cabral de Lima. E vamos para o último... Pode ligar aí. Já que meu nome foi citado pelo colega Carlos, queria só esclarecer o seguinte. No Reino Unido, que é o país do whisky, do Scotch Whisky, a cerveja paga menos imposto do que o destilado. É isso. Só queria deixar claro isso, que eu acho que ficou meio confuso. Perfeito. Obrigado, doutor. Vamos para o último convidado nosso, a quem eu peço muita desculpa por ser o último e ter esperado tanto, né, doutor? Está ali ele, pacientemente, né, doutor Márcio Maciel, sendo um discípulo de Buda, né? Esperar tanto tempo quietinho. Pior que medita, hein? Pior que medita, hein? Muito bem. Com a palavra, o presidente executivo do Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja, doutor Márcio Maciel. Senador Confúcio, muito obrigado pelo seu tempo, estar aqui presente conosco. Quero agradecer também a presença do senador Eduardo Braga, né? Está fazendo esforço hercúleo para estar aqui. E a equipe da Fazenda e todas as pessoas que ainda estão aqui durante toda essa audiência longa. Sindserv é o principal representante da indústria da cerveja no Brasil. Representamos as grandes, pequenas e regionais. Cerca de 85% da cerveja produzida no Brasil está no Sindserv. E uma coisa boa de falar... Está no Sindserv e falar sobre cerveja é porque esse dado que veio numa pesquisa do Instituto Locomotiva, agora no meio do ano, que para 85% dos brasileiros compartilhar uma cerveja com os amigos é parte da cultura do nosso país. O que isso significa, senador? Significa que a cerveja é muito mais do que a paixão nacional, né? Por mais que ela tenha sido uma bebida criada 10 mil anos atrás no Crescente Fértil,
Ela é uma bebida que caiu no gosto brasileiro, é a bebida favorita do brasileiro, como o colega Giba aqui já falou, e é uma bebida que traz o brasileiro junto para celebrar, ver seu time de futebol, música, enfim, conversar com seus amigos. Então é algo que está muito preso na nossa cultura brasileira. A gente fala, cerveja é algo que ajuda o brasileiro a ser cada vez mais brasileiro. Pode passar o próximo, por favor? Mas boa parte dessa paixão nacional pela cerveja vem por uma característica específica do setor cervejeiro, que o meu colega da Abracerva aqui já falou. Um dado da FGV, reforçado pela Oxford Economics, que vai atualizar o seu estudo em fevereiro do ano que vem, fala que 90% da riqueza gerada por uma cervejaria fica na localidade onde ela está instalada. Ou seja, cerveja, além de ser um produto local, como o pão fresco ali para você beber ela mais fresca, ela deixa os recursos, deixa a riqueza próximo ali naquela localidade. Significa o quê? Mais empregos, isso significa mais infraestrutura, isso significa mais impostos na localidade. Então, não só pelo fato da cerveja ser algo para celebração, mas o brasileiro acaba capturando também essa importância econômica da cerveja no dia a dia da economia. Próximo slide. Isso leva e tudo isso, senador, casa com o nosso lema, né, do campo ao copo. O setor da cerveja é uma indústria que é longa, que vem do campo ao copo, passando desde a agricultura familiar, até a agricultura também de grande escala, até chegar à mesa dos brasileiros, no copo dos brasileiros, nos seus brindes. Deixa lá, por favor. Isso. A indústria da cerveja brasileira representa 2% do PIB. São 50 bilhões de impostos que a gente deixou arrecadado em 2023 e é um setor que emprega mais de 2,5 milhões de brasileiros. Ou seja, a paixão nacional está toda ligada a isso, a representatividade econômica e o que representa na geração de empregos. Eu falo que a indústria da cerveja é uma usina de criar empregos no Brasil. Para cada emprego numa indústria, você cria outros 34 na cadeia produtiva. E tendo essa característica, toda essa relevância, pode passar para o próximo, a gente nunca se opôs a uma reforma tributária. Muito pelo contrário, a gente está presente nos 27 estados do Brasil. A gente convive com as 27 legislações de ICMS e todas as suas regulações. Aqui temos vários tributaristas, eles sabem como é difícil viver nesse mundo. Então, a gente, vendo que tem uma reforma tributária que, nos seus princípios, fala neutralidade, simplificação e promova crescimento nacional, afinal de contas, somos uma indústria nacional, a gente apoiou ela. E apoiamos, pode passar para o próximo, e apoiamos ela com essa garantia de simplificação, redução da complexidade e insegurança jurídica e fomento à reindustrialização, progressividade e combate à pobreza. Ao contrário do que foi dito aqui, em nenhum momento a gente pede privilégio. Muito pelo contrário, o setor cervejeiro brasileiro é o que paga mais imposto na América Latina inteira. 56% do preço de uma cerveja que o brasileiro paga hoje é imposto. Nenhum país da América Latina paga mais que isso. E mesmo sabendo isso, a indústria da cerveja em nenhum momento pediu para não estar no imposto seletivo, não haver uma reforma tributária ou que houvesse uma redução da sua carga tributária. Em nenhum momento foi pedido isso. O que a gente pede é neutralidade. Já pagamos muito, deixa a gente continuar pagando muito e continuar crescendo. Pode passar para o próximo. E por que isso, né, senador? Também dado do Instituto Locomotiva, 7 em cada 10 brasileiros consideram que o imposto que se paga na cerveja já é alto. A gente sabe. Então, a única coisa que a gente está pedindo no final das contas é não haver aumento de carga e que a gente, se está fazendo um desenho de uma reforma tributária padrão OCDE, vamos ter um imposto seletivo também padrão OCDE. Pode passar para o próximo. E quais são as propostas do setor cervejeiro dentro desse cenário, senador? São 3 propostas bem simples. A gente fala em progressividade, que, ao contrário do que está sendo levantado aqui, progressividade nada mais é do que adotar as melhores práticas internacionais. É adotar o que o órgão máximo de saúde do mundo, a OMS, fala que deve ser a tributação de bebidas alcoólicas. Progressiva conforme o teor alcoólico. Produtos diferentes, e as bebidas alcoólicas são diferentes entre si, devem ter alíquotas diferentes. É isso que a OMS, OCDE, Banco Mundial e FMI dizem. É isso que é aplicado há décadas em dezenas de países no mundo inteiro e, como foi falado aqui, baseado em evidências, com evidências robustas no mundo inteiro de que isso funciona para a redução do consumo nocivo de álcool. Além disso, a gente também defende uma transição
neutra para todos, para todo mundo que está nessa mesa, para todo mundo que está no imposto seletivo, que a gente defende. Já pagamos muito. Assim, acho que ninguém aqui pode se enganar dizendo que não paga muito. Todo mundo paga muito. O que a gente não quer é pagar mais. Então, assim, apesar de pedirem para aumentar a tributação da cerveja aqui, o que a gente está pedindo é que mantenham a tributação da cerveja, das outras bebidas e de todo mundo que está no imposto seletivo na mesma carga que está antes do imposto seletivo entrar. Então, durante a longa transição, como foi falado aqui, a gente mantém a mesma carga tributária. E, por fim, a gente reforça o pedido do colega Kijiba de defesa, tratamento diferenciado para todos os pequenos produtores de bebidas. Isso é algo que o Sindserv defende desde o dia 1 da reforma tributária. No dia 1º de março, na primeira audiência da reforma tributária na Câmara, a gente defendeu, o setor da cerveja sozinho defendeu esse ponto. A gente defendeu que todo o setor de bebidas, independente da bebida que ele produz, se é pequeno produtor, a gente estava pedindo isenção. Escutando a Receita falar aqui, a Fazenda falando tratamento diferenciado, a gente não se opõe. Mas sabe isso, pequeno produtor tem que ser tratado de maneira diferente, porque falando no caso da cerveja, ele é responsável por cerca de 2% do volume de cerveja no mercado. E tem grande valor em cultura, inovações, como o colega aqui trouxe, que são fundamentais para o mercado. E caminhando para a conclusão, senador, pode passar. Aqui eu quero deixar para vocês referência de as dezenas de países no mundo inteiro que utilizam tributação progressiva por teor alcoólico nas bebidas alcoólicas. Ou seja, não estamos pedindo nenhuma inovação no Brasil. Muito pelo contrário, a gente está pedindo para ser aplicado no Brasil o que funciona no mundo inteiro. Ao contrário do que está sendo pedido aqui, uma suposta isonomia que a gente não vê praticada em nenhum lugar do mundo, não em nenhum lugar que funcione. E, por fim, pode passar para o próximo. Eu acho super importante reforçar 2 mensagens. Primeiro, produtos diferentes, alíquotas diferentes. Então, alíquotas progressivas, conforme recomendam os organismos internacionais e as boas práticas internacionais. E, por fim, senador, eu quero reforçar um trecho de um ofício da OMS enviado para a Comissão de Assuntos Sociais neste mês, depois de uma consulta da senadora Mara Gabrilli. Eu vou abrir aqui, porque eu acho mais fácil de ler. Em relação a bebidas alcoólicas, o que ele fala? A estrutura da proposta está alinhada com as recomendações da OMS, pois consiste em uma estrutura mista, ad valorem específico, que visa mitigar os efeitos nocivos associados ao maior teor alcoólico. Taxar o álcool com base no teor alcoólico é eficaz na redução dos riscos à saúde relacionados ao álcool, desencorajando o consumo excessivo, especialmente de bebidas com alto teor alcoólico. Ou seja, senador, o que a gente está defendendo aqui é algo bem simples. São boas práticas internacionais. Não é privilégio, não é inovação, não é nada disso. São boas práticas internacionais. Onde funciona no mundo, vamos trazer isso para o Brasil, porque deu certo lá fora. Vamos fazer dar certo aqui também. Obrigado, senador. Muito bem. Ouvimos aí o doutor Márcio Maciel, com sua apresentação. Olha, não tem nenhum senador inscrito para fazer perguntas, mas os internautas, tem vários aqui. Eu sei que devido à longa exposição apresentada, muitas perguntas, quase todas, já foram respondidas nas exposições, que dispensa repetir aqui, as mesmas palavras já ditas pelos expositores. Eu vou só agradecer a todos os internautas que entraram em contato aqui com a comissão, que são Cleiton, lá do estado do Paraná, muito obrigado, Cleiton. Leonardo, do estado de São Paulo, que pergunta sobre o imposto seletivo, já foi respondido agora, muito bem. Rafael, lá do estado de Pernambuco, também ele comenta sobre o PLP 68. Deilson, também do estado de São Paulo, como direcionar para os malefícios causados por produtos sujeitos à tributação e o álcool, etc. Foi muito bem respondido durante a exposição. Vitor, de São Paulo, também, pergunta semelhante. Rafael, do estado de Pernambuco. Deilton, da Bahia. Fred Jorge, do Rio de Janeiro, e Sabrina, do Distrito Federal. A todos vocês, muito agradecido por estar ligados à TV Senado, ouvindo aí nossos ilustres representantes de entidades de muitas categorias que aqui fizeram justas e merecidas apresentações. Embora o senador Eduardo Braga não esteja, eu vou transmitir a ele
as mensagens que o senhor deixou e pedir para que ele ouça todas as vozes dos últimos 9 palestrantes que aqui falaram, na ausência dele, foram extremamente importantes. Então, nada mais havendo a tratar, agradeço a todos a participação ilustre dos convidados, com muita experiência nas suas entidades representativas, que vieram aqui trazer argumentos muito fortes para a correção dos rumos da reforma tributária, para que ela seja justa e boa para todos. Muito obrigado a todos os internautas e presentes. Muito obrigado, gente. Agradecer e dizer que essa medalha e o diploma também, né, moeda do centenário, inspira senadores, senadoras e todo o Brasil a trabalharmos juntos a favor do movimento escoteiro, que tantas coisas boas já aconteceram pelo movimento ao país e tanto ainda poderá contribuir. Não é verdade? Então, vamos em frente. Obrigado. É com grande honra que iniciamos agora a cerimônia de lançamento da medalha comemorativa Mais 100 anos de aventura, Escoteiros do Brasil, celebrando o centenário de uma organização que há 100 anos inspira, educa e transforma gerações, como nós vimos aqui, de jovens brasileiros. A arte de colecionar medalhas é uma tradição secular. Com a finalidade de difundir essa arte, a Casa da Moeda do Brasil, por meio do seu Clube da Medalha, é responsável pela continuação desta atividade, registrando e eternizando em metais nobres elementos importantes do nosso Brasil, do nosso povo e da nossa cultura. Hoje, a Casa da Moeda do Brasil faz uma justa homenagem a essa jornada centenária com a criação de uma medalha especial, cujo design reflete a essência e os valores do movimento escoteiro. Criada por Daniele Sindara e modelada por Érica Takeyama, artistas da Casa da Moeda, a medalha destaca em seu anverso, ao centro, a inscrição, entre aspas, mais 100, representada com símbolos que compõem a marca comemorativa do centenário. Logo abaixo a frase, entre aspas, anos de aventura. Complementa a composição, utilizando a mesma tipologia da marca. Na parte inferior estão as eras 1924 e 2024, separadas pela flor de lis, símbolo universal dos escoteiros. Este lado celebra o espírito de aventura e união que define o movimento. Já no reverso da medalha, encontramos um cenário que reúne todos os elementos que representam as atividades escoteiras, trilhas, aventuras, acampamentos, educação prática, método escoteiro, atividades manuais e ao ar livre. No entorno, a inscrição, entre aspas, União dos Escoteiros do Brasil, construindo um mundo melhor. Reafirma o compromisso com a transformação social e o impacto positivo do movimento escoteiro.
Com alegria, convido o senhor Leonardo Alves, superintendente comercial da Casa da Moeda do Brasil, e o senhor Ivan Nascimento, presidente da União dos Escoteiros do Brasil, para realizar o ato simbólico de descaracterização dos cunhos originais, garantindo a exclusividade desta tiragem comemorativa. As medalhas comemorativas Mais 100 anos de aventura, Escoteiros do Brasil, estarão disponíveis para aquisição no Clube da Medalha da Casa da Moeda do Brasil, por meio do site www.clubedamedalha.com.br, permitindo que todos possam levar consigo este símbolo de história, transformação e aventura. Precisa de microfone? Lorenzo. Isso. Olha, seria bom até para explicar para as pessoas algum aspecto, né? O microfone está sendo passado para... Boa tarde a todos. Nós estamos nesse momento descaracterizando a matriz que produziu essas medalhas. Isso quer dizer que novas medalhas não serão feitas com essa matriz, o que garante raridade a esses elementos que foram cunhados com essas matrizes. Esse é um ato simbólico que garante, então, raridade e limitação na tiragem de cada medalha produzida. O Lorenzo agora está também participando da cerimônia. Doutor Ivan, presidente da UEB, também. A Casa da Moeda, 1, 2, 3. Agradecemos, mas... Isso. Aqui eu só estou vendo. Só fazer um pequeno registro que o par de cunhos ele está sendo agora doado, né, para o acervo da União dos Escoteiros do Brasil. Em nome dos Escoteiros do Brasil, agradeço à Casa da Moeda por essa homenagem e espero que ela possa nos representar, todas as pessoas que tiverem essa moeda, comprarem essa moeda, tiverem essa moeda, possam lembrar dessa história rica dos Escoteiros do Brasil. Muito obrigado pela homenagem. Agradecemos ao Leonardo Alves, que é superintendente comercial da Casa da Moeda do Brasil, uma cerimônia bonita, simbólica, importante, né? Parabéns pelo trabalho. Muito bem. Muito bom, muito bom. Também em comemoração aos 100 anos da União dos Escoteiros do Brasil, os Correios vão lançar selos comemorativos e carimbos que retratam momentos marcantes da história. Nesse momento, convido a senhora Karina Leite Nassarala, superintendente executiva de relacionamento da Empresa Brasileira de Correios, para, junto com esta presidência e com o senhor Ivan do Nascimento, presidente da União dos Escoteiros do Brasil, nos posicionarmos junto à mesa para o ato de obliteração dos selos e carimbos em homenagem ao centenário da União dos Escoteiros do Brasil. Peço licença, então, para me dirigir também lá.
Um, dois, três. Desejo novamente agradecer a presença, né, da presidência da União dos Escoteiros do Brasil, da Flávia, da Manu, né, da diretoria também, do Paulo Salamuni. Eu posso sugerir aqui, nós estamos em caminhamento final. Muito bem, com a palavra o Senado. Não, só um minuto. Se pudesse usar o microfone. Passa a palavra ao Obrigado, Paulo senador. Salamuni. Vamos, assim como nós estamos nos despedindo, presidente Ivan, presidente Flávio Arnes, dos primeiros 100 anos da União dos Escoteiros do Brasil. Hoje é a despedida, que foi agora dia 4 de novembro. Entramos já nos próximos 100. Então, vamos aproveitar que estamos encaminhando o final da sessão solene para a mesa ficar em pé e aqui vamos fazer a cadeia da fraternidade, como estamos aqui por fila, para que nós possamos cantar a canção da despedida dos 100 anos e saudar os novos 100 anos que vêm pela frente. Então, nós podemos ficar aqui na mesa para a Manuela participar, de pé, podemos nos levantar aqui, emenda os círculos aqui, né? Vamos fazer isso, vamos. Fecha um pouco ali. Então, vamos lá, nos despedindo dos primeiros 100 anos, dando as boas-vindas aos próximos 100 da nossa União dos Escoteiros do Brasil. Então, vamos juntos. Por que perder a esperança de nos tornar a ver? Por que perder a esperança se há tanto querer? Não é mais que o mar que é logo, não é mais que o breve adeus. Bem cedo junto
que o Senhor proteja a União dos Escoteiros do Brasil, desde aquele escoteiro e lobinho do mais longínquo rincão, até os dirigentes da nossa instituição. Obrigado ao Senado da República, obrigado, senador Flávio Arnes, obrigado, presidente Ivan, obrigado a todos os irmãos e irmãs de ideal, escoteiros do Brasil. Não é mais que uma... Uma vez escoteiros, um por todos, e o nosso lema, sempre alerta. Muito bem. Quero novamente agradecer a presidência da União dos Escoteiros do Brasil, doutor Ivan, a Flávia, Manuela, obrigado pela presença, assim como o Lorenzo, né? A Mônica, o Paulo, Marcos Henrique, que estava nos ajudando aqui também. Agradecer a presença de todos e todas vocês que representam o movimento escoteiro do Brasil, que nos acompanha pela TV Senado, pelos meios de comunicação do Senado. Então, esse abraço se estende a todo o Brasil e estamos todos juntos aqui celebrando o centenário da União dos Escoteiros do Brasil. Uma cerimônia bonita, marcante, importante. E todos nós, no Brasil, como já dito, assumirmos o compromisso, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, deputados, governadoras e comunidade na expansão do movimento, porque o movimento escoteiro pode, através de tudo o que realiza em termos de educação, de sustentabilidade, de meio ambiente, de atitudes, de promoção da vida, de formação para os desafios, não é, Manu? Como você colocou, de chegarmos a um Brasil, construirmos um Brasil cada vez melhor, mais humano, com mais diálogo, mais entendimento, mais cidadania, né? E o movimento escoteiro é o exemplo de que isto é possível de ser realizado. Parabéns. Vamos em frente, força, coragem, esperança e vamos trabalhar aqui dentro do Senado Federal e dentro do Congresso Nacional para contribuirmos, viu, Lorenzo e Manuela, para que mais jovens, no caso de vocês, mais crianças e mais adultos se sensibilizem com a causa escoteira. Parabéns. Valeu a pena, foi uma cerimônia muito bonita, uma sessão especial marcante e agradecendo novamente a todos e todas que nos honraram com a presença aqui no plenário ou pelos meios de comunicação, declaro encerrada a presente sessão especial. Obrigado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre agricultura, exploração de petróleo, linhão de Tucuruí, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Esses são projetos que estão diretamente beneficiando aos pequenos produtores
que são, como já disse, aqueles que levam o alimento para a nossa mesa. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora está bem definido que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O Plano Nacional de Imunizações atingiu o grau de excelência com a criação do Sistema Único de Saúde. O SUS é a maior política nacional responsável pela elevação da expectativa de vida da população brasileira. Todos nós aqui lembramos do que ocorreu na pandemia. Todos nós aprendemos com muita dor que sem saúde não temos nada. Acreditamos na medicina, no Sistema Único de Saúde. Nós acreditamos na ciência. Temos o sentimento de dever cumprido e de que ainda temos que cumprir, porque essa batalha e esta guerra ainda não terminaram. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A produção de alimentos é uma das atividades que mais mobiliza recursos na economia mundial. Mas a agricultura não pode ser analisada apenas pelo PIB que ela gera. Do outro lado dessa indústria estão as pessoas, que têm direito a uma alimentação saudável, mas muitas vezes não têm acesso aos alimentos produzidos. No programa de hoje, nós vamos discutir os caminhos para garantir a segurança alimentar. O nosso convidado é Daniel Balaban. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Que é representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos, o WFP. Muito obrigado por ter atendido nosso convite. Eu queria, antes da gente falar de números, né, dessa indústria da alimentação, de falar de desperdício, de produção, de fazer uma pergunta central. Do ponto de vista do direito internacional, a alimentação, ela é um direito humano? Como é que internacionalmente se vê esse tema? A Carta dos Direitos Universais do Ser Humano das Nações Unidas já aponta o direito humano à alimentação. O Brasil mesmo, ele tem dentro da sua Constituição o direito humano à alimentação adequada. Então, a maioria dos países do mundo, né, eles já pressupõem a alimentação como um direito humano. Talvez seja um dos direitos humanos que sejam mais violados ao redor do planeta, porque nós ainda temos quase 733 milhões de pessoas sem acesso a qualquer tipo de alimento, em situação de insegurança alimentar e nutricional graves no planeta. Significa fome, é um nome bonito, pomposo para representar a fome, né? E isso significa que esse direito não está sendo garantido na maioria dos países. Você trouxe esse dado, né? 733 milhões de pessoas, nós temos 2,8 bilhões de pessoas que não têm acesso a uma alimentação saudável. Eu queria que você explicasse a diferença entre esses conceitos, né? Porque nós estamos falando de fome, insegurança alimentar, falta de acesso à alimentação saudável. Qual que é a diferença entre esses vários conceitos? Muito bem. A gente classifica insegurança alimentar e nutricional, né? Hoje tem essa diferenciação, alimentar e nutricional. Porque muitas vezes você tem alimento, mas o alimento não é nutricionalmente adequado. O que significa isso? Ele não tem os nutrientes necessários. Você come uma comida ultraprocessada, ela te mata a fome, você não sente fome, mas você não tem as vitaminas e os minerais necessários ao seu crescimento biopsicossocial, nome bonito, né? Então, por isso que existe esse conceito de insegurança alimentar e nutricional. Então, nós temos hoje 3 níveis, o grave, moderado e leve, né? O grave é quando as pessoas estão realmente não têm acesso a qualquer tipo de alimento, seja ele bom ou ruim. Esse é o que está com fome mesmo. 733 milhões. É por isso que eu falo, é fome, né? As pessoas não têm acesso a qualquer tipo
tipo de alimento. O moderado é aquelas pessoas que têm acesso, mas o alimento não é adequado e às vezes é uma alimentação por dia, né? Aquela pessoa que tem que escolher ou o almoço ou o jantar, é uma alimentação por dia e mesmo assim não é o adequado. E o leve é aquela pessoa que tem acesso, mas o alimento também não é adequado, não é um alimento nutricionalmente equilibrado e adequado ao ser humano. Então, se você pegar das três, mais da metade do planeta hoje sofre de algum tipo de insegurança alimentar e nutricional. Não por falta de alimentos. Não por falta de alimentos, exatamente. Né? Nós temos hoje uma produção de alimentos no planeta suficiente para alimentar adequadamente, nutricionalmente, praticamente toda a população e ainda sobra. Né? O problema todo hoje, ele é relacionado a várias vertentes. A gente sempre fala, né? Os Cs, né? Primeiro, a questão de conflitos, onde tem guerra, onde tem conflito, as pessoas estão alijadas de alimentação. Então, hoje, grande parte do planeta, nós sabemos dos conflitos, Ucrânia com Rússia, a gente vê ali o Oriente Médio, a faixa de Gaza, agora o Líbano, mas a gente lembra de outros conflitos que já estão há muito tempo, né? Mianmar, Iêmen, Sudão do Sul, várias regiões da África, são conflitos que já têm muitos anos. E essas pessoas todas estão alijadas de uma alimentação adequada, né? O outro C seriam as crises, a crise climática, que tem feito com que grande parte da produção mundial seja afetada com grandes secas, ou com grandes enchentes, ou com vendavais, ou tudo isso que a gente tem visto acontecer no planeta. E isso destrói a plantação, né? Tem sido o outro C, né? A crise climática. E as crises econômicas também são, talvez, um dos maiores. As pessoas não têm acesso, não têm dinheiro. É o caso brasileiro. O Brasil é um grande produtor de alimentos. Você vai no supermercado, tem alimentos de todos os tipos, mas as pessoas não têm o poder aquisitivo para comprar uma alimentação de qualidade. Então, acabam se alimentando mal no dia a dia, naquela correria, né? Comem qualquer coisa para se manter de pé. Então, esse é um outro problema. Eu queria introduzir um outro problema, perguntar para você se de fato ele é um problema, que é o desperdício de alimento. Temos aqui alguns dados para a gente discutir, que eu vou colocar aqui para nós vermos algumas informações sobre o desperdício de alimento no mundo e no Brasil, né? No mundo, mais de 1 bilhão de refeições são desperdiçadas por dia, dado da Organização das Nações Unidas. 13% dos alimentos são perdidos do momento da colheita até a venda lá no ponto de varejo. No Brasil, são desperdiçados 26,3 milhões de toneladas de alimento por ano. E cada família de classe média brasileira desperdiça 130 quilos de comida por ano, dados oficiais de organismos públicos, de organismos do governo. Eu queria discutir o desperdício com você e perguntar primeiro qual é a diferença do desperdício em países mais pobres, países em desenvolvimento como o Brasil, e do desperdício em nações ricas, europeias, na América do Norte. Quanto mais pobre o país, mais desperdiça alimentos. Por quê? Por conta dos problemas de infraestrutura. Então, por exemplo, o caso brasileiro, na colheita de alimento, você já perde muito, principalmente entre os pequenos e médios produtores, por falta de processos produtivos mais avançados. Muitas vezes você lembra, numa feira, que as pessoas ainda colocam em caixotes, né, o tomate, a verdura. E aí, aquele caixote, é óbvio que todo tomate que fica nas bordas, ele começa a amassar, a ficar prejudicado. Aí chega na feira, chega no supermercado, você vai lá comprar, você já não quer aquele tomatinho que já está um pouquinho amassado, né? Vai ficando para trás aquele tomatinho. E isso acontece em toda a escala. Você começa a não querer consumir aquele alimento só porque ele ficou amassadinho. No transporte, o Brasil é um dos países que transporta ainda muito mal os alimentos, porque a gente tem um transporte rodoviário, não é adequado. O melhor, né, é ferroviário, através de ferrovias. Você coloca, né, nos pallets
e pega o alimento e leva direto para o local de armazenamento ou para os portos, se for fazer uma exportação, né? Então, é a melhor forma de você conseguir transportar alimentos. Aqui no Brasil, nossas ferrovias ainda não estão adequadas, tem muito pouco ainda transporte de alimento por ferrovias. Então, você veja, os países, né, que deveriam ter mais segurança na questão de alocação de alimentos são os que mais desperdiçam. Os países mais desenvolvidos acabam desperdiçando menos, exatamente porque eles têm uma tecnologia melhor desde a produção até a comercialização de alimentos. Aqui no Brasil ainda tem a questão da venda. Os supermercados agora, coisas que os europeus já fazem há muito tempo, agora os supermercados estão colocando alimentos que estão para vencer, né? Falta um mês para o vencimento, a maioria. Então, aí naquele mês final, você coloca com preço abaixo do preço de mercado, metade do preço, 40%, para as pessoas que vão consumir aquele alimento mais rapidamente, poderem comprar. Mas há também, e a gente viu nos dados, né, o desperdício dentro de casa, no consumo. Esse ainda... Claro que o desperdício maior é esse que você fala aí, né? Mas o do consumo, né? 130 quilos de comida. Exatamente. É como educar a população, como mostrar para as pessoas que isso aí faz diferença. Você lembra daquele lema da maioria das famílias quando vai fazer um almoço ou um jantar? É melhor sobrar do que faltar, né? Tá errado. A gente tem que mudar esse conceito, né? A gente tem que começar a pensar em fazer os alimentos de acordo com o que vai ser consumido. Não é melhor sobrar, né? A gente tem que pensar, e o brasileiro, ele ainda tem, não importa a classe, ele sempre pensa desse jeito: eu vou fazer a mais do que eu acho que vai ser consumido. E muitas vezes o alimento acaba sobrando, e sobra, e muitas vezes ele vai realmente ser descartado. Então é importante que a gente comece a se conscientizar. Nós compramos também, aí o mercado também tem que se adequar. O mercado, às vezes, hoje em dia, muita gente mora sozinho, muitas vezes é um casal. E quando você vai no mercado, os produtos são vendidos, né, com tamanho família. Então, às vezes você quer 1 litro de leite, poxa, eu quero só tomar um copinho de leite, e o leite vai acabar estragando, vai acabar... Então, é muito importante que o próprio mercado comece a se adaptar a essa nova realidade de pessoas que moram só, ou de casais que não têm filhos, né, para poder utilizar e fazerem produtos adequados ao consumo. Porque muitas vezes você tem que comprar aquele que tu não vai consumir tudo, mas quer comer aquele produto, compra. E aí não come tudo, come só uma parte, o restante vai ser descartado. Então, tudo isso é uma questão de nós começarmos a fazer campanhas de esclarecimento para que as pessoas compreendam. A parte das famílias é uma das partes onde se tem o maior desperdício, principalmente aqui no Brasil. Vamos falar um pouco de produção de alimentos e vamos trazer alguns dados para nós analisarmos, né, sobre a produção de alimentos no mundo e no Brasil também. Nós temos hoje o foco, né, do agronegócio muito importante na economia brasileira, muito importante para o PIB. Em relação à produção de alimentos, nós temos, então, áreas de cultivo. 1 bilhão e 200 milhões de hectares no mundo hoje são usados para produzir alimentos, ou seja, 12% de toda a superfície do planeta. Essa área de produção de alimentos aumentou 10% nos últimos 20 anos. 37% apenas das áreas cultivam alimentos para o consumo doméstico. O que nós estamos querendo dizer? A maior parte da produção é produção para fazer ração para gado, para exportação. Esse foco na grande produção, ele é o melhor foco para você resolver o problema da fome no mundo ou não? De forma alguma, de forma alguma. Você levantou uma das questões hoje que estão sendo discutidas em vários fóruns mundiais relacionados à agricultura. O caso brasileiro, vamos aqui colocar os pingos nos is logo. A questão da soja. Nós produzimos muita soja. A grande maioria dessa soja produzida no Brasil é para exportação. O grande comprador da soja brasileira é a China, e o destino dessa soja são porcos e animais chineses. Por que os chineses não plantam soja? Porque soja requer muita água para você plantar, muita água. E na China não tem água
né? Isso foi o próprio chinês que um dia me explicou, porque eles poderiam estar plantando. Então, eles preferem comprar soja de outros países para alimentarem os seus animais, que serão consumidos pela população mais proximamente. Mas hoje, esse problema de cultivo de alimentos que não sejam para consumo doméstico é um dos problemas mundiais, porque o agro aqui, agronegócio, o nome já diz, é um negócio. Então, você é voltado para o lucro, para ter dinheiro, para um retorno financeiro. Nada contra. Mas, ao mesmo tempo, você deixa de plantar alimentos necessários para o consumo humano por conta de que esse plantio hoje é muito mais lucrativo. Então, você está focando apenas no retorno financeiro, enquanto que o retorno humano dessa atividade não é compatível com o que nós estamos fazendo. A OCDE projeta um crescimento anual de 1,1% na produção de alimentos nos próximos 10 anos. Já a demanda aumenta 1,3%. Tendo em vista isso que você acabou de falar, não quer dizer, então, que esses dados que a gente vê permanentemente de crescimento de produção, de agricultura bombando, de exportação, de PIB agrícola bombando, não quer dizer que isso represente mais segurança alimentar? De forma alguma. Isso representa mais retorno financeiro, né? Então, ele entra dentro do quadro de exportações de um país. É muito importante para a economia do país. Mas, em termos humanos, não é. Em termos de segurança alimentar e nutricional, não. Exatamente por isso, porque não todo esse alimento serve para consumo humano. Então, acaba fazendo com que grande parte da produção... E é um problema, porque... Como é mais lucrativo, muitos produtores de alimentos humanos acabam deixando de lado essa produção para produzir esse produto, porque vai dar um retorno financeiro melhor. Então, esse é um problema. Por isso, a discussão hoje em termos de repensarmos os nossos sistemas alimentares mundiais. A ONU tem proposto esse debate em todos os países do mundo. É preciso, então, por exemplo, nessa direção, incentivar ou apoiar ou fazer com que cresça mais a chamada agricultura familiar, que nada mais é do que a pequena produção que está espalhada, que não está concentrada? Exatamente. O pequeno agricultor familiar é aquele que realmente produz os alimentos que nós todos consumimos no país, né? Segundo as estimativas, praticamente, eles produzem 70% do que é consumido internamente aqui no Brasil. Não vem do grande agronegócio que está focado em exportações e negócios. Vem do pequeno e do médio agricultor familiar. Frutas, verduras, legumes, ovos, peixe, né, frango, tudo aquilo que a gente consome no dia a dia, né, vem deles. Então, é muito importante para qualquer país do mundo focar e dar incentivos aos pequenos produtores familiares, porque eles são a base de sustentação exatamente de produção de alimentos para aquela população. Então, e eles são os mais pobres, eles são aqueles que não têm uma poupança, eles não têm condições de arcar com uma colheita, com um plantio e que, de repente, tem algum problema, porque eles não têm muitas vezes seguro agrícola, né? Então, é muito importante que o próprio governo faça políticas de incentivo a essa parte da população, e eles são também, eu sempre digo que eles são os nossos heróis, porque produzem, mas eles também são as maiores vítimas, porque quando eles não são incentivados e tem algum problema climático, uma seca, por exemplo, eles abandonam sua gleba de terra, que às vezes é de 2 hectares, 3 hectares, e tentam a vida nas grandes cidades e vendem a qualquer preço aquela terra. Isso faz com que mais pessoas se aglomerem nas grandes cidades, enquanto essas pessoas poderiam estar no campo, produzindo alimentos, que era o que eles sempre sonharam fazer. Um outro problema para se garantir a segurança alimentar é a contaminação. Nós temos hoje que mais de 600 milhões de pessoas adoecem, 420 mil morrem a cada ano em decorrência do consumo de alimentos contaminados.
Por que isso? Onde acontece essa contaminação e como combater? Isso acontece muito por conta do uso de pesticidas, de venenos agrícolas, nas grandes produções é muito difícil hoje, logicamente que existem as produções agroecológicas que estão crescendo, mas para que elas cresçam cada vez mais sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de pesticidas, elas têm que ser incentivadas. Você tem que pagar mais caro porque a pessoa vai ter um plantio muito mais oneroso. Ele vai ter que cuidar mais daquela produção. E é óbvio, se o pesticida acaba matando as pessoas que usam com todas aquelas... Imagina quem consome. Entendeu? Eu não acredito quando dizem, não tem qualquer problema. Gente, pesticida é pesticida, por isso que o nome é pesticida, né? Então, ele é um veneno, que ele mata insetos, mata as pestes, mas ele é algo que, se ele está lá, e se você for consumir e ele ainda continuar naquele produto, você vai estar consumindo aquele veneno, né? Então, várias partes do mundo, eles são proibidos, né? Inclusive para utilização no plantio. Aqui no Brasil ainda existe uma permissividade muito grande para o uso desses pesticidas. Eu acho que isso é o momento de se repensar. Muitos cânceres e muitos problemas de saúde que as pessoas têm, eu não posso dizer, mas podem ser vindos desse uso. Eu queria falar de diversidade, né? Hoje se percebe pouca diversidade na produção. Embora mais de 6 mil espécies de plantas sejam cultivadas para alimentação, apenas 9 representam 66% da produção total. Ou seja, nós estamos comendo as mesmas coisas. Esse seria um problema? O que esse problema acarreta? Uma falta de equilíbrio na alimentação? Exatamente. Comida e cultura. Né? E nós temos que cada vez mais incentivar aquela comida de cada região, né? Então você vai no Pará, o tacacá, né? O tucupi, aquela coisa toda. Você vai lá no sul, né? Tem as comidas típicas de cada região e a gente tem que incentivar isso. Nós não temos que centralizar produções. Essa é a história da gente consumir as mesmas coisas, exatamente porque a indústria acaba produzindo, principalmente em processados e ultraprocessados, praticamente as mesmas coisas. Se você for num supermercado na Europa, nos Estados Unidos e ir naquelas seções de congelados, você vai ver sempre as mesmas coisas, né? Porque aqui mesmo também, a gente começa a ver as mesmas coisas. Isso por quê? Porque aquela pessoa que está sempre atarefada, correndo, né? Chegou de noite, ele não teve tempo de ir numa coisa, pegou qualquer coisa para botar ali no micro-ondas para comer, para se sentir, né? que comeu alguma coisa, né? E isso é fruto da correria do mundo atual. E nós temos, eu gosto muito de alguns países europeus que eles têm uma cultura de alimentação, por exemplo, na Itália, você senta num restaurante e os próprios atendentes, eles querem que você vá devagar, que você curta aquela comida, que aquilo ali seja um momento, né, de relacionamento seu com aquele alimento, né? Não naquela coisa do dia a dia, que você não sabe nem o que você está comendo. Então, é muito importante que a gente volte e alimento é cultura, e que a gente comece a experimentar novos sabores, né? Como você disse, o mundo está cheio de sabores, tem plantação de tudo quanto é coisa, e a gente tem que se permitir conhecer novos produtos e novos sabores. Qual a situação do Brasil hoje em relação a esse tema? Segurança alimentar. Nós sabemos que nos últimos anos houve um aumento do número de pessoas com fome, esse ano passado para cá essa tendência tem mudado. Qual é o balanço que você faria hoje da situação do Brasil? É muito importante que nós lembremos que não existe mágica na questão de segurança alimentar e nutricional. Se você não foca no assunto, não faz políticas direcionadas a esse assunto, é óbvio que começa a aumentar o número de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. O Brasil, no início do século, com o Betinho, com todas aquelas campanhas, né? O Brasil começou a falar o tempo todo sobre a questão da segurança alimentar. Lembro do início do século, campanhas, né? Fome zero, que ninguém mais passe fome.
ele estava todo mundo discutindo, era pauta. Então, todas as políticas estavam voltadas para aquilo. O que aconteceu? O Brasil, até o ano de 2015, praticamente zerou a questão da insegurança alimentar, saiu do mapa da fome. A partir de 2015, ninguém mais falava nesse assunto, não era mais um assunto pautável, né? Então, ninguém mais achando, resolvemos. Porque esse não é um assunto que se resolve once and for all, de uma vez por todas. Você tem que estar sempre mantendo políticas, né, nesse sentido. E ali, o que aconteceu? Começamos a ter crises econômicas, o dinheiro começou a baixar, os orçamentos públicos começaram a diminuir, começaram a cortar projetos e políticas que eram sensíveis a essa pauta. O que aconteceu? Aumentou consideravelmente o número de pessoas em insegurança alimentar e nutricional. E aí nós tivemos, para piorar, a Covid, a pandemia, que aí piorou totalmente o cenário. Então, é importante dizer que essa pauta de combate à insegurança alimentar e nutricional é uma pauta permanente para qualquer país do mundo. Se os países nórdicos, os escandinavos, que são os países que têm menos fome hoje no mundo, pararem de fazer políticas sociais, eles vão ver a fome aparecer. Então, é importante fazer com que todas as pessoas que caiam abaixo da linha da pobreza sejam atendidas por políticas públicas do Estado para que voltem à cidadania. O custo da fome é muito maior do que o investimento necessário para evitá-la. Isso nós temos que colocar na cabeça de todos os nossos parlamentares, de todos os nossos governos. É muito mais barato evitar a fome através de políticas sociais, através de políticas de transferência de renda, do que arcar com os custos provenientes da extrema miséria. Todos os países desenvolvidos do mundo hoje sabem disso e mantêm políticas sociais perenes. Daniel, muito obrigado pela entrevista. Eu que te agradeço. Eu conversei com o Daniel Balaban, que é representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos e é diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Agradecemos a sua companhia, você que esteve conosco até aqui. Este programa já está no site do Senado, senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube, canal da TV Senado. Aproveite, se inscreva lá, curta o programa e garanta acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Nós devemos sempre ter como princípio o conceito de cidadania plena. Cidadania e direitos humanos não apenas melhora a qualidade de vida, mas também fortalece a democracia, a justiça social em todo o país. A cooperação e o respeito ao próximo nos unem e são fundamentais para ampliar o capital humano e permitir a plena cidadania. Nós vamos trabalhar tecnicamente, mas mais do que isso, humanamente, olhando para o cidadão, exigindo para ele dignidade, respeito e cidadania. O Brasil está reencontrando nos últimos meses o caminho do crescimento com cidadania e igualdade social. Ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar. TV Senado. Democracia todo dia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Indígenas são eleitos para todos os cargos de vereadores e também para a prefeitura da cidade de Marcação, na Paraíba. Pescadores artesanais da cidade do Rio de Janeiro vão receber um auxílio defeso municipal. SUS pode oferecer assistência remota a idosos e tratamento hormonal para mulheres na menopausa. São José dos Campos aprova programa City Tour
para promover o turismo local. Oi, pessoal! Que tal saber o que parlamentos como este têm feito país afora? Afinal, são decisões que impactam a sua vida, o dia a dia do brasileiro. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que há 18 anos é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. Vamos lá? Imagina uma cidade totalmente liderada por indígenas. Essa cidade existe, viu? É Marcação, na Paraíba. Nas últimas eleições, todos os vereadores eleitos e também a nova prefeita são indígenas. A repórter Rosângela Marques, da TV Câmara João Pessoa, foi lá e conta essa história pra gente. Marcação é uma cidade com cerca de 9.000 habitantes. Localizada no litoral norte da Paraíba, distante a aproximadamente 70 quilômetros da capital. A área urbana é cercada de aldeias indígenas de etnia potiguara. Nas aldeias e na cidade, o povo preserva costumes ancestrais, se conecta com a terra e estreita uma saudável convivência entre indígenas e não indígenas, que se fortalece em espaços como mercados, festas e eventos culturais. Segundo o último censo de 2022, 88,08% da população que mora na cidade de Marcação declaram-se indígenas. Marcação é uma das 10 cidades com maior proporção de habitantes indígenas no Brasil. Dos quase 9.000 habitantes, mais de 8.000 são indígenas e mais de 5.000 têm idade para votar. Marcação é banhada pelo rio e pelo mar. A maior parte da população vive da agricultura e da pesca. São 15 aldeias. É uma cidade bastante jovem, emancipada há apenas 30 anos. Mas desde o início da história, sempre teve na prefeitura um representante indígena. Em 2016, uma mulher indígena foi eleita. Durante a pandemia, em 2020, ela se reelegeu. Em 2024, nas eleições desse ano, Ninha foi eleita a única mulher prefeita indígena no Brasil. Elis Sônia Oliveira Gomes da Silva, casada, 43 anos, pedagoga e agora prefeita eleita de Marcação. É um orgulho. É um orgulho. Marcação hoje, 88,8% é indígena. Temos também os brancos, né? A administração ela é para todos, mas representa 88% de uma população que é o quê? Mais de 7.900 pessoas. Então, assim, é desafiador, ao mesmo tempo é uma honra poder trazer essa representatividade, né? Como mulher, ainda por cima indígena. Ninha, como é mais conhecida, disputou a prefeitura com uma outra mulher indígena. Foi eleita com 76,79% dos votos válidos. Marcação também elegeu 9 vereadores, todos indígenas, 5 homens e 4 mulheres. A maioria dos vereadores eleitos é do mesmo partido da prefeita Ninha, PSD. Mas tem também vereadores do Republicanos e União Brasil. Tanto a prefeita Ninha como os vereadores têm metas comuns: dar visibilidade à cidade, desenvolver o turismo e melhorar as estradas para o escoamento da produção agrícola e da pesca. É que no período de chuvas, as aldeias passam por dificuldades. No tempo de chuvas, a gente não tem acesso, né? E isso aí a gente está trazendo para aqui. Vamos ver o que aqui a gente pode fazer. Já temos ladeiras aí feitas, né? Graças a Deus, ao nosso governo. A gente precisa que o investimento entre dentro das nossas áreas para que a gente faça as coisas acontecer, tanto no turismo como na agricultura e em todas as áreas do nosso município. A gente precisa fortalecer esse apoio, trazendo o toré, trazendo o artesanato, as danças culturais, para que nosso povo seja visto aqui e lá fora. Trazer políticas públicas na área da saúde, da educação, do esporte, do lazer e também da cultura, né? Os desafios, eles são diários. Administrar não é fácil, não é? Fazer gestão é cuidar das pessoas.
Acredito que a gente não consegue agradar 100%, mas a gente vai se dedicar para fazer o máximo que a gente puder. A produção de arte indígena é um outro pilar do sustento das famílias em Marcação. E um dos projetos da nova prefeita é construir um polo de arte indígena. Ter um local de escoamento, de venda do nosso artesanato, num local que seja acessível, num lugar que dê suporte aos turistas que cheguem, com infraestrutura. Eicové, Ixé, Romildo, Guiracanga, Potiguara, Tupini, Engarecé, Morombo e Sara. Na cidade de Marcação, as escolas municipais têm na grade curricular obrigatória o ensino da língua tupi, do povo originário do litoral brasileiro. É muito importante a língua nas escolas e tem um papel fundamental para fortalecer a nossa identidade, a nossa unidade como munícipes da demarcação e também indígenas da região do litoral norte da Paraíba. Juntos, prefeita e vereadores compartilham a missão de conectar raízes culturais e o respeito à diversidade. Querem trabalhar para fortalecer os direitos do povo indígena, sem esquecer de atender as necessidades comuns a qualquer outra cidade, como educação, saúde e infraestrutura. Compromisso de promover a cidade de maneira mais próspera para todos. As mulheres elas têm um poder muito grande, poder de convencer, o poder de dizer o que quer, o poder de dizer o que serve para comer e o poder de dizer quando quer ter ou não os curumins. Então isso é muito importante dentro de um povo, né, que respeita a mulher por ela ser diferente no sentido de ser a única que pode procriar. É desafiador, ao mesmo tempo muito satisfatório, é uma conquista muito grande, né? Eu diria que hoje eu sou a mãe de 8.999 habitantes dessa cidade, né? Pescadores artesanais da cidade do Rio de Janeiro vão receber um auxílio financeiro durante o período de defeso, que é aquele quando a pesca fica proibida para proteger a reprodução dos peixes. O projeto, aprovado na Câmara Municipal, foi vetado pelo prefeito, mas os vereadores derrubaram o veto. E como o governo federal já concede um auxílio defeso a pescadores, os cariocas vão receber este benefício a mais. André é pescador desde os 16 anos de idade. Foi a primeira oportunidade de emprego, né? E daí, desde esse dia em diante, entra no sangue. Ele espera ser um dos contemplados pelo auxílio defeso. Um exemplo, esse mês fica muito ruim de pescar e o defeso vai ajudar, né? Luiz é o mais antigo pescador em atividade na Z10 e diz que o benefício será muito bem-vindo. Tem que estar matriculado numa colônia, entendeu? E eu acho que é o princípio de tudo, né? Para ter direito ao mesmo benefício, Fernando, que faz parte da terceira geração de pescadores da família, vai precisar regularizar os documentos. Eu mesmo só estou com o meu protocolo agora. Mas eu tenho os documentos antigos de pesca, agora eu vou correr atrás. Essa é mais uma das formas de atuação da colônia de pescadores Almirante Gomes Pereira, a Z10, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. É a primeira colônia de pesca do Brasil, datada de 1920. Nós temos o termo de doação feito pela Marinha do Brasil, né? E a nossa primeira ata é de 1936. Com mais de 2.000 integrantes, a associação cuida do meio ambiente e ajuda os trabalhadores do mar a ter acesso aos seus direitos. Aqui nós já fazemos o RGP, damos entrada no Registro Geral de Pesca, né, que confirma, que caracteriza o pescador artesanal, dando a ele amplos direitos de um defeso. As mulheres são poucas, mas elas também têm vez no mar. Hoje em dia, esse preconceito está mais leve, que nós já sofremos vários preconceitos dentro da Baía de Guanabara. A Câmara Municipal do Rio aprovou a criação do programa em apoio aos pescadores artesanais durante o defeso. O auxílio defeso será destinado aos pescadores artesanais devidamente cadastrados e ativos no município do Rio. Só aqui na região de Pedra de Guaratiba, o benefício pode chegar como um amparo para cerca de 500 profissionais que retiram do mar
o sustento das famílias. Há 14 anos, a pesca é o ganha-pão de Gustavo. Tenho 5 filhos. Infelizmente, estou passando um aperto, sim. A minha conta está congelada. Estou querendo trabalhar ajuda de amigos. Amigo meu abasteceu o barco com a MDC hoje para o trabalho. E estou nessa daí. Eduardo compartilha com Gustavo e outros colegas de barco da colônia Z14 a aflição financeira durante o defeso, período de reprodução das espécies em que a pesca é proibida no mar, rios ou lagos. Setembro, outubro, novembro, dezembro. É isso que a gente fica restrito, só isso. Só esse é um salário, né? E a gente que tem que ralar e fica difícil. Para os pescadores registrados, o programa vai facilitar na identificação daqueles que, de fato, vivem apenas da pesca. O valor do auxílio defeso, o número de beneficiários e as condições para o pagamento ficarão a critério da Prefeitura do Rio. A proposta, além de apoiar os pescadores artesanais, vai garantir a preservação do ecossistema aquático. A gente tem que respeitar esse período, né? E esse benefício vem justamente que é para não dar tempo. Na natureza, o pescador tem o que? Onde se safar, onde ganhar o seu dinheiro. Idosos recebendo assistência médica do SUS em casa por meio de um aplicativo. Esse é o objetivo de um projeto de lei que está sendo analisado aqui na Câmara dos Deputados. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que pretende garantir à população idosa do Brasil assistência de saúde remota, acessível por meio de aplicativo. A iniciativa inclui também canais digitais, como o WhatsApp e um número 0800, para que os idosos tenham suporte em qualquer lugar do país. O projeto prevê que esse sistema será integrado ao SUS e gerido pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Com ele, será possível monitorar indicadores importantes de saúde, como pressão arterial e glicose, além de receber lembretes de medicamentos e consultas médicas. E mais, os usuários poderão agendar consultas remotas, solicitar atestados e até pedir socorro em emergências. Segundo a relatora da proposta na comissão, deputada Aneli Aquino, do Podemos de Minas Gerais, o projeto garante ao idoso a autonomia para cuidar da própria saúde, de maneira inclusiva e adaptada à realidade digital. Cada dia que passa, os idosos ficam mais sozinhos e é uma forma de incluí-los um pouco mais e que eles consigam resolver as suas situações, os seus problemas, principalmente de saúde. Nós já temos aí o Conect SUS, que é um sucesso. Eles poderão fazer sozinhos, independentes e mais inclusos. De acordo com dados do IBGE, a população idosa já corresponde a 15,8% da população brasileira. A proposta, além de atender a necessidade crescente de políticas públicas voltadas para essa faixa etária, tem como objetivo promover mais inclusão digital, auxiliando idosos que muitas vezes não têm acesso fácil à tecnologia e principalmente à saúde. O projeto segue para análise nas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Se aprovado, será incorporado ao Estatuto da Pessoa Idosa. O assunto é menopausa. Especialistas defendem que o SUS ofereça tratamento hormonal para mulheres. Em uma audiência pública aqui no Senado, eles relataram que, quando graves, os sintomas podem até levar ao suicídio. Médicos, sociedade civil e representantes dos Ministérios da Saúde e das Mulheres participaram da audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais para debater a saúde da mulher. A senadora Tereza Leitão, relatora do projeto de lei que determina que o Sistema Único de Saúde deverá oferecer tratamento para mulheres no climatério e na menopausa, foi uma das autoras do requerimento para a discussão do texto. Nosso perfil etário tem mudado. Nós estamos vivendo mais no Brasil. Enquanto a taxa de natalidade é reduzida, há maior expectativa de vida. Vivemos mais e queremos viver bem, com saúde plena e felicidade.
Há alguns anos, as políticas de saúde da mulher estavam concentradas na mulher mais jovem. Com o envelhecimento da população brasileira, é natural e absolutamente necessário que as políticas públicas se adaptem às novas demandas sociais. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, mostram que o Brasil tinha aproximadamente 29 milhões de mulheres entre climatério e menopausa em 2014, totalizando quase 30% da população feminina brasileira. O PL determina que caberá ao SUS, por meio de sua rede de unidades públicas ou conveniadas, prestar serviços específicos para essas mulheres. Menopausa não é só um momento de fogachos e ressecamento íntimo. Ela mexe na expectativa de uma mulher, porque uma mulher com uma menopausa não assistida, ela tem risco de suicídio. De 48 a 54 anos, 2023, não foi falado em nenhum momento que as mulheres cometeram suicídio no seu recorde, pelos sintomas da menopausa. E a gente vai ficar olhando para isso até quando? Em silêncio. Se você pega uma mulher com 45 mais e você faz uma menopausa preventiva de uso de uma terapia hormonal eficiente, ou às vezes não hormonal, mas que possa trazer benefícios para aquele terreno biológico, qual é o impacto que nós temos dessas mulheres no futuro? Será que as idas aos psiquiatras, aos cardiologistas, aos médicos de assistência com várias doenças que a menopausa nos propõe, será que o impacto não seria menor? A principal justificativa para a viabilidade do projeto é que a terapia hormonal, por exemplo, o principal tratamento que ajuda as mulheres amenizando os sintomas, não está disponível na rede pública de saúde. Hoje o mercado oferece várias opções, tem hormônios em gel, injetáveis, hormônios em adesivos, mas, segundo o texto, o SUS tem apenas um medicamento e que não atende a todas as mulheres. O tempo importa muito na saúde das mulheres. Por que o tempo importa? Porque o estradiol ele tem um papel fundamental na saúde das mulheres. Fundamental. A falta do estradiol, o estradiol ele tem um papel de defesa celular. Quando a mulher começa a perder a produção de estradiol, ela tem lesões em 4 órgãos que são muito importantes: osso, músculo, cérebro e coração. As complicações são infarto, sarcopenia, que é a perda de massa muscular, osteoporose, e as complicações relacionadas à demência. Repor o estradiol não é só melhorar a qualidade de vida da mulher. Repor o estradiol com qualidade é diminuir custo. A gente quer saber mais e fazer esse compilado como uma amostra, e a partir dessa amostra, desse compilado, o manual do climatério vai ser atualizado e um novo curso especificamente direcionado para o climatério, para profissionais da PS, um curso também em formato EAD e autoinstrucional, vai ser disponibilizado, acredito que para o segundo semestre de 2025. Patrimônios históricos, naturais, tecnológicos. A cidade de São José dos Campos, em São Paulo, tem dezenas de pontos turísticos que podem ser explorados pelos visitantes. Para promover ainda mais o turismo local, os vereadores aprovaram o programa City Tour. Veja na reportagem da nossa nova parceira, a TV Câmara São José dos Campos. Em meio à correria do dia a dia, muitos passam por aqui sem notar os detalhes. São José dos Campos, com uma rica cultura e patrimônios históricos, às vezes se torna despercebida para os próprios moradores. Como moradora, eu acho que eu conheço bem mais ou menos o turismo em São José. Por exemplo, uma amiga minha veio para cá e eu não sabia dizer para ela, onde que é legal conhecer? Eu não sabia dizer. Tem muitos pontos turísticos bons que a população não está desfrutando. Mas uma iniciativa tem mudado essa realidade. É o programa City Tour, que leva os moradores para um passeio pelos principais pontos turísticos de São José. Proposta que vai ganhar ainda mais força. É que um projeto aprovado na Câmara reconheceu a iniciativa como uma atividade oficial do município.
Os passeios acontecem aos sábados e contam com visitas guiadas e uma caminhada pelo centro histórico. Nós temos os guias de turismo que já apresentam a cidade, então não sei se você já teve a oportunidade de fazer, é muito interessante. Tem o Walking Tour, que é no centro da cidade, então vai nos pontos turísticos, a Igreja da Matriz, museu, e é tudo explicado, toda a história de São José. Então é muito gostoso, é cultura, é conhecimento e é lazer. E agora, com a aprovação do City Tour de uma forma legal, embora já existisse antes, já funcionasse muito bem, agora é um momento importante e de comemoração, porque se pode falar mais de turismo, né? Cada vez nós estamos nos aperfeiçoando nessa área. Em um dos roteiros do City Tour, a saída acontece daqui, da Igreja Matriz. E a cada ponto do passeio, a cidade revela suas camadas. É como se a cada parada, os moradores conhecessem uma nova São José. São histórias que sempre estiveram ali, esperando para serem contadas. Por exemplo, o Museu Municipal. Você sabia que aqui já funcionou a antiga Câmara dos Vereadores? Esse prédio foi construído entre 1926 e 1927. Ao longo do tempo, passou por adequações e hoje é o principal point das artes plásticas da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Outro local que carrega muita história é o Museu de Arte Sacra, com um rico acervo. Dá só uma olhada nesse retábulo. Essa imagem de Nossa Senhora Aparecida foi doada no início dos anos 1900 pela família Cursino, tradicional na cidade. A partir da construção do retábulo, surgiu a capela, transformada em museu em 2007. Muita gente tinha dificuldade de imaginar São José turística, né? São José sempre foi tecnológica, São José da indústria, mas São José turística era uma coisa que as pessoas não viam dessa forma. Então, o Contour vem trabalhando nesse sentido. E o desenvolvimento local também agradece. O City Tour contribui com a economia criativa. A economia do comércio existente e daquelas pessoas que podem participar através das feiras, através dos eventos. Então, sem dúvida, o turismo é fonte de economia. E para quem ficou interessado, o convite está feito. São José é turística. Então, nós temos aqui, seguramente, São José dos Campos, mais de 40 pontos turísticos que podem ser visitados. Então, o convite que eu faço é venha fazer o Walking Tour no centro da cidade e os roteiros turísticos. Nós temos 4 roteiros que são feitos com ônibus, também com guia de turismo, que vai explicar todos os pontos, Parque Tecnológico, Museu da Aviação. É incrível, nós temos muitas possibilidades de turismo. Além de ser um passeio turístico, o City Tour também é uma oportunidade de conexão, uma união entre o passado e o presente. Uma iniciativa bem bacana, hein? Fica aí a dica para as outras cidades. Você vai ver agora os visitantes do Congresso Nacional. Sabia que são mais de 3.000 todas as semanas? A visitação é bem bacana, viu? Você sabe que se quiser rever este ou qualquer outro programa da TV Senado, tem tudo na internet, no site da TV ou no YouTube. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Um congresso é um lugar histórico, né? Então faz parte da nossa história. E havia tempos que eu queria fazer essa visitação, então eu aproveitei a estadia na cidade para poder conhecer, e é um lugar importante que a gente tem que ter mais consciência de quem a gente coloca aqui, né? Consciência no sentido de ter pessoas certas para que possam direcionar o rumo do país, né? Então a visita foi excelente, eu gostei muito do tour, a explicação do Vitor é perfeita, então a gente passa a conhecer, entender mais e ver o que realmente acontece aqui dentro das casas, né? A partir de uma visita dessa. Eu curso Direito, estou no 8º semestre, eu sempre quis conhecer, porque a gente vê na televisão, né? E vê toda essa magia do Congresso. E é incrível, espaço bonito, é lindo ver a história do Brasil, é lindo ver como funcionam as coisas por trás. E, enfim, é melhor do que eu imaginava. Quem gosta de política, quem não gosta de política, quem cursa Direito, quem não cursa Direito. Eu acho muito interessante saber como funciona o Brasil, né, de fato. Brasil prático. Eu acho muito interessante. Várias coisas me chamaram a atenção.
o prédio, primeiro, né, o prédio, e conhecer as cúpulas, né, que a maior é dos deputados e a menor é do Senado, coisa que a gente vê pela TV e não tinha noção, eu não sabia. E a história, toda a história, do carpete, que embaixo são os tacos e o carpete, toda a história, toda a beleza. E Oscar Niemeyer e os artistas, aqui tem muita cultura e muita história. Eu estou impressionada e encantada e quero voltar. Uma visita assim obrigatória para quem passa por Brasília, conhecer o Congresso, o Senado, a Câmara, porque é uma parte muito importante da nossa história, né, enquanto cidadãos. Cumprindo o meu dever de cidadã, entendendo onde as leis são criadas, onde os projetos são aprovados, onde eles são desenvolvidos, é algo assim muito importante, né, para a gente estar conhecendo, compreendendo como tudo é feito, os debates que acontecem aqui, né, o berço da democracia. Meu nome é Pedro Lima, eu tenho 10 anos e eu sou de Aracaju. Eu vim aqui em Brasília para eu conhecer o Congresso. Eu gostei muito daqui, eu recomendo vocês a virem. Adorei muito os prédios, tudo. Eu fui no salão verde, no salão azul, no salão negro e no salão branco. Todos são muito legais. Achou bonito? Muito bonito. Venha conhecer o Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A cada ano, 72 mil brasileiros são diagnosticados com câncer de próstata, uma doença curável desde que detectada precocemente. Por essa razão, a campanha Novembro Azul procura alertar os homens sobre onde e como procurar ajuda para enfrentar e vencer esse problema de saúde. Conosco aqui no estúdio, o urologista do Hospital Brasília, Dr. Ricardo Ferro. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor. Eu que agradeço, é sempre uma honra. Doutor, o câncer é diagnosticado precocemente, ele é bastante curável, cerca de 90% dos casos. Acontece que diagnosticar precocemente é objeto de uma rotina, já prescrito pelos médicos, os clínicos gerais, os urologistas principalmente. E como seria essa rotina de detecção? As sociedades mundiais, elas preconizam que todos os homens, a partir dos 50 anos, façam uma avaliação rotineira, em geral anual, mas isso vai ser individualizado caso a caso, e pacientes que têm riscos aumentados a partir dos 45 anos de idade. Esses riscos aumentados são principalmente fatores familiares, não só a ocorrência de câncer de próstata, mas de mama, de ovário, de intestino, de pele. São tumores que aumentam a probabilidade de desenvolvimento de câncer de próstata. As pessoas, ou seja, não só o pai e irmão, mas a mãe também. Isso, o câncer de mama é muito importante. Mulher. E quanto mais precoce na idade é a ocorrência do câncer familiar, mais importante o fator genético. Então, o desenvolvimento de câncer de mama abaixo dos 50 anos de idade é bastante importante como um fator de risco para a próstata, né, nos irmãos, né, na sua descendência familiar próxima, né? Quanto mais próximo, maior a importância disso. Pessoas de pele negra também têm um risco aumentado, as pessoas com obesidade também são um outro fator de risco, e as pessoas que têm um maior consumo de proteína animal, então isso é um outro fator. Então, a culinária asiática, né, mais voltada ao peixe, a culinária mediterrânea também
diminui essa probabilidade da ocorrência de alguns tumores, como intestino e também próstata. Ou seja, os hábitos de vida são importantes, né? São fundamentais. O sedentarismo, por exemplo. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, o que a gente precisa para prevenir câncer? E no caso do câncer de próstata, não há uma medida específica. Eu faço isso e não tenho, como é o caso do câncer de pulmão. Não fumo, tenho menos risco de câncer de pulmão. A próstata nós não temos isso, então a gente tem que ter hábito de vida saudável. O que passa por isso? Boa alimentação, controle do peso, atividade física regular, tanto aeróbica quanto anaeróbica, ou seja, fazer parte cardíaca, né? Caminhada, bicicleta, natação e musculação, isso ajuda a controlar peso, boa qualidade de sono, então, e hábitos como o lazer mesmo, né? As coisas que fazem redução do nível de estresse. Tudo isso melhora o nosso sistema de defesa e a gente está protegendo contra qualquer tipo de câncer, incluindo próstata. Bom, a próstata é uma glândula, só os homens têm. Sem dúvida. Então, qual a função da próstata? Muitos homens acreditam que a próstata participe da produção de testosterona e isso é um equívoco, né? Então, a produção de testosterona não tem qualquer relação com a glândula prostática e a glândula suprarrenal. Isso. 95% são os testículos, 5% glândula suprarrenal. A glândula prostática, ela serve para produzir sêmen. E qual que é a importância disso? Os espermatozoides sobrevivem até 72 horas na vagina da mulher, ou seja, esperando uma ovulação, vamos falar assim. A natureza querendo... Isso, a natureza querendo ajudar a fecundação. Então, essa é a função da próstata, ou seja, quando a gente não quer mais ter filhos, a gente, na verdade, não precisaria mais de próstata. Por que a gente não tira a próstata preventivamente? Porque os nervos que determinam o controle urinário e ereção, ou seja, potência sexual, estão grudados à próstata. Então, se a gente fosse operar todo homem que não quisesse mais ter filho, né, como um método de prevenção, a gente poderia colocar em risco esses pacientes. Eu acho que já a gente vai voltar a essa questão dos nervos que ficam perto da próstata. Mas se a próstata ela está aumentada, quais são os sintomas que o homem sente? O aumento benigno da próstata todos experimentaremos. Então, a partir dos 35, 40 anos de idade, modificações nos nossos níveis de testosterona vão produzir aumento da glândula prostática. Só que isso acontece na parte interna da próstata e como a uretra atravessa literalmente o meio da próstata, os sintomas urinários são atribuíveis ao crescimento benigno. E isso é uma questão bastante traiçoeira. Os homens acabam se referindo a não ter problema de próstata por não ter sintomas urinários. Acordar à noite para urinar, jato fraco, urinar em 2 tempos. Esses são sintomas. Esses são sintomas. Mas a pessoa, o homem, quando envelhece, ele pode acontecer isso como a próstata pode estar aumentada sem que seja um câncer. A questão toda é que o crescimento benigno causa sintomas. O câncer de próstata, por acontecer na periferia, na parte externa da próstata, se a gente esperar ter sintomas que o tumor saia da periferia e vá para a parte central, esses pacientes não curarão em 95% dos casos. Então, câncer de próstata na sua fase curável, na sua fase inicial, ele não tem qualquer sintoma. E os sintomas são, sim, atribuíveis na quase totalidade dos homens ao crescimento benigno, que é natural. Bom, desde que o homem não sinta qualquer sintoma, então a gente já deduz que a partir de uma determinada idade seria necessário que o homem se submetesse a um exame para que, mesmo ele não sentindo nada, ele pode ter um câncer em evolução, né? Exatamente, porque se a gente quer fazer diagnóstico precoce para poder permitir tratamentos menos agressivos, isso precisa ser feito sem sintomas e a gente precisa diferenciar sintomas do crescimento benigno e da ausência de sintomas do câncer de próstata na sua fase inicial. A partir de que idade o homem deve procurar o médico, o urologista, para fazer o exame de rotina? Na população em geral, a partir dos 50 anos de idade e nas pessoas que têm os fatores de risco que a gente mencionou agora há pouco, a partir dos 45 anos. Aí, com que frequência deve ser feito esse exame? Em geral, isso é feito anualmente, mas muitos pacientes que a gente percebe que têm uma situação de risco aumentado, a gente pode fazer isso de forma mais precoce, a cada 3, 6 meses, ou às vezes até de forma mais retardada, a cada 2 anos. Então, caso a caso, a gente vai individualizando. Bom, que exames são esses? A gente sabe que o exame o mais popular e o mais temido também é aquele toque retal. Mas esse é o exame que é bastante recomendável, quer dizer, talvez o mais recomendável de todos. Por quê?
Como funciona isso? Assim, em câncer de próstata, a gente ainda não tem um exame mágico, né? Assim, aquele exame que a gente faça e se ele der positivo, a gente tem a doença, se ele der negativo, a gente não tem a doença. Então, a gente tem que contar com a contribuição de cada um desses atores. Esses atores são o exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, que as pessoas chamam de PSA. É uma proteína exclusiva de produção prostática e, quando aumentada, pode indicar câncer de próstata, mas ele aumenta também no próprio crescimento benigno, em infecções urinárias, na prostatite, que é uma infecção prostática. O toque retal, ele faz parte do exame físico e ele também é bastante útil, porque a maioria dos tumores de próstata eles estão na parte em contato com o reto. Daí a necessidade, a importância de se realizar o exame de próstata, que é um exame muito rápido, a gente leva 2, 3 segundos para executar o exame, né? É o toque retal. E é um exame sem custo algum, que faz parte do exame físico e é possível de ser realizado em qualquer local mais remoto do Brasil, um país de dimensão continental, né? Bom, eu vou contar aqui a trajetória de todo mundo que quer escapar desse toque retal. O PSA a gente sabe que é uma das referências. Bom, mas por que os exames mais refinados, mais modernos de imagem, o ultrassom, a ressonância, ou mesmo um raio-x, não eliminam? Por que não detectam no diagnóstico de imagem o câncer de próstata? A ecografia, a ultrassonografia, ela tem baixíssima importância nesse cenário. Ela basicamente serve para dimensionar o tamanho da próstata, estimativa, né, de peso, exatamente. E essa estimativa de peso se correlaciona com o PSA. Então, quanto mais próstata, mais PSA eu vou ter. Então, ressonância é um exame, pode ser útil em casos que você levanta alguma suspeita pelo toque ou pelo PSA, uma ressonância multiparamétrica da próstata que foi evidenciada a sua importância em estudos em 2017, 2018, mostraram essa situação. Só que esse é um exame de alto custo, é um exame demorado, é um exame de difícil acesso. Então, ele não pode ser adotado como um exame de triagem, ele tem que ser um exame complementar a uma situação inicial de suspeita pelo PSA ou pelo toque retal, isso levando em conta os fatores de risco maiores de cada paciente. E qual é o caminho do diagnóstico? Vamos pedir. Bom, o PSA é o exame que ele também, com a idade da pessoa, ou a idade do homem, ele vai sofrendo alterações também, né? Sem dúvida. Por exemplo, uma pessoa de 70 anos, um homem de 70 anos, qual seria o normal? A forma mais simples de você considerar o PSA não seria pela idade, sim pelo peso estimado da próstata. Então, o PSA é mais ou menos 10% do tamanho da próstata. A próstata normal tem mais ou menos 25, 30 gramas, esse é o tamanho normal, mas ela vai aumentar. Então, o nosso PSA tem que aumentar. O problema é que o PSA falha muito. Então, a gente tem muito problema de análise do exame, então é um exame que você não pode depositar toda a confiança. Além disso, alguns tumores mais agressivos, inclusive, eles não sabem produzir PSA. Então, eu já tive a oportunidade de operar pacientes com câncer de próstata com PSA menor que 1, né, que seria um PSA bastante baixo, né? Se você for imaginar que uma próstata com 10 gramas, ela poderia até ter 1 de PSA. Então, nós não podemos depositar confiança absoluta no exame de PSA. Ele pode dar exames que o resultado não corresponde ao estado do Exatamente. Então, às vezes vem no referencial do laboratório normal até 2,5, até 4. Isso é uma situação que a gente considera que não ser segura. Então, mas a gente tem que individualizar. Depende da idade também, né? Depende da idade, porque com a idade a próstata vai crescer. Então, só que o crescimento é absolutamente individual, ou seja, tem pacientes com 70 anos que podem ter próstata de 30, de 60, de 90, de 120 ou muito mais que isso, ou seja, o crescimento da próstata é absolutamente individual. Agora, por que é recomendável que antes de fazer o toque retal, o paciente tenha seu sangue colhido e feito a dosagem do PSA? Porque existem... Pode alterar alguma coisa? Isso, existem estudos que falam que algumas situações podem alterar o PSA. O toque retal é uma delas, atividade sexual, atividade física. O médico me recomendou, você não ande de bicicleta. Andar a cavalo, por exemplo, andar de moto. Pode alterar. Né? Existem outros estudos que questionam a importância desse cuidado, mas como em medicina, a gente demora muito tempo para a gente formar convicção das coisas, a gente continua recomendando que essas práticas sejam evitadas 48 horas antes da coleta do exame de sangue.
Bom, o que o toque retal revela para o médico? É a consistência, se a próstata tem uma consistência dura, se sente algum entumecimento, algum nódulo, é isso? A próstata ela repousa sobre o reto e a mais ou menos 4 centímetros do ânus, né, do orifício anal, você tem por proximidade. Então, a próstata não faz parte do reto, ela está apenas próxima, ela está repousada sobre. Então, a intenção é você dimensionar tamanho, e isso é importante. Então, com o toque, a gente consegue ter uma noção de tamanho para poder comparar com o PSA. E a maior importância é você buscar nódulos, né? Caroços, áreas endurecidas, e muitas vezes não é um nódulo propriamente formado, mas uma área de alteração na sua consistência. Então, essas são situações que a gente vai colocando na balança. Tudo isso para quê? Para formar a convicção da necessidade de biópsia, que é o exame que faz o diagnóstico. Então, a biópsia é o diagnóstico definitivo. Isso. Com um porém, uma biópsia negativa não quer dizer que o paciente não tenha o problema. Porque às vezes a punção não pega uma amostra. Exatamente, é uma amostra. Então, hoje nós temos recursos para poder melhorar a possibilidade da biópsia vir positiva, fazendo o quê? Se você localiza um nódulo na ressonância multiparamétrica da próstata, você pode fundir a imagem da ressonância com o ultrassom em tempo real e direcionar o apontamento da agulha para tentar capturar a amostra daquele nódulo especificamente. Mas mesmo assim, isso não é uma situação de mira laser, né? Não é uma situação de acerto absoluto. Eu acho que a nossa entrevista pode ser mais positiva, mais frutífera para quem está nos assistindo, se o senhor tentar convencer aquele paciente que está ali naquela câmera, que é homem, por que ele não deve ter resistências ao toque retal para o diagnóstico? O toque retal é um exame muito, muito rápido, completamente indolor e que pode salvar a sua vida. Como o câncer de próstata não tem sintomas, nós precisamos fazer diagnóstico na sua fase inicial. Na sua fase inicial, os tratamentos serão muito mais rápidos, muito mais eficientes no sentido de cura e pouparão, sem dúvida nenhuma, os grandes efeitos indesejáveis dos tratamentos, quer seja em controle da função urinária, ou seja, a incontinência urinária, quer seja impotência sexual, que é tão temida pelos homens. Isso tudo está absolutamente relacionado com o diagnóstico precoce. Então, todo ano o paciente deve fazer o toque retal, né? Exatamente. Então, a avaliação urológica... Acima dos 50 anos. A avaliação urológica, ela consiste na avaliação do PSA, no toque retal. Em alguns casos, a gente solicita ressonância da próstata e, quando há uma suspeita diagnóstica, biópsia de próstata. Essa periodicidade é anual na maioria dos pacientes. Bom, o senhor é cirurgião, quer dizer, o senhor intervém, tem 25 anos já de prática médica, então também tem história, né? Toda uma história do que é necessário fazer. Bom, é claro que uma cirurgia sempre deixa o homem meio apavorado, porque ele escuta muitas histórias de que ele vai ficar impotente, e não é totalmente sem motivo, porque as terminações nervosas, como o senhor falou, ficam em torno da próstata e pode ser que, não é nem questão de imperícia, pode ser que haja, assim, os nervos fiquem tão próximos que sejam lesados. Então, a primeira opção que o paciente vai pedir, existe alguma solução que não seja cirúrgica? Tipo assim, colocar nódulos radioativos, inserir na próstata? O diagnóstico precoce e campanhas como o Novembro Azul fazem esse alerta para o homem justamente para a gente individualizar o tratamento e fazer o tratamento menos agressivo possível. Com finalidade curativa, são os tratamentos. Radioterapia, que a gente pode ser com bracterapia, que é essa modalidade que você implanta sementes radioativas na próstata, pelo períneo, que é aquela pele próximo ali à bolsa testicular, ou você fazer radioterapia externa, né? Alternativamente, a cirurgia... Existe essa possibilidade, mas depende também do tamanho e do tipo de tumor, né? Isso. E o próprio tamanho de próstata. Então, as próstatas muito grandes, elas têm uma dificuldade maior em relação à radioterapia e a própria idade do paciente. Então, os pacientes jovens, com grande expectativa de vida, com problemas de saúde mínimos, esses pacientes têm uma tendência a gente fazer procedimento cirúrgico, porque em uma situação de não cura com a cirurgia, isso sempre pode acontecer,
Operar depois de uma radioterapia sempre é mais complexo, enquanto a radioterapia pode complementar a cirurgia ao longo da vida do acompanhamento em relação ao câncer de próstata. Bom, que tipo de cirurgia é indicado Existem 3 modalidades de realização de uma prostatectomia, que é a remoção completa da próstata, que essa é uma dúvida que as pessoas têm. Não é possível tirar o nódulo apenas, tanto não é exequível, como você manteria aquele tecido prostático que tem tendência a desenvolvimento de câncer. Então, não tem sentido você tratar apenas o nódulo, como que às vezes você faz na mama, né, fazendo um paralelo. Eu preciso saber se não está irradiado, se o câncer já não se, entre aspas, se espalhou por outros. Exato. E as modalidades de cirurgia, então, são a técnica aberta, que é a técnica tradicional, a técnica inicial. Isso uma incisão no abdômen. No abdômen, que pode ser no sentido de uma cesárea ou para baixo do umbigo. Isso é preferência das escolas. Depois a gente tem a evolução para a cirurgia minimamente invasiva por laparoscopia, ou seja, pequenos furos, e o próprio médico controla as pinças. Monitora através e opera por uma né? televisão, né? Você insere uma câmera que grava em tempo real a imagem e você faz executando esses procedimentos. E o mais moderno, que é a cirurgia robótica. Então, embora a palavra robótica ela seja um pouco traiçoeira, né? O robô não faz a cirurgia. Quem faz hoje é 100% humano. O que o robô faz é facilitar esse procedimento, que é por vídeo também, ou seja, é uma câmera, mas o robô segura a câmera e o robô segura as pinças. Ele torna muito mais precisos os pequenos movimentos. Sem dúvida. Então, ele elimina tremores, ele me dá a visão em 3 dimensões, tá? Ele me dá uma visão muito parecida com a imagem real e você faz uma cirurgia mais delicada. Isso é muito importante na preservação dos nervos, porque os nervos não são visíveis, a gente não visualiza os nervos. A gente sabe onde eles estão e o diagnóstico precoce também tem bastante importância nisso. Se a doença é diagnosticada num ponto mais tardio, o nódulo, o câncer, pode estar invadindo a área dos nervos e eu vou precisar obrigatoriamente sacrificar os nervos, aumentando, sem dúvida nenhuma, níveis de impotência e incontinência urinária. Por isso a importância de fazer o toque do diagnóstico retal, precoce. fazer o exame anual, né? Sem dúvida. Bom, além desse tipo de cirurgia, além dos tipos de cirurgias, nós temos uma classificação dos cânceres de próstata, né? Dos estágios, né? Exato. Quais são esses estágios? Então, assim, de forma mais simplificada, a gente sempre faz o estadiamento da lesão tumoral, ou seja, que é o T, né? Ou seja, T de lesão tumoral. Isso vai do 1 ao 4. E a gente faz a avaliação... Um é o localizado. Um é o mais localizado, espalhou, né? Exato. Existem classificações específicas da próstata, que é o caso do Gleason. O Gleason é o grau de diferenciação da célula. Quanto maior o Gleason, mais indiferenciada, mais agressiva é essa célula. E, mais recentemente, a classificação da Associação Mundial de Patologia, que é o ISUP. Então, o ISUP vai do 1 ao 5, o TNM, que é utilizado para todos os tumores, o T é de tumor, o N é de gânglios, são ínguas, né, que podem ser acometidas pelas células, é um local de metástase regional, ou seja, as células do tumor de próstata podem ir para um gânglio e existe as metástases à distância, que é o M do TNM. Né? Essas metástases são mais frequentes nos ossos, não é isso? Isso. Fora da pelve, o local mais predisposto à ocorrência de células metastáticas do câncer de próstata são os ossos. Bom, em que casos está recomendada a quimioterapia? Quimioterapia no câncer de próstata, em particular, são sempre casos muito agressivos de doença completamente fora de controle. Então, na sequência de tratamento da próstata, primeiro a gente faz tratamentos localizados, então cirurgia ou radioterapia. Alguns pacientes vão precisar fazer uma castração, seja ela cirúrgica ou química, para tirar a produção de testosterona, tirar o hormônio. E pacientes que evoluem ainda, apesar dessa situação, é que podem precisar de tratamentos como a quimioterapia, que são sempre em situações mais adiantadas. E mais modernamente existem radioisótopos que podem ser utilizados também para tentar diminuir essa doença, controlar essa doença, mas esses pacientes terão uma doença sem capacidade de cura. De cada 100 pacientes que é diagnosticado com câncer de próstata, quantos são curáveis? 90% a 95% dos pacientes são curáveis. Os 5% que a gente não cura é por atraso no diagnóstico, e essa é a importância da gente alertar o homem para essa situação.
ou então doenças muito agressivas, ou seja, pacientes que vão aparecer ao diagnóstico, mesmo tendo feito a avaliação periódica, já com uma doença fora de controle. Mas, felizmente, essa é uma situação rara. Faz sentido dizer que toda cirurgia implica um risco de perda da potência sexual? Sem dúvida há. Então, quando as pessoas associaram a perda da próstata à impotência e achar que ela produzia testosterona, é porque realmente sempre há a possibilidade. Daí a importância da experiência do cirurgião, né? O recurso tecnológico, no caso da cirurgia robótica, realmente facilita muito a vida da gente, aumenta em 15 vezes, por exemplo, a imagem e o diagnóstico precoce. Então, quando você junta recurso tecnológico, diagnóstico precoce, capacitação do cirurgião executor da cirurgia, você mitiga muito isso. Isso a gente vê isso na vida real. Então, eu por ter 25 anos de formado, completei esse ano, eu passei pelas 3 situações. Então, fiz só cirurgia aberta no começo da carreira, no meio da carreira a gente fazia cirurgia laparoscópica e hoje a gente se dedica à cirurgia robótica com mais de 600 casos realizados e a gente vê muita diferença na resolução do problema, que é a questão mais importante. Mais importante é curar, mas sem dúvida nenhuma, após a cura a gente precisa tentar preservar as funções, tanto potência sexual como controle de urina. A cirurgia robótica já está disponível no SUS? Alguns hospitais do SUS possuem, não é uma questão difundida, porque para além do custo, para além do custo inicial, que é a aquisição, manter a plataforma robótica tem um custo alto, porque as pinças, né, de utilização na plataforma, elas têm vida útil, então você utiliza 10 vidas e a pinça ela não mais funciona, então isso agrega muito custo, sem dúvida nenhuma, para você manter. Alguns hospitais no país até têm a plataforma, mas não conseguem utilizá-la de forma plena por questão dos insumos, né? É um procedimento de custo elevado. E sempre lembrando que prevenir e fazer o diagnóstico precoce, inclusive com o toque retal e o exame PSA, são fundamentais para que se tenha uma expectativa de vida e saúde muito melhor, né? O tumor de próstata, quando a gente exclui pele, né, nós moramos num país tropical, o tumor de pele é o mais frequente, mas felizmente ele não é letal em quase todos os pacientes. Então, dos tumores que podem levar à morte, o câncer de próstata é o mais comum. Então, se é o câncer mais comum do homem, né, todos estamos em risco de desenvolver, e no começo você trouxe esse dado aí, cerca de 70 mil homens por ano terão um diagnóstico novo, não é juntando com 2023, com 2022, não, é diagnóstico anual de um novo caso de câncer de próstata. Então, a importância da ocorrência é enorme, a ausência dos sintomas é a questão traiçoeira, então a gente tem que aprender com as mulheres, né? Até fazendo uma homenagem aí ao Outubro Rosa, as mulheres elas vão sistematicamente ao médico ginecologista ali na sua adolescência e fazem isso o resto da vida, fazem o preventivo ginecológico que é incomparavelmente uma situação diferente da do homem, do toque retal é muito rápido e muito tranquilo de se fazer quando você compara com o exame ginecológico. As mulheres não vivem mais ou menos 7 anos a mais que os homens à toa, né, por uma situação de precaução. Doutor, muito obrigado por sua presença aqui no Cidadania, foi excelente, muito útil para nós, homens. Eu que agradeço e não deixe de consultar o seu médico urologista. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. O parlamento é a expressão da democracia. Ele funcionando é a expressão que o Brasil caminha para o destino que se espera.
É claro que o parlamento tem que discutir e decidir o que é melhor para o povo brasileiro, respeitando o devido processo legislativo. A nossa missão aqui no parlamento será discutir a fundo cada projeto e seu impacto na vida de todos. É a essência do parlamento, o acordo, o diálogo para aquilo que é bom para o povo brasileiro. Que possamos juntos buscar soluções modernas e coerentes no âmbito do parlamento, para garantirmos o crescimento, continuando o mais justo para todos os brasileiros. Porque é essa a função do parlamentar, usar a palavra para apresentar o Brasil ao Brasil. O parlamento expressa, o parlamento afirma, o parlamento representa. TV Senado. Democracia todo dia. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 25 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Constituição e Justiça fez hoje uma audiência pública para discutir o imposto seletivo. É um novo tributo criado pela reforma tributária aprovada no Congresso. 19 convidados participaram. Uma parte apoiou mais rigidez nas regras do imposto. Outros defenderam flexibilização para algumas atividades, como a exploração do gás natural e dos jogos de azar. O consumo de bens e serviços que prejudicam a saúde ou o meio ambiente será sobretaxado com imposto seletivo. É o caso dos cigarros, bebidas alcoólicas, carros e minérios extraídos. Especialistas e representantes dos setores que serão impactados com o aumento da carga tributária quando o imposto entrar em vigor foram convidados para debater o novo tributo em audiência pública promovida pela CCJ. A comissão deve votar a regulamentação da reforma tributária em breve. Alguns debatedores defenderam regras rígidas para os setores afetados. 3 pontos para os quais eu queria chamar a atenção. Um primeiro, esse sim é defendido pelo Banco Mundial, que é a volta do IPCA enquanto índice de referência para o reajuste anual do imposto seletivo. O segundo ponto que eu queria mencionar é a questão da gente garantir que não haja uma redução da carga tributária desses produtos durante a transição. E, por fim, queria chamar a atenção para um terceiro ponto, que é a questão da gente não tomar cuidado para não abrir brechas aqui no imposto seletivo, porque vários setores vêm pedindo brechas como para produtos artesanais, então já tem emendas, por exemplo, para bebidas alcoólicas artesanais ou para charutos artesanais. A inclusão de armas e munições no imposto foi defendida dentro de uma perspectiva de gênero. Armas de fogo é o principal instrumento utilizado em assassinatos de mulheres no Brasil. E é muito simbólico porque hoje é o dia 25 de novembro, é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. E reduzir uma tributação sobre armas significa afetar a vida das mulheres. Representantes de setores como jogos e gás natural foram num caminho inverso. Eles pediram a retirada ou a diminuição do imposto sobre essas atividades. Então, a gente vai ter um imposto com impacto arrecadatório baixo, que já tem redundância em relação ao outro imposto e que principalmente pode estimular o mercado ilegal. O gás natural, nesse momento, cobre um papel importantíssimo no combate da nossa pobreza energética, para combater o uso do carvão, do diesel e da lenha. Há uma evidente contradição se a gente colocar um imposto seletivo no gás natural. Portanto, senador, pecado é impor o imposto do pecado sobre o gás natural. Mais de 150 pessoas já foram ouvidas nas audiências promovidas pela CCJ para debater a regulamentação da reforma, além de outras 700 recebidas em reuniões de gabinete com a equipe técnica dos senadores, segundo o relator. Esta é uma demonstração do esforço que estamos fazendo para ouvir todos os setores e buscarmos o grande desafio de poder apresentar um relatório que interprete o setor produtivo brasileiro, bem como a questão federativa do país. O Senado celebrou hoje, numa sessão especial, os 100 anos da União dos Escoteiros do Brasil.
Os escoteiros ocuparam o plenário do Senado para celebrar o centenário da União dos Escoteiros do Brasil, fundada em 1924. O escotismo é um movimento mundial que tem como missão contribuir para a educação de jovens, ajudando a desenvolver habilidades e valores como responsabilidade, cidadania, solidariedade e respeito ao meio ambiente. O movimento educacional, sem fins lucrativos, foi homenageado em uma sessão especial, em conjunto com a Casa da Moeda do Brasil. Que não é todo dia que uma instituição pode comemorar 100 anos de existência, com relevantes serviços prestados à sociedade brasileira, em especial ao seu segmento mais jovem. Por si só, este fato justificaria a prestação dessa singela homenagem à União dos Escoteiros do Brasil. Os escoteiros do Brasil estão aqui hoje, no Senado Federal, representando milhões de crianças, adolescentes e jovens, voluntários e famílias que escreveram uma linda história e ergueram a União dos Escoteiros do Brasil. Os escoteiros do Brasil estão organizados em 3 níveis institucionais: nacional, regional e local, reunindo quase 100 mil escoteiros em todo o país. Relembrar dos momentos que nos fizermos chegar até aqui, das crianças, jovens e adultos que fizeram e fazem parte dessa história, desse centenário. Flávia Roberta Rocha, mãe da jovem escoteira Manuela Rocha, falou sobre a importância do movimento em suas vidas. E aí a gente foi construindo coisas muito grandes. A gente construiu uma Manuela mais autônoma, uma Manuela que tem coragem de falar na frente de um monte de pessoas, e era uma criança bem retraída, mas ela entendia que naquele espaço ali a fala dela seria acolhida. E essa fala de acolhimento se estendeu para todas as áreas da vida dela. O escotismo, para mim, é uma forma de ver o mundo, é uma forma de viver. É uma formação do meu caráter. Ao fim da sessão, medalhas em forma de agradecimento foram entregues a figuras relevantes do escotismo. E a Pastoral da Pessoa Idosa da Igreja Católica comemora 20 anos de existência. Para celebrar a data, o Senado fez hoje uma sessão especial no plenário. A sessão especial foi solicitada pelo senador Flávio Arnes. A Pastoral da Pessoa Idosa foi fundada pela tia do senador, Zilda Arnes, também fundadora da Pastoral da Criança. A Pastoral da Pessoa Idosa nasceu com o propósito de promover o envelhecimento digno e ativo. Com seu belíssimo trabalho, a pastoral busca valorizar aqueles que tanto contribuíram para a construção do Brasil que temos hoje. O presidente da Pastoral da Pessoa Idosa, o arcebispo de Curitiba, Dom José Antônio Peruso, afirmou que o trabalho da pastoral complementa ações governamentais que não conseguem atender a todos os idosos. As prefeituras, os governos estaduais, também o governo federal, as autoridades e as instituições constituídas, todas elas têm bons programas de apoio à pessoa idosa. Talvez não suficientes, porque as demandas são sempre maiores do que as possibilidades, mas tem. Entretanto, há alguns idosos que não podem ir até os centros de promoção, não podem participar de certas campanhas, certas viagens, certos passeios, certos encontros de entretenimento, estão lá nas suas casas sem forças e às vezes sem a família. E às vezes um olhando para o outro ou olhando só para a sua própria pequenez e impossibilitados de sair. E quem vai pensar neles? A promoção da pessoa idosa é uma responsabilidade de toda a sociedade, como já foi dito.
também da Igreja Católica, mas de todas as igrejas. Todas as igrejas fazem um trabalho importante e necessário nessa área. A coordenadora da pastoral destacou a importância das visitas domiciliares para o acolhimento e a saúde física e mental das pessoas idosas. Visitar a pessoa idosa mensalmente, como diz, tanto o senador como o Dom Peruso, é criar vínculos. Às vezes eles nos relatam coisas que muitas vezes não têm coragem de falar para a família. Comemorar esses 20 anos de missão, de pastoral da pessoa idosa, é afirmar, a metodologia própria e consolidada que temos, e também que nós somos uma referência mundial no cuidado e na valorização da pessoa idosa. A pastoral da pessoa idosa está presente em 2.840 paróquias do Brasil, em todos os estados brasileiros, com mais de 20 mil líderes comunitários capacitados. Esses líderes já realizaram mais de 18 milhões de visitas domiciliares. São números impressionantes que revelam não apenas o alcance, mas também a profundidade do impacto dessa obra. Hoje, 25 de novembro, é o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher. Esse tipo de crime, infelizmente, ainda está crescendo no Brasil. Mas campanhas para enfrentar essa realidade começam no mundo inteiro. Mais de 700 mil ameaças, quase 260 mil casos de agressões, 1.467 feminicídios. Todos os tipos de violência contra a mulher cresceram no último ano. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O dia 25 de novembro marca o início da campanha internacional pela eliminação da violência contra as mulheres. As campanhas que nós estamos acompanhando hoje no Brasil, elas promovem e dão coragem, na verdade, à denúncia. Quando você denuncia, você aumenta o número de fato de denúncia. Agora, nós precisamos focar numa coisa, precisamos denunciar e denunciar e denunciar. Porque quanto mais você denuncia, mais, na verdade, você promove a investigação, e promovendo a investigação você tem a punição. Se você pune, você reduz de fato os casos de violência. O Brasil também aderiu à campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, realizado anualmente em mais de 150 países, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a sociedade contra a violência de gênero. Em audiência pública realizada no Senado, a representante do Ministério das Mulheres destacou as ações do governo para combater esse crime. Até o momento, o governo federal investiu 296 milhões em casas da mulher brasileira desde 2023. E investimos 10 milhões em editais de equipagem, de centros de referência e atendimento às mulheres, o edital para uso das tornozeleiras eletrônicas. Lembrar que nós estruturamos o Ligue 180 e que lançamos por WhatsApp o acesso ao Ligue 180. Os senadores falaram do papel do Senado para contribuir no combate à violência de gênero no país. E é necessário que o Senado da República, aliás, que o Congresso Nacional aperte mais nas leis, seja mais rígidas para punir de uma forma muito forte aqueles que praticam violência contra a mulher. O Congresso, o Senado Federal tem tido um papel de fato muito importante. Em nível internacional, a campanha ela é fundamental na medida em que ela envolve os estados. Não é? Quando os estados, na verdade, eles participam, eu digo os países do mundo, de fato eles participam, a gente cria uma verdadeira rede. A regulamentação da profissão de cuidador é um dos itens que pode ser votado amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Também está na pauta um projeto que dá incentivos fiscais para doações feitas a organizações gestoras de fundos patrimoniais.
A necessidade de investimento em educação, ciência, pesquisa e desenvolvimento é constante. O texto em análise propõe ampliar a captação de recursos para estas áreas, oferecendo incentivos fiscais para doações. Empresas poderão ter a possibilidade de deduzir da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido os valores doados a fundos patrimoniais que apoiam instituições de interesse público, como educação, pesquisa e assistência social. No relatório da senadora professora Dorinha para a Comissão de Assuntos Econômicos, ela diz que a legislação brasileira precisa disponibilizar instrumentos para que quem tem maior capacidade econômica possa aplicar recursos para o desenvolvimento do país. A regulamentação da profissão de cuidador também está na pauta da CAI. O texto estabelece as atribuições dos cuidadores, entre elas a realização de rotinas de higiene pessoal, administração de medicamentos e o auxílio no deslocamento. A nova regulamentação também define as exigências para a formação e sujeita o contrato profissional às regras da CLT. A proposta aumenta as penas para crimes, como abandono ou apropriação indevida de bens de pessoa idosa ou com deficiência e exploração sexual de crianças, quando forem cometidos por cuidadores. Se for aprovado, este projeto vai para a Comissão de Assuntos Sociais. A CPI das Bets pode votar amanhã, a partir das 11 da manhã, a convocação do cantor Gustavo Lima. Depois devem ser ouvidos 2 delegados que investigam esquemas de lavagem de dinheiro relacionados a apostas. Para a mesma reunião, são esperados os depoimentos de João Studart, representante da Bet Nacional, e de Marcos da Silva, da Sportingbet, e de Fernandinho OIG, responsável pelo jogo do Tigrinho no Brasil. O empresário Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandinho OIG, foi notificado pessoalmente pela Polícia Legislativa do Senado. A convocação do responsável pelo jogo do Tigrinho no Brasil foi solicitada pela relatora da CPI, senadora Soraya Tronic. O jogo do Tigrinho funciona como um caça-níquel para celular e foi desenvolvido pela empresa PS Soft, sediada em Malta. Segundo a senadora, a empresa One Internet Group, a OIG, de Fernando Oliveira Lima, é suspeita de facilitar operações de apostas online, o que levanta preocupações sobre possíveis práticas ilícitas e lavagem de dinheiro. O Brasil inteiro conhece o Tigrinho, então acho importante começar pelo Tigrinho, justamente pela projeção que tem, para que a população brasileira compreenda e entenda do que nós estamos falando. Os senadores da CPI vão analisar também requerimentos de convites, convocações, pedidos de informações e de quebras de sigilo. Entre eles está o pedido de convocação do cantor Gustavo Lima. Segundo o requerimento de convocação, Gustavo Lima adquiriu 25% de participação na casa de apostas VaideBet em julho de 2024. A empresa está sob investigação sobre lavagem de dinheiro e apostas ilegais. A relação do cantor com os administradores da VaideBet levanta dúvidas sobre a integridade das transações financeiras e seu possível auxílio a investigados na fuga da justiça, o que levou à emissão de um mandado de prisão contra ele, posteriormente revogado. Além disso, Gustavo Lima é garoto propaganda da empresa. A proibição pela Anvisa dos implantes hormonais manipulados, também conhecidos como chips da beleza, foi discutida em uma sessão de debates temáticos aqui no Senado na sexta-feira. O chip da beleza se popularizou como uma terapia de implante hormonal, uma espécie de chip que, colocado no corpo do paciente, promete benefícios como aumento da massa muscular e alívio dos sintomas da menopausa. O uso da tecnologia de estética chegou a ser proibido pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por trazer possíveis riscos à saúde, como insônia, taquicardia e infarto. A decisão foi tomada a partir de denúncias apresentadas por entidades médicas,
que apontam o aumento no número de atendimentos de pacientes com problemas gerados a partir do uso do dispositivo. Os senadores debateram a segurança e eficácia do procedimento estético em uma sessão temática com especialistas. Ficou claro que a Anvisa, naquela preocupação legítima de tentar evitar um dano à saúde pública, acabou cometendo um certo exagero ao fazer uma proibição geral ampla e restrita. E a posição que o CFM adotou naquela época era de modular a decisão para proibir especificamente o uso estético e o uso para ganho de performance e liberar a produção, comercialização, venda para fins clínicos em geral, mesmo não tendo as melhores evidências do mundo para esta prática. Nós não somos contra a administração de hormônios através de implantes, em hipótese alguma. O problema é que não há ainda estudos consistentes, sem vieses, que constatem a segurança do uso de associações de hormônios através de implantes subcutâneos. Há em nosso país o único implante hormonal aprovado pela Anvisa, composto por etonogestestrel e que atua como método anticoncepcional. Para uma medicação ser aprovada, ela precisa passar por várias etapas de pesquisa. Estudos clínicos de fase 1, 2 e 3, constatando assim a eficácia e segurança para seu uso. E esse caso aqui, uma paciente que entrou em coma por ocitocina e eu agora acabei de manejar uma paciente há 2 semanas atrás que também entrou em coma. Essa paciente, ela autorizou divulgar os dados, mas ela não quis depor ainda porque ela está fragilizada e esses hormônios, eles estão por aí sendo vendidos, colocados e sendo implantados. E pasmem, apesar da proibição de propaganda desses implantes hormonais, isso é livre na internet, vendendo felicidade em milímetros. De acordo com alguns profissionais, o chip da beleza não é usado totalmente para fins estéticos. Há médicos que prescrevem o uso dos dispositivos para tratamentos hormonais. Nessa caminhada de proibição dos implantes, eu pude perceber o mal que isso pode gerar para as pacientes, ou seja, a ausência desse tratamento pode trazer consequências gravíssimas, pacientes que não respondem a outras terapias, que estavam efetivamente desesperadas, muitas até que já possuíam processos na justiça, foi um momento difícil e, ao mesmo tempo, eu concordo com os colegas e vi muitos usos que estavam sendo feitos de forma indevida, misturas absolutamente esdrúxulas. Eu, pessoalmente, trabalho com implantes há mais de 30 anos. A minha mãe tem 90 anos de idade, vai todo dia para uma piscina. Minha mãe até hoje usa implantes hormonais. Não estaria numa piscina fazendo hidroginástica todos os dias como ela passa se ela não tivesse usado durante 30 anos implantes para a reposição hormonal dela. Em uma recente atualização, a Anvisa voltou atrás sobre a decisão de proibir, de maneira generalizada, a implantação dos hormônios e estabeleceu novas regras que permitem o uso do chip da beleza apenas para tratamentos específicos. O senador Jorge Seife entende que as medidas restritivas não devem prejudicar os pacientes que fazem o uso do dispositivo para tratamentos hormonais. Essa questão toca diretamente na liberdade médica, pois decisões como essa acabam limitando a autonomia do médico em escolher o tratamento mais adequado para o paciente. É fundamental preservar o direito do profissional de saúde em dialogar com seus pacientes, discutir riscos e benefícios e optar, então, pela melhor opção, em vez de serem submetidos a restrições que nem sempre refletem a realidade clínica. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo assunto de Estado, vamos falar sobre agricultura, exploração de petróleo, linhão de Tucuruí, entre outros temas.
E o nosso convidado é o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima. Não percam. Esses são projetos que estão diretamente beneficiando aos pequenos produtores, que são, como já disse, aqueles que levam o alimento para a nossa mesa. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O momento da abolição foi uma festa em todo o país, uma explosão com grandes concentrações, caminhadas, passeatas, missas campais, um clímax, assim, uma apoteose de celebrações, acompanhadas no dia seguinte por muito medo por parte dos senhores e das autoridades. O medo de que a festa virasse revolta, que os escravos, além da liberdade, quisessem mais. Quisessem terra, por exemplo, quisessem propriedade, quisessem, sem dizer a palavra, indenização. Quisessem reparação, não apenas deles, aquela geração que foi, né, libertada, mas também reparação pelo acúmulo de exploração ao longo dos séculos. Então houve muito medo e as autoridades se prepararam para isso. Para investigar no prazo de 130 dias, a crescente influência dos jogos virtuais em aposta online no orçamento das famílias brasileiras, além da associação com organizações criminosas envolvidas em práticas de lavagem de dinheiro. Pelo PL, reafirmando o acordo aqui da presidência ao senador Irã, vice-presidente do senador Alessandro, meu conterrâneo, e a relatoria senadora Soraya, desejar êxito nesse trabalho da CPI, já que é um problema extremamente grave. Senhores senadores e senadoras que concordam com a indicação, permaneçam como se encontram. Está aprovado, então, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu acho que nós vamos corrigir um erro que nós cometemos no passado, porque nós não aprovamos os cassinos físicos, que são mais rastreáveis, mais fiscalizáveis, que geram mais emprego, enfim, e nós colocamos cassinos dentro da casa das pessoas. Já havia um consenso entre nós que a nossa autora do requerimento, Soraya Tronic, seria a nossa relatora, então por isso eu chamo aqui a nossa Soraya para compor aqui a mesa. Eu fico muito feliz e muito segura com esse time. Já conversei também com o DG, o diretor-geral da Polícia Federal, o Dr. Andrei, que já irá disponibilizar agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, para que nos auxiliem nas investigações. É importante que a gente tenha um foco muito centrado na questão da lavagem de dinheiro, porque os crimes todos se encontram na lavagem de dinheiro. E, senhora, eu tenho plena convicção que você, como relatora nesta comissão, nós teremos um grande relatório para o Brasil. É uma série que vai contar a história do Senado e as histórias que passaram por aqui, de leis, as leis relacionadas ao racismo. É uma série que eu acho que vai convidar também as pessoas de uma forma muito intensa a terem mais participação política, né? Porque mostra coisas que talvez muita gente não saiba. Agora é lei. A carga horária da formação geral básica do ensino médio, com matérias como português, matemática, história e geografia, passa a ser de 2.400 horas nos 3 anos letivos. A carga total é de 3.000 horas. Caberá ao aluno escolher uma área de estudo nas 600 horas restantes. A norma passa a valer a partir de 2025. O Senado votou. Agora é lei. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora,